os números nossos são muito ruins, a gente sempre recomenda alguma coisa para o governo, mas o nosso objetivo é fazer negócios entre a gente, não só networking, mas a gente fala que é transformar contato em contrato, né? Esse é o nosso objetivo. Então, a gente, na verdade, encontra nessas pastas temáticas quem quer comprar, quem quer vender, para que a gente consiga evoluir nesses números. E tem toda uma questão também, assim, como funciona a questão cultural, né? Porque são países muito diversos, realidades muito diversas. É difícil dizer se mais ainda, mas com certeza entre as mulheres, né, também é muito marcante essas diferenças, né? Acho que essa é a nossa vantagem, né? A gente é tão diferente que essa é a nossa vantagem, porque a gente consegue dialogar. E o Brasil tem essa maneira, dessa diplomacia, acho que a gente nasce com isso aqui, de estar dialogando sempre com os diferentes. É o que o meu maior aprendizado, e como presidente do BRICS, eu posso dizer que é esse, né? A gente saber lidar com cada maneira e cultura diferente de negociar, regra do jogo diferente, as barreiras de cada país, as dores de cada mulher em cada país desse, é muito interessante. Mas a gente tem conseguido fazer coisas incríveis e isso é que é o grande barato do WBA. Né? O WBA, como você falou, surgiu em 2020 e cada ano vem em um país e a gente faz vários eventos em cada país desse daqui. Não só no Brasil são feitos eventos, né? Então, assim, a própria África do Sul, ela fez a temática da agricultura, a Índia sempre pega a parte de saúde, a parte de tecnologia, a Rússia também pega a tecnologia e a parte financeira. Então, assim, o Brasil resolveu fazer de todas as temáticas e a gente fez esse ano dessa maneira. De maneira que a gente conecta antes, a gente faz um B2B junto com parceria com a Apex, com o Sebrae, com o MIDICT, com entidades também privadas como o SEMEC, das associações comerciais e outras entidades que existem de redes de empresárias no Brasil e convidamos todas para a gente estar juntando. Então, a nossa rede não é porque é da rede, vamos fazer negócio só com a rede, pelo contrário, nossa rede é ampla, né? E esse é o grande barato também, porque a gente também tem que dialogar com as redes do Brasil, entender as redes lá de fora. O grupo hoje está bem grande. Só para você ter ideia, a gente fez as discussões de grupos de trabalho e reuniões para poder estar entregando um relatório para a presidência da República. Foram mais de 250 mulheres se reunindo, todas voluntárias, todas empresárias, né? Sabendo o que está querendo ali, né? Com o propósito de crescer a empresa, de conectar outras empresas. Então, foi um movimento muito bonito. Esse ano, realmente, o Brasil deu um show. Que bom saber, né? Agora, a gente ouve muito falar, assim, das dificuldades das mulheres empreendedoras, empresárias, por exemplo, né, em conseguir financiamentos, o famoso teto de vidro, né? Assim, isso aparece também em outros países, as mulheres conseguem se amparar, se ajudar nessa questão mesmo da projeção feminina? Vou te dar uma realidade de números, só para você ter noção. Eu trabalho com as mulheres que exportam, né? As mulheres que estão nos países do BRICS. Então, já passaram por a etapa do Brasil e estão exportando. Elas precisam escalar mais, né? Para escalar mais, o poder público e privado tem que caminhar junto. Nós só vamos conseguir mudar esses números quando o poder público e o privado caminhar junto. E isso sim ser uma política não de propósito, mas de propósito para que mude esses números, né? Para que a pequena vire média, a média vire grande. Pra você ter ideia, hoje só 15% das mulheres que são lideradas, que têm empresas lideradas por mulher, elas conseguem exportar. A gente precisa escalar, isso é muito pouco. Precisa escalar isso. E para isso o poder público tem que estar junto com a gente, né? Para que a gente consiga não estar só na moda ou em outras redes econômicas, mas principalmente construindo pontos na área de energia, na área de infraestrutura, na área de tecnologia, na indústria da saúde. Então, nós estamos prontas, com empresas já prontas para estar escalando. Para escalar, a gente precisa do apoio mesmo, né? Do poder público e privado junto. Eu costumo dizer que, assim, no mundo, o dinheiro mudou de mão e vem mudado cada vez mais. As mulheres estão ocupando mais lugares de espaço, né? Estão trabalhando muito mais, portanto, já estão com dinheiro, com recurso. Elas vão buscar produtos que sejam de acordo com a realidade da mulher. Antes a gente não tinha isso, então o consumo tem que ter esse olhar. E aí é que nós vamos mudar essa regra do jogo. Então a gente tem duas coisas que a gente tem que fazer, poder público e privado junto. Essa cooperação tem que estar junto para estar realmente fazendo de propósito essa mudança de número.
números, né? E pensar que a gente vai estar mudando esse consumo, porque é a mulher que vai escolher um produto de acordo com a realidade dela, né? Vai escolher um celular que caiba na mão dela, não que tem. Vai escolher um carro que seja com a anatomia dela, né? Vai escolher um remédio que seja para o corpo dela e assim por diante. Então, o olhar da planta da fábrica ao comércio, à indústria, à agricultura, vai ter um olhar feminino. E para isso a gente vai estar mudando a economia. Mas a gente tem muito para estar fazendo. Imagina que só 15% das empresas lideradas por mulheres exportam. A gente precisa estar junto, para escalar junto, né? Claro, as nossas barreiras são várias, não só financeira. Só para você ter a barreira da segurança, que eu vou estar te falando. Como é que uma mulher viaja sozinha para um outro país, né? A gente sabe várias coisas, várias histórias que acontecem mesmo. Então, tem toda uma segurança, uma rede que tem que estar junto para apoiar, para que essa mulher possa escalar. E como a WBA pode, né, auxiliar, né, nessa promoção das empresas lideradas por mulheres? O que é que nós temos feito? Os encontros de negócios, né? Comprador e vendedor. E é por isso que o apoio das entidades que fazem esse tipo de trabalho no Brasil tem que estar junto com a gente, né? A Apex tem feito esse trabalho, a CNI tem feito esse trabalho, o Sebrae tem feito esse trabalho junto com a gente. É muito, mas ainda é pouco. A gente precisa de muito mais para estar mudando esses números, né? A gente tem feito negócio de comprador e vendedor. Quem está querendo comprar o quê, quem está querendo vender o quê, e a gente já marca o encontro para poder a gente estar fazendo esses negócios. Então, é B2B mesmo que é que a gente está precisando. Além disso, a gente escalar uma pequena empresa ir para a média e para a grande, é que a gente vai precisar desse financiamento, como você colocou, né? Então, o financiamento tem que andar junto do B2B. Eu preciso escalar, eu preciso aumentar. Para a média virar grande, eu preciso dar uma obra com a empresa média para ela virar uma empresa grande. Não existe empresa grande. A pirâmide é muito mais curva para a gente. São muito poucas mulheres que estão no topo da pirâmide, muito poucas. E a gente precisa escalar isso. Então, a gente precisa realmente de financiamento, de aporte, para estar junto, chegando, mas isso tem que ser uma coisa de política, de propósito, para que isso aconteça. E por que as mulheres têm essa dificuldade maior? Assim, quais são as causas para essa questão aí? Existem causas culturais enormes, né? Eles ainda perguntam se você ter filho, você vai deixar de trabalhar. Essa pergunta ainda existe hoje em dia, né? Os bancos fazem perguntas que, se você for colocar, é uma loucura, né? Começar, assim, os bancos do governo e os bancos fora do governo tinham que ter essa política diferenciada, né? A gente fala, não, nós vamos ajudar as mulheres, mas precisa de mais. Precisa de muito mais do que isso. E aí, na hora que coloca uma mulher, então, na presidência ali, ela tem um outro olhar, né, para as mulheres. Ela vai ter um outro olhar, o consumo vai ser outro. Esse movimento é inevitável. É inevitável. As mulheres estão já em postos de trabalho, já estão com recursos, elas vão consumir. A decisão de compra, hoje 70% já estão dito nos Estados Unidos que é a decisão de compra é da mulher. No Brasil, a gente está chegando a isso. Então, se a gente vai decidir o produto, a gente vai decidir um produto muito mais responsável, um produto de mulher construído para a mulher, para o seu corpo, para o seu olhar. Então, precisa de mulheres na planta da fábrica, precisa de mulheres na agricultura. Só para você ter ideia, na agricultura, 15% só de mulheres, elas têm, de acordo com a FAO, têm terras cultiváveis. Então, ela precisa de muito mais. Se a gente colocar um pouco a mais nisso daí, a gente já combate a fome só com esse pouco a mais de terra cultivável por mulheres. Então, quer dizer, a gente tem que estar pensando realmente segmento por segmento e fazer as coisas pontuais do que está sendo feito. A nossa demanda é enorme. A gente tem a demanda da violência, a gente tem a demanda da saúde, nós temos várias demandas, mas a demanda dos negócios precisa ser olhada, porque é aí que a gente vai estar, essa arma poderosa do empresariado que pode mudar a economia, que a gente vai estar contratando mais pessoas, que a gente vai estar trazendo mais mulheres para essa roda da economia. Então, eu acho que a gente tem que ver o empresariado de uma maneira diferente, principalmente o empresariado feminino. E quando, diante dessa situação global, essa interação, né, da WBA, assim, nos outros países membros do BRICS e aliados, né, as mulheres têm essa mesma posição, essa mesma dificuldade de alcançar, de conseguir os recursos, de conseguir alcançar os postos mais altos? Muito interessante, Roberta. Alcançar os postos mais altos, eu estou falando assim, das mulheres do BRICS, é a mesma problemática em todos eles, né?
Claro, aqui é uma coisa a mais, outra a menos, né? Você vê, a China tinha a política da minha geração lá, ela tinha a política do filho único. Se só nascesse só mulher, como é que seria? Né? Então, assim, são problemas diferentes. Mas quando chega lá em cima, no topo, você vê, tanto no poder público, né? Você vê que no poder político tem pouquíssimas mulheres. Né? E aí é que vai ter a decisão. Na África você vê um pouco a mais disso daí e cada país tem uma maneira de ser diferente, mas a problemática é a mesma. A falta de financiamento e a necessidade de uma rede de proteção maior para que a gente possa escalar mais ainda e ter esse gap, diminuir esse gap. Agora é muito interessante, né? Você lidar com cada país é uma realidade tão diferente das empresárias, né? Você vê, uma puxa mais para um lado da saúde, o outro puxa mais também por causa da realidade delas, né? A nossa realidade aqui tem muito agro, né? Você vê as mulheres do agro aqui, eu acabei de vir de uma feira do agro, é interessantíssimo como elas estão entrando e tem outras barreiras que elas enfrentam ali, né? Então, assim, a mesma coisa acontece em todos os outros países. As nossas recomendações, a gente vê que são as mesmas, né? As recomendações para o governo são as mesmas. Mas como atuar em cada país, no seu segmento de negócios, é completamente diferente. Então, você vai para uma China, você vai fazer uma China de IA, de inteligência tecnológica, tem um campo enorme. Eu acho que isso é uma vantagem. O nosso número está desse jeito, é uma vantagem porque a gente tem uma avenida para estar percorrendo. Eu vejo vantagem, sim, que a gente está no momento ideal para a gente estar avançando. A necessidade é mais cooperação e o poder público e privado está junto. Vocês realizaram um evento, um fórum, né, em março. Quais foram as conclusões? Olha, a gente já começa a realizar fórum desde janeiro, tá? Então, janeiro a gente teve África do Sul, a gente teve aqui no Brasil, teve na Rússia, teve na China. Então, todos os meses desse ano a gente vai estar trabalha em cada país. Né? Então, não é assim, só no Brasil. Foi daqui do Brasil, mas está acontecendo no mundo inteiro. Todos os meses, em cada país do BRICS, a gente faz esses encontros grandes em que tem as recomendações, discussões sobre cada tema desse e o principal, que é o B2B, que são rodadas de negócios. Então, todos esses a gente tem feito isso daí. Vamos mudar os números, eu acho que até final de 2025, essa é a minha meta, que a gente consiga avançar nesses números. É para isso que eu e meu grupo todo, voluntariamente, estamos trabalhando para que a gente consiga mudar esses números, né? Mas a gente tem feito um trabalho enorme, não só de discussão, mas principalmente de execução, de estar juntando mulheres de negócios entre elas. E como você falou, né, a questão toda é pública e privada. Com relação assim, ao setor público, quais são as recomendações, né? Nós estamos aqui no Senado, uma casa legislativa, né? O que falta na legislação brasileira? Olha, vou dar um exemplo. Se a gente der uma obra, aí vai assim, olha, não temos empreiteiras lideradas por mulheres. Não tem. Porém, ela está média e está pequena. Se eu der para uma média, ela vai virar grande. E o ano que vem ela já vai estar dentro da pirâmide de empresas grandes para ser disputada. Então, o que a gente quer, na verdade, são oportunidades para que a gente possa escalar junto e competir igual para igual. É isso que a gente quer, competir igual para igual. Mas, para isso, a gente precisa escalar. Né? Para escalar, precisa estar junto disso daqui. Então, precisa de alguns regulamentos para que a gente consiga inserir. Daqui a pouco vai estar tudo normalizado. Mas esse pulo a gente precisa dar. É necessário isso daí. É necessário estar colocando. Já é urgente, no mundo todo já está fazendo. E o Brasil precisa fazer isso cada vez mais. Né? Então, esses mecanismos poderiam ser, por exemplo, cotas? Eu não diria, essa palavra toda, tem gente que é a favor, que é contra, tal, mas eu acho que é inserir, ela ser mais inclusiva mesmo. Né? A gente está falando aqui de obras, né? Uma obra de uma empresa pequena, de construção civil pequena, ela só vai se tornar média quando ela ganhar alguma coisa. Ganhar não, porque ela vai competir de igual para igual. Mas eu preciso colocar ela dentro dessa economia. Como você vai chamar, se isso é cota, se isso é um percentual, se isso é uma meta? Vamos colocar isso como uma meta para a gente colocar e chegar a 30%, a 35%? Vamos colocar numa meta? Né? E para isso precisa ser colocado. Tem que ter um olhar, né? Tem que ter um olhar de propósito para que isso aconteça. Então, precisa desse olhar que seja
eu tenho um propósito. Não, propósito, eu quero de propósito, que a coisa aconteça na ação. Não só nisso, eu estou dando um exemplo aqui, mas são em todos os outros segmentos, para que a gente consiga realmente ter e avançar nisso, escalar, que a gente fala. Né? Então, não adianta eu ficar só na pequena, só na média. Para isso, eu preciso desse apoio para esse começo agora, porque a gente vai dar a entrega. Daqui a pouco, quando tiver 30%, 35%, a regra é igual. Tem alguns projetos, né, de cooperação, por exemplo, um projeto algodão que está sendo desenvolvido. A gente pegou o algodão e outros projetos, porque vai da agricultura à indústria, né? Passando pelo tingimento, pela moda. Então, a gente participou de Fashion Week na Rússia, na China. Agora, a gente está trazendo toda a parte de moda, com design, com tudo, que vai ser exibido agora no Summit no Rio de Janeiro, da moda da China. Está mostrando aqui para cá. Então, a gente está tentando fazer todo esse cruzamento, principalmente do algodão brasileiro, porque o algodão brasileiro a gente exporta muito o algodão, né? É consumido pelo mundo todo e esse movimento tem que estar crescendo mais, mas a gente também está produzindo aqui. Então, é importante que essas empresas, tanto da Índia quanto da China, vejam o nosso algodão, vejam a qualidade do nosso algodão, para que a gente possa vender também para as empresas lideradas por mulher. Mas aí, nesse caso, então, é o algodão já beneficiado, trabalhado, tecido... O algodão aqui no Brasil, ele é mais vendido, ele é cru, in natura mesmo. Né? Então, assim, a gente precisa construir mais essa indústria aqui no Brasil. Para isso, a gente precisa conectar comprador e vendedor, para que a gente consiga deixar também esse algodão aqui e misturar com o algodão de outros lugares. Né? Eu lembro que a presidente da Etiópia ligou para mim e falou assim, e o algodão da Etiópia? Eu digo, por que não está junto? Né? Isso é que é o grande barato também dessa rede. Essa rede a gente não diversifica nem por partido, nem pelo contrário, todo mundo está junto. Né? Eu acho que a rede de mulheres, por essa casa também ser desse jeito, né? Acho que a Câmara e o Senado têm mostrado isso, que na pauta de gênero a gente está tão aquém. A gente precisa tanto mudar os números da gente, que é de 15% para a gente chegar a 35%, é mais que dobrado o que a gente está fazendo, que a gente não pode ter. Então, a gente se junta de todos os movimentos. Por isso que o WBA recebe todos os movimentos de mulheres que trabalham para a pauta de empresariado, de empreendedorismo. Recebemos todas elas, convidamos todas para estarem nos eventos conosco, tanto na China, quanto na África do Sul, quanto na Índia. Né? E a gente vai estar ainda trabalhando até esse ano 2025 todo, em cima dessas rodadas de negócios. Um outro projeto muito interessante é a Orquestra Sinfônica do BRICS. O que é isso? A Orquestra Sinfônica do BRICS, a gente está trabalhando ainda nessa temática, porque a música, ela passa por todos os países, né? Todos os encontros nossos, a gente tenta trazer um pouco da cultura de cada país, porque a gente só faz negócio com quem a gente conhece, a gente não faz negócio com quem a gente não conhece. E a cultura é a maneira de estar conhecendo. A música foi o que a gente achou em que poderia ser um elemento de união de todas nós. E aí a Rússia conhecia a música brasileira, os instrumentos, e aí as universidades estão se comunicando para estar construindo essa orquestra sinfônica e poder estar trabalhando numa orquestra única WBA. Mas ela tem algum enfoque assim feminino? 100% de mulheres. Só mulheres? 100% de mulheres. Só de mulheres. Só de mulheres. É um trabalho que está sendo feito ainda pelas universidades, com regras claras, para que cada universidade depois venha dar aula. Então, está sendo feito ainda com regras claras, é a mesma coisa do algodão, sabe? Com regras claras para que a gente possa fazer o trabalho do algodão e todas poderem estar trabalhando em cima dessa temática. E aí essa orquestra depois vai viajar pelos países do BRICS? Tomara que venha muito patrocinador para ajudar. Como eu falei, a gente é voluntário, nós somos subordinados à CNI, mas a gente, na verdade, pega todos os parceiros para estarem ajudando. E aí é que eu falo mesmo, né? É sair do propósito para o de propósito, para que a gente possa fazer projetos como esse, tá percorrendo o mundo todo. E qual é a visão, assim, até o fim do ano, assim, o que o Brasil, a presidência brasileira, né, gostaria de entregar, né, na conclusão? O MIDIC tem feito pesquisa com esse recorte feminino, o que é uma coisa muito interessante, porque não existia. A gente não sabia como é que era o número de mulheres que eram empreendedoras na exportação, e hoje a gente já tem esse número, né? A gente sempre soube do micro pequena empresa, que é liderada por mulheres, mas a gente nunca soube dentro da pirâmide, essa mulher média que está aqui com essa dor da exportação,
comunicação, com todas as barreiras, não é da língua, mas do medo, de outras coisas que é interessante a gente discutir aqui depois, como é que essa mulher pode escalar, né? Como é que ela pode estar fazendo tudo isso aqui. Então, eu acho que esse momento... Eu até me perdi. Esse momento do MIDICT, quando o MIDICT fez essa parte toda de pesquisa, né, ela fez esse recorte e a gente hoje tem 15% de mulheres que exportam. Eu espero que no final do ano a gente chegue a pelo menos 19% de mulheres que consigam exportar para que esse número mude, né? Quando uma mulher exporta, ela está escalando, está colocando já o seu dinheiro em outra moeda, a qualidade chega num outro nível, a exigência é outra, o produto melhora, né? Ela emprega muito mais, o salário de quem ela emprega é maior, entendeu? Então, você vai vendo que a pirâmide vai mudando a qualidade disso tudo. Portanto, a gente vai estimular, sim, a mulher a exportar com responsabilidade, né? Não é exportar dessa maneira, chega lá e vai fazer... Não, tem todo um trâmite de responsável. Por isso que é importante estar sempre conversando com as entidades como a Apex, como outras, como o Sebrae, como outras entidades, como a CNI, que possa realmente ajudar. Tem que ter advogado junto, tem que ter um apoio junto, tem que entender quem é que está comprando do outro lado, tem toda a barreira legal de cada país, tem como assinar, né? Cada formulário é diferente um do outro. Quer dizer, existe uma burocracia diferente disso tudo que é importante a pessoa saber, senão não vai conseguir fazer a sua primeira exportação. E quem faz a primeira não deixa de fazer mais. Porque isso traz sempre, né, assim, ganhos. Sempre ganhos. E tem sido muito importante essa parceria com o MIDICT, sabe? Porque ele fazer esse recorte, a gente conseguir saber onde é que nós estamos e o que é que nós queremos, isso aí só foi possível porque tinha parceria do Ministério junto e de outros organismos do governo junto com a gente. E aí, depois que concluir, entregar a presidência do WBA, né, o ano que vem, vai para a Índia, e aí você volta a ser presidente do capítulo nacional. Do capítulo nacional. Então, nós somos convocadas, continuamos fazendo a rodada de negócios, continuamos fazendo todo o trabalho, só que agora o foco vai ser na Índia. Então, por exemplo, nós estamos fazendo um campeonato de startups aqui. Já foi feito também nos outros países, ano passado na Rússia, um ano retrasado na África do Sul e assim por diante. Então, esse ano vai ser aqui no Brasil. Nós estamos premiando 9 estrangeiras e 9 brasileiras agora no encontro dos presidentes da República. Isso é super importante. Foram, sabe, mais de 1000 projetos entregues e a gente está premiando agora as melhores startups para estar em vários segmentos, e isso com o apoio do Sebrae, para avaliação de todos esses, as chairs de cada país, né? Como a gente se chama de chair, a principal de cada país, que votou foi finalista no final, enfim, terminou votando em quem as ganhadoras da startup, que vai ser premiada agora. Então, isso é super importante. Então, próximo ano, a Índia que vai fazer essa competição, né? E aí a gente tenta fazer todo um trabalho que foi feito nos países, tem uma governança super interessante, todo país tem a mesma estrutura, né? Então, a gente consegue falar com o igual da gente do outro lado, não só eu como presidente, mas cada líder desse. Então, tem uma líder da área da saúde, consegue falar com a líder da área de saúde de cada país desse, cada líder da área de saúde, embaixo tem várias empresárias. Então, a gente consegue convocar todas elas para uma reunião de uma maneira interessante, né? Você vai falar de inteligência artificial na saúde, a gente consegue convocar e aprender cada vez mais o que é que está sendo feito na Índia, na Rússia. Então, é um aprendizado muito grande. Mônica, muito obrigada pela entrevista e parabéns aí pelo trabalho. Tomara que aumente muito o número de mulheres empreendedoras. Muito obrigada, Roberta. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada e até o próximo Cidadania Mulher. Quem vem lá de João Pessoa até Barreirinhas ou Santo Amaro no Maranhão, você vem ali da Rota das Falésias, Rota do Potiguar,
A justificação do projeto diz que ele pretende promover o acesso às unidades e fortalecendo as comunidades tradicionais e povos indígenas, né? Você está falando de desenvolvimento, de geração de emprego, de renda lá. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eram povos caçadores-coletores que viviam aqui. Tudo indica que eles vieram da África, porque há cerca de 130 mil anos a África passou por um período de seca muito grande e as pessoas saíam para o mar para procurar comida. E os ventos e as correntes trazem aqui para o norte, para a região de Parnaíba. Isso daí gera uma polêmica muito grande, porque a princípio se acreditava que a ocupação da América era uma ocupação muito recente, no máximo há 20 mil anos, quando formou uma ponte de gelo lá na Beríngia, no Estreito de Bering, unindo, né, a região da Ásia com a região da América. Quando a doutora Nied encontra datações mais antigas que isso, começa a ser questionada, né, a teoria de povoamento da América, que seria uma região que teria sido povoada pelos grupos humanos em épocas muito recentes. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei. O trabalho do Conselho Tutelar, ele é extraordinário e necessário, porque são pessoas que estão ali para cuidar dessa infância, para garantir que essa infância seja uma infância respeitada. O Conselho Tutelar ele funciona 24 horas, né? Sempre vai ter um conselheiro de plantão para estar fazendo o serviço. Às 2 horas da manhã aconteceu um maus tratos, uma violência doméstica que incluiu a criança ali, um abuso sexual, o conselheiro vai ser acionado e ele vai até a residência com a Polícia Militar ou Polícia Civil e vai fazer todo o procedimento que tem que ser feito. Destacar e comemorar a existência dos conselhos tutelares como principal porta de entrada para as demandas de pais, mães e das próprias crianças e adolescentes. Hoje em dia a gente só trabalha quando a gente consegue uma vaga na creche. Eu tô sem trabalhar porque eu não tenho com quem deixar, né? Um grande fator que faz com que as mulheres saiam do mercado de trabalho é a maternidade. A União Química tem creche, né? Como é? Então eu acho que a creche faz um diferencial enorme. As crianças ficam aqui até 5 anos. Essa transição no momento de saída, ela chega a ser dolorosa. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais I, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Olá, bom dia. Quarta-feira, 9 de julho, o Senado Notícias está no ar.
O novo Código Eleitoral vai regular o uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais. Essa é uma das propostas previstas no relatório a ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça, que tem reunião marcada para as 9 da manhã. O relatório apresentado pelo senador Marcelo Castro unifica 7 legislações em uma única lei para mudar o Código Eleitoral atual, criado há 60 anos. O relatório, que será votado na Comissão de Constituição e Justiça, já recebeu mais de 350 emendas. Entre as mudanças está a unificação do prazo de desincompatibilização, que será de 6 meses para todos os cargos, mas para carreiras como juízes, procuradores, delegados e militares, haverá uma quarentena de 2 anos. O prazo de inelegibilidade previsto na Lei da Ficha Limpa foi mantido em 8 anos e o prazo começará a ser contado no dia 1º de janeiro do ano subsequente à decisão. Uma das mudanças acolhidas no relatório é a que garante uma reserva de 20% das vagas para mulheres nos parlamentos. Isso representa um avanço muito grande na participação feminina, porque você imagina hoje, nós temos mais de 700 municípios do Brasil que não tem uma mulher vereadora. Nós temos mais de 1.600 municípios no Brasil que só tem uma mulher vereadora. Nós de uma hora para outra, nós não teríamos nenhum parlamento do Brasil que não tivesse 20% de mulher. Ou seja, a menor cidade do Brasil teria, no mínimo, 2 mulheres como vereadoras. Isso, imagine se nós fizéssemos essa mudança, como isso teria uma repercussão muito importante, porque nenhuma reunião política do Brasil se faria sem a presença das mulheres. O projeto também fixa limites para o uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais, proibindo os disparos em massa nas redes e o uso de influenciadores digitais. No nosso parecer, que nenhuma imagem, nenhuma manifestação através de inteligência artificial poderá ser publicada sem que fique claro, que expressamente claro, de que aquilo é fruto de inteligência artificial, que aquilo não é natural, que aquilo não é legítimo, que aquilo não é verdadeiro, aquilo é uma invenção de uma inteligência artificial. Porque senão você poderia pegar muito bem a palavra de uma pessoa, a imagem de uma pessoa, dizendo coisas completamente contrárias àquilo que a pessoa gostaria de dizer. 8 reuniões de comissões e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda dos trabalhos do Senado para esta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, como vimos, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião marcada e deve votar o projeto de lei complementar que regulamenta as normas eleitorais e as normas processuais eleitorais. Também às 9, reunião marcada na Comissão de Assuntos Sociais. Na pauta, projeto que garante às mulheres com histórico familiar de câncer de mama o rastreamento mamográfico a partir dos 30 anos. Às 10 horas está prevista uma audiência pública na Comissão de Esporte para debater a igualdade de gênero no esporte, com foco nos desafios enfrentados pelas mulheres atletas e na construção de políticas públicas de apoio à presença feminina no esporte de alto rendimento. Também às 10, reunião marcada na Comissão de Ciência e Tecnologia. Na pauta, um dos projetos regula o crime de má conduta científica. Às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos deve se reunir para examinar, entre outros, o projeto que proíbe a limitação de empenho e movimentação financeira de despesas necessárias ao funcionamento de conselho tutelar. E logo mais às 2 da tarde, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária tem reunião marcada. O primeiro item da pauta é o projeto que incentiva a utilização de espécies frutíferas lenhosas, ou seja, árvores que fornecem madeira na recomposição de áreas rurais consolidadas situadas em áreas de preservação permanente e de reserva legal. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia está, entre outros, projeto de lei complementar que define os casos em que os valores de parcerias ou de contratações firmadas pelo poder público não são considerados no cálculo dos limites de despesa com pessoal. Às 2h30, a audiência pública prevista na Comissão de Educação para debater governança e gestão da política de alfabetização. A comissão avalia a política pública Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.
Às 15h, a Comissão de Assuntos Sociais deve se reunir em audiência pública para discutir projeto que permite que medicamentos isentos de prescrição sejam comercializados em supermercados, desde que disponham de farmacêutico. Mais 5 anos para a regularização de terras na fronteira. A prorrogação, que atinge imóveis com área superior a 2.500 hectares, foi aprovada nesta terça-feira no plenário do Senado. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. Proprietários de grandes imóveis rurais em fronteiras terão mais 5 anos para a concessão do registro de posse. A prorrogação atinge imóveis com área superior a 2.500 hectares. O autor do projeto argumenta que o prazo atual, até o fim do ano, não seria suficiente para resolver as pendências. O senador Nelsinho Trade afirmou ainda na justificativa do projeto que o INCRA não tem estrutura administrativa suficiente para analisar todas as solicitações. E ultrapassado o prazo, o imóvel pode ser registrado em nome da União. A prorrogação se justifica como forma de proteger particulares de boa-fé que enfrentaram obstáculos técnicos, administrativos ou financeiros. Durante os 10 anos de vigência da norma, diversos fatores dificultaram o cumprimento do prazo pelos interessados. Houve lacunas regulamentares, indefinições quanto a requisitos legais e a pendência da ADI número 5.623, que impugnava dispositivos centrais da lei de ratificação. Somente após o julgamento dessa ação em 2023 e a promulgação de modificações pontuais em 2021, consolidaram-se critérios para a ratificação, muitos dos quais ainda carecem de regulamentação legislativa uniforme. Esses elementos evidenciam que o prazo previsto originalmente não foi plenamente exequível em diversos casos. Foi adiada a votação do projeto que autorizava o funcionamento de cassinos e bingos no Brasil. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que muitos senadores que gostariam de participar da análise estão em missões internacionais e que o quórum para a votação estava baixo. Eu pautei por solicitação de alguns senadores e senadoras e no dia de ontem e no dia de hoje, diante do quórum que há no Senado da República, 56, e a totalidade do Senado Federal são 81 senadores com a presidência, nós temos 8 ou 9 senadores que estão fora do Brasil em missão oficial e eu falei com todos eles que solicitaram desta presidência que gostariam de estar no dia da deliberação dessa matéria. Temos senadores que estão fora do Brasil, que declaradamente votam a favor desta matéria, e temos senadores que estão fora do Brasil, que declaradamente votam contra essa matéria. Não fosse apenas a solicitação desses senadores que estão fora e que querem participar da votação, o quórum está muito baixo. Então, eu queria informar para o plenário que esta presidência vai tirar de ofício o item 4 da pauta de deliberação de hoje. O plenário aprovou o projeto que simplifica a legislação de radiodifusão. O projeto acaba com a exigência de licenças periódicas para que estações de telecomunicações funcionem. O projeto também promove recursos de acessibilidade, como legendagem e audiodescrição nos serviços de radiodifusão e modifica as regras para as entidades prestadoras de rádios comunitárias. Os senadores aprovaram ainda a indicação de diplomatas para os cargos de embaixadores do Brasil na Espanha, Hungria, Suíça, República Tcheca, no Haiti e em Ruanda. A senadora Dorinha Seabra foi eleita para a liderança da bancada feminina no Senado. Dorinha vai suceder a senadora Leila Barros. O mandato da nova líder vai até julho de 2026. A escolha foi feita pelas integrantes da bancada. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta terça-feira na Comissão Mista de Orçamento que acredita num acordo sobre a questão da cobrança do IOF. A audiência pública discutiu o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026.
2026 será um ano fiscal desafiador, mas a equipe econômica do governo está focada em manter a meta e cumprir o novo arcabouço fiscal. É o que afirmou a ministra do Planejamento, Simone Tebet, em exposição na Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Temos uma meta de resultado primário que eu diria possível, factível, e ela é, mas desafiadora. Nós temos como meta, como centro da meta, ter um superávit primário de 0,5% do PIB, o que corresponderia ou corresponderá a algo em torno de 34,3 bilhões de reais. A ministra defendeu uma revisão dos tributos como alternativa para aumentar a arrecadação. Segundo Tebet, a cobrança de impostos no país é injusta, mas ela reconheceu a dificuldade de mexer com o andar de cima. Nós já vencemos muito com o andar de baixo, gente. Se a gente não tiver colocar a mão na consciência, que nos últimos, eu vou colocar 10 anos ou 11 anos para fazer justo, porque eu estava aqui. Nós fizemos a reforma trabalhista, nós fizemos a reforma da Previdência, se tirou dinheiro de farmácia popular, se tirou dinheiro de políticas sociais e nunca se conseguiu mexer com o andar de cima, a qual eu pertenço. Ao comentar sobre a derrubada dos decretos do governo que aumentavam o IOF, Tebet disse acreditar em um acordo. Quem mais paga a conta não consegue suportar mais aumento de arrecadação. Por isso foi a proposta do governo em relação ao IOF, que eu tenho certeza que agora todos vão sentar na mesa de negociação, vão conversar, vai sair através do diálogo, da concordância, do interesse coletivo, uma alternativa viável para o Brasil. Valdez Góes, ministro do Desenvolvimento Regional, disse que o enfrentamento das tragédias do clima foi um dos destaques do Ministério, além do Plano Nacional de Defesa Civil. Ele participou de audiência pública nesta terça-feira na Comissão de Desenvolvimento Regional. A presidente da comissão, senadora professora Dorinha Seabra, abriu a audiência com uma série de perguntas ao ministro. Quais os principais avanços em relação às políticas de proteção e defesa civil, riscos e vulnerabilidade nas diferentes regiões? Como o governo tem promovido a integração e desenvolvimento nas regiões menos favorecidas? Quais as principais ações planejadas para estimular o crescimento sustentável e a inclusão social em diferentes regiões do país nos próximos anos? Valdez Góes discorreu sobre a dimensão e as múltiplas funções e atividades do ministério que comanda, responsável pela defesa civil, pela recuperação de áreas atingidas por eventos climáticos extremos e a infraestrutura básica de serviços dos municípios mais carentes, do programa de aceleração do crescimento à segurança hídrica das populações mais vulneráveis. Eu procuro sempre abordar em todas as apresentações essa questão da proteção e defesa civil, porque o mesmo ministério que trata do desenvolvimento regional, da política de ordenamento territorial, de segurança hídrica, de fundos e instrumentos financeiros, com toda essa rede de atuação, é o que também atua na política de resposta, né, a desastre. E o Brasil tem vivido cada ano de forma mais intensa e mais frequente os efeitos, né, de mudanças climáticas e também de como tem acontecido muitas vezes as estiagens e as secas e as chuvas no Brasil. Então, um resumo aí de 2023 a 2025, senadora Dorinha, nós tivemos no Ministério 8.179 decretos de reconhecimento de situação de emergência ou de calamidade pública, envolvendo mais de 3.000 municípios. Por estiagem, 3.339 portarias e por chuvas intensas, 2.186 portarias e seca, né, 1.148 portarias. Então, isso realmente é muito forte, né, de 2023 para cá. E hoje nós temos o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é uma visão tripartite, que observa na questão de proteção e defesa civil, desde a prevenção, da mitigação, da preparação, da resposta, da reconstrução. Então, é uma visão muito ampla de proteção e defesa civil, traz muito fortemente o compromisso de lidar com o risco e não só lidar com a resposta ao desastre,
mas você melhor preparar o Estado e a sociedade para lidar com risco. Você talvez a gente não tenha capacidade de diminuir o número de eventos, mas nós podemos nos preparar para lidar melhor com os eventos quando ocorrerem. E a visão do Plano Nacional é exatamente essa. Não basta ter a política pública se a gente não preparar os parceiros para receber essa política pública. O Ministério é o instrumento, a Codevasf é o instrumento, o Calha Norte é o instrumento, certo? O Denox, né? A Sudan, Sudene e Sudeco. Mas se a prefeitura lá, que na maioria das vezes é com as prefeituras, essa parceria não estiverem preparadas, nós temos problema. Aprovada na comissão mista a medida provisória que concedeu reajuste para militares das Forças Armadas. Agora o texto segue para votação no plenário da Câmara. Um reajuste de 9% no soldo dos militares das Forças Armadas foi confirmado pela comissão mista, que analisou a medida provisória do governo federal e agora segue para a votação nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. O aumento é em duas etapas. A primeira foi de 4,5% em abril deste ano e a segunda vai ser de outros 4,5% em janeiro de 2026. O aumento proposto pela medida provisória em duas parcelas lineares, nem de longe, reflete o reajuste que deveria ser feito, de modo a compensar as perdas que os militares vêm tendo ano após ano. De forma inversa, foi concedido a outras categorias de servidores públicos reajustes em percentuais de até 69%. Pelos números apresentados, nós vemos que aqueles que chegam no topo da carreira militar recebem cerca de 70% do que recebe o teto remuneratório que nos atinge aqui, nossos parlamentares, ministros de Estado, presidente da República, etc. e tal. Então, há claramente, né, uma lacuna que em algum momento terá que ser suprida. Veja alguns exemplos da nova tabela de soldos nas Forças Armadas. Oficiais generais que ganhavam de R$ 12.490 a R$ 13.471 até março passaram a receber entre R$ 13.052 e R$ 14.077 em abril deste ano e vão receber entre R$ 13.639 e R$ 14.711 a partir de janeiro de 2026. Oficiais intermediários que recebiam R$ 9.135 até março e passaram a ganhar R$ 9.546 em abril vão receber R$ 9.976 em janeiro do ano que vem. O soldo de um segundo-tenente, que recebia R$ 7.490 até março, passou para R$ 7.827 em abril e vai passar para R$ 8.179 em janeiro de 2026. Já o guarda-marinha e o aspirante a oficial, que até março recebiam R$ 7.315, passaram a receber R$ 7.644 em abril e vão receber R$ 7.988 a partir de janeiro do próximo ano. O soldo de sargentos, que até março ficava entre R$ 3.825 e R$ 5.483, ficou entre R$ 3.997 e R$ 5.730 em abril e vai ficar entre R$ 4.177 e R$ 5.988 em janeiro de 2026. E o soldo de marinheiros e soldados de primeira classe, que até março foi de R$ 1.926, passou para R$ 2.013 em abril e vai ser R$ 2.103 no ano que vem. Já os de segunda classe, que ganhavam R$ 1.765, passaram a receber R$ 1.844 em abril e vão receber R$ 1.927 a partir de janeiro. Foram apresentadas 23 emendas pelos parlamentares. Todas foram elogiadas pelo relator, mas rejeitadas por inadequação orçamentária e financeira. O Senado discute a criação da Semana Nacional de Conscientização sobre os cuidados com gestantes e mães. Uma proposta que reforça a importância da informação, do acolhimento e do acompanhamento desde o início da gestação. A iniciativa busca garantir mais saúde, proteção e respeito para quem gera a vida.
Toda gestação precisa de cuidado, orientação e acolhimento para viver a maternidade com segurança e dignidade. No Senado, parlamentares, especialistas e representantes discutem a criação da Semana Nacional de Conscientização sobre os cuidados com as gestantes e as mães. Uma iniciativa para tornar visível o que tantas vezes é esquecido: o cuidado que começa antes do colo. É sabido que a gravidez e a maternidade são fases transformadoras na vida de uma mulher, tanto física quanto emocionalmente. É um período que existe atenção integral à saúde física e mental, além de um suporte familiar, social e institucional. Durante a semana serão divulgados os direitos e os cuidados com a saúde das gestantes, das mães e dos bebês, desde a preparação para a gestação até o puerpério, período de até 8 semanas após o parto. A proposta também destaca os direitos de gestantes e mães de crianças com deficiência, de comunidades tradicionais, adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade. A iniciativa busca ainda ampliar o acesso à informação e o acompanhamento adequado, fundamentais para prevenir partos prematuros e doenças que possam surgir, garantindo um início de vida mais saudável para o bebê. A implementação desse projeto de lei, uma vez aprovado, possa servir como uma grande alavanca para diminuir a mortalidade materna, neonatal e a morbidade dos recém-nascidos, as doenças do recém-nascido nos primeiros 2 anos. As ações elas precisam ser voltadas para as mulheres, mas esse recorte racial e o recorte social, de classe social, precisa acontecer para que a gente possa realmente atingir quem mais precisa e, de verdade, acelerar a redução da mortalidade materna no nosso país. A Semana Nacional será celebrada anualmente no dia 15 de agosto, data dedicada a Nossa Senhora de Assunção e que integra o Agosto Dourado, mês de conscientização sobre a importância do aleitamento materno. Essa semana fortalece uma já inicial semana da amamentação que acontece nos primeiros dias do Agosto Dourado e com certeza virá fortalecer mais ainda a possibilidade de levar informações, levar uma consciência adequada à assistência à mulher nesse período do ciclo gravídico puerperal. A obstrução de via pública ou privada pode se tornar crime em todo o país. A Comissão de Segurança Pública aprovou ontem projeto que tipifica essa conduta. A proposta altera o Código Penal, determinando a reclusão de 3 a 5 anos, além de multa, para quem obstruir via pública ou privada mediante o uso de barricada ou de qualquer outra espécie de obstáculo, visando o cometimento ou a ocultação de crimes. A intenção do autor do projeto é como... É bem clara que é no tocante a um problema que existe, né, está sendo até chamado agora de domínio de cidade já. Porque, na verdade, são marginais, não são traficantes de drogas, são milicianos, que eles lançam a mão desse tipo de artifício para, como se falasse assim, a área aqui é minha. Então, toca fogo em pneu, né, dá tiro de fuzil em cima do policial que está lá tentando tirar uma guarita lá. O projeto é de autoria do deputado Sargento Portugal, que estava presente à sessão. O senador Esperidião Amin questionou um parágrafo da proposta que isenta bloqueios de vias causados por passeatas ou aglomerações realizadas para manifestações políticas ou reivindicação de direitos. Eu nasci numa cidade que se divide em ilha e continente. E o maior inferno que se pode produzir na cidade é alguém fazer uma manifestação na ponte. 10 pessoas vão lá e fecham a ponte, que liga a cidade. Então, eles não estão cometendo crime. Estão fazendo uma manifestação social. Então, no mínimo, respeitar a autoridade local. Não é a intenção do projeto, do autor, e eu entendi do que está no texto desse projeto de lei, é criminalizar esse tipo de situação, por mais que nós sejamos contra. Porque do jeito que estão as coisas hoje, qualquer coisa pode ser interpretada por um juiz como
um ato, uma manifestação pública pode ser transformado em golpe do 8 de janeiro. O objetivo do autor não foi penalizar com pena de reclusão de 3 a 5 anos quem está fazendo lá um movimento de reivindicação. No que pese, acho que essas pessoas têm que ser responsabilizadas à luz ou de indenização, ou de responsabilidade civil, ou administrativa, mas não colocar aqui isso porque se desvirtua a intenção do autor proponente. Uma investigação. Nessa investigação, há uma troca de tiro, morre um jovem. A comunidade, no outro dia, vai para a rua justiça, justiça, justiça. Essas manifestações da comunidade, em grande maioria, é com pneu, é com pau, é com fogo, é obstruindo rodovia, sim. Até onde a comunidade quer mesmo a justiça, a justiça, a justiça, ou o comando ali do crime mandou, comece a se manifestar usando a foto de quem morreu, a foto de quem está baleado, porque enquanto vocês estiverem se manifestando pedindo justiça, estão impedindo a polícia de entrar aqui. O relator do projeto chegou a sugerir sua retirada de pauta para acrescentar algumas mudanças propostas pelos senadores. Mas a senadora Damares Alves pediu que a Comissão de Segurança Pública aprove a matéria e que os ajustes sejam feitos na Comissão de Constituição e Justiça, onde a proposta segue sua tramitação. Quero parabenizar a senadora Damares e eu acho que a matéria é de extrema importância. E os ajustes estão sendo feitos, são só positivos. A comissão aprovou também outras propostas, entre elas a que torna Joinville, em Santa Catarina, a capital nacional dos bombeiros voluntários. O projeto que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias foi tema de audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais. Em todo o Brasil, são mais de 400 mil agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Eles estão presentes em cada um dos 5.570 municípios e fazem um trabalho estratégico na atenção primária à saúde. Eles desempenham um papel que é estratégico e fundamental na identificação de riscos, no momento das condições de saúde e implementação de ações preventivas nas comunidades, garantindo uma abordagem territorializada e que fortalece o vínculo com a população e que promove um cuidado integral. Uma emenda constitucional aprovada em 2022 garantiu aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias um piso salarial de 2 salários mínimos que já está em vigor. A emenda garantiu também aposentadoria especial para esses agentes, mas para que eles tenham direito a esse benefício é preciso que ele seja regulamentado. E é isso que faz esse projeto que está em discussão. De acordo com o texto, esses agentes poderão se aposentar a partir dos 52 anos de idade para homens e 50 anos para mulheres, desde que tenham completado 20 anos de efetivo exercício nas funções e terão direito à integralidade e paridade. Nós entendemos que é urgente a matéria da aposentadoria, haja vista que nós somos um profissional que a maioria de nós hoje, do quantitativo dos 400 mil, boa parte, já tem mais de 25 anos de trabalho dedicado, exclusivo à população brasileira, levando aí a promoção da saúde, evitando adoecimento, evitando que as doenças se tornem crônicas, evitando que pacientes seja necessário ir para os grandes hospitais para atenção secundária e atenção terciária, que é um problema sério no nosso país. Nós passamos por uma trajetória aí de pandemias, onde deixou sequelas, muitos deles estão acamados lá. Muitos deles, senhores, muitos deles estão acamados, não conseguem andar. Muitos deles que vinham aqui em busca dessa aposentadoria não estão podendo mais vir, que está sendo aposentado por um salário mínimo. Para a representante do Ministério da Previdência, o projeto contraria a Constituição em vários aspectos e a autonomia de entes federados. Ela apontou algumas preocupações com relação ao texto. Tanto a idade quanto o tempo mínimo, ele é inferior
aposentadorias dos trabalhadores que têm exposição a esses agentes, né, físico-químicos e biológicos. Então, não há, pelo menos nos documentos, né, que nos vieram, assim, a justificativa desse tratamento diferenciado numa redução maior. A representante da Fiocruz disse que pesquisas mostram que essa é uma categoria sujeita a adoecimento pelas condições de trabalho e lembrou a necessidade de garantir a segurança dos agentes. Eu queria sinalizar que, de forma alguma, nós entendemos que esse dispositivo da aposentadoria especial diminui a responsabilidade daqueles que precisam prover a essas trabalhadoras e esses trabalhadores as condições de segurança. Né? Acesso à EPI é uma questão fundamental. Né? Isso significa, no caso dos ACE principalmente, um calçado adequado, no caso da CE e do ACS, a vestimenta que os identifica como trabalhadores da saúde, que é quase uma questão de segurança, não só contra o clima, mas também pelos territórios que estão ali conflitados pela questão de violência, eles precisam ser bem identificados. 15 segundos. Do SUS. Então, salientar isso, né, essa necessidade que seja necessário que esses trabalhadores tenham acesso a esses equipamentos e dizer que, do ponto de vista da Fiocruz, a aposentadoria especial está justificada. É um direito justo a mais de 400 mil servidores que se dedicam, que se esforçam, que se expõem no dia a dia fazendo saúde pública. Então, eu espero que também, da mesma forma como conquistamos recentemente, você há de lembrar, o piso de 2 salários mínimos para os mesmos, também tenhamos sucesso na apreciação desta matéria. O ensino profissional e tecnológico foi o foco de debate na Comissão de Educação, que fez nesta terça-feira a 9ª audiência pública sobre o Plano Nacional de Educação, PNE. O representante do Ministério da Educação destacou as inovações previstas no Plano Nacional de Educação, com foco na qualificação profissional e na melhoria da qualidade do ensino. Uma inovação que é a Meta 11D, que é justamente a oferta de educação profissional e tecnológica na modalidade de qualificação profissional com cursos de 160 ou mais horas. Então é uma meta que visa, sobretudo, uma interação com o mundo do trabalho, direcionados à questão qualitativa, com a implementação de um sistema nacional de avaliação dos cursos de educação profissional e tecnológica, sobretudo os cursos técnicos, não é? De uma forma organizada, organizada aí pelo INEP como parceria. Nós temos também dentro da Meta 12 já a previsibilidade, né, do censo, dentro de um diagnóstico, propondo justamente formas de articulação. O reitor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro falou da importância da verticalização do ensino, com o objetivo de facilitar o acesso à educação de qualidade, além de ampliar a atuação do ensino público nas regiões periféricas. Isso é o que nós chamamos de verticalização do ensino dentro da mesma instituição. Uma verticalização que vai muito além de facilitar ou promover uma formação consolidada da educação básica para o ensino técnico, para a graduação e para a pós-graduação, mas é um compartilhamento de saberes e competências dentro de um mesmo espaço, onde um laboratório ele é compartilhado por projetos de ensino, pesquisa e extensão, envolvendo diferentes modalidades de ensino em diferentes níveis de ensino em um mesmo projeto. Especialistas reforçaram a importância de ampliar o acesso à educação técnica com foco na qualificação profissional e no ensino de qualidade. Espero que este parlamento aprove essa ampliação, não só dos cursos técnicos articulados, né, concomitante ou integrados, mas também os subsequentes e também se preocupando com a qualificação daqueles trabalhadores que muitas vezes não têm dificuldade de encontrar uma oportunidade no mercado de trabalho, às vezes uma qualificação aí de 6 meses já dá aquele primeiro passo para que ele possa conseguir se empregar e dar continuidade nos seus estudos. Vocês têm ajudado bastante para que a gente possa ir enxugando e, ao mesmo tempo, que ampliar, consensuar naquilo que vem a ser um Plano Nacional de Educação de qualidade, emancipador e que possa contribuir para que a educação nesses próximos 10 anos dê um salto de qualidade, fruto desse esforço coletivo de todos nós.
A Comissão de Educação ainda aprovou de forma final a instituição do Dia Nacional da População em Situação de Rua em 19 de agosto e o reconhecimento da chegança, uma dança dramática que é encenada em festas populares como manifestação da cultura nacional. E com relação à votação hoje na CCJ do novo Código Eleitoral, nós vamos conversar ao vivo com a repórter Dinalva Ferreira. Dinalva, bom dia. Oi, Tiago, bom dia para você, bom dia a todos. Então, como você disse, a CCJ deve votar hoje o novo Código Eleitoral. É um texto polêmico. Uma das novidades, né, desse texto é a reserva de 20% de vagas no Legislativo para as mulheres. Mas o texto também retira a punição para os partidos que não cumprirem a cota de 30% de candidaturas femininas. E é sobre isso que eu converso agora com a senadora Zenaide Maia. Bom dia, senadora. A senhora acha que a retirada dessa punição é um retrocesso? Olha, isso é o que a gente não pode aceitar. A gente, nessa luta para aumentar a participação feminina, desculpe, e a gente chegou aqui, a gente tem quase 20% de mulheres no Senado, porque tinha no mínimo 30% de candidaturas femininas e no mínimo 30% de recursos para financiamento, gente. Então, nós chegamos aqui nós somos 16 hoje. Quer dizer, somos poucas, mas somos a maior bancada. Eu acho que atualmente a gente está sempre assim, um mês é na maior bancada e tal. Agora, eles querem dizer que vão dar 20% de cadeiras, mas que passa pelo Congresso. E pelo que a gente ouve, a maioria que são homens não vão dar esses 20%. E por que não seria um ganho para a gente continuar tendo? Eu digo o seguinte, isso é a base. Se não tiver, no mínimo, 30% de candidaturas femininas, se não tiver esse financiamento, que aliás não foi dado pelo Congresso, isso aí foi dado a gente pelo Poder Judiciário, Carmen Lúcia, todas, foi quem conseguiu fazer isso para a gente, sem nenhuma garantia de 20%, e porque para a gente ganhar 20%, temos que abrir mão de um direito que já tinha. Eu acho um absurdo querer tirar os direitos que a gente conquistou a duras penas aqui, e não foi o Congresso que nos deu. Com certeza, o que eles querem é botar os 30%, mas não punir quem não cumprir. Gente, com a lei já é difícil cumprir, com punição sem punição. Está aqui na CCJ e querem fazer com urgência isso. Está na pauta do plenário. Está na pauta querem no plenário, já botaram na pauta antes de ser aprovada aqui. E nós vamos lutar contra, isso é um retrocesso muito grande para as mulheres. Brasil, mulheres, olhe quem está contra a gente chegar no poder. Mesmo sabendo que a gente só reduz a violência contra as mulheres se nós empoderar. Porque a violência tem todas as classes sociais, mas quase mais de 90% são mulheres pobres e negras, porque não houve um empoderamento dessas mulheres. Nós somos mais de 50% da população. Não é possível que ainda queira tirar para dar algo que não é garantido, porque tem votação, quer tirar o que a gente já tinha. E o que eu digo é o seguinte, se não vão nos ajudar, vamos deixar continuar como está. Senadora, durante esse período aí de discussão, as mulheres, a senhora, por exemplo, tentou conversar com o relator sobre esse... A senhora apresentou alguma emenda nesse sentido? Nós não apresentamos emenda porque ele foi irredutível. Ele disse que não queria, só discutia se fosse para tirar no mínimo 30% de candidaturas femininas. Até porque eles alegam aí, a gente ouve, que é difícil formar a nominata dos 30%. A gente acreditar que não consegue botar 30% no mínimo de candidatura feminina, é acreditar em quê, gente?
na velhinha de Taubaté. Então, não vamos aceitar. E as mulheres brasileiras fiquem alerta. Nós já somos pouquíssimas nos espaços de poder. E o mínimo que a gente está conseguindo, sem a ajuda do Congresso, porque quem nos deu foi o Poder Judiciário, eles querem tirar 20% de cadeira, que é aprovado. Se não precisasse votar, e a maioria já disse que não quer a garantia de 20%. E outra coisa, gente, eu acho que está subestimando a inteligência da gente. Como não tem obrigatoriedade nos 30%, eles vão dizer que não vão dar os 20% porque não tiveram candidaturas femininas. Me poupem, né, gente? Nós não somos, não queira subestimar a inteligência das mulheres desse país. Continuar desse jeito o texto, a posição da senhora é de votar? Outra não botei nem medo, porque a gente teve várias reuniões com a bancada feminina e ele é irredutível. Ele é irredutível, que só bota esses 20, se tirar a conquista que a gente teve. Para nos dar uma, tem que tirar o que a gente conquistou sem ser por essa casa. De jeito nenhum. E não é urgência. Eu, como médica, digo, urgência é parada cardíaca. Nunca vi projeto urgentemente para o plenário para tirar direito de mais da metade da população brasileira. Tá certo, senador. Muito obrigada. Um bom dia para a senhora. Vamos ver o que acontece aí nessa reunião que começa daqui a pouquinho, né? Eu estou indo e vou mostrar isso aí. Se não quer ajudar as mulheres, pelo menos não tira os direitos que a gente conquistou a duras penas. Tá certo, senadora. Voltamos com você aí, André. Obrigado, Dinalva. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Já voltamos com mais notícias ou com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. Quem vem lá de João Pessoa até Barreirinhas ou Santo Amaro no Maranhão, você vem ali da Rota das Falésias, Rota do Potiguar. A justificação do projeto diz que ele pretende promover o acesso às unidades e fortalecendo as comunidades tradicionais e povos indígenas, né? Você está falando de desenvolvimento, de geração de emprego, de renda lá. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eram povos caçadores-coletores que viviam aqui. Tudo indica que eles vieram da África, porque há cerca de 130 mil anos a África passou por um período de seca muito grande e as pessoas saíam para o mar para procurar comida. E os ventos e as correntes trazem aqui para o norte, para a região de Parnaíba. Isso daí gera uma polêmica muito grande, porque a princípio se acreditava que a ocupação da América era uma ocupação muito recente, no máximo há 20 mil anos, quando formou uma ponte de gelo lá na Beringia, no Estreito de Bering, unindo, né, a região da Ásia com a região da América. Quando a doutora Nied encontra datações mais antigas que isso, começa a ser questionada, né, a teoria de povoamento da América, que seria uma região que teria sido povoada pelos grupos humanos em épocas muito recentes. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Essa comissão, no meu ponto de vista, demonstrou-se omissa diante de indícios robustos de práticas ilícitas. Informações da mídia e denúncias apresentadas indicavam possibilidade de esquemas sofisticados de corrupção. Infelizmente, essa CPI, em vez de aprofundar as investigações, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, negligenciou a coleta de provas, a oitiva de testemunhas,
e a análise de documentos relevantes. Eu gostaria de votar em qualquer indiciamento, em qualquer imputação, que tivesse segurança técnica de como foi construída, não pela relatora, mas pelo ambiente. A partir do momento que a gente começa a votar e começa a se ilustrar por imputações, por ilações, cada um se torna responsável por aquilo que defende. Eu nunca recebi um centavo de negócio de jogo, mas eu sei que financia o esporte no país e tem as contrapartidas de publicidade, de imprensa. Muita gente chegou a falar para mim, e fulano, e Beltrano? Eu disse o seguinte, eu não tinha material suficiente. E eu tenho indícios, sim, mas eu não quero, de forma alguma, expor ninguém. Encerrada a votação, o resultado sim, 3 não, o relatório foi rejeitado. Eu farei a entrega do relatório e de toda a documentação que nós colacionamos para as autoridades competentes. Seria uma omissão eu recolher tudo o que foi feito durante esse período e engavetar. Eu sei, e outros senadores todos sabem, das questões que foram levantadas durante o período da CPI. Então, eu saio feliz, com a missão cumprida, e todos os brasileiros saberão, não terminou e não terminará em pizza. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Hoje em dia a gente só trabalha quando a gente consegue uma vaga na creche. Eu tô sem trabalhar porque eu não tenho com quem deixar, né? Um grande fator que faz com que as mulheres saiam do mercado de trabalho é a maternidade. A União Química tem creche, né? Como é? Então, eu acho que a creche faz um diferencial enorme. As crianças ficam aqui até 5 anos. Essa transição no momento de saída, ela chega a ser dolorosa. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Todo o material que foi coletado nessas escavações desses 40 anos, o pessoal então dizia, manda para São Paulo, manda para o Rio de Janeiro. Eu dizia, minha gente, o Brasil nunca vai se desenvolver no interior se nós continuarmos com esta coisa de mandar para as capitais. Nós precisamos guardar isto aqui, porque é aqui que viveram esses povos e isso tem que servir para ajudar a população que mora aqui hoje, né? Antigamente, os pesquisadores vinham todos de São Paulo, de Pernambuco, de outros estados. Agora nós temos aqui a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que está formando pessoas. Hoje, a maior parte da população enxerga o Parque Nacional Serra da Capivara, a Fundação Museu do Homem Americano, como instituições, né, extremamente importantes para as pessoas, para a região, né, do semiárido do Piauí. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral. Aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Tá lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6 mil habitantes do Amapá.
um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator, ministro André Mendonça, destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre segurança pública, turismo, como garantir um equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e a preservação da caatinga. Da TV Assembleia do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar aqui. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O trabalho do Conselho Tutelar, ele é extraordinário e necessário, porque são pessoas que estão ali para cuidar dessa infância, para garantir que essa infância seja uma infância respeitada. O Conselho Tutelar, ele funciona 24 horas, né? Sempre vai ter um conselheiro de plantão para estar fazendo o serviço. Às 2 horas da manhã aconteceu maus tratos, uma violência doméstica que incluiu a criança ali, um abuso sexual, o conselheiro vai ser acionado e ele vai até a residência com a Polícia Militar ou Polícia Civil e vai fazer todo o procedimento que tem que ser feito. Destacar e comemorar a existência dos conselhos tutelares como principal porta de entrada para as demandas de pais, mães e das próprias crianças e adolescentes. Olá, estamos de volta, são 9 horas e 22 minutos. Estamos aguardando o início da reunião na Comissão de Constituição e Justiça, que vota hoje o novo Código Eleitoral. Sobre esse assunto, a repórter Dinalva Fequeira conversou há pouco com o senador Isalci Lucas. Acompanhe. Olá, bom dia. A Comissão de Constituição e Justiça deve votar daqui a pouco, na reunião que está marcada para daqui a pouco, às 9 da manhã, o novo Código Eleitoral. Entre as novidades desse código está a reserva de pelo menos 20% de vagas no Legislativo para candidaturas femininas e também a regulação da inteligência artificial. Eu vou conversar agora com o senador Isalci Lucas sobre esse projeto, sobre esse texto. Senador, o senhor apresentou emendas para o retorno do voto impresso, não é isso?
É, a contagem pública de votos, né? A gente tem que ter a garantia de que o voto dado pelo eleitor tem que ser obedecido. Hoje a gente não sabe, né? Porque tecnologia pode ter fraude, não tenha dúvida. Fizeram agora um rombo de mais de 1 bilhão no sistema financeiro, que é um dos mais seguros do Brasil. Como é que nas urnas não pode ter insegurança? Então, a gente defende realmente a introdução do voto impresso ou da contagem pública de votos. Temos também a questão lá da quarentena dos militares, que é um absurdo o que estão fazendo com os militares, Ministério Público. Eles não são um cidadão de segunda classe de ter quarentena de 4 anos, agora reduziu para 2, mas tem que ser tratado como cidadão comum, porque todos votam como qualquer cidadão. Ainda tem outros problemas, a cota das mulheres também, estão tirando aqui os 30%. Então, há uma série inclusive penalizando quem questiona o sistema eleitoral. O cara pode ser preso até 7 anos se questionar a questão das urnas, a questão do resultado, ou se questionar o TSE. Então, coisas absurdas que nós vamos ter que tentar retirar do texto. Nós tivemos que interromper, são 9 horas e 25 minutos, porque está começando agora a reunião na Comissão de Assuntos Sociais. E lá tem o projeto que garante às mulheres com histórico familiar de câncer de mama o rastreamento mamográfico a partir dos 30 anos. Acompanhe. No fator de conversão do benefício especial previsto no artigo 3º e 22 da Lei nº 12.618 de 2012. O expediente encontra-se à disposição na secretaria desta comissão e fica consignado o prazo de 15 dias para a manifestação dos senadores, a fim de que seja analisado pelo colegiado. Caso não haja manifestação, o documento será arquivado ao final do prazo. A presente reunião destina-se à deliberação de projetos, relatórios e requerimentos apresentados à comissão. A reunião contará com a possibilidade de os senadores votarem por meio do aplicativo do Senado Digital nas deliberações nominais, como nas matérias terminativas. Informo que o item 8 do projeto de lei número 2992 de 2022 foi retirado de pauta a pedido da relatora, a senadora Ana Paula Lobato. Primeiro item, projeto de lei número 1764 de 2024, é não terminativo. Dispõe sobre as ações relacionadas ao enfrentamento do parto prematuro e institui o Novembro Roxo, o Dia Nacional da Prematuridade e a Semana da Prematuridade. Autoria, Câmara dos Deputados, senadora, relatoria, senadora doutora Eudócia. No Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se à deliberação de 4 itens. Item número 1 é o projeto de lei complementar 112 de 2021, não terminativo. Por favor, pediria silêncio aos assessores, por obséquio, que pudesse guardar silêncio para que nós pudéssemos seguir a nossa sessão sem o costumeiro barulho que acontece sempre. E eu passo, então, a palavra ao relator desse projeto, que é o senador Marcelo Castro. Eu não entendi qual que é o... Qual foi o parecer? E aí? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós estamos chegando hoje aqui ao dia D do Código Eleitoral Brasileiro, que consolida 7 leis que tratam da legislação eleitoral e partidária, e sendo aprovado daqui em diante nós teremos um código único, uma lei única
tratando de toda a legislação eleitoral e partidária, que será uma consolidação de toda a legislação, o que entendemos ser um grande avanço. Acredito que, dadas as discussões aqui na CCJ e as audiências que tive com diversos colegas, que nós chegamos ao entendimento de bem mais de 90% do Código. Alguns pontos ainda trazem divergências, discordâncias, que nós não chegamos a um entendimento, a um consenso. Apesar de boa vontade de todas as partes. Então, nesse caso, a única maneira de solucionar os conflitos na democracia é através do voto. Então, a nossa ideia é que a gente possa votar o Código com os destaques apresentados por aqueles que não concordam com a nossa já, eu acho que a 6ª versão do nosso... A nona, me corrija aqui a minha secretária, a 9ª versão do Código que a gente apresenta. Procuramos evoluir em todos os sentidos, ouvindo as ponderações dos colegas, as audiências públicas. Um caso que é notório é o caso da quarentena, que para magistrados, para o Ministério Público, para policiais, civis, delegados, para militares, que veio da Câmara uma proibição de 4 anos e nós reduzimos para 2 anos em função de audiência pública, de argumentos de colegas, que achamos que fosse o tempo mais razoável. Mas nos mantivemos firmes no posicionamento de que essas carreiras de Estado são incompatíveis com a atividade política. Isso cria insegurança, cria instabilidade, há um desvirtuamento da função dessas pessoas, usando de maneira para fazer espetáculos, para a promoção pessoal, para a promoção política. A pessoa se candidata, depois volta à corporação. A gente entende que essas pessoas que assumem a posição partidária, eles irão contaminar atividades que exigem, em primeiro lugar, isenção e imparcialidade. A pessoa que foi investigada por um policial que disputou uma eleição, que voltou, se ele vai sempre achar que aquela investigação é viciada, que a pessoa está fazendo de propósito para prejudicá-lo, ou se for um correligionário, vai esperar que o trabalho seja feito de maneira que o favoreça, que não incrimine. Então, eu acho que está na hora da sociedade brasileira fazer uma distinção bem nítida do que são carreiras de Estado que são incompatíveis com a atividade política. Não que qualquer um desses não possa ser candidato e exercer seus direitos políticos guarnecidos pela Constituição Federal. Mas, para isso, o ideal é que ele tivesse um prazo que ele pudesse afastar em definitivo, que nós julgamos que esse prazo ideal fosse 2 anos. Outro aspecto na discussão que nós tivemos aqui, alguns colegas, inclusive o senador Rogério Marinho, levantou a questão de discurso de ódio, de uma falta de definição precisa, que poderia dar margem a interpretações. Então, nós nos valemos de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do Celso de Mello, nos valemos também da Constituição Federal, da americana, como é que chama? Da Convenção Interamericana de Direitos,
que o Brasil é signatário, e estabelecemos de uma maneira bem clara o que seria discurso de ódio. Só preconceitos de raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, origem. Então, deixamos bem restrito para a legislação eleitoral o que seria discurso de ódio, que são pontos de divergência. Então, evoluímos no que foi possível, mas, evidentemente, aquilo que nós não conseguirmos entrar no consenso, a gente terá que ir para o voto. Foram apresentadas algumas emendas e aqui nós votamos pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, quanto ao mérito, pela aprovação do projeto de lei complementar número 112 de 2021, pelo acolhimento das emendas número 221, 339, 346, 356, 358, 360, 365, 372 e pelo acolhimento parcial das emendas número 139, 142, 177, 312, 341, 349, 355, 363, 364 e rejeitamos as demais, inclusive as emendas número 220, 223, 204, nos termos do substitutivo. Como já foi divulgado, e é um catatal aqui de quase 900 artigos, e já foi distribuído, então eu peço aos colegas aqui, respeitando a opinião de cada um, que a gente aprove o texto, ressalvado os destaques, e aí a gente vai para a votação individual de cada destaque, quando serão feitos argumentos pró e contra. Era esse o relatório, senhor presidente. Para discutir. Só uma questão de ordem rapidamente, presidente, antes de começar a discussão, eu também quero me inscrever para discutir. É só para entender como é que vai ser a dinâmica dos trabalhos aqui, para que nós possamos nos organizar com relação ao tempo, que momento que fala alguma coisa. Haverá discussão agora sobre o código, a proposta de reforma do Código Eleitoral como um todo. A votação vai ser nominal ou vai ser simbólica? E o segundo momento, quando formos discutir os destaques, haverá alguma limitação com relação a quantas pessoas podem discutir um destaque? A votação também será nominal ou simbólica? Porque trata-se de um projeto de lei complementar. Então, eu queria entender só como vai ser a dinâmica aqui que vai adotar. Eu acho que o senador Marcelo Castro, ele propôs a votação do relatório dele para depois a votação dos destaques. Mas eu acho que numa matéria tão complexa como essa, com várias discordâncias, deve ser votada por nominal, votação nominal. Acho que cada um vai expor aqui de forma muito clara o que pensa a respeito do Código Eleitoral, vota nominal. Senhor presidente. Na forma também dos destaques, então, eu acho que não tem que votar nominal. É a melhor maneira de se esclarecer corretamente o que cada um pensa a respeito do tema e também dos destaques que serão aqui abordados e discutidos e votados e deliberados. Senador Carlos Portinho, Vossa Excelência pediu a palavra? Senhor presidente, quero me inscrever para discutir. Fabiano Contarato. Para discutir também, presidente. Carlos Portinho. Eu vou anotar todos. Quem mais pediu? Flávio. Girão, o que mais? Minha letra não é de mestre, não. Dá para entender bem. Quem é cirurgião tem uma letra boa, porque não pode errar na anatomia de jeito nenhum. Havendo uma receita, fica insuportável, né? Não. Pois bem, então o senador Marcelo pediu fazer uma observação, passar a palavra ao senador Marcelo.
Senhor presidente, é porque eu queria fazer uma retificação aqui. Uma errata aqui, incluindo duas manifestações aqui, porque está discordante aqui do parecer. O primeiro se refere à redação do caput do artigo 73 do substitutivo, correspondente ao artigo 75 da proposição original, cujo texto deve ser mantido, conforme consta da análise da matéria presente no relatório apresentado no dia 26 de maio de 25, porque no relatório veio errado. E a segunda errata é que o segundo erro trata da emenda número 143, classificada como rejeitada, que, no entanto, deve ser considerada como acolhida, na forma do substitutivo, pelas mesmas razões do acolhimento da emenda 179. Só para levar para a secretaria. Qual é o tema dessa emenda, Marcelo? Desculpa. Fundações. É sobre fundações. Essa daqui é sobre fundações poderem dar cursos gratuitos que a gente tinha rejeitado. É sobre as fundações partidárias poderem dar curso gratuito. E a outra? Pela observação. Presidente, muito obrigado, já. Então vamos à discussão da matéria. Né? Está inscrito o senador Carlos Portinho. Senador Moro também. Senhor presidente, meus colegas, é inegável a necessidade de atualização do nosso Código Eleitoral, sim, mas ele objetiva, na verdade, a solução de controvérsias recorrentes nas eleições, que a gente possa evitar que voltem a celeuma. E antes de entrar nas questões polêmicas, e essa eu vou deixar para os meus colegas e vou me manifestar apropriadamente no momento da discussão, sobre o texto base, eu quero trazer duas questões de nenhuma polêmica e acredito que de maior convergência, e venho aqui, não há emenda sobre elas, apenas uma digressão que possa refletir o nosso relator. São duas questões nada polêmicas. A primeira delas é o registro prévio das candidaturas. A gente já viu que a Justiça Eleitoral ela não tem capacidade de julgar nem até o final do segundo turno das eleições, né, todas as inscrições das candidaturas, a sua regularidade. E não sempre acontece, muitas vezes, de algumas candidaturas serem julgadas após o pleito eleitoral, após o exercício do voto pelo eleitor, que é o mais sagrado. E o eleitor escolhe o seu candidato e depois ele é surpreendido com o indeferimento do registro da candidatura. Eu faço a pergunta: por que não aceitar o registro prévio da candidatura, que seja impugnado naturalmente no momento seguinte, mas que a gente possa mover a máquina do Tribunal Eleitoral no ano da eleição, a partir do dia 2 de abril, para que um candidato a deputado, a presidente, a governador, ele tenha pelo menos a análise mínima dos requisitos da sua inscrição, evitando, inclusive, manobras à frente que muitas vezes colocam sob suspeita o próprio juízo eleitoral quando ele indefere após a votação, após o eleitor ter manifestado seu voto, uma ou outra candidatura. O texto é muito simples, ele autoriza que sejam feitos os registros, os pré-registros de candidatura a partir do dia 2 de abril, e assim a Justiça Eleitoral tem 8 meses, pelo menos, para se manifestar sem prejuízo, naturalmente, dos prazos regulares de impugnação após as convenções. Essa é a primeira questão que eu acho que daríamos um passo muito adiante. A segunda questão diz respeito ao voto, e eu quero aqui já registrar o meu apoiamento à emenda e ao destaque do senador Espiridião Amin, me refiro ao voto impresso, né? É uma celeuma que precisamos pôr fim, porque senão não terá fim essa discussão, e eu acho que custa muito pouco
e o benefício é muito maior. Mas isso eu vou deixar o senador Espiridião a mim e falarei no momento do destaque. Mas a atualização, de acordo com a evolução tecnológica, a previsão da atualização da urna eletrônica, e eu, inclusive, na emenda, eu sugeri o uso da tecnologia blockchain, que hoje domina esses ambientes e que permite, de tecnologia, e que permite que você não tenha essa concentração, rastreamento e outras questões que no voto são importantes, o voto não ser rastreável, né? Por que não dar também esse passo adiante à lei e prever atualizações da urna eletrônica com o uso de novas tecnologias e, inclusive, a título de ilustração, a própria tecnologia blockchain? Eu não vejo nenhuma polêmica nisso. Eu acho que os dois temas colocariam o seu código, o senador Marcelo Nosso, mas de sua relatoria, já um passo à frente, porque isso vai acontecer e a gente vai ser exigido nessas duas questões muito em breve. Mais uma vez estaremos aqui discutindo. É uma colocação, não tem destaque sobre isso, são questões pouco polêmicas e que eu gostaria de ouvir o relator e pedir a sua reflexão sobre esses dois temas. Vossa Excelência terminou? Mas fez uma abordagem ao senador Marcelo Castro? Sim, essas duas emendas não foram aceitas, como eu disse, não há polêmica. Eu não sei se há discordância aqui ou se é só a discordância do relator, mas o registro prévio da candidatura seria muito positivo. E a previsão do uso de novas tecnologias no voto digital, inclusive tecnologias de segurança como a blockchain, que eu cito. Senhor presidente, eu acho que seria mais vantajoso se a gente ouvisse. Todos os outros? Ou todos, ou um grupo. Pois não. Porque se a gente for responder de um por um, às vezes as perguntas se repetem. Vossa Excelência tem toda a razão. Senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Renovar os parabéns para o relator. Marcelo é um craque, a gente sabe disso. Mas, de fato, o texto original é muito ruim. Esse não é um código que resolve problemas da confiabilidade, da segurança, da democracia brasileira. Esse é um código que reduz transparência, é um código que reduz a possibilidade de fiscalização e atuação da Justiça Eleitoral. E, num ponto específico que antecipo, na minha visão, prejudica a participação das mulheres no pleito eleitoral e, da mesma forma, inviabiliza a participação democrática de determinadas carreiras, a exemplo de policiais, promotores, juízes e militares. E, nesse ponto específico, eu renovo o apelo ao relator, senador Marcelo Castro, para uma compreensão efetiva do que nós estamos falando. Quando eu imponho um afastamento por 2 anos antes da eleição, para qualquer profissional que seja, eu estou inviabilizando o sustento dessa pessoa. Porque na regra atual, ao se afastar, você se afasta com vencimentos. Porque a participação no pleito é um direito fundamental da pessoa na democracia brasileira. E pela regra sugerida no texto original aprovado pela Câmara dos Deputados, e mesmo com os ajustes do senador Marcelo, eu estou impedindo que dezenas de milhares de brasileiros e brasileiras, honestos, corretos, possam participar do pleito. O fundamento dessa proibição, desse preconceito, dessa perseguição a carreiras, seria o suposto abuso de determinadas figuras. Veja, ao invés de combater o abuso, eu estou repelindo do sistema democrático homens e mulheres que têm muita contribuição a dar. Aqui nesse Senado, nós temos, no mínimo, 4 figuras que estariam nessa situação. Eu, senador Contarato, senador Mourão, que foi para a reserva, me parece um pouco antes de ingressar, e o Stevenson Valentim, que era militar também. E nenhum dos 4 cometeu abusos para chegar aqui. Da mesma forma, temos acho que mais de uma dezena, talvez 2 dezenas de deputados federais, e que não seriam atingidos pela regra, porque como o afastamento é de 2, ou mesmo que seja de 4 anos, nós, que fomos integrantes dessas carreiras, o senador Moro está aqui,
poderíamos participar, mesmo agora na condição de políticos, que aí sim você tem um poder de interferência. Você não pode voltar para o cargo. Você está obrigando esse cidadão a abrir mão do seu ganha-pão para poder dar uma contribuição para a democracia brasileira. Isso não faz o menor sentido. Eu concordo que qualquer caso de abuso, em qualquer seara, deve ser duramente punido. Seja do policial que abusa, do juiz, do promotor, do político que abusa. Agora, basta ver a amostra. Nós temos dezenas de milhares de policiais. Quantos cometem abuso? Nós temos talvez alguns milhares de políticos. Quantos cometem abuso numa eleição? Então não faz o menor sentido, repito, é uma definição legislativa preconceituosa, que persegue carreiras, que fere de morte a Constituição Federal Brasileira, que não permite esse tipo de discriminação, porque ela não tem base, e isso leva, ao final de tudo, à inviabilidade do projeto como um todo, e a manifestação já antecipada do voto contrário no projeto, no voto favorável aos dois destaques que nós teremos, destaque do União, a emenda de autoria do senador Moro, e destaque individual do senador Fabiano Contarato, as duas emendas no sentido de suprimir essa quarentena odiosa, persecutória contra carreiras. Repito, não há como cada um de nós descer do aeroporto, chegando na sua cidade, olhar para o guarda de trânsito e dizer para ele: você não pode ser político, que você está aí fardado tomando conta do trânsito. Eu que sou senador, que leva a cada ano 100 milhões para a minha base, que tenho equipe, que tenho cargo, eu posso, mas você não pode. Não há como aceitar isso numa democracia, senhor presidente, senhor relator e colegas senadores e senadoras. Senador Marcelo Castro, senador Marcelo, me parece que essa veio de 4 anos da Câmara, né? E foi reduzido para 2 anos. O argumento do senador... Eu vou me pronunciar agora como senador, não como presidente. O argumento do senador Alessandro Vieira é correto. 2 anos sem salário, quem vai suportar? Não há como você ficar. Então, na minha opinião, na democracia o direito é de todos, do policial, de quem quiser sair para ser candidato. Discriminação. Isso é uma concorrência como é vestibular. Você vai se eleger, vai perder, volta para a função dele. Não vejo nenhuma dificuldade. Estou falando aqui na minha interpretação como senador, não como presidente. Mas eu observei que realmente 2 anos. Primeiro você sai e fica sem salário. Como é que ele vai sobreviver 2 anos sem salário? E para ser candidato numa campanha que precisa de recursos. Então é uma coisa que precisa ser analisada com mais cuidado. Senador... Vai ter que criar um fundo partidário para isso. Vai ter que criar um fundo partidário para isso. Senador Espiridião Amin, depois senador Flávio Bolsonaro, estão inscritos senador Laércio, senador Girão, senador Bittar, senador Bagatoli, senador Sérgio Moro e o senador Magno Malta. Senhor presidente, o senhor esqueceu de mim. Ô, presidente. Presidente Otto. Vou escrever todos e vou esperar pacientemente todos falarem aqui, sem nenhum problema. Senhor presidente, o senhor esqueceu de mim. Não, você está inscrito também. É porque eu pulei aqui, desculpa. Senadora Dorinha. Senador Dorinha. Vai arrumar aqui, senador. Hein? Vai arrumar. Marco Rogério. Senador Exalci. Senador Exalci, Vossa Excelência é o número 13 aqui da lista, né? Senador Espiridião Amin. Vossa Excelência agora. Presidente, eu serei o mais conciso possível, porque já estou satisfeito com a sua solução salomônica, no melhor sentido da palavra, que preserva o direito de eu apresentar um destaque na condição de vice-líder autorizado pela líder Tereza Cristina sobre o assunto já mencionado pelo senador Carlos Portinho. Portanto, não vou falar agora sobre voto auditável. Não vou cansá-los. Falarei, e agradeço a Vossa Excelência, no momento desse destaque,
que foi preservado pela sua sabedoria, pelo seu espírito democrático. Eu agradeço. Eu quero, não, verdadeiro, sincero e para ficar registrado. Além das nossas discordâncias, eu tenho que reconhecer a sua preocupação em dar oportunidade para que se discuta. Claro. Só vou fazer aqui 2 comentários. Meu amigo Marcelo Castro, se um dia eu precisar de um advogado numa causa difícil, eu vou ter uma opção. Antes, para ajudar quem não tem total razão, Silvio Costa era a solução, vinda lá de Pernambuco. Agora, se eu tiver dificuldades, eu vou contratar o Marcelo Castro, vou ter que achar uma inscrição na OAB para ele, mas isso a psiquiatria resolve. Porque, Sua Excelência, ele não é cirurgião, mas ele não precisa de anestesia. As palavras dele anestesiam a vítima. O sujeito vai devagarzinho e tal. O sujeito já foi e não sabia. Mas faço 2 comentários. Mais uma vez homenageando uma frase que Vossa Excelência proferiu na antepenúltima reunião sobre esse assunto. Neste código, há uma série de dispositivos que deveriam estar em outro código. Frase sua. Código Penal. Prender por 7 anos. Prisão por 7 anos, porque o sujeito falou mal do sistema eleitoral. O que é falar mal do sistema eleitoral? Faço minhas as palavras do senador Carlos Portinho. A urna eletrônica é uma ferramenta movida por ferramentas tecnológicas, digitais, cujo aperfeiçoamento é infinito enquanto dure. Como dizia Vinícius de Moraes, é infinito enquanto dura. Porque qual é o limite da tecnologia? A tecnologia, por exemplo, de auditabilidade na Índia é numa eleição sucessiva que dura 4 a 6 semanas, 1 bilhão de eleitores em urna eletrônica, mas em constante aperfeiçoamento. A do Paraguai é outra, a da Venezuela é outra. Então, seja blockchain, seja registro digital, a urna eletrônica nasceu para ser evoluída. A primeira urna eletrônica, em 1989, em Brusque, era um trambolho. Foi a primeira vez que foi usada em Brusque. 4 urnas foram processadas eletronicamente. Depois, em 90, em 92, hoje, oficialmente, o TSE reconhece apenas 96 como ano inaugural. Mas foi 7 anos antes que se utilizaram as primeiras urnas eletrônicas, modelo trambolho. E é lógico que nestas que nós usamos já tem versões mais atuais e menos atuais. São substituídas. A contagem do voto, a computação do voto era feita pelos tribunais, agora é centralizada sem base legal. Mas isso faz parte da evolução. Cada vez que se transmite o dado, a possibilidade de invasão ou evasão é maior. Mas tudo isso está contemplado pela forma como eu digo. Eu posso falar mal do sistema e posso dizer que ele tem que ser aperfeiçoado. Cirurgia. Quando o senhor aprendeu, nem sabia o que era o robô. Hoje, boa parte da traumatologia, da sua especialidade, se baseia em cirurgia robótica. Em videoendoscopia. Ou seja, nós não podemos confundir desejo de aperfeiçoar com falar mal. E eu nunca falei em fraude, eu falo em aperfeiçoamento. E Vossa Excelência foi muito feliz ao dizer, neste Código Eleitoral, nós temos dispositivos que não deveriam estar nele. Estamos permitindo a criminalização da política via TSE. Presta atenção, Código Penal é para a justiça comum. Quem pode prender é a justiça comum.
seja a primeira instância, seja a segunda, e como está hoje, na prática, pelo STF, que é a maior delegacia de polícia do Brasil. Sem entrar no mérito da questão. Então, acho que nós temos que extirpar, e para melhorar o português, expungir do Código Eleitoral a parte penal. A parte penal é outro código. Quantos países do mundo tem tribunal eleitoral? Tem serviço eleitoral. Em alguns, transitório, em outros, montados de maneira imperfeita, mas é um serviço eleitoral, é um processamento da vontade popular. O serviço eleitoral é a maneira de eu conseguir a expressão do seu voto, Márcio Bittar. Não para influenciá-lo, não para amedrontá-lo. Como é que eu conheço o seu, como é que eu escrutino o seu sufrágio, na linguagem grega? Como é que eu apuro o que você quer, senador Augusto? Essa é a função do serviço eleitoral. Não é erigir um super tribunal que vai ter poder de prender. Que isso? Quem prende é a justiça. E nós já temos vários segmentos de justiça que nenhum outro país tem. Então, quero dizer que esta cautela eu vou levar a cabo. Conto que as lideranças do bloco tenham os destaques, senador Flávio, senador Rogério Marinho, tenham os destaques para nos alertar quanto a isso. E, finalmente, quero, mais uma vez, render minha homenagem ao senador Marcelo Castro, que fez um grande trabalho. Acho que essa atualização é necessária e, por isto, vou me reservar o direito de apresentar o destaque que já anunciei e agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Senador Flávio, em seguida, senador Contarato. Bom dia a todos, presidente. Acho que a única unanimidade que temos aqui hoje é que reconhecer o trabalho do senador Marcelo Castro como relator, toda a sua equipe, o esforço em realizar audiências públicas e tentar buscar o máximo de consenso possível. Ocorre que é exatamente nas discordâncias, que não são poucas em alguns pontos do relatório, é que mora o perigo e é que mora o risco, senador Marcelo Castro, de nós termos eleições muito menos transparentes e com a possibilidade de muitas perseguições conforme algum alvo pré-determinado pelas autoridades da Justiça Eleitoral. Vou falar rapidamente alguns pontos e focar em dois aqui, depois no final. Com relação à quarentena, eu quero só complementar o que disse aqui o senador Alessandro Vieira, que é muito mais grave até do que ele colocou, porque um militar que, pelo texto agora, 2 anos antes, não é que tem que ficar suspenso do serviço. Ele tem que abrir mão do cargo dele, não é por 2 anos, não, é para sempre. Ele vai abrir mão da profissão dele, o concurso público que ele fez, para se candidatar, em não se reelegendo, ele vai ter que fazer alguma outra coisa da vida dele. Obviamente, isso é uma injustiça que está sendo cometida no texto. Um outro ponto específico é com relação à inelegibilidade. Queria só pedir, se o pessoal puder fazer silêncio, só para não cortar o raciocínio aqui, por favor. Gente. Os senadores que estão falando, eles estão expressando aquilo que pensam a respeito de uma matéria muito complexa. Então, eu pediria ao plenário que pudesse ficar em silêncio para que cada um pudesse analisar de forma clara o que os senadores estão discutindo agora. Senador Flávio Bolsonaro, com a palavra. Obrigado, presidente. Com relação à inelegibilidade, no meu ponto de vista, ela tem que começar a contar, senador Marcelo, a partir do momento que, na prática, a pessoa começa a cumprir uma pena, ainda que não seja transitada em julgado. Então, se a pessoa foi condenada em primeira instância à inelegibilidade, a partir daquele momento ela já não pode mais se candidatar a nada. O processo se arrasta 5 anos, 6 anos, 10 anos, até transitar em julgado. Para começar a contar a partir do 1º de janeiro do ano seguinte, vai ter situações de que a pessoa vai ficar 12, 15, 20 anos inelegível. Eu acho que esse não é o espírito da lei. Então é importante que o texto contemple que, na prática,
a inelegibilidade começa a contar a partir do momento que a pessoa começou a cumprir essa pena, ainda que não seja transitada em julgado. Um outro ponto que é muito sensível e que há destaque para ser votado, mas que fere de morte esse projeto, presidente Otto Alencar, é com relação ao título aqui de crimes na campanha eleitoral na parte de divulgação de fatos inverídicos, mais conhecidas como fake news. Se a gente pegar o artigo 838 e alguém incorrer em todos os aumentos de pena aqui previstos, eu vou citar um exemplo que isso é possível, a pena pode chegar a 16 anos e 8 meses de prisão. A pena pode chegar a 16 anos e 8 meses de prisão. Olha a atrocidade que a gente está discutindo aqui nesse projeto de lei. Vou dar um exemplo. Se eu gravo um vídeo se eu faço um vídeo, o senador Jacques Wagner, com inteligência artificial, como o governo acabou de fazer, denunciando que no governo Lula, durante a votação numa aldeia indígena, houve a obrigatoriedade do cacique lá com relação aos indígenas daquela tribo de votar em determinado candidato, portanto, cometendo um crime eleitoral, e impulsiono esse vídeo no YouTube, eu estou incorrendo em todas os aumentos de pena aqui nesse artigo 838, podendo chegar a essa pena de 16 anos e 8 meses de prisão, e eu fazendo a coisa que eu acho que é verdade, e lá na frente, um magistrado ou o próprio TSE no final da linha, entendendo que isso foi uma fake news. 16 anos e 8 meses. E o que está escrito aqui, que eu tô colocando. E por último, eu quero aqui aproveitar o meu tempo final para, nesse momento, falar sobre a questão do voto impresso. Eu quero pedir muita atenção de todo mundo, inclusive do relator, que eu vou tentar ser bastante objetivo para falar o seguinte, é que o problema não é a urna, é o homem. O problema não é a urna, é o homem. E essa teimosia, essa resistência surreal de fazer algo que hoje, com a nossa tecnologia, é muito simples, só aumenta a desconfiança. Então, quem diz que defende a democracia, quem sustenta que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, por exemplo, se as eleições de 2022 tivessem ocorrido já com voto impresso, como esse Congresso aprovou, nada disso tinha acontecido. Para que continuar alimentando essa desconfiança? Isso não vai acabar pela força. Quem falar mal da urna, cadeia. Não pode ser pelo medo. Tem uma parcela considerável da população que desconfia. Mais uma vez, não da urna, mas de quem programa a urna, senador Marcelo Castro. E hoje tem tecnologias que são muito mais baratas. Tem leitor digital do dedo, da íris, até de veia tem hoje, para você garantir que aquela pessoa que está votando é aquela mesmo que está votando, e ninguém está votando no lugar dela. Só que o problema é a programação. Eu vou dar um exemplo simples aqui, tá? Eu sou advogado, mas eu fiz escola técnica de eletrônica, então eu sou um técnico em eletrônica. E eu lembro que quando eu estudava na escola técnica Rezende Ramel, lá em Lins dos Vasconcelos, no Rio de Janeiro, a gente ainda aprendia como é que consertava a televisão, né? Aquela televisão grandona, aquela caixa de tubo, você buscava onde estava o defeito. Hoje em dia você troca a televisão. Mas tem uma coisa chamada circuito integrado. É uma pecinha preta assim, com as perninhas, parece uma aranha, que é basicamente o seguinte, tem entradas e tem saída nesse circuito integrado. Então aqui, senador Amin, entra 0 e entra 1. Ok, entra 0 e entra 0, é binário. Entra 0 e entra 0, sai 0. Entra 1, sai 1. Entra 0 e entra 1. Sai o que eu quiser, o que eu escolher. Vou dar um exemplo aqui, ó. O microfone que eu estou usando é uma espécie de programação. Eu apertei o botão aqui, é o 1, ligou o microfone. Vou apertar de novo. Saiu 1 de novo nesse sistema aqui. E o que é o código-fonte? Nada mais é do que uma sequência de números, ou de letras, ou de códigos, mas em milhões de linhas que programam essa urna eletrônica. E quem me garante que quem faz essa programação
não pode pegar 3 letrinhas, 3 números ou uma linha dessas milhões e programar para quando encerrar o processo eleitoral, o mesário vai lá, aperta um botãozinho na máquina, está encerrado o processo eleitoral. Quem me garante que não pode pegar 10% dos votos do Esperidião Amin e passar para o Jorge Seif para Senado do Rio de Janeiro, lá em Santa Catarina? Eu acho que aconteceu, não acho. Não acho. Sinceramente, não acho. Mas pode acontecer? Então eu faço até uma pergunta aqui para todo mundo. É impossível acontecer isso? É impossível acontecer isso? Se você pensou aí no silêncio da sua consciência, olha, é muito difícil que aconteça, eu não acredito que aconteça. Vossa Excelência perguntar quem ganhou, ninguém vai dizer que aconteceu. Quem perdeu, você me disse que aconteceu. Eu vou chegar lá. Aí depende do interlocutor. Senador Otto, o que Vossa Excelência está falando está errado, sabe por quê? Quando o Bolsonaro ganhou, houve investigação, eu vou chegar lá. Toda regra tem exceção, né? Quando o Bolsonaro ganhou, houve investigação, eu vou chegar lá. Toda regra tem exceção. Então, é óbvio que é possível que isso aconteça. Agora, e sinto informar que quem pensou desse jeito igual a mim, eu acho que todo mundo aqui pensou que não é impossível, tá? Você, para Alexandre de Moraes, você é um golpista. Pode pegar 17 anos de cadeia. Mas aí, e se houver essa manipulação pelo ser humano que inseriu essa programação na urna, senador Otto? Aí, tá bom, Flávio. Então prova o que você está dizendo. Olha, eu não sei como provar, mas eu sei como evitar que alguém que faça isso não consiga atingir o seu objetivo no final. Porque pelo que está sendo proposto aqui, essa coisa simples que está sendo proposta aqui, quando o eleitor vota, tem uma caixinha de acrílico pequenininha do lado assim, que ele não tem acesso ao voto, ele confere se o papel está igual ao que ele digitou, aperta confirma de novo, cai numa urna lacrada e acabou. Você pode fazer uma auditagem disso. Foi o que aconteceu na Venezuela. Hoje o mundo todo sabe que houve fraude naquela eleição por causa desse sistema, meu Deus do céu. Porque a resistência de fazer isso. E aí falam, mas nunca houve fraude no sistema eleitoral. Eu vou falar assim, olha, é verdade, nunca houve fraude comprovada, até porque nunca se investigou. Nunca se investigou. Ou melhor, já se investigou quando o presidente Bolsonaro venceu as eleições de 2018. Quando o Bolsonaro vence as eleições de 2018, a ministra presidente do TSE, Rosa Weber, instaura de ofício um inquérito para investigar uma possível invasão hacker ao sistema do TSE. E esse processo está aberto até hoje. E quando o presidente Bolsonaro peticiona ao TSE em 2022, apresentando alguns indícios e pedindo que houvesse investigação, simplesmente não há investigação, senador Marcelo Castro, como Alexandre de Moraes multa o partido em 22 milhões de reais. E ele é tão sádico que ainda bota o número 22 em alusão ao número do partido PL 22. E uma coisa simples como essa aqui, você pode evitar esse tipo de fraude, se é que ela acontece, mas você pode evitar. Então, presidente, para concluir, eu queria pedir mais uma vez aqui a aprovação dessa emenda para aumentar essa segurança na urna eletrônica, porque enquanto a gente não evoluir nessa pauta, continuaremos tendo eleições sempre sob o manto da desconfiança. Então, quem defende a democracia de verdade deveria votar a favor de uma simples emenda como essa, presidente. Agradeço a Vossa Excelência aí e discuto os demais temas. Agradeço ao senador Flávio Bolsonaro e passo a palavra ao senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, eu quero parabenizar a condução de Vossa Excelência, ao passo que também quero cumprimentar o senador Marcelo Castro pelo brilhante relatório, mas eu queria fazer aqui uma reflexão com os colegas. Primeiro ponto, senador Otto, foi dito aqui nessa comissão agora há pouco que fake news
vai ser penalizado de qualquer forma. Não, não é verdade isso. O artigo 838 do Código Eleitoral, ele está cumprindo uma premissa prevista no artigo 18, parágrafo único do Código Penal, que diz, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. O próprio texto diz, fatos sabidamente inverídicos. Isso é dolo, isso é elemento subjetivo da conduta, em que ele vai ser responsabilizado. Olha, nós sabemos que hoje, com o sistema de tecnologia, a fake news, a mentira, ela mata, ela machuca, ela destrói a vida de uma pessoa. Então, o que o Código está fazendo é simplesmente cumprir uma premissa prevista no artigo 18, parágrafo único do Código Penal, desde 1940. Ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. E dolo é a intenção, é a vontade deliberada de praticar aquele crime. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Código Penal. Outro aspecto que eu quero aqui fazer uma ressalva, e aí eu faço um apelo ao relator, é com relação à quarentena de policiais. Senador Jacques, com todo respeito, um guarda municipal... Os colegas sabem quanto ganha um guarda municipal? Ganha um salário mínimo. Olha, é uma premissa constitucional que todo ser humano pode votar e ser votado, claro, obedecendo aqueles critérios que ali estão. Agora, se um guarda municipal que está lá no meu estado do Espírito Santo, ganhando um salário mínimo, sonha ser vereador, sonha ser deputado, sonha ser senador, sonha o que ele quiser sonhar, ele vai ter que renunciar àquele cargo definitivamente. Ele vai ficar 2 anos sem receber salário. Ele vai ficar à míngua. Olha, peraí, não há razoabilidade nisso. E partir da premissa de que você volta contaminado, com todo respeito. Nós vivemos um Estado democrático de direito que a presunção é de legitimidade. Nós não podemos inverter essa ordem. Porque senão nós estamos invocando aquilo que Thomas Hobbes já falava na obra Leviatã, que o homem é mau por natureza, é lobo do próprio homem. E não é essa a regra. Eu ainda acredito no ser humano. Eu fui delegado de polícia por 27 anos e tenho muito orgulho disso. Agora eu falo para vocês, às vezes nós aqui de qualquer partido político falamos muito em inclusão, falamos muito em apoio às mulheres, falamos muito em apoio à população negra para entrar na política, mas nós não damos condições para essas pessoas participarem no pleito eleitoral. Na hora, efetivamente, os partidos elegem aqueles que serão os ungidos para pleitear e para se perpetuar no poder. Então, você pegar um policial civil, ou um policial militar, ou um guarda municipal e falar, olha, você não vai poder. Se você quiser, você vai renunciar definitivamente o seu cargo e não vai voltar. Então não é razoável. Olha, que deixa a população escolher. E quem tenha desvio de conduta, que seja responsabilizado. A responsabilidade se impõe, seja a título penal, administrativo ou civil. Agora, eu não posso falar que agora... Olha, isso está aqui, ó. Ficam inelegíveis das eleições federais, estaduais e municipais os servidores integrantes da Guarda Municipal, das polícias federal, rodoviária, ferroviária, bem como das polícias civis, que não têm se afastado definitivamente de seus cargos. Não é razoável isso. Não é razoável. Você partir da premissa de que aquele policial que está ali empenhando sua vida... Eu queria que os colegas fossem policial por um dia, para saber qual é a carga emocional que você recebe. Eu queria efetivamente que vocês saíssem, com nós aqui, saíssemos tirássemos os paletó, o paletó e a gravata, e vamos lá para a zona de conflito. Vai lá para o bairro onde que tem alto índice de vulnerabilidade. Vai lá ver como é que você está sendo subjugado. Vai lá ver que você não pode andar com o celular na mão, atravessar uma rua. Aí agora, na hora que você sonha em ser vereador, deputado, você vai falar, não, você quer? Então tá, você sai definitivamente. É claro que ele não vai sair. É óbvio que ele não vai sair. Ainda, nossa, todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. Isso é uma grande falácia. Uns são mais iguais que outros. Aí a gente vai falar, não, aqui você vai ter que cumprir uma quarentena de 2 anos e ainda vai ter que sair definitivamente. Não é razoável isso. Outro dia eu estava em São Paulo numa agenda, um guarda, senador Portinho, me abordou.
E eu conversando com ele, eu falei, eu tenho muito orgulho de ser policial. Ele, o senhor foi policial? Eu falei, fui delegado com muito orgulho. Ele falou assim, senador, o senhor podia lutar pela gente. Sabe quanto que eu ganho aqui? R$ 1.518. Quem vai lutar pelas causas? Não tem como, não tem como. Nós sabemos que essa casa aqui, quando fala assim, o Congresso representa o povo, isso está longe de ser uma realidade. Porque aqui cada um tem seus interesses, tem lobbies, tem castas. Aqui você tem, e com todo respeito, não estou julgando ninguém, aqui você tem representantes da comunidade religiosa ou evangélica, aqui você tem dos policiais, aqui você tem dos médicos, aqui você tem do agronegócio, que é legítimo. Agora, você coibir, tirar a possibilidade de um integrante de uma guarda municipal, de um policial civil que está lá na ponta, está lá dando garantia constitucional. Isso não sou eu que estou falando, está no artigo 144 da Constituição Federal. Segurança pública é direito de todos, dever do Estado. Fala do policial, mas não fala do apresentador de TV. Quem pode ser candidato à política, então? Não, eu estou aqui fazendo um apelo aos colegas para que a emenda que eu fiz é supressiva do parágrafo 6º, para que a gente deixe efetivamente essas forças de segurança participarem no pleito eleitoral. Eu volto a falar, aqui as mulheres estão sendo atacadas. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Um dos primeiros projetos que eu fiz aqui para determinar a paridade. 50%, 55%. Porque é muito fácil a gente falar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações quando a gente tem ainda um comportamento sexista. E aí você vem e está vilipendiando a pauta feminina, com todo respeito. Com todo respeito às mulheres, teria que se garantir, sim, aqui, tanto a proporcionalidade lá dos 30%, e olha como nós somos machistas, que não é nem 30% para as mulheres. A lei fala 30% para um gênero e 30% para outro, para um gênero e outro. Então você pode ter uma chapa de 70% de mulheres e 30% para homens, mas nós não, vamos para cá e falamos, vamos acabar com a chapa, e agora vamos reservar 20%. É óbvio que você tem que manter os 30% ou os 70%, dependendo do gênero, e você tem que garantir, no mínimo, 20% de cadeira. Aí sim, porque não é razoável, senador Otto, com todo respeito, dos três poderes, e aqui eu não quero fazer um apelo sentimental, não, longe disso, dos três poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi justamente o Legislativo. Eu tive numa Assembleia Legislativa num estado que não o meu, 24 deputados, todos homens. 52% da população de mulheres. Nós temos que estimular. Agora, é fácil, a gente vem em qualquer partido que estamos aqui representando, a gente fala em inclusão, em atrair mulheres, atrair a população preta, população LGBT, e assim sucessivamente, mas nós não damos condições. E agora, na reforma do Código, a gente vai impedir que essas pessoas realizem o sonho de se candidatar, de ser eleito e ser escolhido pela função que está ali. Eu não posso partir, volto a falar para o senhor, para concluir, da premissa de que, da má-fé. O policial, ele não pode ser visto como um violador de direitos. Ele tem que ser visto como garantidor de direitos. E eu tenho muito orgulho de ter exercido 27 anos como delegado de polícia, lá na ponta, tendo reflexo na minha família, porque você afeta seu aspecto emocional, afeta seu aspecto psicológico, você fica marcado naquela comunidade, você não é benquisto em vários aspectos, e agora, ainda no Código Eleitoral, nós vamos falar, olha, se você quiser, você sai definitivamente da sua instituição, na qual você, com muito orgulho, entrou. Então, eu faço um apelo ao relator que acolha, faça esse carinho e acolha, meu querido senador Marcelo Castro, a nossa emenda para suprimir o parágrafo 6º, para determinar que esses agentes, guardas, eu estou falando aqui de guarda municipal, eu estou falando de um soldado da polícia militar, minha gente. Você sabe o que é ser soldado da polícia militar? Coloque um uniforme, coloque uma farda, uma arma e fica nos morros. Coloque, sai às ruas. Aí sim nós vamos ver efetivamente qual é o valor desses integrantes das forças de segurança pública, que eu tenho muito orgulho. Volto a falar. E aí a população escolha efetivamente quem melhor lhe represente. Muito obrigado, senhor presidente. São essas minhas considerações. Agradeço a Vossa Excelência e devo dizer que na Bahia, pela primeira vez, depois de mais de 80 anos, uma mulher presidente da Assembleia da Bahia, a deputada Ivana Bastos.
mas por 2 vezes seguidas foi a mais votada, a deputada mais votada da Bahia, por 2 vezes, mais votada do que todos os deputados. Então a vocação natural das pessoas leva a isso. Como qualquer outro profissional que tem aptidão para advocacia, para medicina, para qualquer outra atividade. E com a palavra o senador Laércio. Senador Laércio não está, senador Girão. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Parabéns, senador Otto, pela condução aqui dessa sessão. Eu quero cumprimentar o senador Marcelo Castro, meu vizinho de estado, pelo esforço. Pense no esforço que o senhor está fazendo, viu? Eu sou testemunha. Pode se criticar muito por algumas pautas do senhor, mas o esforço que o senhor está fazendo hoje aqui, aliás, há meses, para melhorar esse projeto, a gente tem que tirar o chapéu. Agora, é difícil melhorar o que é muito ruim, o que nasceu morto. Esse projeto da Câmara, esse sim é um atentado contra a democracia, senhor presidente. Não tem como a gente aprovar esse projeto aqui hoje, vamos combinar. Não tem como a gente colocar digitais, até porque, senador Márcio Bittar, gato escaldado tem medo de água fria. Quantas vezes a gente pegou projetos ruins, melhorou aqui, como iniciou na Câmara, volta para lá. E eles podem tirar tudo que foi melhorado aqui. Temos que fazer o nosso trabalho? Temos. E vamos fazer, mas tem pontos aqui que eu não sei como é que dá para... Como é que pode se resolver? Olha como é gritante um assunto que ninguém tocou aqui, sobre essa questão da venda de votos. Olha só, senador Sérgio Moro. Corrupção passiva, o artigo 845, parágrafo único, fala do perdão para quem vendeu o seu voto e é considerado miserável. Meu amigo, pelo amor de Deus, isso aqui. Aí quem é que vai dizer que é miserável, que não é, senador Jaime Bagatoli? É quem ganha Bolsa Família? Isso aqui é um cheque em branco para se institucionalizar, legitimar a compra de voto. Eu não consigo ver lógica nisso. Como vai melhorar um troço desse? Ah, não, vamos tirar tudo isso aqui. O artigo 838, que é do Código Penal, como colocou o senador Espiridião a mim. Tem muita coisa de outros códigos aqui que estão colocando no Código Eleitoral. Está fazendo uma salada de fruta que não faz o menor sentido. Como é que você vai melhorar isso? Tira daqui, é colocado lá de novo na Câmara. Não tem como votar, eu vou votar contra. A gente tem que derrotar isso aqui, que é outro problema grave. Essa questão que foi abordada pelo senador, por alguns senadores aqui, o artigo 838, caput afirma que será penalizado fatos sabidamente inverídicos. Olha só, vou repetir. Sabidamente inverídicos para causar atentado grave à igualdade de condições entre candidatos no pleito ou embaraço, desestímulo ao exercício do voto e deslegitimação do processo eleitoral. Nesse caso é previsto uma pena de 1 ano a 4 anos de reclusão. Agora olha só, olha a pegadinha aqui. O caput do artigo pode ser utilizado separadamente, através da interpretação do juiz. Ou seja, no parágrafo 5º, fala que a mera crítica ou opinião sobre o serviço eleitoral e do processo de votação não configura crime. O senador Márcio Bittar me alertou aqui no começo. Mas olha aqui, quem é que vai decidir isso? Se é mera crítica ou opinião ou se é um atentado ou um ataque. Hoje em dia, se você criticar alguém, você já percebeu, se você é de direita ou de esquerda, é ataque à democracia, se você criticar os poderosos. Está atacando a instituição. Que democracia fuleiragem que a gente vive. Vamos combinar, gente. Senador Magno Malta, quem é que vai decidir isso? Vai ficar a critério do julgador. Tu acha que essa espada vai ficar na cabeça de quem?
A preço de hoje são dos conservadores, da direita. A preço de amanhã pode ser da turma da esquerda. A história mostra isso. Olha, isso não é correto. Isso não é correto, senhor presidente. Tem outros casos aqui preocupantes com relação, por exemplo, aqui ao que foi colocado por alguns senadores, e eu concordo. Você rebaixar a segunda classe, cidadãos, porque eles são policiais, porque eles são bombeiros, porque eles são guardas de trânsito. Isso não é democracia. Isso é preconceito, é perseguição mesmo, clássica. Não temos como colocar digital no troço desse. E aí vou dizer uma coisa preocupante aqui com relação a essa questão. Você fazendo isso com essas pessoas, você está cegando para médicos. Por que o médico é diferente? E o médico que faz laqueadura? Você não ouviu falar de médico que conseguiu votos nos estados, nos municípios, porque é médico? Vai proibir médico de participar da eleição? Isso não é isonomia, isso não tem sentido. Aí nós temos o empoderamento do Tribunal Eleitoral no Brasil, que é uma jabuticaba, senadora Margarete Busetti. É uma jabuticaba que existe só no Brasil. E uma vez, eu quero contar aqui para vocês, não sei se vocês já foram. Eu tive que ir lá no TSE, uma reunião. Já foram no TSE? Rapaz, é um prédio que eu digo, rapaz, parece que eu não estou nem no Brasil. Suntuoso. Eu me perdi lá dentro. E olha que recebi as instruções, fui para o lugar certo. O custo, até pouco tempo atrás, era 2 bi para rodar aquilo. Um elefante branco. Não tem cabimento esse tipo de coisa, enquanto nós temos no Brasil muita gente na pobreza. Essa casta que a gente está aqui empoderando hoje. E aí, senador Espiridião Amin, nós tivemos um ataque hacker aí à instituição financeira essa semana. Eu gosto muito de observar os sinais, sabe? Roubaram 800 milhões de reais em Pix, pegaram a senha e tal. E olha, o sistema financeiro é aquilo que existe de mais, com alta tecnologia, de segurança. E acontece o que aconteceu. Por que não pode acontecer também no sistema eleitoral? Por que não pode, senador Zé? Gente de direita, gente que é contra governo, que é a favor de governo, vou nas praças, vou nos mercados e gosto de conversar para sair da bolha. E é impressionante como as pessoas cada vez mais cobram isso, rapaz. Esse negócio, por que não faz o voto, a contagem pública, o voto auditável? Poxa, nós estamos vendo isso. Por que a gente não faz, não toma uma decisão para pacificar isso? Qual é o medo que se tem de fazer isso? Por que tem que se baixar a cabeça para poderoso que quer interferir nos poderes, para os seus caprichos? Não tem sentido isso. Então, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a oportunidade e de dizer que apoio o destaque do senador Espiridião Amin. Vai ter um destaque individual também do senador Sérgio Moro, que ele vai explicar daqui a pouco, que é outro ataque à lei da ficha limpa. Praticamente é um desmanche da lei da ficha limpa que está dentro desse relatório e que nós precisamos aqui respeitar. Foi 1.600.000 de brasileiros que assinaram a lei da ficha limpa, quase 1.700.000 brasileiros que tiveram essa iniciativa, e é um projeto que fez agora 10 anos. E é esse o presente que a gente vai dar para a sociedade? O desmanche da lei da ficha limpa? Então, eu acredito que o voto tem que ser contrário, eu voto contrário a esse projeto, porque eu não quero ser responsável por problemas
que advenham aqui de mudanças que nós façamos e devemos fazer, mas lá na Câmara dos Deputados sejam tirados, como inúmeras vezes eu vi isso acontecer aqui, e é um desrespeito contra os parlamentares. Muito obrigado, senhor presidente. Do senador Bittar. Sim, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Expedião, vou pegar emprestado a sua introdução. Como é que o senador Marcelo Castro tem a capacidade de vai falando, anestesiar o paciente. E a gente acaba achando que ele está certo. Mas, presidente, vou ser breve. Eu voto contra o projeto. A linha de argumentação do querido Esperidião está correta. Nós estamos criminalizando e criando instrumento para um órgão que deveria ser momentâneo e que no Brasil é permanente, que é uma estrutura monumental, de criminalizar a ação política eleitoral. Penalidade de 1 ano a 4 anos e sempre com coisas que são pueris. A mera crítica à opinião. Quem que vai diferenciar o que é uma mera crítica à opinião do que é um ataque? Quem que vai dizer isso? Quem é que vai dizer que a notícia é mentirosa, senhor presidente? Eu sempre dou um exemplo. Para mim, líder Jacques Wagner, os ministros do Supremo Tribunal Federal que afirmam que dia 8 de janeiro houve uma tentativa de golpe no Brasil, estão cometendo a maior fake news de todas que eu já vi falar. E quem é que vai julgar? É o Supremo Tribunal Federal, ou parte dele, que insiste que no dia 8, um bando de gente sem arma, sem organização, sem liderança, mesmo assim fizeram uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Essa turma é que vai julgar depois, porque o Supremo Tribunal Federal, ele praticamente comanda o TSE. Eu tenho um projeto de emenda constitucional que altera a composição do TSE, mas por enquanto, basicamente, é o Supremo Tribunal Federal que comanda o TSE. Portanto, eu não vou dar a quem promove, claro que não todos, a maior fake news da história, achando que estão falando a verdade, eu não vou dar a eles o meu voto para eles decidirem o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news ou o que não é. Com relação ao afastamento de policial, senhor presidente, não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido, eu acho que isso é quase unanimidade aqui entre nós, é um preconceito você exigir que um policial, seja ele qualquer um, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Guarda Municipal, você exigir que ele renuncie sem direito, ele vai perder o emprego dele para se jogar numa campanha eleitoral que ele nunca sabe qual é o resultado. Isso não tem o menor cabimento, não tem a menor lógica. Com relação à inelegibilidade, senhor presidente, eu apresentei um PLP em 2023 que poderia ser incorporado, que ele prevê o seguinte: a pena, ela começa a partir do fato exposto. Então, se o sujeito, na primeira instância, pode demorar 1 mês, ou 6, ou 7, mas o fato que tornará, ou que torna esse cidadão inelegível, ele foi no dia X do mês tal. Então, que a inelegibilidade comece a contar, essa é a proposta que eu apresentei no PLP em 2023, a partir do fato exposto. Se o fato que o tornou inelegível foi em junho de 23, passa a contar a partir de junho de 23. E aí sim, a inelegibilidade, que veio da ficha limpa, com a qual eu concordo, passa a fazer mais sentido. Se o sujeito foi condenado por uma atitude de junho de 23, passa a contar a partir dessa data. Então, senhor presidente, eu comecei dizendo que me inspirei nas falas do Amin, vou terminar me inspirando nas falas do senador Flávio Bolsonaro. Eu também não entendo por que algumas pessoas transformaram o sistema eleitoral brasileiro em uma coisa sacrossanta. Quer dizer, o Magno Malta, na reunião passada, discutindo essa matéria, ele disse o seguinte: no Brasil eu tenho o direito de criticar até a minha mãe. Até a minha mãe eu tenho o direito de criticar, não foi isso, Magno? Mas o sistema eleitoral não. Isso é um pecado mortal. Então não há. E quanto mais essas pessoas insistem que nós não podemos aperfeiçoar, não é mudar, não é aperfeiçoar o sistema eleitoral brasileiro, mas aumenta a desconfiança de quem já acha que o sistema é imperfeito, porque perfeição
no terreno aqui, não há. Então, eu voto contra o projeto, com todo respeito ao nosso colega que tem essa capacidade, como disse o Amin, de ir falando e de convencer o próprio paciente, mas eu voto contra. E na votação dos destaques, vou votar com o destaque que acaba com esse afastamento obrigatório do policial, que não tem nem direito de voltar, e também vou votar com o destaque do querido Esperidião Amin, que eu acho que coloca aprovando esse destaque do Esperidião Amin, a gente acaba, como disse o Flávio, se nós tivéssemos isso em 22, nada dessa crise toda estaria existindo. Simples assim. Então, na hora do destaque, pode contar com o meu voto, Esperidião Amin. Por essa razão, não. Né? Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao senador Bittar e passo a palavra ao senador Bagatole. Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui nosso presidente, senador Otto Alencar. Quero cumprimentar aí o relator dessa reforma política, Marcelo Castro. E quero começar minhas palavras dizendo o seguinte: como é que isso pode dar certo, uma reforma política dessa, se você deixar que pessoas precisam se afastar por 2 anos do seu cargo, um policial, um promotor, para ele poder ser candidato? E aí isso fica muito claro que essa reforma é para se perpetuar todos que estão na política. Se perpetuar para ficar na política, pois já tem. O senador já tem aí, só de emenda parlamentar, 100 milhões. Tem mais 3 milhões e pouco de fundo partidário. Como é que essas pessoas, quem é que vai conseguir tirar essas pessoas do poder? Senador Marcelo Castro, relator, eu fiz para você 3 pedidos de emenda. Uma era que o candidato pudesse colocar 100% da sua campanha própria, o mesmo valor que um cidadão, que um político pega do fundo partidário. Sabe quanto que é o valor que eu posso só colocar? 20%. De 3 milhões eu só posso colocar 600 mil, se fosse de 3 milhões. E olha o que veio agora, que impediu mais ainda de as pessoas de bem ser candidato. O doador, que ele pode doar para políticos 10% do seu rendimento, do faturamento da pessoa física, da última declaração, agora ele só pode colocar 10% também do teto máximo naquele candidato. Senhor Marcelo Castro, senador, eu não estaria hoje aqui como senador. O meu irmão, presidente, doou 2 milhões e 900 da minha campanha, está lá. E os outros eu coloquei. Só pude colocar 300 e poucos mil. E eu coloquei o mesmo tanto que um cidadão coloca, que pega o dinheiro do fundo partidário. É justo isso? Agora eu colocar, como é que eu vou me reeleger com 20% de quem pega 100% do fundo partidário? Que justiça que é essa? Que política que é essa que nós vivemos? Eu falo aos senhores, se isso não for mudado, porque a única coisa que eu encontro de bom aqui, nisso aqui, é a unificação das eleições. A unificação das eleições, isso está correto. Eu não voto aqui nessa comissão, presidente. Mas eu quero dizer para vocês que essa é uma indignação tão grande que não tem como é que as pessoas de bem, como é que nós vamos ter renovação de novas pessoas na política da forma que vai ficar o Código Eleitoral?
Agora você tira uma pessoa que ele precisa perder o emprego 2 anos, ele tem que se afastar, vai chegar sem nenhum centavo, muitas vezes, do fundo partidário, e depois nem tem mais o seu emprego. Outra coisa que eu pedi, para que 50%, eu não sou a favor do fundo partidário, mas quem sou eu para ir contra? Agora, eu pedi que 50% fosse para as pessoas que não têm mandato. Isso é administrado tudo pelos presidentes de partido. Isso é a maior injustiça que é feito com um cidadão que vai para a política, que quer ajudar o Brasil muitas vezes, que quer contribuir com o nosso país. Então, eu digo para vocês, o voto impresso. Como que o voto impresso é anticonstitucional? Quem é o Supremo Tribunal Federal para eles dizer que a urna é 100% segura? Quem são eles? Deuses? Eles são deuses para saber que é 100% segura? São professores de Deus. Senador Amin, parabéns. Eu quero dizer pelo seu destaque que o senhor vai fazer sobre o voto impresso. O senhor tem todo o meu apoio, apesar de eu não votar aqui nessa comissão. Mas o senhor tem todo o meu apoio lá a hora que isso for para o plenário. O senhor tem todo o meu apoio. O voto impresso não é nada mais do que a segurança que nós vamos ter. Senhores ministros do Supremo, não tenham medo disso, não. Não precisam ter medo. Só vai ser mais uma ferramenta para nós darmos segurança e dizer para o povo brasileiro que a urna eletrônica é correta. O pai, quem começou, que é no Japão, onde se tem a maior conhecimento de informática do mundo, onde começou a informática no mundo, que tem o aperfeiçoamento, lá não tem a urna eletrônica. Estados Unidos não tem urna eletrônica. E eu acho muito bom nós termos a urna eletrônica. É muito bom nós termos, mas vamos colocar mais segurança na urna eletrônica. E ninguém precisa ter medo disso. Não precisa se ter medo disso. Dizer para vocês que esse Código Eleitoral, mais uma vez eu repito para vocês, ele vai beneficiar só quem está realmente no poder. Outra coisa, é negócio de balela dizer que o senador vai ser eleito por 5 anos. Isso eles vão mudar. Essa casa vai mudar lá na frente. E vai continuar, Girão, pelos 10 anos lá na frente. Tenha certeza disso. Mas vai ter que colocar digital. Mas, o que eu queria, podia ser até agora. Pode mudar, não tem para mim, não tem problema nenhum. O senador pode ter só 5 anos de mandato, não tem problema nenhum. Quisesse ter até os 4 anos agora, também não tem problema nenhum. Agora, o que nós temos que dar para o nosso povo brasileiro, nós temos que mostrar, o povo brasileiro está cansado. O povo brasileiro está cansado de ver aquilo que o Congresso... Ontem saiu mais uma avaliação sobre o Congresso Nacional. Vocês viram a avaliação que saiu do Congresso Nacional? É vergonhoso para nós. Como é vergonhoso para o Supremo Tribunal Federal também a avaliação deles sobre o povo brasileiro. Então, nós precisamos mostrar para a sociedade a que nós viemos e o que nós estamos fazendo aqui. Gente, o povo está de joelho para o lado de fora. Nós vamos aumentar o IOF agora. Não tem mais como, tem que aumentar mais imposto, porque o governo não contém os gastos dele. Então vai ter que aumentar realmente mais impostos. Eu quero ver como é que os senhores
os senhores políticos, nós políticos, vamos explicar para a sociedade brasileira, ano que vem, com um país desse indo à falência, como é que nós vamos explicar que vamos pegar 5 bilhões e meio para ir fazer campanha política? Como é que nós vamos explicar para a sociedade brasileira que o povo está de joelho no chão? Como é que nós vamos explicar isso para a sociedade? Senhor presidente, essa minha indignação, a única coisa que eu concordo dentro desse novo Código Eleitoral é a unificação das eleições em 2034. E uma coisa que ficou correta, que foi o maior sistema de corrupção que aconteceu nesse país, foi reeleição. Parabéns por acabar com a reeleição. O sistema de reeleição, sem medo de errar, roubou mais de 300, 400 bilhões desse país dos cofres públicos. A gente sabe o que aconteceu pelo Brasil afora em reeleição de prefeitos, de governadores e de presidente. Muito obrigado, presidente. Só para esclarecer ao senador Jaime, o fim das reeleições não está nesse código. Já foi aprovado aqui uma PEC, que é o fim da reeleição, e o fim também das eleições de 2 em 2 anos. Está no plenário do Senado Federal. Eu acho, inclusive, que nós deveríamos fazer uma gestão frente ao presidente Davi para colocar em votação. Concordo plenamente. Não teve coisa pior para o Brasil do que a reeleição e, sobretudo, a eleição de 2 em 2 anos. Nós estamos discutindo já a eleição do ano que vem, do presidente da República, dos governadores, e terminamos a eleição municipal agora, recentemente. Então não se fala em outra coisa nesse país a não ser em reeleição. No momento que devia se cuidar de outras ações importantes para o povo, não tem. É uma angústia, é uma agonia, é sempre o mesmo tom, a mesma substância nervosa de discutir a eleição todos os anos, sem discutir a questão do povo brasileiro. E eu lembro sempre do seguinte: Juscelino Kubitschek foi um dos maiores presidentes da República, governou 5 anos e fez 50 anos em 5. Até hoje se lembra de Juscelino, inclusive no meu Nordeste. Foi o primeiro presidente da República a pensar no Nordeste. Sudene, os maiores açudes do Nordeste foram construídos na época de Juscelino Kubitschek. Estradas, em 5 anos. Portanto, dá perfeitamente para governar. Está no plenário. Seria importante que o presidente Davi Alcolumbre colocasse em votação, porque isso vai acabar, inclusive, minimizando essas questões das emendas na direção política e não na direção das obras importantes para o povo brasileiro. Com a palavra o senador Sérgio Moro. Presidente, primeiro quero aqui elogiar a condução dos trabalhos feitos por Vossa Excelência, porque esse tema é muito polêmico, mas Vossa Excelência tem razão. Vamos votar, vamos colocar, decidir de uma vez, seja para aprovar ou seja para rejeitar. Mas é importante também, como Vossa Excelência está permitindo, que haja um amplo debate, né, sobre essas questões, inclusive sobre depois os destaques que serão feitos, porque cada um deles envolve uma controvérsia e uma polêmica razoável. E aqui a gente vê argumentos de vários lados, e eu não sou daqueles que vilificam argumentos contrários, mas temos que reconhecer que são temas aqui que precisam sim de uma deliberação qualificada, né? E precisamos ter essa deliberação. Então fica primeiro esse registro desse elogio a Vossa Excelência. Também quero elogiar o trabalho aqui do senador Marcelo Castro. Eu sei que é difícil uma consolidação das leis eleitorais num novo código. Veio um texto da Câmara em relação ao qual todos aqui têm severas críticas, embora também tenham as suas virtudes, e o senador recebeu aí, sei lá, centenas de pessoas, centenas de grupos, centenas de categorias e consolidou o trabalho dele. Claro que é natural que hajam aí divergências importantes. O que eu tenho dito, no entanto, em relação ao código, é que eu não vejo com clareza os ganhos que nós temos com a aprovação desse novo código. Nós saímos da onde e estamos chegando exatamente em que ponto? Nós temos aqui, talvez provocados até pela polarização política, grandes preocupações em relação a fake news nas eleições. Mas temos também preocupações sensatas a respeito da censura. Temos também uma percepção de que está havendo um exagero
da intervenção da Justiça Eleitoral nos pleitos. Imagine fazer um comparativo com um jogo de futebol. Imagine se a todo momento, né, houvesse expulsão de jogador ou utilização do mecanismo VAR numa partida de futebol e com interferência a todo momento ali dentro desse certame. Essas questões, apesar do esforço que a gente reconhece aqui do relator, elas não foram ali resolvidas nesse novo Código Eleitoral de maneira a satisfazer todos os argumentos aqui envolvidos. Então, a indagação que eu faço é: será que esse é o momento, de fato, para a gente aprovar essas novas regras? Será que esse novo Código Eleitoral está resolvendo de maneira satisfatória todos esses problemas? E se ele não estiver, que é a minha conclusão, creio que deveríamos deixar uma reforma eleitoral para um momento menos turbulento aqui da nossa política. Então, eu, com a devida vênia aqui ao relator, devo me pronunciar contrariamente, tá? E rejeitar esse Código Eleitoral. Mas, a título também de contribuição, eu apontaria aqui pontos centrais que, se aprovados, creio que teríamos grande retrocesso na nossa legislação eleitoral. E um deles, aqui que já foi abordado extensivamente, é a restrição de direitos políticos de categorias profissionais. A história das eleições é uma história de expansão do sufrágio, dos direitos políticos, tanto de quem pode votar, como de quem pode ser eleito. As mulheres tiveram a sua conquista do sufrágio feminino, isso depois de acabarem com o voto censitário. Depois ainda os analfabetos adquiriram o direito de votar. E aqui, de repente, o Código está trazendo uma inovação que, a meu ver, é inconstitucional, de restringir direitos políticos de categorias específicas sem que haja uma justa causa. Porque eles cometeram alguma infração? Não. Porque eles são agentes da lei. Então, policiais, militares, juízes e promotores, essas categorias perigosas para a sociedade, e aqui evidentemente estou sendo irônico, têm os seus direitos políticos restringidos. Porque abusaram dos seus cargos? Não, porque é uma possibilidade de que venham a abusar. Onde está na Constituição Federal a possibilidade constitucional de restringir direitos políticos sob o argumento de que uma categoria abstratamente pode abusar do seu poder? E aqui eu faço essa observação fazendo a ressalva de que essa mudança não me afeta. Eu já sou senador e não seria afetado por isso. E, aliás, eu só me candidatei 4 anos depois de deixar o cargo. Também não seria afetado. Mas você restringir os direitos políticos de uma categoria por uma suspeita de abuso sem que haja uma infração específica, a meu ver, nós estaremos incorrendo numa violação da Constituição e ainda cometeríamos uma grave injustiça contra uma categoria que está na linha de frente contra a criminalidade. E a participação dessa categoria, aqui a gente tem pessoas tão diversas como o senador Alessandro e o senador Contarato, com visões distintas, às vezes, sobre diversos temas, mas que, inegavelmente, dão uma grande contribuição ao debate parlamentar. Então, aqui, faço um último apelo ao relator para suprimir essa parte, né, porque padece de inconstitucionalidade e porque é uma grave injustiça, apesar de reconhecer, né, as boas intenções aqui do relator. A União Brasil apresentou um destaque de bancada nesse tema e, se não for acolhido pelo relator, que imagino que ainda possa ser acolhido, peço aí o apoiamento dos pares para que nós aprovemos essa medida. O outro tema que eu também tenho que ingressar, olha, eu acho que seria um grave impacto à imagem do Senado Federal se nós acabássemos aqui na prática com a lei da ficha limpa. Foi aprovada por iniciativa popular, é uma lei que tem um amplo apoio popular, e se nós aprovarmos o Código da forma como está,
Os destaques vão ser restringidos os direitos políticos dos agentes da lei e ampliados, retirada a inexigibilidade de quem é condenado criminalmente. Eu até concordo com o senador Flávio quando diz que há distorções e que nós precisamos de um regime mais objetivo dos 8 anos a partir de uma condenação, mas aí eu faria a ressalva. Condenação no âmbito de uma infração eleitoral. Que se conte, então, 8 anos a partir de uma condenação da infração eleitoral. Agora, a condenação criminal, o indivíduo foi condenado por tráfico de drogas, por ser chefe de uma organização criminosa, por crime de corrupção. E, de repente, nós vamos reduzir o prazo de inexigibilidade, acabar com a lei da ficha limpa. O sistema atual para essas condenações, de cumprir a pena e daí contar os 8 anos, tem que ser assim. Eu faço aqui um paralelo. Quem ficou famoso cometendo um assassinato, virou quase uma celebridade, né? Já falecido, aquele Guilherme de Pádua, que assassinou a atriz da Globo. Eu não duvido que se ele se candidatasse, ele seria eleito. Aquele goleiro homicida, o Bruno, virou uma subcelebridade. E, infelizmente, as distorções do processo eleitoral muitas vezes permitem que pessoas como essa se candidatem e sejam eleitos. O que nós temos que fazer em relação a esses indivíduos? Flexibilizar a lei da ficha limpa? Vamos correr o risco de ter eles como os colegas aqui? Não dá, não é possível. Então eu apresentei 2 emendas sobre esse tema, uma mantendo integralmente a regra da ficha limpa. Mas a outra emenda, que é a 146, e aqui eu rogaria que o relator refletisse e os colegas também apoiassem, faz uma distinção: cumprimento de pena e 8 anos para crimes mais graves, organização criminosa, tráfico de drogas, crimes de corrupção, e deixa 8 anos a partir da condenação para infrações menores. Aliás, quando nós discutimos no plenário o projeto de lei complementar PLP 192/23, essa proposta foi acolhida. E aqui nós estamos retrocedendo na discussão. Então, pelo menos para minorar, né, os impactos gerados à ficha limpa, e para que não seja dito aqui que nós estamos liberando bandidos, líderes de organização criminosa, traficantes de drogas, condenados por corrupção, a concorrerem à eleição. E aqui é diferente dos policiais, agentes da lei, porque aqui nós temos infrações específicas, nós temos culpa comprovada. Não queremos essas pessoas no processo eleitoral. Que seja acolhida essa emenda 146 ou o apoiamento do destaque individual que farei nesse tema. Para finalizar aqui, também registro o meu apoio à emenda do senador Esperidião Amin. Você aumentar a transparência do processo eleitoral, você ter garantias de segurança, isso não significa nada dizer que as eleições foram fraudadas ou que as eleições foram manipuladas, mas vamos ser sinceros, o risco, né, de manipulações sempre existe, então você incrementar a segurança. Qual é a dificuldade em se acolher uma proposta como essa? E sepulta essa discussão, porque a gente precisa virar a página e olhar para frente nesse país. A gente não pode, a cada eleição, ficar com uma eventual sombra de suspeita. E eu não estou nem falando nada, eu fui eleito em 22, não estou dizendo que nada foi fraudado ou manipulado, mas a gente ter a possibilidade de discutir o aprimoramento da segurança e das garantias, eu acho que é algo positivo. Por fim, e realmente, senador Otto, agradecendo a paciência, a emenda 246, que é destaque feito aqui pelo PL, vai naquela linha. Nós não queremos censura no processo eleitoral. E dizer que alguém pode ser banido das redes sociais, que alguém pode ser tornado inelegível, porque na interpretação das autoridades divulgou um fato inverídico, para mim é um caminho muito perigoso e favorece aí o abuso.
Por isso, dentre as várias propostas que foram formuladas para evitar essa censura, nessa emenda 246, é uma emenda minha, de que se proíbe o banimento de conta de candidato a cargo eletivo no âmbito eleitoral. Né? Que se tem um post, então, que seja mentiroso, que se suprima o post. Mas suprimir a conta, a meu ver, dada a importância que temos hoje das redes sociais, seria um grave impacto à liberdade de expressão e à liberdade de debate eleitoral para aquele candidato específico. Então, pediria o apoiamento desses destaques, mas infelizmente eu até registro aqui, senador Marcelo Castro, que devo votar contra o projeto. Claro que se eventualmente todos esses destaques foram acolhidos e outros colocados, quem sabe nós possamos também rever essa posição. Muito obrigado. Agradeço ao senador Sérgio Moro e passo a palavra ao senador Magno Malta. Em seguida, a senadora Dorinha, o senador Marcos Rogério. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência. Tudo que já foi dito aqui, parece que daqui para frente seria chover no molhado. Mas veja bem, não é. Dado a complexidade desse assunto, e que nós precisávamos ter pelo menos 3 ou 4 anos discutindo isso. Porque é tão complexo que a mim me parece uma anomalia, um bicho de 7 cabeças, que a gente tem pouca possibilidade de ter um entendimento. Nós estamos vivendo num país onde o judiciário é ideológico. E nós não podemos permitir que nada saia dessa discussão dando possibilidade ao juiz de interpretar. Tem que sair aqui tão zerado, tão bem feito, com as portas tão fechadas, que eles não têm a possibilidade de dar uma interpretação. Por exemplo, eu conheço um médico na Bahia que já fez milhares de cirurgia de joelho. Milhares de joelho. O Gereissati já dizia isso. Senador Magno Malta, minha especialidade é a cirurgia da bacia do quadril. Agora você vê. E digo a Vossa Excelência que se Vossa Excelência tiver o problema, não me procure, porque eu estou na 4ª fase da medicina. Nem eu quero o doente, nem o doente confia mais em mim. Então é melhor Vossa Excelência procurar outro médico. Então, agora, para Vossa Excelência ver a complexidade desse assunto, que eu nem toquei no nome dele, ele já assinou o recibo. É tão complexo que a Bahia inteira, que tem problema de quadril, passou por esse médico. Agora, se esse texto for aprovado, ele vai ter que ficar numa quarentena se ele perder a eleição para voltar. É de uma complexidade que... E aí é uma complexidade tão grande isso, que você pega um policial, um cara que vira polícia, ele passou numa prova. Ele estudou, ele pagou para fazer a inscrição. Ele vai para um centro de treinamento e fica 6 meses. Ele vira polícia. No país que nós estamos vivendo, ele é um sacerdote da segurança pública. Ele corre o risco num país em que nós estamos vivendo, onde o crime organizado é glamourizado. E se o cara mata a polícia, senador Moro, ele chega respeitado como um general, Márcio Bittar, no presídio. Se o sujeito pega ele uniformizado e com a carteira, ele vai ser morto, claro que ele vai ser morto. Mal pago, desrespeitado. E a mídia trata o policial como um criminoso. Então eu quero dizer que não tem o menor sentido. Assim, deixa eu esperar aqui, acabar essa reunião aqui.
para mim continuar? Acabou a reunião? Acabou a reunião? Acabou? Então tá, vamos continuar. Mas Pittar está numa reunião importante aqui agora. Senhor presidente, aí chega para mim um terceiro sargento que havia perdido a eleição de vereador em Vila Velha. Eu falei, rapaz, Deus tem seus caminhos, volte para sua unidade, volte, e depois você é candidato de novo. Ele falou, não, naquela época eu não sabia. Ele falou, não, eu tive que renunciar, eu fui para aposentadoria, eu não tenho como votar mais não. Nós não podemos fazer uma covardia dessa. O sujeito virou, representou a classe dele, é cabo, é soldado, o cara é guarda municipal, o sujeito é um tenente, o cara é um coronel, representou a classe dele, perdeu a eleição, não pode voltar mais. É uma insanidade isso. E o que se aplica a quem está defendendo, a quem faz parte da segurança pública, se aplica a qualquer cidadão. A qualquer cidadão. O advogado tem que renunciar ao OAB dele, porque ele passou aqui pelo Senado, ele está cheio de relacionamento, ele vai cometer crime de tráfico de influência, porque ele conheceu todo mundo. Então ele tem que ir para uma quarentena. Me lembro que por conta da corrupção do mensalão, não, e foi do Petrolão, para mostrar rapidamente que ia combater a corrupção, sabe o que fizeram? Deram uma quarentena de 4 anos. Mas só foi assumir o governo que a quarentena foi quebrada para que a Luiz Mercadante assumisse o BNDES. Então tudo é conveniência. É ideológico a interpretação do juiz. Veja bem, a ex-primeira-dama do Brasil foi chamada de garota de programa por uma jornalista. No direito dela, ela foi à justiça. Mas ela é a ex-primeira-dama com o sobrenome Bolsonaro. O juiz disse que foi liberdade de expressão. O Lupe foi tirado agora do ministério, mandado embora pelo Lula, acusado de corrupção. No lance, fazem 60 dias, Márcio Bittar, do fraude da INSS. Ele era um ministro. Todo mundo falou do assunto porque ele deu entrevista e na entrevista dele ele disse que sabia. Uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui, outra ali. Pronto. Ele não processou ninguém. Ele só processou a mim. Porque sou de direita. Ora, nós vamos correr esses riscos todos com a complexidade desse texto. O senador Marcelo Castro, eu sei, e aí a mim falou certo, ele quando fala, ele está anestesiando, e eu estou ficando esperto. Na hora que ele fala, estou ficando esperto, não vou ficar anestesiado, porque ele tem essa capacidade. Ele atendeu 2 emendas minhas, assim, muito simples. Uma emenda de que aquilo que é causa pétrea, você não pode fazer um plebiscito. E eu entrei com essa proposta e ele acabou aceitando que nós possamos fazer o plebiscito e aceitou também uma emenda minha, muito simples. O sujeito está criminalizando tudo, né? Que o sujeito que fala mal da urna, ele não será criminalizado. Não é crime. Agora, cara, é um negócio desse tamanho aqui, ó, feito de lata, com um troço, com uns esquemas por dentro, que você digita lá, um troço de lata. Mas eu não posso falar mal dela. Mas eu posso falar mal do Otto. Eu posso falar mal da minha mãe. Eu posso falar mal da minha tia. Mas o judiciário, o STF, decidiu que eu não posso falar mal da urna. Mas eu falo mal da urna. Vou continuar falando mal da urna. Mas se eu falar,
eu serei punido dentro do processo eleitoral. Cara, assim, há uma complexidade, tem uma emenda minha rejeitada pelo senador Marcelo Castro, que fere frontalmente a Constituição. Ele botou gênero, assim, quase tudo desse texto aí tem gênero. Mas a Constituição fala em sexo. Homem e mulher. Sexo, a palavra sexo. Não. Ele incluiu o gênero, que é uma emenda do senador Contarato, mas o Brasil, o povo brasileiro, que mais de 90% é conservador, é cristão, não comunga com a palavra gênero. E gênero você vai fazer cota para tudo, para gênero, e é uma opção sexual da pessoa. Mas a palavra gênero tem tudo aí nesse texto. Então nós estamos com uma anomalia para decidir. Com uma mula de 7 cabeças para decidir. Eu não vou botar minha digital em nada disso. Não vou colocar. Já dizia aí o nosso ortopedista que não poderá voltar se perder a eleição, porque já operou a Bahia toda, certo? E alguém vai entrar contra ele dizendo que ele não pode, porque ele tem voto demais, assim, de cirurgia de quadril só, acho que em Salvador todo foi feito com ele. Então, não pode voltar. Então, nós estamos diante de uma anomalia tão grande que nós não podemos, senador Girão, botar a digital nesse texto que é ideológico, abrindo a porta para que juízes ideológicos decidam. Nós estamos diante de fatos absolutamente ideológicos, fatos ideológicos. Juízes ideológicos que decidem como querem. Nós temos hoje parlamentares do espectro político, que não é o espectro político desse governo que aí está, e não é o espectro político dos juízes que estão decidindo hoje. Por exemplo, essa minha fala aqui para Alexandre de Moraes é antidemocrática. Eu sou um antidemocrático. Eu estou ferindo a democracia com tudo que eu falei aqui. Então eles criaram uma história de democrático e antidemocrático, e quem não é democrático está usando a palavra em seu favor. Eles viraram democrático. Nós somos antidemocráticos. Então uma proposta que nós estamos discutindo de lei eleitoral, eu acho, senhor presidente, que fake news, que não é um tipo penal, não existe, foi criado, é uma narrativa, que se o cara vai para o processo eleitoral, é verdade, e ataca a sua honra, senador, né? Otto, ataca a sua honra, ataca a sua família, claro, já está no Código Penal. Vai lá e abre um processo contra esse cara. Se ele atacou a sua honra, e realmente o processo eleitoral não é para atacar a honra de ninguém. Você tem o processo eleitoral, você tem rede social, você tem o horário eleitoral, é para dizer quem é você, a sua proposta, o que você acredita, o que você já está lutando e quer chegar numa eleição e passar pelas urnas para poder defender o que você acredita. Mas não atacar a honra de ninguém, nem ser atacado. E eu sei disso. Eu sou um homem que tem cortes, como o apóstolo Paulo, no meu corpo. Ele disse, olha, desde agora ninguém mais me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Era um cara atacado, até pelas normas criadas por Pedro, que dizia que ele não era apóstolo. Eu tenho na vida pública as minhas marcas. E Vossa Excelência também. A gente é atacado por adversários de forma vil no processo eleitoral. Esses juízes que são sabatinados aqui e que hoje se sentem professores de Deus e foram sabatinados aqui e que de forma
humildezinha, com uma capa de cordeiro, eles batiam nas nossas portas e batem nas nossas portas, quando são sabatinados aqui. Mas, ideologicamente, eles mandam no Brasil e interpretam do jeito que eles querem. Nós temos quase 40 parlamentares, deputados federais, senadores também, já estou encerrando, senadores que estão respondendo no Supremo Tribunal Federal. Dizia que o Márcio Bittar, e eu volto a repetir antes de encerrar, criaram uma narrativa de golpe no dia 8 e que todas essas pessoas foram punidas por juízes ideológicos que criaram uma narrativa e fizeram dela uma verdade. E quem vai contra é punido. Então eu penso que esse processo que nós estamos discutindo aqui, onde alguns é beneficiados e a maioria absoluta, dizia Jaime Bagatoli aqui, ele financia a própria campanha dele. Há uma desigualdade. Para concluir, o seu tempo já Vou concluir, Bahia. Há uma desigualdade. Todos fizeram 10 minutos. No sujeito que vai disputar a sua primeira eleição do fundo eleitoral com o cara que já tem um mandato. O partido olha para esse que tem mandato, esse é beneficiado, e aquele que está se candidatando pela primeira vez dentro de um partido, e aí a gente tinha que fazer um olhar diferenciado para poder todo mundo disputar igualitariamente. Então é complexo demais. A emenda do Amin, a emenda do Moro, quer dizer, certamente minimiza o todo. As minhas emendas foram todas rejeitadas, esses 2 pontos que eu coloquei aqui, que foram aceitos pelo relator, o nosso Castro. Elas minimizam alguma coisa, assim, são coisas muito simples que ele acabou aceitando. Mas, como um todo, senador Girão, a minha disposição, senador presidente, é não botar a minha digital numa coisa tão complexa e em alguns momentos tão arrumados, porque quando trata da questão das fake news, que já existe uma legislação criada pelo Supremo, e botar na lei eleitoral, acho que o bom senso é que tem que prevalecer. E esse texto que trata da questão das fake news no processo eleitoral, ele precisa ser muito bem colocado para que não haja interpretação dúbia do juiz ideológico, porque são eles que estão decidindo, para que nós não paguemos o preço do processo eleitoral. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo. E Vossa Excelência passou 5 minutos do foi tempo. Minha maior. Vossa Excelência foi minha maior referência para dar fortalecimento ao meu discurso e à minha colocação, porque Vossa Excelência já operou a Bahia toda e se perder a eleição não vai voltar, porque sua influência é muito grande. Então, agradeço a Vossa Excelência por me dar a oportunidade e dar fortalecimento à minha fala, até a partir do bem que Vossa Excelência tem feito ao povo da Bahia. Obrigado, senhor presidente. Agradeço. Senador Adorinha, a palavra. Obrigado, senador Malta. Senhor presidente, eu acho que se eu estivesse numa sala de aula, era a hora de a gente pedir todo mundo para levantar, fazer um movimento para poder retomar a atenção, né? Porque nós estamos discutindo um tema tão importante e eu quero começar dizendo que eu voto e voto com responsabilidade. Nós estamos no Congresso e temos a tarefa de deliberar, discutir, rejeitar, é parte do processo. Reconheço o esforço enorme que o senador Marcelo Castro fez ao trabalhar esse texto. Eu acho que tem situações que provavelmente ele ouve hoje pela primeira vez, tem muita gente que não acompanhou o debate. Ele, com a bancada feminina, se dispôs várias vezes a tratar do tema. É um código eleitoral que foi votado na Câmara, lá foi debatido, veio para o Senado, já está aqui há muito tempo, então não caiu de paraquedas. Com isso, eu não estou querendo dizer que o texto está bom, completo e como eu gostaria. De igual forma, apresentei vários destaques e vou falar de alguns dos temas
E gostaria de, primeiro, começar que acho que o texto fez avanços a organizar. Não é fácil, é um código eleitoral, então ele trata de matérias diversas. Eu, como professor, não dou conta de falar com muita gente falando. Eu realmente não... porque a gente não consegue falar. Eu queria... E também acho que... Porque senão eu estou falando para mim e para o Marcelo, ele, o nosso relator, e assim, senão a gente não consegue... Senão a gente não... primeiro o próprio relator para me ouvir, né? Senador Marcelo, a senadora Dorinha... Eu estou falando para alguém, eu pede imagino, a sua né? atenção. A sua atenção. Que bom. Bom, eu quero começar... eu queria falar sobre essa questão que está em debate e sendo repetida por vários aqui, sobre a questão do tratamento e da chamada quarentena. Eu acho que, como todas as áreas, eu acho que a gente tem que esforçar para tratar igual. E aí o tratar igual, para mim, significa... nós todos temos um prazo de filiação. O Girão, queria pedir, por favor, o prazo de filiação de todos nós temos eu sendo professora, o advogado, o jornalista, eu acho que os policiais e juízes deveriam ter o mesmo tratamento. Hoje eles têm um privilégio, porque eles podem se filiar às vésperas do processo eleitoral. Então, assim, eu defendo que não precisa ter quarentena, que são lidadas no exercício da profissão diferentes áreas, usam a sua profissão, sim, e para ter a maior ou menor proximidade do eleitor. Então, eu vejo aqui essa preocupação, ela já veio da Câmara, ao contrário do que estão dizendo, o senhor está reduzindo os prazos, então vejo que enxerga essa complexidade, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente pode lidar e fazer esse exercício, nós podemos rever legislação quantas vezes for necessárias, de dar as mesmas condições dos prazos das outras categorias. Mas, ao mesmo tempo, também não dá o privilégio de poder se filiar na última hora, porque, legalmente, um policial militar pode, às vésperas da eleição, mudar de partido, né, ou nem ter se filiado. Então, eu acho, vamos tratar igual todo mundo, com as mesmas regras e monitoramento. Eu acho que esse é uma forma da gente lidar com a questão. E eles vão responder também do uso, e tem que ser, na minha opinião, de igual forma. Se um jornalista também faz uso, e muitos fazem com a matéria, o sensacionalismo, para se privilegiar eles também podem e devem sofrer também questionamentos futuros, a partir do ato. Eu acho que o exercício profissional não pode ser argumento para ser tratado diferente, nem para beneficiar e nem para excluir. Eu não vou votar no seu destaque, viu, Moro? Você está conversando demais, eu não vou votar no seu destaque. Estou defendendo a ação, mas não vou votar nele. Estou defendendo... Peço perdão aqui, peço mil escusas, mas eu vou pedir o voto no destaque, senadora Dorinha. Bom, eu estou colocando que eu acho que o exercício da profissão não pode ser usado para tratar diferente, mas também acho que tem que ser tratado igual mesmo, filia no tempo correto de todo mundo e não em cima da eleição, como eles, né, são permitidos pela legislação, né? Então, essa é a minha defesa. Eu ouço muito sobre a questão de não tem fake news não existe, ela está conceituada. E eu queria fazer uma pergunta que, mesmo que a gente não esgote agora, como é que nós vamos conseguir e precisamos exercitar para lidar com os posts que agridem, que mentem e que fica por isso mesmo, porque depois que caiu na rede a gente não consegue alcançar. É semelhante ao pegar um saco de plumas e chegar numa montanha e soprar, jogar. Aí eu digo assim, não, guarda o saco, recolhe o que ficou. Só que aquilo que foi espalhado... ele compromete histórias de vidas de muitas pessoas. Então, não dá para colocar como se fosse uma coisa que é só ideologismo. É só de direita ou de esquerda. Eu sou de um lado, eu torço para o outro. Não, tem problemas reais, tem pessoas que têm reputações atacadas. Tem
pessoas que suicidam por uma mentira que chegou na rede. Então não dá para fazer de conta que isso é só discurso de direita e de esquerda. Tem problemas e tem problemas graves. E muitos afetam muito as mulheres, porque isso, a violência política, inclusive, ela já está caracterizada, mas ela existe. Eu quero ainda falar sobre um ponto que não está aqui colocado e que está sendo repetido também por vários colegas, né? Eu acho que muitos, talvez, eu já tinha falado isso com o nosso relator. O TSE, ele define, e muitas vezes a gente não acompanha as resoluções que o TSE publica às vésperas de um período eleitoral, e essas resoluções, muitas vezes, elas não seguem o que está na lei. E o que nós estamos tendo hoje com 7 deputados que vão ser trocados, que não têm culpa, nós votamos uma lei, eles foram votados e escolhidos naquele critério. O TSE, né, publicou resoluções, não abordou esse tema, mas mexeu em outros aspectos, ferindo a legislação que nós votamos. E agora o Supremo muda o entendimento no meio do mandato, e os 7 deputados, acho que esse é o número, me desculpe se tiver... esses 7 deputados estão sendo a sua vida mudada por um entendimento que vai além da lei, além do que nós fizemos. Então, assim, acho que tem muitas medidas e a Casa precisa acompanhar as resoluções do TSE e essas ações, porque elas simplesmente ignoram. É como se a gente estivesse recebendo um pito de uma coisa que nós fizemos, foi votado e foi consolidado. E os 7 deputados e deputadas estão tendo a mudança na sua vida. E aí eu não estou contra quem está ganhando, que foi legítimo, entrou, né? Mas não era o que estava dito. Então mudou a regra no meio do caminho. Eu estou dizendo para você, pule, que o seu paraquedas vai abrir, mas no meio do caminho eu digo assim, não, você não pode puxar a cordinha porque não está autorizado. É o que nós estamos fazendo, né? Aliás, o Supremo fez, né? E quero, já para finalizar, também não tenho nenhuma paixão, também não entro nessa conversa de direita e de esquerda, na questão das urnas. Não é algo imexível e nem santificado. É uma tecnologia que foi criada, avançada para o Brasil. Acho que é uma tecnologia que a gente ganha muito tempo em muitas situações. Todo mundo aqui que estuda história sabe da questão dos votos de cabresto, do voto de cédula. Eu, quando mudei para o Tocantins, numa cidade que eu fui morar, tinha muitas histórias do que um líder político, um coronel, levava o povo de ônibus e punha para tomar pinga e não sei o quê, e para não ir votar ou para ir votar. A gente tem 1000 histórias no Brasil inteiro. Então, a cédula não é a última garantia. Agora, o que eu acho é que tudo que, como eu digo, que não tenho nenhum tipo de endeusamento, eu acho que é um processo que requer e que tem vários sistemas que envolvem produção tecnológica, inovação, produção. Também não tenho nenhuma dificuldade de dizer assim, podemos fazer um teste e fazer o voto impresso em 1 ou 2 eleições e, a partir daí, com uma auditagem sorteada, a gente quebrar de vez esse discurso. Também não vejo nenhuma dificuldade, porque isso, para mim, não é mito e não é algo que eu não possa discutir. Eu acho que a gente tem que botar o pé no chão e sentir quais são as situações que nós podemos, inclusive, para quebrar vários discursos, como eu quero enfrentar da fake news, porque não é verdade que a gente está tirando toda a liberdade e nós estamos tirando todo o direito de expressão, porque a expressão do outro que mente sobre o meu caráter e a minha história, ele não tem direito de fazer. E depois que cai na rede, ele é incontrolável como as plumas que foram jogadas. E, para finalizar, o ponto mais importante, eu fui escolhida ontem pelas minhas colegas como líder da bancada feminina, tenho uma responsabilidade de um discurso e de uma fala que eu já fiz em várias posições. Nós vivemos no Brasil, e a maior defesa eu ouvi do nosso querido Espiridião Amin, quando ele disse sobre cota. Cota é uma realidade enquanto a realidade ainda está desigual e desequilibrada. Muitos países avançaram para a paridade
E é um lugar que eu gostaria de estar discutindo. Mas nós estamos falando aqui de uma população, de parte da população, de mais de 50% das mulheres, que também tem predisposição, capacidade e condição técnica para ocupar posições na política. Mas também, de igual forma, nós conhecemos a história, sabemos que a mulher foi votar muito tarde, pôde ser candidata muito tarde, tardiamente. Então, nós temos todo um histórico político que tirou a mulher do espaço político. Eu não posso dizer que uma mulher tem a mesma condição de um homem quando eu entrego para uma Ferrari e para o outro Fusca. As condições eleitorais são diferentes. Não é por acaso que nós temos hoje quase 1.000 municípios que não tem nenhuma vereadora. Hoje, na Câmara Federal, tem acho que 3 estados, inclusive o meu, que não tem nenhuma deputada federal. Então, o exercício das cotas, ele vem com esse objetivo. Por muito tempo, a legislação da cota não estabeleceu punição para fraude e nem estabeleceu vinculação com o financeiro. Produziu pouca efetividade. Algumas mulheres eram candidatas para poder ajudar a cumprir a cota. E, em muitos casos, a mulher, a mãe de um determinado candidato. Estava ali só para... Por isso surgiu o fictício, a candidatura laranja. Mas nós temos candidatos homens laranja também, que entram só para entrar na quantidade de concorrência e estão ali para contar e não tem voto. Muitos para poder tirar os 3 meses de licença, muitos para receber algum dinheiro. Esse é o mundo que nós vivemos. Então, não pode ligar a fraude só à questão da mulher. Então, esse é um exercício. Acho também que o senador Marcelo Castro faz uma proposta que tenta avançar um aspecto que, na minha opinião, ele pode ajudar e muito a presença das mulheres, quando ele estabelece as cadeiras, quando reconhece o voto contado em dobro, porque a gente já tem isso votado, isso para estimular os partidos. Ao colocar só a quantidade de candidaturas e a quantidade de vagas, também reduz essa possibilidade de lançar a candidatura só fictícia ou de deixar a vaga da mulher, porque é o que está proposto aqui no texto. Eu só não concordo é que, nesse processo de aprendizagem e de fortalecimento da cota, e enquanto ainda temos uma desigualdade tão grande, em que o Brasil tem uma representação de mulheres, aliás, uma subrepresentação, que nós perdemos até para países em que as mulheres usam burca, eu não entendo que a gente possa abrir mão dos 30% de candidaturas. Elas aliadas, as candidaturas, aliadas a vários dos avanços que esse Código Eleitoral traz, ao recurso financeiro, ele pode contribuir. Tanto é que os números mostram que, mesmo continuando as atuais regras, a partir de 2032, a gente já teria alcançado os 20% das cadeiras. Isso não sou eu que estou falando, tem pesquisas e dados de estatísticos que mostram isso. Então, esse é um ponto que nós vamos defender como posição da bancada feminina e como uma posição que, lógico, nós precisamos dos homens nos ajudarem. Até aqui, onde nós chegamos, nós contamos com o apoio de homens e de mulheres. E quero finalizar, senador, dizendo que acho que o senador, acho que foi Girão, que disse, a gente que pensava num ano de paz. Eleição não é inferno, né? Não é o que, embora seja tratado em outro texto, nós precisamos avançar neste caso aqui e avançar também no outro que reduz a reeleição e que coloca a coincidência de mandato, mas só que não é nesse texto. Muito obrigada. Agradeço a nobre senadora Dorinha e passo a palavra ao senador Marcos Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, esse é um tema que já foi dito aqui, é um tema complexo e é um tema que mexe com o Brasil inteiro. Um tema que veio, senador Laércio, de uma votação atípica na Câmara dos Deputados, sem debate, sem audiências públicas realizadas para debater profundamente os temas aqui tratados, um texto feito sob encomenda e votado numa circunstância não muito convencional, e veio para o Senado essa jabuticaba.
E agora cabe ao Senado Federal fazer uma escolha. Manter a legislação como está, com várias situações que todos nós compreendemos a necessidade de avançar na legislação, ou avançarmos para um texto que vai muito além daquilo que nós conseguimos enxergar como convergentes. Eu penso que aqui, senhor presidente, eu ouvi a fala de Vossa Excelência dias atrás e para mim foi muito coerente. Talvez o Senado Federal pudesse fazer nesse momento, e seria o melhor caminho, a separação entre aquilo que é o ponto ideal, aquilo que são pontos convergentes, daquilo que não tem convergência e daquilo que é absolutamente divergente. E aí partirmos para uma votação, para termos a possibilidade de votar alguma coisa substancial, que reformula o modelo, que melhore o modelo e que nos tire da dependência de decisões terceirizadas por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. A omissão do parlamento ou a falta de um ambiente de convergência nos pontos centrais tem dado a um outro poder o papel de legislar, aniquilando o papel do legislativo e fazendo remendos que mais atrapalham do que ajudam o processo eleitoral. Feitas essas observações, senhor presidente, que, repito, nem tudo aqui, mesmo tendo divergência pontual numa situação ou noutra, é possível encontrar pontos de convergência. Agora, existem pontos que são absolutamente controversos, divergentes, de difícil superação. E eu vou começar com um ponto que, para mim, talvez seja um ponto que a gente precisa refletir sobre a índole dessa emenda. O ponto que trata da questão dos policiais. Policial fica proibido de ser político no Brasil com essa reforma eleitoral. Fica inelegível por 4 anos. Isso é tão contraditório quanto bizarro. A quarentena do policial é meio aqui de desestímulo, de impedimento. Agora veja, o crime organizado está elegendo os seus. Escalam nomes, definem estratégias, financiam campanhas, fazem até reunião em espaços privilegiados de governos. O crime organizado. Mas aquele que combate o crime, que prende o criminoso, que é a face visível da lei, agora ele fica inelegível por 4 anos. É sério que o parlamento vai votar isso? É sério que o parlamento vai votar um texto que passe essa mensagem para a sociedade? Senhor presidente, não é aquilo que o texto diz ou a intenção de quem o faz. É aquilo que isso significa para a sociedade. Eu vejo aqui a frase que foi eternizada, que é eternizada, de Rui Barbosa. De tanto ver, Esperidião a mim, triunfar as nulidades. De tanto ver as mazelas se perpetuarem. De tanto ver prosperar a desonra. A frase é conhecida de todos, e o tempo da vergonha me parece ser o tempo do agora. O honesto vira exceção e tem vergonha de ser honesto. O policial que combate o crime, agora, para entrar na vida pública, vai ter que abandonar a farda. É isso? É isso mesmo?
Me perdoe a veemência da fala, mas às vezes é preciso subir o tom de maneira respeitosa, mas para que se entenda a gravidade do que estamos a discutir, nem a votar. Isso não era um tema nem para ser discutido, porque a mensagem que passa no momento em que serviços públicos essenciais no Brasil já são controlados pelo crime organizado. Vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, mas não é mais apenas nas grandes metrópoles brasileiras, meu caro presidente Otto. Também chegou em estados como o meu estado de Rondônia, onde o crime organizado, caro senador Sérgio Moro, é quem domina determinados serviços públicos e o Estado brasileiro não consegue fazer frente a essa situação, porque o crime se organizou, inclusive colocando seus tentáculos na representação política, por via direta ou por via indireta. Ou eu estou faltando com a verdade? Mas o policial não pode participar do processo eleitoral. O policial tem que tirar a farda. O policial ou abandona a farda, ou não pode ser um deputado federal, um senador da República, um vereador da cidade, um prefeito, um governador, um presidente da República. Eu poderia continuar falando aqui para poder desnudar aquilo que para nós deveria ser motivo de constrangimento, e para mim o é. Só o fato de discutir essa possibilidade. Eu não vou dizer, senhor presidente, que todo policial age com probidade, não. Assim como na política tem muitos que agem de forma ímproba, com improbidade, também na polícia eu tenho. Também entre os fardados existem. Agora, eu não posso criminalizar toda uma categoria em razão daqueles mal intencionados, que às vezes, e eu não vou dizer que um agente da lei ou outro não queira promover uma operação policial, meu caro senador Girão, com objetivos eleitorais. Não vou dizer que isso não acontece, porque pode acontecer. Agora, os representantes do povo brasileiro, eleitos, e que por delegação exercem esse poder, legislar para impedir que o homem da lei não seja candidato, mas o homem do crime, camuflado, esses não tem como identificar, logo não tem como proibir. É contraditório, é irrazoável, é inexplicável. Eu não quero, senhor presidente, fazer aqui, repito, considerações em relação... Eu poderia entrar aqui no mérito, como disse Magno Malta agora há pouco, o médico que tem o bisturi na mão, o poder de influência que ele tem. Agora eu vou proibir o médico, vou criar uma quarentena de 4 anos para o médico, porque ele é um bom médico, é um bom profissional, a população gosta dele e vai votar nele. Então, pelo risco daquele médico ser eleito pelo fato de prestar um serviço, eu vou criar um impedimento. O pastor da igreja, que é uma liderança e que tem público cativo, o padre, a liderança da igreja, que tem público cativo, não, olha, pela liderança que ele exerce, nós vamos criar então aqui um impedimento, uma quarentena de 4 anos. Só depois que deixar a batina ou deixar o altar, por 4 anos, que ele pode ser candidato. Não vou falar do apresentador de televisão. Não vou falar do influencer que tem alguns milhões de seguidores. E aqui nesse Senado Federal, de repente não teriam algumas figuras exercendo mandato de senador da República porque é influencer, não poderia. Porque teria que ter 4 anos de quarentena para vir disputar um mandato eletivo. Um presidente de sindicato também não pode, porque tem público cativo. Mas esses aí não cometem crimes, não cometem exceções à lei. Não? Não mesmo? É só olhar para os fatos.
Então, não podemos tratar a exceção como regra para estabelecer uma proibição, uma vedação, que é uma vedação, com todo respeito, vergonhosa, que vai fazer a frase de Rui Barbosa ser gritada aos 4 cantos do Brasil e na parte final sendo dita e repetida: é verdade para mim. Não, para mim não é verdade, não pode ser verdade. Eu prefiro ficar com os policiais fardados, a proibi-los de estar na vida pública. Eu prefiro essa casa com a composição de policiais militares, de policiais civis. E aqui tem policiais civis que compõem esse Senado Federal que eu tenho profundas divergências em relação a alguns pontos. Mas a pluralidade política, a visão múltipla é o que enriquece a democracia. Eu posso divergir de forma absoluta, mas eu vou defender até a morte o direito de quem pensa diferente estar sentando ao lado para defender suas ideias. Porque no dia que eu deixar de defender o direito dele exercer o seu papel, o seu direito, eu mesmo não terei mais a possibilidade de defender nada. Democracia não é aquilo que é bom para mim. Democracia é aquilo que serve a todos. Me perdoe, senhor presidente, a veemência. Eu poderia falar aqui sobre liberdade de expressão que o projeto ofende. Eu poderia falar aqui sobre inelegibilidade que vai ser gerada daqui a pouco por escolhas, por concepções políticas, e o projeto entra nisso. Eu acho que são erros. E aí eu vou finalizar fazendo um apelo a todos nós, o apelo do bom senso. Façamos um esforço para encontrar o núcleo fundamental dessa proposta. Aquilo que é convergente, aquilo que é minimamente coerente, para que nós possamos ter uma proposta aprovada já para as próximas eleições. Sob pena, senhor presidente, de ficar nesse discurso, nesse debate, às vezes acalorado, para dizer que na proposta como ela está, eu não tenho condições de votar a favor, votarei pela rejeição. Sou a favor da reforma eleitoral, mas não posso votar num texto que não representa minimamente a coerência que esse momento exige de todos nós pelo Brasil. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e concordo com muitas posições tomadas, e passa a palavra ao senador Exalci, em seguida o senador Rogério Carvalho. Presidente, o artigo 14 exige sufrágio universal, direto e secreto. O voto direto não se limita ao que é digitado pelo eleitor no teclado da urna eletrônica, devendo ter materialidade de maneira que possa ser verificado diretamente, e não apenas em uma tela. Presidente, eu preciso que alguém... E quero que reponha meu tempo, por favor. Eu vou repetir novamente o que eu disse aqui, eu agradeço a você. Um minutinho, senador Exalci. Eu queria pedir aos todos os presentes, conforme o nosso presidente Otto Alencar sempre destaca aqui, a gente precisa fazer o silêncio necessário para que seja compreendido a fala dos nossos colegas senadoras e senadores. Por favor, está reiniciado o seu tempo, senhor. Gostaria muito também que o relator atentasse bem à minha fala, por favor. O senador está o relator está permanentemente atento. Ótimo. Bem, vou repetir aqui. O artigo 14 da Constituição Federal exige o sufrágio universal, direto e secreto. O voto direto não se limita ao que é digitado pelo eleitor no teclado da urna eletrônica, devendo ter materialidade de maneira que possa ser verificado diretamente, não apenas em uma tela. Sem verificação pública, o voto torna-se indireto. O modelo atual impede o eleitor de conferir o seu voto, se foi devidamente registrado, transformando o ato de votar em um ato de fé tecnológica. Você tem que acreditar que a urna é inviolável. Nós vimos agora, essa semana passada,
o que aconteceu com o sistema financeiro nacional, que é um dos mais seguros do mundo. E o hacker, um simples hacker, desviou quase R$1 bilhão. O sistema financeiro é violável, mas a urna eletrônica não. Isso não tem cabimento. Realmente, quem acompanhou, ele disse que o código-fonte é como se fosse uma receita de bolo, mas que alguém pode colocar um veneno nessa receita. Então, é inadmissível essa posição do TSE, dos ministros. Nós votamos essa matéria, ela foi vetada e derrubamos o veto. E aí, simplesmente porque disseram que custaria muito a colocação de impressora nas urnas eletrônicas. Essa é a atenção, presidente, que o relator está dando nessa matéria, não? Eu vou aguardar um pouco, presidente. Cadê o relator? A condição de silêncio para ouvir o senador Exalci. Acho que eu vou ter que aguardar ele voltar do banheiro, que eu estou falando para o relator. Eu quero sensibilizar o relator da importância dele acatar essa sugestão. Não tem problema. Eu aguardo o tempo que ele precisar no banheiro, não tem problema nenhum. Eu vou aguardar. Vossa Excelência não pode exigir pressa a ele. De forma alguma. Entendeu? Eu só gostaria de que Vossa Excelência paralisasse meu tempo ali, eu vou reposto depois. Não pode. Senador Marcelo Castro está presente, senador Exalci. Eu peço desculpa aos colegas, porque esse copo d'água fica na minha frente aqui e eu não resisto, fico bebendo. Isso tem uma consequência. Agradeço. Mas ele não tem o mesmo sabor da sua consciência. Senador Marcelo Castro, eu estava falando aqui da questão do artigo 14 da Constituição Federal, que garante realmente, né, que o voto tenha que ser direto e não indireto, como está hoje, e muitas vezes o eleitor tem que confiar, tem que ter uma fé tecnológica de que o voto dele vai ser realmente aquilo que aparece no resultado. Eu apresentei uma emenda, a emenda 371, que garante a produção do corpo físico do voto, prova material da escolha do eleitor e, por consequência, garante também a integridade da cadeia de custódia do voto, o direito inalienável à ampla fiscalização, tanto pelo eleitor, no ato da votação, quanto pelos fiscais na etapa de apuração, viabilizando a ocorrência do escrutínio público sem comprometer o sigilo do eleitor e permitindo ainda a recontagem, voto a voto e auditagem. Eu sempre digo, aquilo que não é auditável não é confiável. Então, tenho aqui a disposição e vamos até lutar. O contador sabe disso, até o contador até os sabe. contadores sabem disso. Então, eu, evidentemente, que vou votar aqui, se nessa matéria, vou votar contrário ao projeto, mas, havendo destaque, tem o destaque do senador Espírito de Amin, votarei favoravelmente. Com relação a... Eu disse também aqui sobre o hacker, não sei se Vossa Excelência ouviu, mas na CPI o hacker esteve aqui, no Senado Federal, e ele disse que o código-fonte é mais ou menos como uma receita de bolo. Só que qualquer um pode ingerir ali, colocar ali algum veneno e podem desviar realmente o que aconteceu nas eleições. Bem, com relação à quarentena, e aí concordo plenamente com todos os colegas que falaram sobre isso, é inadmissível
uma quarentena, colocar os policiais militares como cidadão de segunda classe, os delegados também e todos aqueles que estão nessa emenda. O militar, quando ele vai à urna, ele vai sem a farda, a não ser que ele esteja de serviço. Então, ele tem os mesmos problemas de qualquer cidadão. Tem filho, tem problema de saúde, de educação, né? Então, a gente não pode desconsiderar isso. Agora, há e é verdade, né? A esquerda tem certeza hoje que a segurança pública volta na direita. Então, isso é uma perseguição clara. É uma forma de retirar realmente esses eleitores aí, que são os membros da segurança pública. Então, eu faço um apelo, como os demais colegas, para que o relator realmente coloque, para que todo cidadão tenha as mesmas condições e que possa participar do pleito, né? Bem, com relação ao artigo que era o 869, agora o 838, há um destaque para a retirada do texto, porque realmente nós não podemos admitir essa censura que está acontecendo. Acho inadmissível o que aconteceu com a votação do Supremo do artigo 19, porque de fato eu participei como deputado da elaboração do Código da Internet, o Marco Civil da Internet, e agora, depois de 10 anos, vem o Supremo dizendo que a matéria é inconstitucional e terceiriza a censura. Então, da mesma forma, esse artigo aqui, ele não pode estar aqui nesse projeto. Hoje, o artigo 838. E também apresentamos o destaque que foi colocado aqui pelo senador Sérgio Moro, também retirando o artigo 499, né, que trata do banimento da conta do candidato, que também é uma forma de tirar dos candidatos essa possibilidade, né, de eleição. Então, presidente, eu faço aqui o apelo para o relator, para que haja realmente a retirada dessa quarentena e deixe do jeito que está hoje, né, com relação também à questão do artigo 14, do voto impresso, no caso aqui do destaque do senador Espírito a mim, mas votarei contra essa matéria. Era só isso, obrigado. Obrigado, presidente. Tá. Pronto? Concluiu, senador? Pois não. Senador Rogério Carvalho. Rogério Carvalho, depois Rogério Marinho. Presidente. Vossa Excelência pediu depois dele. Presidente, inicialmente quero cumprimentar Vossa Excelência pela paciência, pela condução. Também cumprimentar o excelentíssimo senador Marcelo Castro. Eu queria chamar a atenção, eu fiquei muito contemplado com a fala da professora Dorinha, pela maturidade, pela compreensão da profundidade do que está sendo tratado aqui. Nós não estamos tratando de uma lei de 3 artigos. É uma lei de centenas. 900. Centenas de artigos. Na verdade, o senador, e eu aqui quero dizer que é até um certo desmerecimento de um trabalho de fôlego de tentar apresentar um relatório e uma posição para esta comissão, um trabalho de fôlego que trata do acumulado de experiências eleitorais anteriores. Porque aqui, na verdade, nós estamos trazendo para a lei um regulamento que vai sendo construído ao longo de vários processos eleitorais. Então, isso não surgiu da cabeça de ninguém isoladamente. É fruto de uma reflexão e fruto da aplicação de normas no período eleitoral, em várias eleições. Portanto, a gente precisa ter este olhar para o que está sendo discutido. E eu sinto, aqui pela apresentação, eu vejo, eu consigo entender que aqui tem grandes princípios. Primeiro, a defesa da democracia. Não dá para a gente pensar em
organização, tem um regulamento eleitoral, se não tiver como base principal garantir que esse instrumento e este momento da vida numa democracia, que é um momento decisivo, onde a sociedade e os pleiteantes vai a voto, não tenha regras equilibradas. E isso está expresso aqui. O que quer dizer regras equilibradas? Eu não estou entrando no mérito aqui se uma determinada forma de exercer a atividade lhe dá mais poder de visibilidade, ou via imprensa, ou via o exercício jurisdicional, ou via o exercício acusatório, ou via o exercício de ação policial. Não estou entrando no mérito qual o tempo, mas é inegável que este segmento tem uma visibilidade muito maior e concentrado pela força que tem decisiva por conta da função pública. Então, nós não podemos negar isso e que isso pode gerar desequilíbrio. Sim, gera desequilíbrio, sim. Mas nós estamos aqui discutindo, eu não estou entrando no mérito se são 2 anos, 1 ano, se 6 meses, mas eu acho que isso é uma questão que precisa ser debatida de uma forma mais profunda e não superficial e nem particularizando, porque quando a gente pega um policial, um guarda de trânsito e tenta colocar ele como exemplo do que vai ser punido, a gente está deixando passar aqueles que estão na cúpula, que estão em cima, que esses é o que... E eu acho que essa modulação de exposição, talvez a gente precise aprimorar isso para que haja um equilíbrio e paridade de força no período da disputa eleitoral. Então, não é uma questão de ser contra esse ou contra aquele, esta ou aquela profissão. É quem tem mais poder e força que desbalanceia a paridade de armas no momento da disputa eleitoral. Então, acho que essa é uma questão central. Como também não dá para a gente também aqui infantilizar ou superficializar o debate sobre a questão política. A professora Dorinha foi muito precisa. Olha, nós todos no Brasil... E veja, eu saí de Sergipe e fui para Campinas fazer residência, depois mestrado. E neste período eu virei presidente do Sindicato dos Médicos de Campinas e região. E todo mundo dizia que o Nordeste é lugar de coronel. Mas eu nunca vi tanto coronelismo na política como eu vi no entorno de Campinas, interior de São Paulo. Eu nunca vi tanta proximidade com o mal feito como eu vi nessa região. Então, e eu vi compra de voto, eu vi de tudo nessa região também. E vi como se usa o poder econômico e várias outras formas de poder, que não é só o poder econômico, para cobrar do cidadão que, diante de uma necessidade, acaba se comprometendo a votar para que aquele voto venha no cabresto. Então, quando a gente fala em preservar a identidade de quem vota, nós não estamos falando de algo menor, nós estamos falando de um princípio basilar da democracia. O voto é secreto. Qualquer maneira ou qualquer forma que possa gerar intimidação, ainda que não revele a identidade do voto, mas que demonstre ou que passe a compor um mecanismo de controle sobre o eleitor, deve ser banido de um regulamento eleitoral. Pelo amor de Deus, isso é basilar. Ou a gente acredita ou não acredita na democracia. Porque fazer discurso em defesa da democracia, muitos fazem. Quando eu era estudante, nós organizamos um encontro científico estudante de medicina em Aracaju. Eu era presidente dessa entidade. E todo mundo falava em defesa da vida, senador Otto. Mas a vida era usada para ganhar muito dinheiro, a defesa da vida. E algumas pessoas trabalhavam ou para tirar proveito da necessidade das pessoas, da fragilidade das pessoas, e aí usava a defesa da vida. Mas tinha gente que, de fato, se dedicava à defesa da vida. E a gente construiu uma imagem que eu acho brilhante,
uma agência de publicidade, um ovo. Um ovo, para o pinto nascer, ele tem que quebrar a casca, não é isso? Mas se o ovo quebrar, antes do pinto estar pronto para nascer, aquele pinto não tem viabilidade. Então, a defesa da vida, e às vezes as pessoas falam da democracia com essa ambiguidade. Na verdade, defende a democracia, mas na verdade está escondendo o seu desejo de exercer a força sem a vontade popular, sem respeitar os cânones que sustentam a democracia. Então, acho que a gente precisa ter mais honestidade no debate que a gente faz. Outra questão, com relação a essas urnas, sobre a questão das urnas e do voto, tudo que vier para, de alguma forma, exercer controle sobre o eleitor, deve ser banido. E, nesse ponto, o relator está correto. A construção está correta. A outra questão é sobre essa... Olha, não dá para a gente infantilizar. Eu vi o Alessandro aqui se contorcendo na cadeira quando fala de ataque hacker. Todo mundo, a NASA, está submetida ao risco de um ataque hacker. As Forças Armadas Americanas estão submetidas a um ataque hacker. A China está correndo o risco de um ataque hacker. Quem tiver trânsito de dados tem risco de ataque hacker. Então, esse é um problema que não é da eleição. Esse é um problema da humanidade. Porém, existem mecanismos de controle e de identificação, porque quando ocorre um ataque hacker, imediatamente se sabe, e é possível ir atrás e corrigir o dano. Mas nós não podemos, por esse risco baixo, quase que insignificante, mas que existe em todos os sistemas, negar a coisa óbvia que fez esse país uma potência democrática e eleitoral, que foi o nosso sistema de votação e de urna eletrônica. Pelo amor de Deus, onde estamos? Para concluir, senhor presidente, eu não quero tomar muito tempo. Eu queria chamar a atenção dos diversos pontos que foram falados aqui. Eu acho que esses são os que mais... Veja, são 3 ou 4 pontos. E não acho que a gente deva abrir mão de fazer esse debate, quanto mais esse debate para aprovação. Mas eu queria trazer também, que não está aqui, mas é uma coisa que nós achamos que é fundamental. Numa democracia representativa, ninguém tocou neste assunto, e aqui nestas casas, o partido tem uma forte importância. Ou não tem? Na Câmara dos Deputados, quem é que fala pelas bancadas? O líder. Quem é que dialoga? Quem é que senta na mesa para definir a pauta da Câmara e do Senado? Os líderes. Com delegação dos seus pares, do partido. Mas na hora de votar, a gente fica alimentando uma ilusão para o povo. Você vota na pessoa. Não, você está votando numa pessoa que compõe uma chapa. Você está definindo a posição daquela pessoa na chapa. Mas a briga é entre eles, dentro do mesmo partido. E ninguém apresenta uma plataforma política que vai defender no parlamento. Nós não fazemos um discurso e um debate sobre o papel de cada partido e que cada partido vai exercer no parlamento. Isso está empobrecendo e fazendo da política brasileira e do parlamento uma casa de indivíduos desprovidos de projeto coletivo e de sociedade, de Estado, de valores, de costumes, que tem que ser blocado. Então, nós defendemos que o voto seja em lista, pré-ordenado. Ah, mas vai deixar os partidos? Sim, como é que é hoje? Como é que se define? Ah, mas vamos botar uma pessoa, se botar uma pessoa que não tem qualidade para fazer a disputa, sabe o que é que vai acontecer? Perde a eleição. Só ganha a eleição quem bota os melhores quadros para disputar essa eleição. Geralmente é assim, isso é regra. Vai ter exceção? Vai. Mas a gente precisa dar ao povo brasileiro, de fato, a possibilidade de fazer um debate sobre o papel do parlamento brasileiro.
que ganhou muito mais importância e força nos últimos tempos. Mas a gente não discute que papel cada partido vai exercer quando estiver no parlamento. Por isso que a gente defende aqui uma emenda do voto em lista fechada para fortalecer os partidos. E também a questão das mulheres, obviamente, que já foi dita aqui pela professora Dorinha. E, por fim, também a gente acha que, com essa federalização de partidos, ou a federação de partidos, acho que é importante a gente ampliar pelo menos uma vaga, ou 2%, ou 10%, né, quando novos partidos se fundem para formar uma federação, principalmente nos cargos proporcionais, porque passa a ser um partido do ponto de vista do funcionamento e da experimentação, ou seja, da apresentação para a sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Ao senador Rogério, passa a palavra pela inscrição aqui a senadora Zenaide, em seguida o senador Rogério Marinho. Senhor presidente Otto Alencar, senhor relator, colega Marcelo Castro, já parabenizando, porque eu estou vendo aqui que são 900 artigos esse Código Eleitoral. Realmente é algo, não é fácil. Eu queria dizer também que, como Rogério Carvalho, acho que a professora Dorinha mostrou aqui, todos nós sabemos que precisamos aperfeiçoar. Mas eu confesso que eu vi tudo aqui. Primeiro, eu queria só dizer assim, não existe democracia sem voto secreto. Se você vai imprimir para mostrar o patrão, isso é líquido e certo. Mas eu quero falar aqui sobre quando se fala, no mínimo, 30% de candidaturas femininas e, no mínimo, 30% de recursos para custear essas candidaturas. No projeto aqui, quer substituir, porque quando diz os 30%, mas não vai ser punido quem não cumpriu isso. Gente, eu queria aqui fazer um apelo. Não foi fácil para mim, presidente, e todos que estão nos assistindo, conseguir que, no mínimo, 30% tem que ter 30% das candidaturas femininas e, no mínimo, esse financiamento. Isso é a base de tudo. A proposta aqui prevê dar 20% de vagas, de cadeiras, mas isso não é garantido. Se fizer uma pesquisa aqui, uma grande maioria dos parlamentares não vão querer esses 20% e não vai existir essa garantia. E esses argumentos não existem, até porque se tiver esse 20% de cadeiras, não vai ter, mesmo que fosse votado, porque eu não acredito que a gente consiga aprovar isso, nós não temos nenhuma garantia. Isso é retirada daquilo que a gente conquistou, e não foi nesse Congresso. Quem nos deu foi o Poder Judiciário, e fez chegar aqui. Eu quero aqui fazer um apelo. Por que vai tirar um direito adquirido para oferecer 20% de cadeiras durante 8 anos, se eu não me engano, ou são 10 anos, se a gente não tem a garantia disso? E vai ter algo que vai chamar atenção aqui. É que vai dizer que não pôde completar porque não teve as candidaturas. Então, os 30% de candidaturas, no mínimo, para as mulheres brasileiras, e os 30% no mínimo de financiamento para as candidaturas femininas, não é negociável, gente, porque está tirando algo que a gente conseguiu e, não tenha dúvida, fez a gente chegar aqui, uma parte chegar aqui, e ter aqui a gente de quase 19%, é pouco do Senado Federal, mas é algo que a gente conseguiu chegar aqui. Então, isso não é negociável, porque tínhamos um direito para nos dar um avanço, tem que perder o direito principal, porque eu digo, essa é a base, as candidaturas. Eu vi aqui muita gente dizer que tem dificuldade de encontrar mulheres, de fazer uma nominata. Fazer nominata em política, eu sou presidente do partido PSD no meu estado, não é simples, não existe garantia, porque um dia sua nominata está pronta, do outro dia não está. Então, para as mulheres brasileiras, gente, por favor,
Isso é um apelo. Nós sabemos, eu vou levar para esse lado aqui, que a gente só reduz a violência contra a mulher se a gente empoderar as mulheres. A gente sabe que existe violência contra as mulheres, feminicídio, em todas as classes sociais, mas quando a gente vai olhar de verdade, mais de 90% dos feminicídios são mulheres negras e pobres. Não têm um empoderamento. Então, gostaríamos muito de fazer um apelo aos colegas que, para nos dar uma oportunidade sem garantia, tem que tirar um direito que a gente conquistou, que não foi simples, as cadeiras e o financiamento desses 30% no mínimo não é negociável, presidente. Obrigada. Agradeço a senadora Zenaide Maia e passo a palavra ao senador Rogério Marinho. Senhor presidente, primeiro quero dizer que Vossa Excelência é uma das pessoas que tem mais paciência aqui nessa casa, né? Nos ouve atentamente, mostrando realmente está recepcionando aqui as palavras que são proferidas por cada um dos senadores e certamente vai fazer a mediação necessária para que o ilustre relator aceite as nossas emendas e possamos votar unanimemente o projeto, né, retirando aquilo que nos separa e convergindo no que nos une, né, que é justamente o trabalho extraordinário feito pelo senador Marcelo Castro, há mais de um ano nessa casa, onde ele consegue compilar aí quase 900 artigos, né, que tratam de diversos temas relacionados às eleições. Quero também agradecer ao senador por ter nos recebido, ele e a sua assessoria. Inclusive, aceitou algumas das nossas ponderações, né? É importante que se diga isso, né? Fez algumas concessões, né? E é evidente que isso mostra a vontade que o eminente senador tem, a disposição que ele tem de conseguir aprovar o texto que ele trabalhou tão arduamente nesse período todo. Mas, senhor presidente, o que é que nos causa espécie nesse processo? Eu trouxe aqui, me rememorando a eleição anterior, porque quem bate, diz o ditado, esquece, mas quem apanha se lembra, que na última eleição nós tivemos um Tribunal Superior Eleitoral que claramente foi parcial. E vou traduzir para que não reste dúvida, tomou lado, né? Fez uma série de ações que prejudicaram um lado em detrimento do outro. E essa discricionalidade que o tribunal teve para influir no processo eleitoral gerou, como via de consequência, um processo de descrédito nessa instituição que vem sendo, inclusive, tornado mais agudo pela maneira como o Supremo Tribunal Federal tem se comportado agora nesse processo do presidente Bolsonaro e de mais de 1.500 pessoas que foram presas e processadas em escala industrial. Eu estava vendo aqui uma pesquisa hoje na Atlas e dizia quem faz mais mal à democracia, judiciário em primeiro lugar com 46%. O judiciário, 46% como a percepção da população de que faz mal à democracia brasileira. Então, o que nós queremos aqui é a imparcialidade. O que nós queremos aqui é resgatar essa credibilidade que o judiciário necessariamente precisa ter, até para que a democracia possa ser exercida na sua plenitude. Nunca é demais lembrar, por exemplo, o que nós assistimos, de forma até constrangida, né? Um voto de uma então ministra do Tribunal Superior Eleitoral, que hoje inclusive a preside, dizendo que praticaria a censura prévia só daquela vez. Né? Não, é uma excepcionalidade, vou fazer só dessa vezinha. Essa exceção, eminente presidente, tornou-se regra. Tornou-se regra da forma mais execrável que se pode imaginar. Porque se a censura é detestável, a censura prévia é triplamente detestável. Porque é a ignorância do totalitarismo exercida na sua plenitude. Alguém que sequer conhece o conteúdo do que ele está retirando
né, do convívio da sociedade. Quer dizer, se impediu a divulgação de um documentário do então Brasil Paralelo, que falaria sobre a facada, que é um fato, um atentado criminoso contra o então candidato a presidente da República, e a ministra dá a declaração de que realmente não existe isso na Constituição, mas fará só daquela vez. O nosso presidente Bolsonaro foi impedido, por exemplo, de dizer que havia um laço de amizade e de relacionamento entre Lula e os ditadores da América Latina, né? O da Nicarágua, o da Venezuela, o de Cuba. Foi impedido como se isso fosse um fake news. Quem definiu que era fake news? A discricionalidade de um ministro. E essa discricionalidade foi desmentida, ou foi posta por terra pelos fatos que sucederam logo depois. Nós assistimos na posse do presidente Lula o abraço entre ambos. Os ditadores se encontram. E o cidadão que perpetrou esse crime contra a democracia, ou esses crimes contra a democracia, com a alegação de que poderia turvar, contaminar o processo eleitoral, uma informação que era distorcida na visão dele, sequer pediu desculpas, se retratou, porque o mal estava feito. Nós vimos o presidente Lula descendo, na época da eleição, a favela do Alemão, a comunidade do Alemão, colocando um boné do CPX. Senhores, quem mora no Rio de Janeiro sabe o que é CPX. E quando se disse na propaganda que era CPX, mandou-se remover o pôster, né, a informação, como se isso fosse um fake news. Quem definiu o que era fake news? Olha o perigo que a gente está correndo na hora em que a gente dá essa discricionalidade a um juiz que deveria ser imparcial, mas parece que nós temos hoje um viés ideológico muito forte na alta corte, na alta magistratura brasileira, e o exemplo vem de cima. Infelizmente, não estou dizendo que todo o judiciário está contaminado, mas se alguém de um posto superior toma uma atitude, é evidente que isso é uma ação que termina sendo seguida pelos demais. Senhor presidente, esse meu preâmbulo foi para dizer a Vossas Excelências que o que nós solicitamos ao senador Marcelo Castro, e ele, de uma maneira bastante solícita, tentou nos atender, foi que todo o artigo 838, que aliás vai ser objeto do nosso destaque, fosse retirado. Por quê? Porque se criminaliza, se joga para uma ação penal o que antes era uma ação eleitoral, da opinião das pessoas. Então, divulgar no âmbito da propaganda eleitoral, a partir disso do prazo de paralisação das convenções partidárias, fatos sabidamente verídicos. Ok, isso já está inclusive no Código Eleitoral. Mas você agrega penas de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Se você tiver cometido o crime com determinadas gradações, isso é acrescido de 1/3. Se uma outra gradação é acrescido de mais um pedaço, e aí você pode chegar, sei lá, 7, 8, 10 anos, eu nem sei qual foi o cálculo. Imagine você receber 10 anos de prisão porque foi entendido por um juiz que uma crítica ou uma discussão mais áspera no processo eleitoral foi interpretada como um crime. 10 anos de prisão, senhor presidente. Então, nós, evidentemente, não podemos concordar com isso, dada, inclusive, a forma como o judiciário tem se comportado ultimamente, né? Então, por isso, nós pedimos ao eminente relator, e ele tentou amenizar, eu quero, inclusive, fazer justiça a este processo, mas manteve o artigo 838, que nós estamos fazendo destaque para retirá-lo. E o que eu falei anteriormente, que é justamente a questão da censura prévia, né? Que é o artigo 493, que é, inclusive, um destaque feito pelo senador Moro.
né, que fala que a suspensão de contas de candidatos a cargos eletivos em aplicação da internet é medida excepcional, somente admitida por impunção de sanções menos gravosas, no caso de publicação, retirada de conteúdo específico anteriormente julgado lícito. O que é que o relator coloca aqui? Antes você suspendia o conteúdo por inteiro. O relator amenizou. Essa suspensão são 12 horas, se eu não estou enganado. Tudo bem. Eu estou fazendo justiça. Eu estou fazendo justiça ao fato que Vossa Excelência tem sido realmente uma pessoa que tem se aberta à negociação. Mas nós acreditamos, eminente relator, que na hora em que se faz a concessão é parecido com o que aconteceu com a eminente ministra na época das eleições. A gente está criando um precedente perigoso. Se é por 12 horas que você está banindo o cidadão da internet, você não está banindo só o conteúdo que foi ofensivo, você está banindo toda a produção e toda a opinião que esse cidadão poderá ter naquele espaço de tempo. É claro que é a 493, o artigo 493. É claro que nesse processo nós temos a possibilidade de dialogarmos a respeito, por exemplo, de gradação de penas. Eu escutei senadores que me antecederam preocupados com o fato de que a justiça precisa ser célere, a justiça eleitoral, para retirar acusações ou deepfakes ou situações que constrangem e geram prejuízos, às vezes, irreparáveis no processo eleitoral. Mas, ora, primeiro, a justiça emite, via de regra, normativas que permitem que haja essa agilidade na justiça eleitoral. A justiça eleitoral, normalmente, quem já disputou a eleição sabe, você oficia uma ação num dia ou é despachado no mesmo dia ou logo no dia subsequente. Tinha um plantão para isso. Então, há uma celeridade bem acima da justiça comum. E nós temos nos nossos tipos penais a injúria, a difamação, a calúnia. Então, eu quero fazer aqui uma analogia também, que eu escutei várias. Nós estamos literalmente jogando a criança fora com água suja. O que o STF definiu como crime, como é que eles chamam? Crime de opinião? Não, tem um termozinho que é utilizado lá para dizer que... Crime de ódio, obrigado. A sua assessora, depois vou pedir emprestado. Mas o crime de ódio passou a ter uma conotação enorme. Mas qual foi o biombo que o Supremo Tribunal Federal se escorou? Pedofilia, crimes raciais, né? Crimes, enfim, questões que todos nós concordamos que que devem ser retiradas da rede incontinente. Aí, em cima desse biombo, desse escudo, aí se joga o quê? Atentado ao regime democrático de direito. Na visão de quem, cara pálida? De um ministro que claramente é parcial, que mostra que tem lado, ou de um juiz que tem um viés ideológico? Isso é um perigo para a sociedade. A gente tem que ter essa preocupação aqui, porque o que está acontecendo aqui vai reverberar nas eleições de forma subsequente. Tem um ditado que diz que pau que dá em Chico, dá em Francisco, e o chicote muda de mão. Então, eu acho que a lei, eminente presidente, e peço a Vossa Excelência a mediação com o nosso relator, ela tem que ser boa para mim e para o meu inimigo. Ela não pode ser uma lei que só me favoreça. Não pode ser uma lei que permita que apenas o meu lado, né, ele seja resguardado e protegido. A lei ela precisa ter princípios que nos permitam conforto, acolhimento. Então, é uma preocupação, que eu não tenho dúvida que o relator se debruçou sobre o tema, reconheço, tá? Tentou amenizar, mas manteve o precedente. E o precedente é um perigo. Então, por isso, eu não vou falar mais do que falei aqui, tentei me deter nos dois artigos que fiz, que o nosso partido vai destacar, né? Dizer a Vossas Excelências que o debate foi rico. Eu não vejo ninguém aqui que tenha proferido, né, uma opinião que não seja respeitável, porque cada um de nós tem o mandato e tem a representatividade. Então, a visão de mundo necessariamente é plural, né? Todos nós falamos na perspectiva de convencer os colegas para tentar atingir maiorias, né? Eu tenho uma série de divergências com vários colegas aqui sobre assuntos específicos, mas respeito a todos, porque isso é a essência da democracia, tá? E gostaria muito, muito, que
que nós tivéssemos a oportunidade de, extirpado esses problemas, retirado esses artigos, votássemos de maneira unânime um projeto que tem quase 900 artigos. A gente está se detendo aqui, o senhor deve ter notado, 5 ou 6 artigos, de quase 900. São 5 ou 6 artigos, o que significa que o trabalho do eminente relator é muito bom, mas ele passa a ser contaminado com o que tem de mais sagrado no cidadão, no ser humano, que é a liberdade de expressão, que é o livre-arbítrio. O senador Esperidião a mim, e são 2 temas que eu vou falar mais brevemente, apresenta uma emenda que eu me somo a ela, porque o melhor e mais importante detergente, eminente presidente, é a luz do sol. Vossa Excelência vai ter clara compreensão para que 2 minutos para que eu termine. E a luz do sol é um desinfetante. Retira dúvidas. Eu vou me amparar também, a exemplo do meu amigo Rogério Carvalho, no que falou a eminente senadora Dorinha. Não tem viés ideológico, há racionalidade. Por que não se retirar o discurso da desconfiança da votação brasileira do processo das urnas? Por que não? Nós tínhamos 3 países, se eu não estou enganado, era Bangladesh, Butão e Brasil. Só tem Butão e Brasil agora. Todos estão, esses países todos do mundo estão certos, errados, e nós estamos certos? Né? E alguém falou aí que NASA, bancos, etc., todos têm ataques cibernéticos vultosos. Ora, quando a hora que transfere dados, tem. Então, vamos acabar com essa dúvida. Né? E vamos votar aqui na emenda do eminente senador. E a outra questão é você pegar um segmento específico da sociedade, que são os militares, e dizer que a eles cabe um tratamento diferenciado por serem militares. Pô, então vamos tratar, por exemplo, os artistas de televisão ou os apresentadores de forma diferente. Porque esses têm uma arma muito mais poderosa que a comunicação. E desequilibra o pleito eleitoral. Vamos pedir para que os governadores, que são candidatos à reeleição, não façam no exercício do cargo do governador, porque isso desequilibra o processo eleitoral. Então, se você tem um conceito prévio, para não falar preconceito, sobre as pessoas que fazem a segurança pública, de que eles desequilibram o processo eleitoral pelo fato de serem da segurança pública, a analogia claramente não é verdadeira quando se trata de outro segmento da sociedade que tem muito maior poder de influência e desequilibrar o processo eleitoral. Então, termino agradecendo a benevolência de Vossa Excelência e torcendo para que tenhamos aqui um desfecho positivo. Infelizmente, relator, se o senhor Vossa Excelência não puder atender, e entendo, eu teria que votar contrariamente, mas muito pesaroso. Senador Rogério Marinho, agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência falou uma palavra que eu não conhecia, um termo que eu não conhecia, CPX. Aí eu mandei pegar ao pé da letra o que significa. A abreviação informal da palavra complexo, usada especialmente nas comunidades ou favelas para se referir a um conjunto de favelas ou áreas urbanas periféricas. Exemplo do uso. Sou do CPX do alemão, significa sou do complexo do alemão. No Complexo do Alemão tem pessoas que estão da facção e outras pessoas são decentes, que moram, que trabalham. Portanto, o termo é um tanto quanto pejorativo para definir favela. Eu tenho na Bahia amigos de favela que andam comigo, são trabalhadores, pessoas decentes e muito corretos. Por isso eu mandei ver o termo ao pé da letra, significa isso. Portanto, as favelas também merecem o nosso respeito e consideração. Lá estão muitos trabalhadores, pessoas decentes, e também tem, sem dúvida nenhuma, a infiltração de facções e que hoje levam muita insegurança a essas áreas pobres e periféricas das grandes cidades do Brasil. Com a palavra, o senador Laércio. Rapidamente, senhor presidente, só para agradecer o esclarecimento de Vossa Excelência, né, que faz de forma muito porque eu não respeitosa. conhecia o termo. Não, mas agradecer o esclarecimento de Vossa Excelência e dizer a Vossa Excelência que na comunidade, né, e eu tive o cuidado também de conversar com policiais a respeito, não é essa a definição que é dada. Né? Mas claro que quem define, e olha, veja um exemplo claro aqui, quem define o que é fake e o que não é. Então, a subjetividade dessa expressão, Vossa Excelência me dá a oportunidade, né, de colocar na prática, né, o que aconteceu na pele. Tá bom, tranquilo. Senador Laércio. Senhor presidente, como uma coisa curiosa, só por exemplo, a suástica... A suástica... O senhor me interrompeu. Não, só para... A suástica, que hoje é reconhecido no mundo inteiro como símbolo do nazismo, é um símbolo religioso hindu.
Obrigado pelo momento cultural. Muito bom dia. De novo me interrompeu? Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhor presidente, Otto Alencar, senadoras e senadores. A gente está vivendo aqui um momento de muita recordação do que nós vivemos nas nossas eleições. Eu queria contextualizar um pouco para entender aonde nós queremos chegar com esse projeto que estamos a analisar aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Quando um cidadão ou uma cidadã brasileira se lança a um processo eleitoral, e muito antes da eleição propriamente dita começar, a gente enfrenta alguns olhares fiscalizatórios ao nosso comportamento, ao nosso cotidiano, ao nosso relacionamento, ao nosso entrar e sair, seja de que lugar for. Polícia, promotor, juiz, jornalista, instituto de pesquisa e os concorrentes. Todos esses olhares se voltam para a figura do candidato, que busca diuturnamente uma figura única e muito especial para aquele enfrentamento que é o eleitor. Esse é o nosso objetivo. Esses olhares que a gente enfrenta em uma eleição, esses olhares, como eu já falei aqui, acompanham a nossa rotina dia após dia até o resultado final das urnas. Só sabe o que é uma eleição quem as enfrenta. E as senhoras senadores e os senhores senadores certamente vivem esse drama. E nós somos fiscalizados de toda a ordem. Como nós estamos tratando de um projeto de reforma eleitoral, eu apresentei 2 emendas que certamente atingem em cheio a todos, as senadoras e os senadores que aqui estão, exercendo o seu mandato no Senado Federal e na Câmara e nas casas legislativas do Brasil todo. Eu apresentei uma emenda de número 369, que é uma emenda que propõe a extinção de pesquisas eleitorais. Quem aqui presente não viveu um problema com referência a pesquisas eleitorais? Virou um comércio insano, cujos números não expressam, na sua grande maioria, a realidade daquele momento durante a campanha que a gente enfrenta. E eu apresentei também uma segunda emenda, de número 370, com referência ao financiamento privado, que existiu outrora e, de repente, sem ter porquê, foi retirado do processo eleitoral, que não pode mais financiamento privado. Qual a razão? Por que é que o financiamento privado não pode ser incorporado ao processo eleitoral? E, para minha surpresa, eu recebi a informação da rejeição das minhas 2 emendas. E veja, com referência às pesquisas eleitorais, qual foi o argumento que o ilustre relator Marcelo Castro apresentou para mim. E ele começa a rejeição dizendo assim, que vigora hoje entendimento do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez o Supremo Tribunal Federal interferindo numa ação legislativa, de que considera inconstitucional a restrição da divulgação de pesquisas eleitorais. Sim. E aí? Nós estamos a escrever uma nova peça, que se tornará, possivelmente, lei. Essa é a regra que vai valer a partir daí. Então, esse argumento não me convenceu, relator, nobre relator. A segunda resposta que eu recebi foi quando eu tratei de uma emenda sobre o financiamento privado. E no argumento que foi usado para rejeitar a minha emenda, foi dito que trata-se de tema de maior complexidade. Sim,
de maior complexidade, e daí? Vamos discutir, vamos construir uma solução. Ou seja, a impressão que eu tenho, e tem outras coisas com referência à área de publicidade, por exemplo, por que é que os outdoors são proibidos? Alguém precisa explicar. Foi proibido algum dia e precisa continuar sendo proibido a vida toda. Eu queria entender por que o texto não contempla a volta da publicidade em outdoor ou qualquer outro meio. Então, qual é a conclusão que eu chego na análise que nós estamos fazendo aqui? Eu acho que o relatório, infelizmente, na minha opinião, está longe da nossa realidade. Não é essa realidade que candidatos enfrentam no dia a dia. O texto desse projeto precisa se aproximar do nosso enfrentamento que a gente faz. Por isso que eu tive o desejo de contextualizar. Então, senhor presidente, nobres colegas, relator, com todo respeito, meu voto será contrário a esse projeto. Obrigado. Agradeço, senador Laércio. Passo a palavra à senadora Augusta Brito. Obrigada, senhor presidente. Eu já agradeço aí a atenção. Eu quero aqui também, rapidamente, visto adiantada a hora, fazer algumas contribuições e observações. Primeiro, parabenizar aqui o relator, dizer que realmente fez um trabalho e está fazendo um trabalho muito respeitoso a todas as emendas que foram apresentadas, a todas as sugestões, discussões. Eu quero aqui referendar o trabalho do senador Marcelo Castro. Quero agradecer também as emendas que eu apresentei que foram acatadas, algumas foram rejeitadas, outras acatadas parcialmente. Eu quero dizer que a gente conseguiu botar a violência política também de uma forma muito clara e dentro dessa reforma eleitoral, que eu acho que além de já ter uma lei específica, é fundamental que a gente também tenha ela dentro do Código Eleitoral. E quero aqui fazer uma menção à emenda que não foi aprovada, de nossa autoria, mas que eu acredito que a bancada feminina, através da nossa líder Dorinha, vai fazer um destaque aqui da emenda 312. Eu tinha apresentado uma emenda com o mesmo, para contribuir também com o mesmo sentido, só que ela conseguiu aperfeiçoar ainda mais nesta emenda que vai ser destacada, que é em relação a gente garantiu que já foi botado, que são a reserva de cadeiras, 20%, mas sem que isso retire o que a gente já tem conquistado, que são os 30% de candidaturas, e também a punição, se assim os partidos não cumprirem, de candidaturas de gênero, não diria que são femininas, hoje são porque nós somos uma minoria, mas no dia que não for, poderá ser também de homens, né? Então, gênero quer dizer isso, significa que pode ser homem ou mulher. Está caminhando para isso, espero. Está demorando, mas vamos esperar que aconteça. Mas a gente, brincadeiras à parte, a gente defende realmente a paridade. Foram apresentadas emendas também buscando essa paridade, que também foram rejeitadas, mas eu quero aqui só dizer que nós não podemos, a bancada feminina, eu como uma senadora, aceitar que a gente tem um retrocesso no direito que já foi garantido, que são 30% de candidaturas, e também a punição se os partidos assim não cumprirem. Tem uma inovação que a nossa senadora vai falar com certeza do destaque que ela apresentou, que eu acho que tira qualquer dúvida sobre a possibilidade de fraudes ou não em relação a esta cota de gênero. Volto a dizer, não é uma cota feminina especificamente, mas a gente precisa também garantir com que o direito que já foi garantido não seja retirado com a questão da reserva de cotas. E aí, essa minha fala bem rápida, dizer que eu faço também a minha fala, toda a fala da Dorinha, que foi muito centrada, e também do Rogério Carvalho, que falou aqui sobre as emendas que foram destacadas. E, mais uma vez, parabenizo o nobre relator e espero que ele escute nossos argumentos e reveja aí essa questão da gente continuar garantindo aí as candidaturas em 30%, que vai ser o destaque aqui da bancada feminina, feita pela nossa líder Dorinha. Era isso, senhor presidente. Agradeço a senadora Augusta Brito. Eu vi alguns senadores que vieram aqui ao meu lado, inclusive o próprio relator, o senador Marcelo Castro, e eu vou encerrar a discussão, mas vamos optar para dar um tempo
ao relator e os senadores e senadoras que divergiram do relatório dele para encontrar uma letra de lei que seja mais uniformizada e que dê também ao novo Código Eleitoral uma condição de mais clareza, né? Não deixando dúvida na interpretação de quem vai nos julgar nas próximas eleições, a hermenêutica que se fala tanto a respeito. E, portanto, acho que esse tempo cabe perfeitamente para uma análise mais apurada, até porque essa matéria vai voltar para a Câmara dos Deputados. Seria até conveniente, pela importância dela, que o próprio relator conversasse com o relator da Câmara dos Deputados, o próprio presidente Davi conversasse com o presidente Hugo Mota, para não ter uma divergência muito grande. Se fazer um esforço desse no Senado Federal, que fez o relator, os senadores e senadoras, chegando lá, modificar completamente tudo que foi melhorado aqui. Então, é importante que se dê um tempo para bom juízo se resolver o que há de melhor nessa questão do Código Eleitoral. Se os senadores e senadoras concordarem, o plenário concordar, o plenário é soberano, essa decisão será tomada por mim. Se não, nós vamos fazer em votação. Os senadores concordam? Concordo. Tá bom. Qual o tempo? Então, se há que concordam, não vamos votar hoje, deixar para outra oportunidade. Senador Dorinha. Não. Vossa Excelência discorda, senador Dorinha? Senhor presidente? Porque a maioria concordou. Não, então, eu não discordo, nós vamos deixar para outra oportunidade e o relator ficará à disposição para conversar, discutir, debater esse tema com mais profundidade, pela complexidade do tema. Senhor presidente. Senador Ciro Nogueira. Só para pedir um esclarecimento, já existe alguma previsão, existe uma prioridade dessa presidência de se votar a situação dos supersalários aqui nesta casa? Senador Ciro Nogueira, na última vez que eu fui provocado na Comissão de Constituição e Justiça, eu disse exatamente assim: quando o relatório vier, eu coloco em votação. Agora, eu não posso estabelecer prazo ao relator, que é o senador Eduardo Gomes. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma dificuldade de colocar isso para votar, absolutamente. Agora, eu também, como Vossa Excelência não pode presidir nenhuma comissão, estabelecer prazo para o relator. Então, eu não posso chegar para o relator e dizer: eu quero que você apresente hoje ou amanhã. Seria uma descortesia da minha parte. Agora, o relatório sendo encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, eu vou colocar para votação, debater, discutir profundamente esse tema. Eu sei, presidente. Agora, mas adiantando a Vossa Excelência, de que a letra de lei que vem da Câmara não cabe. Absolutamente. Não resolve absolutamente a questão do subsalário. Ou a letra da Câmara, ou a letra do Senado. A lei que dá uma solução para isso, presidente. Sim, mas não sou eu que dou. Vossa Excelência, então, tem que abordar o relator, o senador Eduardo Gomes, porque na hora que ele encaminhar, eu coloco em votação. Agora, eu fiz apenas uma opinião, porque eu li a matéria que veio da Câmara, e como veio da Câmara, não resolve absolutamente nada. Continua a mesma coisa. Da mesmo jeito, é uma série de penduricalhos que mantém todos os benefícios que estão sendo dados hoje de forma incorreta e ilegal. Portanto, eu não tenho nenhuma dificuldade. Quando chegar aqui, pode ter certeza absoluta que eu ponho para votar. Agora, não é da minha índole, da minha formação, inclusive política, né? Sou médico, fiz uma transição difícil para a política, impor a nenhum relator que ele venha a apresentar o relatório hoje ou amanhã, porque seria uma falta de respeito e descortesia a um colega meu ou uma colega minha. Senhor presidente. Senhor Marcelo. Eu não estou pedindo para o senhor, jamais pedir, não é seu temperamento, marcar para hoje ou amanhã. Mas é uma matéria, me perdoe dizer, muito sensível, que existe muita pressão contra, muito trabalho. Esse país é um país completamente sequestrado pelas corporações, mas que nós damos um prazo de 1 mês ou 2 meses, mas nós temos que definir uma data para essa matéria, presidente. Eu lhe faço um apelo, eu sei que o senhor é um dos homens mais habilidosos dessa casa, com jeito. Eu acho que você dá um prazo de 2 meses para o relator, ele apresentar seu relatório, é uma coisa mais do que razoável, porque senão esse relator vai estar sentado em cima de uma matéria que não quer votar. Me perdoe dizer. E isso não pode acontecer, porque essa é uma matéria que existe um clamor da sociedade, presidente. E há prazos regimentais. E tem os prazos regimentais.
Olha, eu vou discordar e não vou dar prazo. Agora, devo dizer a Vossa Excelência que ao longo da minha vida eu nunca aceitei pressão, sobretudo do Poder Judiciário, porque com 38 anos de política, eu nunca fui denunciado pelo Ministério Público e não respondo a nenhum processo. E tomei conta de todos os recursos do meu Estado. Bilhões e bilhões de reais passaram por minhas mãos e eu não tive o desprazer de ser nenhuma vez na minha vida denunciado pelo Ministério Público, nem estadual, nem federal, com todas as contas aprovadas. Fui secretário de Saúde, de Indústria e Comércio, de Infraestrutura, vice-governador, governador, conselheiro, senador 10 anos e não sei o que é o Ministério Público bater na minha porta, nem responder a nenhum processo. Então, eu não estou sob pressão. Na hora que mandar para aqui o relatório, eu ponho para votar. Senhor presidente, um outro tema, se me permite. Senhor presidente, se me permite. Pois não? Eu tenho um requerimento para que seja deliberada uma audiência pública para tratar da PEC 55, que é a que quer trazer previsibilidade ao orçamento das Forças Armadas. Se nós pudéssemos votar extra pauta, que aí marcamos para depois do recesso a data, eu agradeceria. Pois não, o requerimento eu peço à mesa que... O relator é o senador Randolph. Me passe. O relator é favorável? O relator da matéria não entregou o relatório. O relator da matéria não entregou o relatório ainda. Ele quer uma audiência. A ideia o requerimento é para audiência pública. O requerimento para audiência pública. Então, eu vou colocar em votação o que pede o nobre senador Carlos Portinho, os senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam aprovado a audiência pública para debate da PEC 55. Senhor presidente, aqui. Pois não, senador Marcelo. Senhor presidente, eu ouvi atentamente todos os colegas e anotei o que cada um disse. Evidentemente que para poder argumentar com cada um aquilo que foi falado. Então, pude observar que houve muita confusão de alguns pronunciamentos, muita mistura de informações, muitas coisas que no texto que eu coloquei estão do jeito e as pessoas estão interpretando de outra maneira, mas, inclusive, eu iria pedir exatamente a Vossa Excelência, o que Vossa Excelência já fez, que é de deixar para a próxima semana para a gente votar essa matéria. Porque essa matéria constitui quase 900 artigos e a discordância que nós temos são de poucos. Quer dizer, todas as críticas que houve aqui nessa manhã foi a questão da quarentena, a questão da divulgação de fatos sabidamente inverídicos e a questão do voto impresso. Na verdade, o que nós temos de discordância profunda são só esses temas. Agora, o que é que me causa espécie? É as pessoas serem contra de 877 artigos e porque são contra votar contra todo o projeto. Isso não faz sentido. Se a pessoa é contra aquele artigo, faz o destaque e vota em separado. Então, senhor presidente, senhoras e senhores relatores, a proposta do senador Rogério Marinho, eu vou procurar encaminhar e acho que sobre essa questão da divulgação de fatos sabidamente inverídicos, essa questão da quarentena, nós podemos evoluir para chegar a um entendimento até a próxima semana. Vai restar a questão do voto impresso, que eu acho que aí nós vamos ter que ir para o voto. Mas também, se fôssemos votar tudo aqui consensualmente, seria um fato verdadeiramente excepcional. Nas outras questões, eu acho que dá para a gente chegar ao entendimento. A questão
das fake news. Hoje é um debate mundial. Todos ou praticamente todos os países estão discutindo isso daí. A comunidade europeia saiu à frente. Já votou o regramento todo da questão para conciliar o direito de expressão com o direito, com a proibição da pessoa levantar calúnia, difamação, dizer inverdades, mentiras, e isso ter repercussão no resultado eleitoral. Senador Girão, a lei que foi votada na Comunidade Europeia chega a multar os partidos e os candidatos em até 35 milhões de euros, aproximadamente 200 milhões de reais, de tão rigorosa que é a lei. Nos Estados Unidos, tramita hoje no Congresso Nacional uma lei que é de iniciativa dos dois partidos, republicanos e democratas, que são partidos antagônicos. Praticamente todos os países do mundo estão tratando desse tema, é um tema mais do que atual. Nós vimos agora, senador Alessandro, na Argentina, fake news, com deepfake, de alta repercussão, colocando o ex-presidente Macri, que é partidário do Milei, anunciando na véspera da eleição que estava saindo da vida pública e estaria apoiando o Massa, que é o adversário do Milei. Nós vimos na Argentina também fake news montada por inteligência artificial, dizendo que o Milei estava se propondo a vender os órgãos humanos, tráfico de órgãos humanos. Quer dizer, coisas gravíssimas, que com certeza vão poder acontecer em qualquer país do mundo, se não tiver a legislação adequada para isso daí. Então, o liberou geral, a liberdade total de expressão, isso não existe, não pode existir em nenhuma cidade, em nenhuma sociedade civilizada. É claro que tudo tem limite, tudo tem regra, tudo tem termo. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Aliás, nós já temos na lei, no nosso Código Eleitoral, a proibição de fatos, divulgação de fatos sabidamente inverídicos, votado nesta casa por 73 senadores. Não dá para ficar todo mundo aqui estranhando isso não, porque nós já votamos, aprovamos. Acho que os senadores que estão presentes aqui dificilmente não tenham votado todos a favor. Então, nós não votarmos isso seria um retrocesso. Agora, o que é que nós estamos dispostos? A negociar, a chegar a um termo. Vamos manter a legislação atual? Ela dá conta de tudo? Não dá? Vamos aperfeiçoar? Então, estou aberto à negociação. Vou negociar com o senador Alessandro sobre essa questão dos policiais. Porque os militares, está clara a posição dos militares. Que militares são? Do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das forças policiais militares dos estados. O regramento é um só. Então, um policial militar de qualquer estado se dispõe a ser candidato. Se ele tem menos de 10 anos, ele está afastado em definitivo e não tem nenhum direito. Se ele tem mais de 10 anos, ele vai para ser agregado. Perdendo a eleição, ele volta para a tropa. Se ele for eleito, passar 2 anos, 4 anos, 8 anos, 10 anos, depois ele pode voltar para a atividade. Aí é onde eu sou contra, minha divergência de fundo. Só me permita, esse ponto, senador Marcelo, e certamente vamos trabalhar no texto. Mas já hoje a regra dos militares é que, uma vez eleitos, eles vão compulsoriamente para a reserva, com vencimentos proporcionais. Também é assim. Não, os militares. Isso. Mas os policiais não. Os civis não. Os civis não. Não é porque o que é que nós podemos chegar a um entendimento? Falou errado. É que a mesma regra que vale para os militares valesse também para os civis. É possível. Olha,
já estamos chegando aqui numa concordância. O tempo certamente vai ajudar bastante para se encontrar aí a solução. Hoje já tem um regramento. Hoje já tem um regramento para juiz e para promotores. Esses têm que se afastar em definitivo das suas carreiras. 6 meses antes. Senador Marcelo, o senhor vai ser relator de um projeto aqui de seu interesse lá do Piauí, viu? E também do interesse do senador Ciro Nogueira, que fez um apelo que eu pudesse votar hoje, ainda nós pudéssemos votar hoje esse projeto, na defesa dos interesses do Piauí, do Ciro Nogueira e do Marcelo Castro também. E senadores presentes. São 3 assuntos que trazem divergência aqui no meu código, do que eu sou relator. 2, eu acho que dá para a gente encaminhar bem, que é a questão da fake news e a questão dos policiais civis. E o outro vai ficar para a gente ir para o voto, que é a questão do voto impresso, que é uma discordância de fundo, não tem nada. Mas aí eu faço uma observação, senador, porque é policiais, juízes e promotores que a gente está... Aí, se for para atender só os policiais e deixar os outros lá com quarentena de 2 anos, né, aí não resolve. Aí até pediria aí a compreensão também do senador Alessandro, que fez a emenda em relação aos policiais, mas eu acho que a gente não pode ter cidadão de segunda categoria em nenhuma situação. Eu sei que dos juízes e promotores eles têm que se exonerar definitivamente. Ok, já é assim, já é um ônus. Mas impor mais 2 anos ainda, a meu ver, é a gente incorrer no mesmo erro. Então, precisa todo mundo ser tratado de maneira igual. Daqui para quarta-feira nós temos prazo para a gente chegar a um entendimento, que eu sugeriria que fosse de hoje e amanhã, para a gente discutir isso daí, para já fechar essa questão. Bom, senhor presidente, era essa observação que eu gostaria de fazer. Aliás, eu gostaria mesmo era de responder um por um os senadores que fizeram observações aqui, para mostrar a cada um deles como tudo que está aqui no Código tem uma justificativa, tem um motivo, tem uma lógica. Nada foi feito atabalhoadamente ou intuitivamente. Tudo tem um fundamento, mas como a maioria, quase a totalidade já saiu da comissão, fica então para a próxima oportunidade. Então, vamos ao item 4, que é terminativo. Altera o Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para agravar pena dos crimes contra a dignidade sexual da pessoa vulnerável. A palavra ao relator, senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela presteza em incluir na pauta esse projeto que é tão importante. E já antecipo os parabéns para a senadora Margarete, porque sem ser da área da justiça, sem ser da área jurídica, a senadora Margarete vem se notabilizando pelos bons projetos de defesa de mulheres e agora especificamente de crimes vulneráveis. É muito importante sua atuação, senadora. Parabéns. Vem essa comissão para análise, nos termos do artigo 101, inciso 2, a linha D, do Regimento Interno do Senado, o projeto de lei número 2810 de 25, que altera o Decreto-Lei número 2.848, de 1940, para agravar a pena dos crimes contra a dignidade sexual da pessoa vulnerável. Altera também o Decreto-Lei número 3.689, de 41, para prever medidas protetivas de urgência para vítimas de crimes contra a dignidade sexual em situação de especial vulnerabilidade. A Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, para prever a monitoração eletrônica de condenados por crime contra a dignidade sexual. A Lei 8.069, o ECA, para estabelecer mecanismos de proteção a crianças e adolescentes vítimas de crime contra a dignidade sexual. E, por último, a Lei 13.146, para garantir assistência psicológica e social especializada às vítimas de crimes contra a dignidade sexual com deficiência e suas famílias. São 3 os grandes temas tratados nesse projeto de lei, a saber, primeiro, o agravamento de penas previstas para os crimes de estupro de vulnerável, que é o 217-A do Código Penal, estupro de vulnerável com lesão corporal grave, estupro de vulnerável com resultado morte, corrupção de menores, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, é um artigo do Código Penal também, favorecimento da prostituição de criança ou adolescente, a exploração sexual infanto-juvenil,
e divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é a previsão da possibilidade de decretação de medidas protetivas de urgência em favor de vítimas de crimes contra a dignidade sexual, se forem crianças ou adolescentes ou, de qualquer modo, pessoas vulneráveis, alterando, neste ponto, o Código de Processo Penal. E, por fim, uma alteração na Lei de Execução Penal, também endurecendo o regime para criminosos desses tipos penais descritos. A justificação da ilustre autora argumenta que a proposição tem por intuito combater a violência contra grupos vulneráveis, como crianças, adolescentes, pessoas com deficiência incapazes, ainda que relativamente. Nesse sentido, a autora argumenta que a majoração de penas é necessária para refletir a gravidade dos crimes e pontua também que as demais medidas são destinadas ao robustecimento da proteção da população. A proposta já passou pela CDH, foi aprovada com 3 emendas, salvo engano, e agora na CCJ teremos a decisão terminativa. Passo a análise, colegas, senhor presidente. O projeto não tem nenhum tipo de obstáculo de natureza constitucional, ele é legítimo, é necessário, é meritório, e essa proposta representa uma medida legítima e necessária diante da gravidade e da extensão do dano causado por essas práticas. A proteção integral de crianças e adolescentes é um dever constitucional do Estado, da família e da sociedade. Quando se trata de crimes contra a dignidade sexual desse grupo, os danos ultrapassam o plano físico, afetando profundamente o desenvolvimento psicológico, emocional e social das vítimas. Por isso, o aumento das penas previsto no projeto é a medida que se justifica, pelas razões que passo a expor. Em primeiro lugar, é preciso destacar a especial vulnerabilidade das vítimas. Crimes como o estupro de vulnerável, previsto no 217-A do Código Penal, atentam diretamente contra indivíduos que não possuem maturidade física, emocional ou cognitiva para consentir ou para se defender. O simples fato de se tratar de um menor de 14 anos já caracteriza a presunção legal de violência, dada a sua incapacidade de compreender plenamente os atos. A proposta de aumentar a pena de reclusão de 8 a 15 para 10 a 18, e ainda mais nas suas formas qualificadas, lesão grave ou resultado morte, alinha-se com a gravidade da conduta e o elevado grau de repulsa social que ela desperta. A elevação de pena nos casos de estupro com lesão grave, que hoje é de 10 a 20, passaria para 12 a 24, e com resultado morte, que hoje é de 12 a 30, para 20 a 40 anos, também é coerente com o princípio da proporcionalidade. Esses crimes não apenas violam a integridade sexual da vítima, mas, nos casos mais extremos, destroem completamente seu direito à vida. O aumento proposto reflete a necessidade de sanções mais severas para delitos, que ferem os bens jurídicos mais essenciais. Além disso, delitos como corrupção de menores e favorecimento de prostituição infantil, infanto-juvenil, envolvem aliciamento, exploração e indução de crianças e adolescentes à vida criminosa, ou a posição de vítima de exploração sexual. Essas práticas, muitas vezes cometidas por redes organizadas ou por adultos em posição de poder, representam uma grave forma de opressão e exploração da infância. A proposta de penas mais rigorosas, como o salto do de hoje, que é de 2 a 5 anos, para 6 a 14, no caso de corrupção de menores, busca dificultar a impunidade e garantir que tais crimes não sejam tratados com leniência. Por outro lado, crimes que poderiam ser considerados de baixo contato, como satisfação de lascívia na presença de menor ou divulgação de conteúdo pornográfico envolvendo menores, não são menos nocivos. Tais condutas violam profundamente a intimidade e a saúde mental das vítimas. A internet, por exemplo, hoje tem potencializado a perpetuação desses crimes, tornando o abuso contínuo e globalizado. E, insiro, um mercado financeiro economicamente relevante. Infelizmente, o mercado paralelo de pornografia infanto-juvenil é global e gira bilhões de dólares. O aumento das penas nesses casos é uma resposta à crescente sofisticação dos delitos e à necessidade de ordenamento jurídico que acompanhe tais mudanças. E, por fim, o aumento das penas também tem função preventiva e simbólica. Embora, e tecnicamente é importante registrar, embora a pena não seja por si garantia de diminuição de criminalidade, o rigor da pena transmite uma mensagem clara de intolerância frente a práticas de abuso e exploração sexual de menores. O direito penal
nesse contexto, cumpre o papel de proteger os vulneráveis e reafirmar os valores fundamentais da sociedade, a dignidade da pessoa humana, a proteção da infância e a intransigência contra qualquer forma de violência. Dessa forma, o aumento de pena proposto é um avanço legislativo importante e coerente com os princípios constitucionais e com os anseios legítimos da sociedade brasileira, por maior justiça e maior proteção à infância. No seu artigo 2º, o PL 2810 altera o Código de Processo Penal para tratar de medidas protetivas para casos de crimes contra a dignidade sexual ou cuja vítima esteja em situação de vulnerabilidade. Para tanto, altera o texto do título 9 do CPP, que hoje trata de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, e insere dispositivos nessa parte da lei. As medidas protetivas de urgência não são novidade no ordenamento jurídico, já estão previstas na Lei Maria da Penha e na Lei Henrique Borel, a Lei 14.344, aprovada por esse Parlamento em 22. No projeto em análise, o artigo 282-A especifica que, constatada a prática de crime contra a dignidade sexual ou cuja vítima esteja em situação de vulnerabilidade, como é o caso de crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, incapazes, ainda que relativamente incapazes, o juiz poderá aplicar medidas protetivas de imediato ao autor, em conjunto ou separadamente. Observe-se que, independentemente da tipificação penal ou do próprio ajuizamento da ação, a proposição vincula a aplicação das medidas protetivas à constatação de crime. No seu sentido mais literal, a configuração de um crime só acontece depois do trânsito em julgado, em razão do princípio constitucional de presunção da inocência, de modo que fazemos a adequação, trocando a expressão crime por indícios de crime. Ainda, em uma perspectiva teórica, a medida protetiva de urgência tem a função primordial de proteger a vítima, enquanto a medida cautelar, busca tutelar a efetividade do processo. Nesse sentido, a concessão de medida protetiva de urgência está atrelada à preservação da integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral da vítima e vigoram enquanto o risco persistir, da mesma forma como já temos na Lei Maria da Penha, em seu artigo 19. De outro lado, em atenção ao 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares se relacionam à necessidade de aplicação da lei penal, para investigação, para instrução criminal e em casos expressamente previstos, para evitar a prática de novas infrações penais. Além disso, devem ser proporcionais à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Todas essas considerações são devidamente saneadas pelas emendas que propõe a seguir, de modo a criar um título no Código de Processo Penal apenas para medidas protetivas, dissociando o seu regramento do regramento posto para as medidas cautelares, dando uma nova redação ao caput do artigo 282-A, para manter apenas a hipótese da prática de crime contra a dignidade sexual e, num parágrafo, especificar que as medidas ali previstas se aplicam também a casos onde constam como vítimas crianças, adolescentes, pessoas com deficiência ou incapazes, independentemente do crime. E, como já disse, a alteração de constatada a prática de crime por indícios de crime. Em síntese, presidente, colegas, é um projeto robusto que, ao mesmo tempo, tem endurecimento penal, medidas de proteção e garantia para a vítima e suas famílias, e um contexto que se alinha com o que esse Congresso vem fazendo. Nós, muito recentemente, aprovamos, de minha autoria, um projeto que hoje está na Câmara dos Deputados, em andamento, de proteção das crianças em ambiente digital. Proteção fundamental. Mas, de outra parte, o projeto que a nossa colega Margarete apresenta traz a proteção para esses crimes que estão enraizados na sociedade. E acho que é um momento oportuno para essa comissão, esse Senado, esse Congresso, dar mais uma dura resposta que, em conjunto com medidas da seara social e econômica, tendem a proteger mais essas vítimas. É o relatório, voto pela aprovação, senhor presidente. A matéria está em discussão. Não há nenhum senador Moro vai discutir. Eu primeiro quero elogiar aqui o projeto da senadora Margarete Busetti, também o relatório do senador Alessandro. E eu até tenho uma observação aqui. Eu não consegui ver antes o projeto, eu peço desculpas aqui. Mas eu teria, se me permitem, algumas sugestões de aprimoramento que eu gostaria de apresentar. Se não fosse um grande problema, eu deixar claro aqui, viu, senadora Margarete e senador Alessandro, eu voto a favor, mas tem 2 pontos que eu gostaria de sugerir, até adiantando aqui. A gente tem o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que é subutilizado no país, tá? E ele é especialmente relevante para a elucidação de crimes sexuais.
Então, a minha sugestão seria inserir um dispositivo aqui para tornar obrigatório a extração do perfil genético em casos de crimes que são tratados nesse projeto, né? Para não ficar na discricionalidade do juiz nem da autoridade policial. A outra observação que eu faço, aí seria uma sugestão também de alteração, que eu vi que no artigo 119A, muito apropriadamente, o condenado por crimes contra a dignidade sexual somente entra em regime mais benéfico de cumprimento de pena se os resultados do exame criminológico afirmarem a ausência de indícios de que voltará a cometer crimes da mesma natureza. É importante ter o exame criminológico. Nós colocamos na lei das saidinhas, inclusive já foi aprovado de maneira geral. Só que eu faria um ajuste de redação aqui, que seria a minha sugestão, porque aqui, na verdade, o exame tem que revelar, tá, que ele tem indicativos de que não vai cometer mais o crime. É uma inversão aqui dessa construção. Não é o exame, ele progride se não for detectado a ausência de indícios. Não, ele tem que revelar que ele está propenso à ressocialização e nunca mais cometer esse tipo de crime. É um pouco uma inversão dessa construção redacional. O intuito é o mesmo, mas aqui ele sendo condenado por um crime grave sexual e ele cumprindo pena, o exame tem que revelar que ele quer se tornar um cidadão de bem e que há indícios de que ele não voltará a delinquir. E não de que não há indícios de que ele voltará a delinquir. Então é uma sutileza, mas a meu ver é uma sutileza importante. São essas duas emendas que eu apresentaria. Peço escusas a ambos, porque eu devia ter visto isso antes. Tá? E inclusive a senadora Margarete Busetti falou comigo ontem sobre esse projeto, mas nessa correria que é a nossa vida aqui cotidiana, né, os pares bem sabem que muitas vezes a gente acaba tendo um contato com o projeto praticamente de imediato. E me surgiu essas duas sugestões que gostaria de fazer, mas sendo elas acatadas ou não, votarei integralmente a favor do projeto. Senador Alessandro. Senhor presidente, só para antecipar que acato as duas sugestões e faremos o ajuste redacional no 119 e também a inclusão, onde couber, da previsão da coleta compulsória de material genético para o caso daquele cidadão processado, enfim, condenado por crime contra a dignidade sexual. Vossa Excelência, então, acata integralmente as duas observações que foram feitas pelo senador Moro. Faremos agora. O secretário da mesa vai tomar as providências para adequar no relatório de Vossa Excelência. Senador Ciro Nogueira. Rapidamente, senhor presidente, só parabenizar aqui o relatório do senador Alessandro, agradecer o senhor incluir essa sugestão do senador Sérgio Moro. Eu fui o autor da lei que criou o banco de dados, tenho muito orgulho disso aqui no nosso país e ela tem ajudado muito. Agora ela tem que ser muito mais aprimorada e acho que essa sugestão do senador Moro é mais do que pertinente. E parabenizar aqui a senadora Margarete pela autoria e dizer, senadora, que eu propus para o senador Moro, tanto ao presidente Davi quanto ao presidente Hugo Mota, que a gente, no mês de agosto, se faça uma semana dedicada a esses temas nas duas casas. Não nos temas que nos dividem, mas tem diversos outros temas que nos unem. Eu não quero tratar aqui de maioridade penal, que eu defendo, mas é um tema que divide a sociedade, divide essa casa. Mas aquela situação, o senador Moro mesmo tem um projeto lá que ele me falou, que nós pedimos lá, que trata da questão das audiências de custódias, que é um projeto que foi apresentado, se não me engano, pelo senador Dino, né? Na época. Mas é um projeto que vai facilitar e acabar muito com essa loucura que tem nas audiências custódias, que está colocando cada dia as forças policiais enxugando gelo no nosso país. Então, eu acho que aqui nós temos, sem demérito a nenhum dos senadores, talvez as duas melhores cabeças nessa área, que é o senador Alessandro e o senador Moro, que poderiam buscar nessa casa diversos projetos que a gente possa fazer esse esforço concentrado. E o presidente Hugo Mota me garantiu que vai fazer, até o senador ontem falou para a gente colocar já esse projeto para ser votado, já que ele é terminativo, já no início de agosto, para que a gente possa dar uma resposta nesse que é o maior problema que a sociedade hoje tem. Quem diz sou eu, não sou eu, são as pesquisas, que é o problema da segurança pública. E o Congresso Nacional daria uma demonstração muito grande
de nós estarmos priorizando as matérias que podem ajudar a população a sair dessa situação que ela se encontra. Agradeço ao senador Ciro Nogueira. Encerra a discussão. Só uma observação, perdão. Pois não, senador Moro. Também quero aqui elogiar o senador Ciro Nogueira, porque de fato ele foi o autor daquele projeto importante. No mundo inteiro, é um meio exitoso, não só para a investigação, mas para prevenir crimes. Porque a pessoa que tem coletado o perfil genético, ela sabe que ela pode ser facilmente identificada. E é um método indolor. Nosso banco de dados ainda, no entanto, é muito limitado, porque, senador Ciro, os juízes não aplicam a lei, as autoridades executivas não aplicam a lei, por isso que é importante colocar, tem que fazer nesses casos, obrigatoriamente, até porque identifica um culpado num crime sexual e se colocar no banco de dados, pode dar correspondência com o material que foi coletado em anteriores e a gente descobrir ali que tem um criminoso serial nessa área. Mas eu faço aqui o elogio ao trabalho que foi feito pelo senador Ciro Nogueira nesse caso específico do projeto. E, de fato, também tem um projeto na Câmara para ampliar o rol de pessoas sujeitas. Mas a lógica é a mesma. E aqui a gente pode fazer um comparativo, né? O banco de dados brasileiro, embora tenha crescido nos últimos 4 anos, desde 2019, tem 280 mil perfis genéticos aproximadamente. Nos Estados Unidos são 20 milhões. No Reino Unido são 8 milhões. Na França, eu estive agora numa visita a órgãos de segurança, são 4 milhões. O nosso tem 280 mil. Então, assim, temos que fazer a lei ser cumprida e uma maneira é colocar que seja mandatório em crimes sexuais. Agradeço ao senador Sérgio Moro e observo 2 contribuições. Uma do policial civil, um delegado que fez a transição para o Senado e um magistrado que fez a transição para o Senado também. Talvez isso sensibilize o Marcelo Castro a diminuir essa quarentena absurda de 2 anos. Mas eu vou colocar a matéria em votação pelo voto nominal dos senhores senadores. Peço que abra as consultas aos senhores senadores e senadoras, podendo realizar a votação única para o projeto e para as emendas que foram redacionais, foram propostas pelo senador Sérgio Moro no termo do parecer. Os senhores senadores concordam? Então faremos assim, em votação, matéria terminativa com votação nominal. Abri o painel para a votação. Peço aos senhores senadores e senadoras que estão nos seus gabinetes que possam comparecer para a votação. Votação nominal do projeto apresentado pela senadora Margarete Busetti e relatada pelo senador Alessandro Vieira, que é terminativo e precisa da votação, do voto dos senhores. Já está aberto. Está abrindo? Não. Desculpe, eu... Cadê o projeto? Não, deixa. É o PL dos 28/10 de 2025, que altera o Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Para agravar a pena dos crimes contra a dignidade sexual da pessoa vulnerável. Senadores e senadoras podem votar pelos aplicativos. A matéria precisa da votação nominal por maioria, de mais de 14 votos dos senadores e senadoras. Senador Marcelo Castro. Relator da matéria em seguida, a minha sugestão a Vossa Excelência, enquanto a gente está votando, eu pudesse já fazer a leitura. Acato perfeitamente. Vossa Excelência tem a palavra para dar o parecer no projeto de lei número 2 de 2025, não terminativo, que reestrutura os cargos da magistratura no quadro permanente da Justiça Federal na primeira região e cria a segunda turma recursal de juízes especiais federais na seção judiciária do Piauí. Com a anuência de Vossa Excelência, eu vou direto à análise.
O artigo 96, inciso 2 da Constituição Federal, confere aos tribunais superiores competência privativa para iniciar o processo legislativo dos projetos que alterem o número de membros dos tribunais inferiores, modifiquem a organização e divisão judiciárias ou ainda que disponham sobre a criação de cargos dos juízes que lhe forem vinculados. O projeto de lei número 2 de 2025 atende plenamente essa regra de limitação de competência legislativa, tendo em vista que o seu autor é o Tribunal Superior de Justiça. Podemos registrar, destarte, que a proposição em exame se amolda às normas e princípios constitucionais pertinentes. No mérito, somos favoráveis ao projeto. O Estado do Piauí experimenta demanda extraordinária em litígios de cunho previdenciário e assistencial, circunstância diretamente ligada a uma economia majoritariamente amparada no setor primário. Essas causas, propostas em sua maior parte por jurisdicionado hipossuficientes, concentram-se nos 8 juizados especiais federais da seção judiciária local, concebidas justamente para assegurar direitos sociais fundamentais à população mais vulnerável. A robustez deste fluxo processual tem pressionado toda a cadeia de julgamento, especialmente a fase recursal. A proposição em exame fornece resposta equilibrada e fisicamente responsável ao transformar 4 cargos vagos de juiz federal substituto em 3 cargos de juiz federal, valendo-se das sobras orçamentárias daí decorrentes para instituir funções comissionadas em criação de despesa adicional. Paralelamente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá realocar magistrados de varas com baixa movimentação para a instância recursal, de maior volume processual, otimizando recursos humanos já existentes. Em síntese, o projeto alinha-se ao dever constitucional de garantir prestação jurisdicional tempestiva, racionaliza a distribuição dos recursos humanos na Justiça Federal do Piauí e observa as exigências de responsabilidade fiscal, tudo sem acréscimo de despesa. Por essas razões, entendemos que a proposição é meritória. Diante do exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela aprovação do projeto número 2 de 2025. É esse o parecer, senhor, e o voto, senhor presidente. Nós já temos os votos suficientes para a abertura, encerrar a votação. Eu vou encerrar a votação. Aprovado o projeto da nobre senadora Margarete Busetti, aprovado com as emendas 1 CDH na CCJ, a 3 CDH CCJ e as emendas número 4 CCJ e 7 CCJ, a matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. O projeto está aprovado e eu parabenizo a senadora Margarete Busetti. Em discussão, o item 3, relatado pelo senador Marcelo Castro. Eu gostaria de discutir. Algum senador quer discutir a matéria? Senador Ciro? Senador Eduardo Girão pede a palavra para discutir o item 3, projeto de lei 2 de 2025. Muito obrigado, senhor presidente. Há pouco tempo atrás nós falamos, e eu apoio que a gente possa discutir o quanto antes, é um clamor nacional sobre a questão do fim dos supersalários. Se o projeto não é bom da Câmara, aí é uma decisão nossa aqui de fazer substitutivo, de fazer as modificações necessárias. A CCJ, e eu tenho certeza que o senhor é sensível a isso e não sofre pressão de quem quer que seja, que vai colocar isso em pauta no início do segundo semestre. Esse é o pleito que eu gostaria de fazer também, me juntando a outros senadores. E a propósito, senhor presidente, eu sei que no primeiro momento isso não vai elevar a custo, não tem impacto financeiro, mas eu sou um defensor do Estado
justo, um Estado equilibrado, um Estado onde se possa ter uma gestão menos burocrática, né? E o que a gente vê é um Estado confuso, controlador, lento. E aqui nós temos mais um exemplo de tentativa de resolver sintomas com mais estrutura estatal, sem atacar o verdadeiro problema, né, que a gente vê no país, que é a raiz da judicialização, né, o excesso de burocracia. Então, eu acredito que transformar cargos, né, e criar novas turmas pode parecer uma otimização, pode parecer. Ok, e entendo até a motivação dos colegas aqui, respeito, mas na prática significa reforçar o vício de que todo problema social se resolve com mais Estado, mais juízes, mais despesas. Então, o Novo teve esse posicionamento na Câmara dos Deputados, que eu considero coerente, votou contra, não vou criar problemas aqui, vou apenas registrar o meu voto contrário. Muito obrigado, senhor Bruno. Agradeço ao senador Eduardo Girão e coloco a matéria em votação. Senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado com voto contrário do senador Eduardo Girão. Aprovado o relatório, passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai... Senador Marcelo... Eu gostaria de pedir urgência para essa matéria, senhor presidente. Pois não. Em votação, requerimento de urgência. Os senadores que aprovam o requerimento de urgência permaneçam como se encontram, com voto contrário do senador Eduardo Girão. Nada havendo mais a tratar. Senadora Margarete Buzete, com a palavra. Por favor, eu sei que o senhor está com fome, eu também estou, mas eu queria muito agradecer o senador Alessandro Vieira, porque todo mundo é contra a pedofilia, mas a gente ignora o fato de não ter uma lei que proíba de um pedófilo trabalhar em lugares que tenham crianças. Todo mundo fala da pedofilia, mas ninguém faz nada. Eu aprovei o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais justamente para que a gente tivesse acesso a esses pedófilos e esses estupradores, para saber, para que ele impedisse que ele trabalhasse em lugares públicos onde tenham crianças. Mas quando uma criança é estuprada e ela não tem medida protetiva, não tem tornozeleira eletrônica, o que adianta nós votarmos leis? Então, todo mundo sabe que a pedofilia é um crime com taxa gigante no país. E a reincidência da pedofilia é quase sempre... acontece e não adianta, mas a gente ignora que um pedófilo tem o mesmo direito de progredir de pena do cara que roubou um carro, por exemplo. O futuro de uma criança tem o mesmo valor do roubo de um carro? Quero chamar a atenção do que nós aprovamos aqui hoje. É um projeto robusto, um projeto que ataca não somente se o cara... Não é somente o aumento de pena, ataca outras questões. E foi o que fizemos no pacote antifeminicídio, exatamente relatado pelo senador Alessandro Vieira. Fomos muito além de aumentar as penas. As manchetes normalmente ficam com o aumento de pena, mas a pena nossa é a preocupação com as nossas crianças e adolescentes. No Mato Grosso, nós tivemos 21% de aumento nos números de pedofilia que chegaram às forças de segurança. Vocês imaginem o quanto é maior esse crime, e é no Brasil inteiro. Então, eu fico muito feliz de ser autora dessa lei e que vou correr na Câmara para que ela seja aprovada assim o mais rápido possível. Obrigada, presidente, por ter colocado em pauta isso hoje, porque é uma aflição minha. Eu sou avó, eu falo como avó. Quero parabenizar a senadora Margarete Buzete pela iniciativa, pela capacidade de apresentar um projeto de uma relevância tão grande para as crianças, pessoas vulneráveis, né, aumentando a pena para inibir essa questão, não só no Mato Grosso, no seu Mato Grosso, mas na minha Bahia, no Brasil como um todo. Parabéns à senhora, e que tem dado uma contribuição muito grande ao Senado Federal.
não havendo nenhuma outra matéria tratada. Santa Catarina dela também. A Santa Catarina dela também, me diz aqui o presidente. Pois é. Concordo. Pois é. Está encerrada a sessão. Santa Catarina é dela também. Olá, boa tarde. 1h37 em Brasília. O Senado Notícias está no ar. Depois de mais de 3 horas de reunião, a Comissão de Constituição e Justiça adiou a votação do novo Código Eleitoral. A repórter Dinalva Ferreira acompanhou tudo e traz mais informações. Boa tarde, Dinalva. Oi, boa tarde, André. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Então, depois de, na verdade, foram mais de 4 horas de discussão e muitas divergências, o presidente da comissão, o senador Otto Alencar, tomou a decisão de adiar a votação para a semana que vem. Eu converso agora com o relator, o senador Marcelo Castro. Boa tarde, senador. Muitas divergências, mas em pontos específicos, né? Apenas uns 3 pontos específicos. Bom, essa é uma matéria muito complexa. É o novo Código Eleitoral do Brasil, que faz uma consolidação de toda a legislação que existe hoje de maneira esparsa. São 7 leis que nós estamos revogando e concentrando numa lei só. São 877 artigos. Então, houve muito debate. Estamos com mais de 4 horas debatendo essa matéria. E o que é que nós podemos observar? Que, na verdade, toda essa discussão, toda essa divergência, toda essa discordância são concentradas em 3 itens. É a questão da fake news, que algumas pessoas entendem que a liberdade de expressão é ilimitada, que a pessoa pode dizer o que quiser. Isso não pode. A liberdade de expressão ela é limitada, não há liberdade absoluta para nada. Haja vista muitos casos que estão ocorrendo no mundo inteiro, agora mesmo na Argentina, nas eleições passadas. Houve fake news que o mundo inteiro tomou conhecimento. O ex-presidente Macri, que é partidário do Milei, apareceu no último dia de campanha, fazendo um pronunciamento, isso por inteligência artificial, desistindo da política e recomendando aos seus eleitores que votassem no candidato adversário, no Massa. Olha a que ponto nós chegamos. Apareceu também contrário, botando o Milei como a favor da venda de órgãos das pessoas. Ou seja, são providências que estão sendo tomadas, estão sendo discutidas no mundo inteiro. Uma regra que a gente não proíba o direito de expressão do cidadão e dos candidatos, mas também que esses candidatos não possam se aproveitar de mentiras, de falsidades, de fatos inverídicos para modificar o resultado do pleito. Então, vários países do mundo estão tomando providência. A União Europeia já tem uma votação, já fez uma votação, uma lei absolutamente rigorosa, que chega a multar os partidos políticos com até 35 milhões de euros, que seria na nossa moeda aqui em torno de 200 milhões de reais, ao ponto que chega a multa. Os Estados Unidos têm um projeto tramitando no Congresso Nacional da autoria dos 2 partidos, republicanos e democratas, 2 partidos que são antagônicos. E aí são vários países do mundo que estão cuidando da legislação dessa questão da fake news, de deepfake, que hoje está sendo muito comum nas redes sociais, você promover conteúdos com inteligência artificial. Naturalmente que é um tema moderno que precisa de um cuidado especial. Você acha que é possível avançar nesse tema aí até semana? Acho que é muito possível de avançar. Aliás, nós já votamos uma lei muito próxima, há uns 2 anos aqui, eu acho que em 2021, nós aprovamos aqui no Senado Federal, que teve o apoio de 73 senadores, que eu não sei por que os senadores que votaram a favor naquela época, hoje estão votando, se posicionando contrário. Tem a questão também da quarentena para juízes, promotores, policiais, delegados, militares, que são carreiras de Estado que nós entendemos que são incompatíveis com a vida pública, com a atividade política. Uma pessoa não pode ser juiz e político ao mesmo tempo.
ele não pode ser promotor e juiz ao mesmo tempo, ele não pode ser delegado e juiz, ele não pode ser militar e juiz, porque isso contamina, são atividades, carreiras de Estado, que exigem, em primeiro lugar, isenção e imparcialidade. Você imagine um político ser investigado por um delegado que concorreu com ele, que perdeu a eleição, voltou para ser delegado e está investigando sobre um candidato, um concorrente dele, um adversário. Ou se ele for investigar um correligionário dele. Então, são coisas que a gente acha que tem que separar e não poder haver concordância. Agora, uma outra discordância que houve, aliás, só são 3 pontos fundamentais. Voto impresso, né? O voto impresso, né? Que nós conseguimos o voto das urnas eletrônicas no Brasil em 1996. Toda véspera de eleição, o Tribunal Superior Eleitoral faz um teste de segurança pública, chama os partidos políticos, todos os representantes, OAB, Congresso Nacional, expõe as urnas eletrônicas ao hacker que queira tentar violar as urnas. Já foram 15 eleições que ocorreram com a urna eletrônica e até hoje não foi uma única vez comprovada nenhuma fraude, nenhuma violação da urna eletrônica. É um sistema absolutamente seguro. Nós terminamos uma eleição agora de prefeito e vereadores, que 400 e tantos mil candidatos concorreram às eleições, 380 mil perderam a eleição e não tem uma única ação judicial em nenhuma parte do Brasil que a pessoa diga, não, perdi a eleição porque houve uma fraude da urna eletrônica, porque houve uma violação da urna eletrônica. É um sistema absolutamente seguro e nós vamos daqui para a próxima semana tentar um entendimento com os grupos que mais questionaram esses 3 itens para ver se a gente avança e chega ao entendimento. Se não, nós vamos para o voto, que a maneira melhor de se dirimir as dúvidas e as questões na sociedade é votando. Tem que votar logo esse novo código para valer para as outras eleições, né, senador? Com certeza, nós temos que votar ainda, e se depender de mim, a gente vota esse código ainda esse semestre, para voltar para a Câmara, para que a Câmara vote esse projeto até o final do mês de setembro, porque votando um ano antes da eleição de 2026, ela já pode viger para a próxima eleição, que é a nossa intenção. Certo, senador, muito obrigada. A gente continua aqui, aqui acompanhando outros assuntos. E você veja aí agora como foi essa discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Depois de dezenas de debates, quase 400 emendas apresentadas e 9 versões do texto, no início da reunião, o relator reconheceu. Alguns pontos ainda trazem divergências, discordâncias, que nós não chegamos a um entendimento, a um consenso. Apesar de boa vontade de todas as partes. Então, nesse caso, a única maneira de solucionar os conflitos na democracia é através do voto. O senador Marcelo Castro acatou total ou parcialmente algumas das cerca de 40 novas emendas e rejeitou outras, como a que incluía no código o voto impresso. É uma celeuma que precisamos pôr fim, porque senão não terá fim essa discussão e eu acho que custa muito pouco. E o benefício é muito maior. Pelo que está sendo proposto aqui, essa coisa simples que está sendo proposta aqui, quando o eleitor vota, tem uma caixinha de acrílico pequenininha do lado assim, que ele não tem acesso ao voto, ele confere se o papel está igual ao que ele digitou, aperta confirma de novo, cai numa urna lacrada e acabou. Você pode fazer uma auditagem disso. A quarentena de 2 anos para juízes, promotores, militares e policiais que quiserem se candidatar foi criticada tanto por parlamentares de oposição quanto por alguns governistas. É uma premissa constitucional que todo ser humano pode votar e ser votado, claro, obedecendo aqueles critérios que ali estão. Agora, se um guarda municipal que está lá no meu estado do Espírito Santo ganhando um salário mínimo sonha ser vereador,
vereador, sonha ser deputado, sonha ser senador, sonha o que ele quiser sonhar. Ele vai ter que renunciar àquilo cargo definitivamente. Ele vai ficar 2 anos sem receber salário. Por que o médico é diferente? E o médico que faz laqueadura? Você não ouviu falar de médico que conseguiu votos nos estados, nos municípios, porque é médico? Vai proibir médico de participar da eleição? A bancada feminina criticou a retirada da punição para partidos que não cumprirem a cota de 30% de candidaturas femininas. Nesse processo de aprendizagem e de fortalecimento da cota, e enquanto ainda temos uma desigualdade tão grande em que o Brasil tem uma representação de mulheres, aliás, uma subrepresentação, que nós perdemos até para países em que as mulheres usam burca, eu não entendo que a gente possa abrir mão dos 30% de candidaturas. Os 30% de candidaturas, no mínimo, para as mulheres brasileiras. E os 30%, no mínimo, de financiamento para as candidaturas femininas, não é negociável, gente. Então, agora eu converso com o senador Eduardo Girão, né, que estava lá na reunião, inclusive falou aí, questionou bastante essa questão da quarentena, né, senador? O senhor acha que a votação foi adiada para a semana que vem? O senhor acha que consegue avançar? O senador Marcelo Castro disse agora há pouco que vai tentar avançar em algumas questões. O senhor acha possível isso? Olha, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a sociedade brasileira, que acompanhou essa audiência como uma final de Copa do Mundo, né? Estava ali todo o tempo participando no chat, e é isso aí, nós conseguimos adiar. A turma está com pressa, a turma está querendo jogar na semana que vem. Como é que vai dar tempo com tanto problema que tem esse projeto e ir lá na Câmara, que foi a orientação do presidente da CCJ, né, para conversar para que as modificações que a gente fizer aqui não sejam retiradas lá, porque o projeto começou lá. Como é que vai dar tempo em uma semana? É óbvio que não. Então essa pressa, tudo que é feito às pressas aqui dentro do Congresso, véspera de recesso, desconfie. Então o projeto é ruim. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, que ele faz um salvo-conduto para quem compra voto. Esse assunto não está sendo comentado. Salvo-conduto para quem compra voto. Se a pessoa tiver em condição de vulnerabilidade, aí tem o perdão, né, de miserabilidade. O que é a miserabilidade? É quem está no Bolsa Família? Vai poder comprar voto? Quem é que ganha com isso, compra de voto? Né? Então, é muito estranho o que está. Essa questão também da quarentena é ridícula. Você rebaixa a categoria de segunda classe, policiais, bombeiros, militares, né, policiais militares, bombeiros militares, guarda de trânsito, e você vai para promotores, para juízes. Por que isso? Né? Então é uma perseguição, é algo que é focado realmente para tirar essa turma da política. Por quê? Se o médico também não vai poder, porque atende as pessoas, vai ter que ter uma quarentena para médico, vai ter que ter uma quarentena para político, que recebe milhões e milhões de reais de emendas parlamentares, vai ter que ter, aí ok. Mas não pode fazer isso. Então, eu elenquei durante o debate uma série de problemas de censura prévia, de retirada de conteúdo, né? Tudo o que o STF faz, né, pelos tribunais secretos, e a gente viu o arquivo Files sendo liberado, né? Eles estão querendo agora institucionalizar dentro desse projeto absurdo, é um escárnio com a sociedade. Foi uma vitória nossa hoje ter adiado, isso vai ficar para o segundo semestre, e olhe lá, porque esse tipo de projeto a gente tem que rejeitar, porque tudo que a gente modificar aqui, a Câmara pode tirar, e a gente já viu esse filme, aqui dentro, e gato escaldado tem medo de água fria. Tá certo, senador, muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. Voltamos com você aí, André. Obrigado, Dinalva. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um requerimento para a realização de uma audiência pública sobre os supersalários. A data ainda não foi marcada. Projetos aprovados nesta quarta-feira pela Comissão de Assuntos Sociais obrigam o Sistema Único de Saúde, o SUS, a oferecer exames para rastreamento do câncer de mama.
São 2 projetos que asseguram a prevenção, detecção, tratamento e segmento dos cânceres do colo uterino, de mama e colo retal no âmbito do Sistema Único de Saúde. O mais abrangente beneficia mulheres com mais de 40 anos. O SUS deverá oferecer a elas exames de mamografia para o rastreamento do câncer de mama. A proposição em análise aborda um dos temas mais sensíveis e urgentes da saúde pública, a detecção precoce do câncer de mama. Trata-se de doença que ainda representa ameaça real à vida de milhares de mulheres brasileiras e cuja detecção antecipada pode fazer diferença entre cura e o agravamento irreversível dessa condição. O outro projeto visa mulheres com histórico familiar de câncer de mama. Essas terão direito ao exame no SUS já a partir dos 30 anos. Me levou a escrever esse projeto foi a angústia de uma mulher que me procurou lá em Aracaju, num gabinete. Eu faço atendimento lá todo sábado e ela me procurou me pedindo, pelo amor de Deus, socorro, porque eu estou sentindo. Sei que não deve ser alguma coisa muito complicada, mas eu já fui numa unidade de saúde e a minha idade não permite eu fazer o exame, mas eu sei que eu estou sentindo, eu tenho alguma coisa e eu tenho medo de morrer e eu quero fazer o exame. A Casa aprovou ainda projeto que determina a concessão ao servidor ou ao empregado de abono do dia em que comprovar a vacinação de filho ou dependente menor. Proposta que prevê ações relacionadas ao enfrentamento do parto prematuro e cria o Novembro Roxo, a Semana e o Dia Nacional da Prematuridade. E também o projeto que cria o registro de cadastro de devedor de pensão alimentícia no E-Social. O sistema centraliza, unifica e simplifica a prestação das informações das relações de trabalho. Os empregadores deverão cadastrar informações sobre o pagamento de pensão alimentícia de seus empregados no sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, E-Social, como forma de garantir a manutenção dos alimentos, mesmo em casos de mudança de vínculo empregatício. Essa medida visa assegurar o cumprimento da obrigação alimentar e reduzir as dificuldades enfrentadas pelos beneficiários na busca por meios para garantir o sustento dos filhos. A inclusão no E-Social permite uma abordagem mais integrada ao utilizar esta ferramenta para monitoramento e execução das obrigações alimentícias, contribuindo para a redução da inadimplência e assegurando que os recursos destinados para o sustento dos filhos sejam efetivamente disponibilizados. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o cronograma de atividades para avaliação do impacto das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. O relator, senador astronauta Marcos Pontes, sugeriu a realização de audiências públicas com órgãos do governo e instituições privadas relacionadas à IA. O relatório, que vai ser apresentado em dezembro, deve trazer, por exemplo, a atuação do poder público na implementação das políticas públicas relacionadas à IA e as lacunas na lei atual, para que, ao final, sejam propostas soluções legislativas e também recomendações ao Poder Executivo. A criação de uma política nacional de enfrentamento da endometriose pelo Sistema Único de Saúde foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e segue agora para apreciação pela Comissão de Assuntos Sociais. A endometriose é uma doença em que o tecido que reveste o útero, em vez de ser eliminado no fluxo menstrual, se desenvolve em outras áreas do corpo, causando inflamação e dores intensas. Estima-se que 1 em cada 10 mulheres sofra com a endometriose, mas a doença ainda é pouco conhecida. Estudos indicam que o tempo médio entre o início dos sintomas e a confirmação da doença é de 7 anos. Essa demora pode levar ao agravamento dos sintomas
mamas e a progressão da doença, resultando em complicações como infertilidade e dores crônicas. O projeto de autoria da Câmara dos Deputados cria uma política nacional para prevenir e tratar a endometriose com atendimento integral pelo SUS, com acesso a exames, assistência farmacêutica e tratamento multidisciplinar. O texto ainda prevê campanhas educativas, formação de profissionais de saúde e promoção de pesquisas científicas. Essa mulher com dor não está rendendo no trabalho. Essa mulher com dor está fugindo da faculdade. Essa mulher com dor não está indo para a escola. Então, a gente entende que a doença ela tem um impacto na saúde, na educação, na economia, nas relações interpessoais, nos casamentos. Outro projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos proíbe a limitação de despesas necessárias ao funcionamento de conselhos tutelares. O mérito do projeto é plenamente defensável. Em seu artigo 227, a Constituição é clara. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à dignidade, ao respeito e a serem colocados a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Confira agora a agenda das atividades previstas para esta tarde. Daqui a pouco, às 2 horas, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária tem reunião marcada. O primeiro item da pauta é o projeto que incentiva a utilização de espécies frutíferas lenhosas, ou seja, árvores que fornecem madeira, na recomposição de áreas rurais consolidadas, situadas em áreas de preservação permanente e de reserva legal. Também às 2 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia está, entre outros, projeto de lei complementar que define os casos em que os valores de parcerias ou de contratações firmadas pelo poder público não são considerados no cálculo dos limites de despesa com pessoal. Às 2h30, a audiência pública prevista na Comissão de Educação para debater governança e gestão da política de alfabetização. A comissão avalia a política pública Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. E às 15h, a Comissão de Assuntos Sociais deve se reunir em audiência pública para discutir projeto que permite que medicamentos isentos de prescrição sejam comercializados em supermercados, desde que disponham de farmacêutico. Mais 5 anos para a regularização de terras na fronteira. Na prorrogação, que atinge imóveis com área superior a 2.500 hectares, foi aprovada nesta terça-feira no plenário do Senado. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. Proprietários de grandes imóveis rurais em fronteiras terão mais 5 anos para a concessão do registro de posse. A prorrogação atinge imóveis com área superior a 2.500 hectares. O autor do projeto argumenta que o prazo atual, até o fim do ano, não seria suficiente para resolver as pendências. O senador Nelsinho Trade afirmou ainda na justificativa do projeto que o INCRA não tem estrutura administrativa suficiente para analisar todas as solicitações. E ultrapassado o prazo, o imóvel pode ser registrado em nome da União. A prorrogação se justifica como forma de proteger particulares de boa-fé que enfrentaram obstáculos técnicos, administrativos ou financeiros. Durante os 10 anos de vigência da norma... Tivemos que interromper essa matéria porque começou agora a sessão plenária desta quarta-feira. Acompanhe. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e senadores poderão se inscrever para uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinado à apreciação das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos na ordem do dia eletrônica de hoje. Proposta de emenda constitucional número 137, 2019, de minha autoria.
Proposta de emenda constitucional número 76, 2019, senador Antônio Anastasia. Projeto de lei complementar 141, 2024, deputado Elcione Barbalho e outros. Projeto de decreto legislativo 103, 2024, iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Passamos aos oradores inscritos, que terão prazo de 10 minutos para uso da palavra. O primeiro inscrito dessa tarde é o senador Esperidião Ami. E eu passo a palavra para ele. Senhor presidente, prezado amigo, senador Confúcio Moura, quero saudar também o meu amigo, senador Paulo Paim. Certamente foi por um generoso descuido dele que eu consegui ser o primeiro inscrito. Presidente, nós tivemos hoje uma sessão histórica na Comissão de Constituição e Justiça, muito bem presidida pelo senador Otto Alencar, com paciência, com espírito democrático, e tivemos a coragem de não votar. É preciso ter coragem de não votar. Um código eleitoral que tem vários pontos discutíveis, questões que criminalizam a política e cuja subjetividade pode dar margens a interpretações, julgamentos e consequências eleitorais e democráticas ruins. O senador Marcelo Castro, a quem todos nós reconhecemos como um relator ideal para uma matéria complexa como esta, teve o bom senso de pedir prazo para ver o que realmente são arestas intransponíveis. Por exemplo, 4 ou 2 anos de incompatibilização para que um agente da lei seja candidato. Por quê? Estabelecemos alguma regra para os que infringem a lei? Não. Todos são iguais perante a lei. Então, essa discriminação em relação aos agentes da lei, sejam eles policiais militares, militares das Forças Armadas ou de outras das forças que fazem parte da segurança nacional, essa discriminação não pode passar. Eu acho que só por isso valeria a pena se ganhar tempo. E também a questão da votação do voto impresso para fins de auditoria, o voto auditável. Tenho a impressão que nisso aí o senador Marcelo Castro percebeu que eu não sou o único, como ele costuma dizer, um tom de galhofa, que gostaria de ter o voto impresso para fins de auditoria, sem o toque, sem a participação e sem o rastro, a rastreabilidade de quem votou. Então, por tudo isto, foi uma sessão memorável. Repito, pelo que nós não votamos ainda, mas votaremos na semana que vem. Meus cumprimentos, portanto, ao senador Otto Alencar, a todos os que debateram e ao próprio senador Marcelo Castro. Quero ainda registrar que deixamos de votar por isso o PDL que versa sobre as proibições exageradas e exorbitantes que o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente impuseram à pesca da tainha, especialmente a pesca artesanal, vitimando, portanto, prejudicando os pescadores artesanais. Por sinal, temos aqui presente uma delegação do município de Governador Celso Ramos, também conhecido como gancheiros. Isso é uma expressão própria. O nosso prefeito Marquinho, o vereador William, o vereador Rafael, o vereador Anastácio e o vereador Rogério. Qual deles recebeu o presente do Papai Noel? O Rogério, inclusive, já é um marmanjo,
recebeu presente pela idade, há uns 20 anos, mais ou menos isso, de um Papai Noel que eu representava. Durante 35 anos eu me vesti de Papai Noel, de 1985 até o ano 2020. Eu fui Papai Noel na comunidade da Caeira dos Ganchos e está aí um marmanjo que me viu escondido atrás da máscara de Papai Noel, como boa parte das gerações dele. E na pessoa desses gancheiros, eu quero homenagear o nosso pescador artesanal. Vamos certamente, na semana que vem, votar o projeto de decreto legislativo que susta a portaria ministerial, no caso interministerial, que estabeleceu regras com as quais nós não concordamos para a pesca artesanal da tainha, também chamada de arrasto de praia. Finalmente, presidente, eu quero chamar a atenção para o projeto de lei que apresentei ontem, pedi ao presidente Davi Alcolumbre que despachasse para tramitar. Projeto de lei que é a primeira resposta, creio que inteligente, à decisão do Supremo Tribunal Federal, que com maioria dispersa, porque 3 ministros votaram contra, considerar o artigo 19, que é o que estabelece a neutralidade da internet, tão sonhada há 11 anos, quando aprovamos a lei, inconstitucional, em parte. Os 8 que consideraram por fatores e doses diferentes. Portanto, não é uma maioria de 8 coesa. Mas, considerando inconstitucional este artigo, no todo ou em parte, nos deixaram à mercê, presidente, das regras, 14 regras editadas no dia 26 de junho, não pelo Congresso, mas pelo Supremo Tribunal Federal. Queria que Vossa Excelência lesse essas 14 regras. A regra, o item número 4, diz o seguinte: existe a presunção da responsabilidade. É nova essa, né? Na medicina não existe isso. No direito, nunca vi. Eu conheço a presunção de inocência. A presunção de responsabilidade da plataforma. Ou seja, ela, com medo da justiça, pode retirar uma postagem sua ou minha da plataforma, sem decisão judicial. É a censura prévia. E o que é pior, vai ficar em segredo de justiça. Então, o projeto de lei não vai contra a decisão do Supremo, muito embora eu não concorde com ela, mas tenho juízo para respeitá-la. O que esse projeto de lei manda é que cópia deste fato excepcional, retirar uma mensagem, uma postagem, a própria plataforma retirar, sem decisão judicial, isso tem que ser notificado, porque é uma excepcionalidade, é o grande irmão funcionando. Tem que notificar o Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o Congresso Nacional. Porque nada melhor para a censura do que manter isso em sigilo. Remove moita. E se alguém falar, vai ter que responder perante a justiça por quebrar o sigilo. Não, vai ser obrigada. A plataforma vai ser obrigada, por este projeto de lei, a comunicar isto, que é um fato excepcional, e que vai se converter num escândalo, se for feito repetitivamente. Se passarem a censurar Vossa Excelência ou a qualquer pessoa, sistematicamente, isso vai aparecer. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tiraram 10 vezes do ar fulano de tal. Por exemplo, o Marcos Duval, que nem plataforma mais pode frequentar. Então, isso vai passar a ser conhecido pela sociedade através destes e de outros instrumentos a mais que algum legislador queira acrescentar. O presidente da Casa já disse, o certo seria que a Comissão de Comunicação, criada pela Constituição,
seja informada também. Claro, é ali que se define o que é liberdade de imprensa na prática, pelos reconhecimentos, pelos credenciamentos. Então, eu queria chamar a atenção para este projeto. Ele não vai contra uma decisão do Supremo, mas ele complementa para evitar que estas 14 regras se transformem em censura terceirizada. Terceirizada para quem? Quem é o terceirizado? É uma plataforma que tem motivos para temer alguma represália de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, é um projeto de lei para o qual eu peço a atenção de todos. Ele socorre a liberdade de expressão, favorece a liberdade do cidadão e eu tenho a certeza, se aprovado, aperfeiçoará também esta decisão controversa, eu repito, do Supremo Tribunal Federal, que ele próprio disse o seguinte: isto vai valer só enquanto não legislarem. Enquanto não tivermos uma legislação que se adapte ao Supremo, porque foi ele que, 11 anos depois da vigência da lei do Marco Civil da Internet, ele decidiu que há uma inconstitucionalidade. Muito bem. O que eu posso fazer? Eu posso evitar que esta decisão controversa se transforme numa desgraça contra a liberdade. Para isso é que eu peço aos meus nobres pares a atenção, a crítica, o aperfeiçoamento e o apoio. Muito obrigado. Muito bem, senador Esperidião Amin. Eu passo a palavra para o senador Paulo Paim. Quem é ele? Ah, tá. Senador Confúcio Moura, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciou que o valor do salário mínimo para 2026 será de 1.630, conforme a LDO. Esse crescimento se deu devido à política de salário mínimo que nós todos construímos junto aqui, de inflação mais PIB. E aí, presidente, em termos reais, eu poderia dizer que este é o maior valor de compra para o salário mínimo em 50 anos. Sei que é muito pouco, mas era um compromisso do governo Lula de voltar à inflação mais PIB, né? Beneficiando, então, a população mais pobre. Eu falo isso porque eu acho pouco, muito pouco ainda, né? Porque alguns economistas continuam insistindo e pregando o congelamento do salário mínimo por 6 anos, como um mecanismo de controle fiscal do país. Acho um erro. Você devia estar se preocupando em congelar os altos salários. Tem gente nesse país que ganha 200, 300 mil por mês, né? Infelizmente, é uma realidade. Devíamos estar discutindo lucros e dividendos, se vão pagar ou não vão pagar, porque eu acho que tem que pagar. Mas vamos em frente. A valorização do salário mínimo é uma questão de justiça social. Está alinhada com as necessidades básicas da nossa população. Principalmente, claro, os mais vulneráveis. Entre 2019 e 2022, o salário mínimo não teve aumento real, o que trouxe sérios prejuízos aos trabalhadores do campo e da cidade, onde a fome avançou. Felizmente, com esse terceiro governo de Lula, volta a política de inflação mais PIB. O salário mínimo desempenha um papel essencial na criação de emprego, no aumento da renda, no combate à fome, gerando impactos positivos, inclusive, nos negócios locais, como mercados, padarias, bodegas, lojas. Ele fortalece a economia dos municípios, fornecendo mais recursos
para investimentos, inclusive dos prefeitos. Segundo o Diese, aproximadamente 60 milhões de pessoas hoje no Brasil dependem diretamente do salário mínimo, como a sua fonte de renda. Estou falando daqueles que ganham, dependem, porque não é só quem tem carteira assinada. Infelizmente, infelizmente eu digo, são milhões que não têm carteira assinada. E a referência deles também é o salário mínimo. Além disso, se botarmos 2 dependentes, por cada um desses que ganha o salário mínimo, chegaremos a esses números preocupantes. Ele também é um poderoso instrumento de distribuição de renda. Repito, mesmo se considerarmos o trabalho informal, porque ele é um farol. Funciona como um farol, como referência para valores pagos por todos os trabalhadores, mesmo com carteira assinada, até os que não têm carteira assinada, como eu já falei. Puxa, aquele que tem carteira assinada, quando vão para a mesa de negociação, é colocado. O salário mínimo subiu, inflação mais PIB. E eu que ganho um pouco mais que o salário mínimo, queria, no mínimo, partir do patamar da inflação mais PIB. O aumento da renda faz aumentar o consumo e a produção, e aí estaremos devagar, mas avançando. Uma das nossas bases de crescimento e desenvolvimento, repito, é a valorização do salário mínimo, esteio histórico e transformador para avançarmos na construção permanente de um Brasil mais justo, igualitário e soberano. Senhor presidente, aproveito os últimos 5 minutos para falar de um outro tema, sobre a segurança pública. É preocupante, senhor presidente, o número de pessoas que são mortas no país, quase o triplo daqueles países do G20. Se pegar 15 países do G20, nós, no Brasil, matamos, via segurança pública, 3 vezes mais. Em 2023, foram 6.393 mortos causados pela segurança pública, segundo o próprio Anuário Brasileiro da Segurança Pública. Repito, nos 15 países do G20 analisados, o total de vítimas fatais foi de 2.267. Conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 83,1% das pessoas mortas por intervenções policiais em 2022 eram negros e negras. E a taxa de letalidade policial por 100 mil habitantes negros era mais do que 4 vezes superior àqueles que não são negros. A segurança pública no Brasil tem que aprofundar o debate da abordagem policial. É uma questão estrutural. É urgente. O fim da lógica, primeiro atira, depois pergunta. A segurança precisa ser debatida diariamente, com seriedade e compromisso com a vida, tanto dos policiais como daqueles que não são policiais. Na semana passada, por exemplo, 2 casos emblemáticos chocaram o país. Isso é quase todo dia. Entre tantos outros que ocorrem, eu diria, toda semana. No interior de Santa Maria, meu estado, Rio Grande do Sul, um agricultor de 53 anos foi morto a tiros durante uma abordagem policial, após uma denúncia de suposto crime ambiental. A polícia alegou que ele teria reagido. No Paraná, Rodrigo da Silva Bosch, de 22 anos, foi espancado até a morte por seguranças de um supermercado, após ser suspeito de tentar furtar uma barra de chocolate. Uma barra
de chocolate. O crime ocorreu em um dia comum, quando o Rodrigo fazia compra no local onde era cliente frequentemente. Em São Paulo, o marceneiro Guilherme Dias dos Santos, 26 anos, foi morto por um policial militar à paisana enquanto corria. Corria para quê? Para pegar o ônibus. Saía do emprego, foi correndo para não perder o ônibus, saía com outros 3 colegas. Havia marcado o ponto 10 minutos antes de ser baleado, eu diria, assassinado. O PM alegou reagir a uma tentativa de assalto, mas Guilherme não tinha qualquer envolvimento com o crime, disse a esposa do trabalhador que levou um tiro na cabeça. Abre aspas. Disse ela, ele foi assassinado a sangue frio pelas costas porque era negro. Guilherme carregava na mochila o quê? Uma marmita, que ele almoçava na empresa, os talheres, um livro e uma roupa de trabalho. E ali ele morreu. Ali ele tombou na calçada, porque ele queria pegar o ônibus. Senhor presidente, eu já vi esse filme há 60 anos. Até comentei uma oportunidade aqui. Um cunhado meu foi assassinado há 60 anos atrás. Foi assassinado durante uma abordagem policial. Ele foi abordado, correu, e um policial disse, deixa ele correr. Antes dele virar a esquina, eu liquido com ele. Dito e feito. Levou também um tiro na cabeça. Essa história eu ouvi no velório. Eu tinha, na época, uns 13, 14 anos, lá em Caxias do Sul. Jamais vou esquecer. De lá para cá, eu dei esse exemplo, mas quantos e quantos foram mortos? Diante dessa realidade, destaco que o Senado Federal, o Senado aqui, nós aprovamos projetos de lei 5231, faço homenagem aqui ao Major Olímpio. Me lembro que ele me ajudou no encaminhamento da votação, projeto de minha autoria, para que se discuta a abordagem policial. Eu não sou daqueles que dizem que todo policial tem culpa. Claro que não, muitas vezes ele se defende, ou mata ou morre, né? Mas é preciso discutir essa questão da abordagem policial, que lembra aquela faixa que eu já vi em ruas, negro parado, negro correndo é culpado, parado ainda pode ser investigado, mas correndo já é culpado. Enfim, espero que esse PL 5231 de 2020, que aprovamos por unanimidade, está lá na Câmara, ele seja votado. É uma proposta que propõe abordagem policial fundamentada em reeducação, com base em princípios humanistas, visando disciplinar práticas de segurança pública e salvar vidas. Faço mais uma vez, faz a 25ª vez que eu fiz, faço mais uma vez um apelo aos colegas da Câmara. Votem o projeto. Eu ainda estou impactado com o ataque a uma escola em Estação do Norte, também Rio Grande do Sul, em que vitimou um aluno e deixou 2 estudantes e uma professora feridos. Adolescente que cometeu o crime está preso. Fica aqui meu apoio e solidariedade aos familiares. É isso, presidente. Obrigado pela tolerância, Vossa Excelência. Perfeito, senador Paim. Muito obrigado. Vamos em frente. Eu vou passar a palavra, viu, Girão? Vou passar para o Fernando, que está inscrito. Fernando Dueire, logo depois eu passo para você, tá? Senador Fernando Dueire, Estado de Pernambuco. Uma palavra. Então, eu já estava com a chuteira pendurada, o marido me colocou na suplência do controle, que eu fui escritor. Senhor presidente,
Sempre uma honra ocupar essa tribuna, sobretudo um homem de sua dimensão, estando presidindo. Senhoras senadoras, senhores senadores, é com grande satisfação que venho a esta tribuna para compartilhar com vossas excelências uma experiência ímpar, senador Girão, que tive a honra de vivenciar recentemente. A visita aos projetos estratégicos da Força Aérea Brasileira, realizada na sede da Embraer, em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, e na base aérea de Anápolis, em Goiás, atendendo a convite do comandante da Aeronáutica, brigadeiro Damasceno. Senhoras e senhores, a Embraer é fruto de um sonho ousado da Força Aérea Brasileira, o sonho de que nosso país fosse capaz de construir suas próprias aeronaves. Esse sonho começou a ganhar forma com o voo do Bandeirantes, primeira aeronave concebida e fabricada em solo brasileiro. Hoje, com justa razão, a Embraer é reconhecida como a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, gerando emprego, renda e, sobretudo, orgulho nacional. Essa trajetória de sucesso é resultado da união estratégica entre o Estado brasileiro, por meio das Força Aérea Brasileira, e o setor privado, representado pela Embraer. Trata-se de uma aliança visionária que comprova a importância do investimento em ciência, tecnologia e soberania. Durante a visita, tive o privilégio de conhecer de perto as linhas de montagem de 3 projetos estratégicos da nossa Força Aérea: o A-29 Super Tucano, o KC-390 Millennium e o caça Gripen. O A-29 Super Tucano é um vetor fundamental na vigilância das fronteiras e na proteção do nosso espaço aéreo. Sua eficiência é tamanha que hoje é operado por diversas forças aéreas ao redor do mundo. O KC-390 Millennium, por sua vez, representa o que há de mais moderno em transporte militar, com capacidade de operar em diversos cenários. Essa aeronave vem ampliando significativamente a capacidade logística da nossa Força Aérea. E não é apenas um orgulho nacional. Já há contratos internacionais firmados para sua exportação, o que reafirma a competitividade da indústria brasileira no mercado global. Já o caça Gripen, fruto de uma parceria estratégica com a empresa sueca Saab, é um marco no processo de transferência de tecnologia e inovação. Ver sua montagem acontecendo em território nacional é testemunhar o Brasil exercendo de forma concreta sua soberania e capacidade de dissuasão. Na base aérea de Anápolis, pude compreender ainda mais, de forma profunda, o valor estratégico dessa organização militar. Ali conheci com detalhe a aeronave KC-390 e suas múltiplas capacidades operacionais. Ela tem sido decisiva em diversas missões recentes, desde apoio humanitário às vítimas de tragédias no Rio Grande do Sul, até a repatriação de brasileiros em zona de conflito, como Israel, em operações de combate e incêndio. Fiquei igualmente impressionado com os simuladores do caça Gripen, que incorporam o que há de mais avançado em tecnologia para a capacitação de nossos pilotos. É dessa forma que garantimos não apenas equipamentos de ponta, mas também profissionais altamente preparados para operar em defesa de nossa soberania. Permitam-me destacar em especial ênfase o profissionalismo dos homens e mulheres da Força Aérea Brasileira, que tive o privilégio de conhecer em Anápolis, desde os pilotos até os membros das equipes de apoio. Todos demonstravam disciplina, comprometimento e profundo senso de dever. São militares que se dedicam 24 horas por dia à defesa do nosso país, muitas vezes em condições extremas, com coragem, competência e amor à pátria. Esses heróis brasileiros, muitas vezes anônimos, são verdadeiros heróis nacionais. E é dever deste Parlamento reconhecer este valor e garantir de forma permanente
os recursos orçamentários necessários à continuidade dos projetos estratégicos da Força Aérea Brasileira. Precisamos assegurar que os investimentos em defesa não sofram descontinuidade. Afinal, garantir a soberania nacional e a segurança do nosso espaço aéreo é responsabilidade do Estado brasileiro e, por consequência, de todos nós, representantes deste povo. Deixo aqui meus agradecimentos ao comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Damasceno, pela acolhida generosa, e ao Brigadeiro Pentrioli, da Assessoria Parlamentar da Aeronáutica, pela condução atenciosa e competente. Saí desses encontros com espírito revigorado e com a renovada esperança no futuro do Brasil, porque ali na Embraer e na Base Aérea de Anápolis eu vi um Brasil que dá certo, um Brasil que aposta em tecnologia, que valoriza seus profissionais e que atua com seriedade e compromisso na defesa de nossa pátria. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Isso, perfeito. Parabéns, senador Doeire. E vamos continuar. Eu passo a palavra para o senador Eduardo Girão. Não. Pode falar, Girão. Meu querido irmão, senador Confúcio Moura, muito obrigado, senador Plínio Valério, que seria o próximo a falar e me cedeu o seu lugar. Olha, eu tenho falado aqui, e não foi uma, duas, Zezinho, você que é do Ceará, 3, nem 4, foram diversas vezes desde que assumi o mandato, denunciado, fustigado ali junto às instituições, mandando requerimentos, mandando ofícios. Inclusive, vou até participar de uma CPI do crime organizado aqui na casa. O Ceará está entregue às facções criminosas. Eu já falei isso aqui, não é novidade. Para você que acompanha os trabalhos legislativos dessa casa, o povo cearense está escravizado pela violência lá, pelo domínio de um Estado paralelo. Porque o Estado real, que deveria ser forte, é fraco. Para não dizer coisa maior. É fraco, incompetente, omisso, para não dizer coisa maior. E olha só a que ponto nós chegamos. Os desvios de emendas parlamentares colocaram o Ceará, o meu estado, no centro de um escândalo nacional. Todo mundo viu ontem as manchetes dos grandes veículos de comunicação, a operação da Polícia Federal lá no estado. Desde o início do mandato, eu venho trabalhando para que um dia nós consigamos avançar para dar um fim nas emendas parlamentares. Cada senador aqui tem direito a 80, 90... milhões de reais por ano, meu amigo, não sai nunca daqui. A concorrência fica desleal, é para ficar o mandato quase que vitalício, porque tem direito, o senador e o deputado, a dezenas de milhões por ano para colocar no seu estado. E aí muitos, inclusive, revelaram em entrevistas lá no meu estado, dizendo, isso aqui a gente consegue ter apoio político com essas emendas. Poxa vida, é para isso emenda parlamentar, gente? O dinheiro do povo? Para ter aliado político? Enfim, olha só onde eu quero chegar. O certo é acabar de vez com essas emendas, porque trata-se de um desvio de função, de finalidade do Congresso Nacional, que tem a obrigação de legislar e fiscalizar o Poder Executivo e jamais executar o orçamento. Enquanto isso não tem fim, eu venho utilizando exclusivamente as emendas parlamentares
constitucionais. Nunca aceitei 1 centavo de orçamento secreto, muito pelo contrário, eu denuncio, voto contra. E eu uso as emendas constitucionais com o máximo de transparência para todos os 184 municípios do estado do Ceará, independente se é do partido A, partido B, contra governo, a favor, não interessa. O povo não tem culpa por briga política. Agora nós vamos fiscalizar cada centavo. E eu tento blindar eleitoralmente. Eu não vou nem para a inauguração de obra, de emendas que a gente manda. Porque esse dinheiro é seu, eu não posso fazer cortesia com o chapéu dos outros, querer ganhar notoriedade, voto por causa disso. Fiz uma parceria inédita com o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal para que cada centavo dessas emendas fosse fiscalizadas também por eles. Te manda para lá, toda emenda te manda para lá. Porque a gente sabe do grande foco de corrupção de emenda parlamentar no Brasil. Uma vergonha. E é escandaloso, indecoroso, indecente que o sistema tenha degenerado a ponto de criar emendas PIX, com transferência direta sem fiscalização. Eu votei contra também, quando veio para cá. Olha, ontem foi divulgado o resultado de mais uma operação da Polícia Federal, denominada Underrun, com 15 mandatos de busca e apreensão no Ceará e em Brasília, envolvendo diretamente o deputado federal Júnior Mano, do PSB, que supostamente teria se envolvido num grande esquema de desvios de recursos de emendas através da cobrança de pedágio de até 15%. Esse assunto mexeu com a população cearense ontem, foi o assunto da cidade, Fortaleza, do interior. Inclusive, o ex-deputado Capitão Wagner fez vídeo, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ambos da oposição, fizeram vídeos com muita repercussão. As provas até agora obtidas apontam que, além dos desvios de emendas, também ocorria ativamente a manipulação direta de processos eleitorais em várias cidades do interior do Ceará. Olha aí as ramificações. São várias as mensagens trocadas entre o deputado e Carlos Alberto Queiroz, o Bebeto de Choró, que depois de ser eleito pelo esquema, está com ordem de prisão e foragido desde 2024. A ineficiência para prender Bebeto é mais um dos assuntos inexplicáveis sobre a segurança pública do governador Elmano do PT, governador do estado, que recentemente fez um alarde sobre uma operação pirotécnica das polícias do Ceará e do Rio de Janeiro para prender traficantes na favela da Rocinha, que acabou dando em nada, com suspeita de vazamentos. Quer dizer, manda a turma para prender lá no Rio e no Ceará o pessoal fica circulando, indo na festa, indo não sei aonde, é visto na praia e não acontece nada. Por que será? Por que será, Ceará? Ainda segundo a PF, o grupo liderado por Júnior Mano teria sido informado em tempo real sobre o processo de liberação de emendas. Em várias conversas, se tratava abertamente de financiamento oculto de campanhas, compra de apoio político e pagamento para influenciadores e jornalistas. Finalmente, o STF resolve agir minimamente no enfrentamento à corrupção, ao invés de promover essa perseguição política, censura, invasão na competência legislativa que o brasileiro está horrorizado. Foi autorizada a abertura de investigação contra outros 3 deputados federais cearenses com relação a esse suposto desvio de emendas parlamentares. Segundo a PF, senhor presidente, existem ligações de Júnior Mano com Eunício de Oliveira, deputado, licenciado, foi senador, presidente dessa casa, inclusive o povo cearense me escolheu, num sentimento de mudança, para que eu viesse no lugar dele.
Yuri do Paredão, José Guimarães, que é também líder do governo Lula na Câmara, que ganhou notoriedade nacional em 2005, em pleno escândalo do Mensalão, quando um assessor foi detido tentando embarcar para o Ceará com 100 mil dólares escondidos na cueca. É bom ressaltar que Júnior Mano, Eunício Oliveira e o próprio José Guimarães são pré-candidatos ao Senado pela ala governista do Ceará. A leniência com o desvio criminoso de emendas parlamentares não ocorre apenas em governos estaduais, mas principalmente a nível federal. Basta lembrar o caso do ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que só foi demitido em abril de 2025 em meio a tantas denúncias de corrupção. Além de representação junto ao TCU, são vários os ofícios encaminhados através de nosso mandato, buscando cobrar ações efetivas do governo estadual cearense na área da segurança pública. Esse caso, envolvendo principalmente Júnior Mano e Bebeto, é mais uma demonstração inequívoca de que não está se fazendo corretamente o dever de casa com relação ao enfrentamento de tudo isso que a população não aceita, né, da questão ética, enfim, a população quer um resultado mais efetivo no combate ao crime, por exemplo. Senhor presidente, com esse profundo pensamento extraído da carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. Abro aspas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu aproveito para fazer um convite às senhoras senadoras, senhores senadores, alguns que aqui estão, o senador Plínio, o senador Confúcio, outros que não puderam estar nesse momento, mas estão com as suas assessorias nos seus gabinetes. Hoje, às 16 horas, daqui a pouco, daqui a 1h30, nós vamos fazer o protocolo. Então, todos convidados, se quiserem assinar, inclusive, ao pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes. Por aqueles fatos que eu trouxe aqui da CBF, questão de conflito de interesses com relação ao Instituto IDP e outras situações que eu já passei às assessorias dentro do grupo dos senadores também. Muito obrigado, senhor presidente. Feito, senador Girão. Continuando, eu passo a palavra para o senador Plínio Valério. Presidente Confúcio, senadoras, senadores, meu amigo Eduardo Girão, que acaba de, como sempre, ocupar a tribuna com tema pertinente e daquela forma bem firme. Eu vou falar de voto, eu vou começar falando de voto. Eleito pelo voto dos brasileiros, o presidente da República, o senhor Inácio Luiz da Silva, baixou o decreto aumentando tributos. Igualmente, eleito pelo voto popular, o Congresso Nacional rejeitou esse decreto por enorme maioria, 338 votos contra 98 na Câmara, e voto simbólico no Senado, com apenas 10 senadores registrando manifestação favorável. O Planalto recorreu ao Supremo, como já virou costume, já faz parte, quando não é o presidente, é o PSOL está formado partido só para isso, recorre sempre ao Supremo, que é tudo que os ministros querem, que recorre para dizer que há um vácuo, quando não existe esse vácuo alegado. O Planalto recorreu ao Supremo, aí começou o impasse institucional. Em olímpica e solitária decisão, mas não surpreendente, o ministro Alexandre de Moraes derrubou as duas manifestações, do Executivo e do Legislativo. Um fato não apenas violento, mas rigorosamente inédito nesta república chamada Brasil. Afinal, quem manda neste país em que uma canetada anula decisões de dois poderes eleitos pelo povo? Essa decisão viola diretamente o princípio da separação dos poderes. Pior, confronta
o princípio basilar da Carta Magna, contido no parágrafo único do seu artigo 1º, abre aspas, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, fecha aspas, quem são eles? Senadores e deputados, que representam o poder que emana do povo, que vem pelo voto popular. O artigo 49 da Constituição considera competência exclusiva do Congresso, em seu inciso 5º, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou de delegações legislativas. Foi o caso. O presidente baixou aquilo, não é legal, não é lícito. O IOF é regulatório, ele não é arrecadatório, e a gente derrubou, como tinha que fazer, como compete ao Congresso fazer isso. O Congresso decidiu, pela ampla maioria, como eu falei, mas o ministro foi além. Convocou, olha o termo, convocou, não convidou, dando a data para o dia 15, deve ter dado o horário e o traje também, o traje deve ser a rigor, para uma reunião com o chefe dos demais poderes, todos eleitos pelo povo, ao contrário dele, ministro, que foi nomeado por um ex-presidente. Isso significa, claramente, colocar o Supremo Tribunal Federal acima dos demais poderes, igualmente violando a Constituição. Talvez a maior violação possível, por afetar o seu artigo 2º, justamente que define os poderes na Organização Nacional. Está, assim, invalidando as decisões dos demais poderes, significando literalmente que quem não é eleito está acima dos demais, podendo arbitrar qualquer ato dos poderes legitimamente eleitos. Estou falando aqui de legitimidade, estou falando aqui de lei, de Constituição. O senhor Alexandre de Moraes não tem legalidade para convocar os 2 presidentes do Poder Legislativo. Não tem essa competência de convocar e ainda marcar a data. Pode-se ler a Constituição de ponta a ponta sem encontrar qualquer tipo de previsão dessa audiência de conciliação, inventada agora pelo ministro Alexandre de Moraes, que se arvora, sim, o poder de convocar os chefes. Olha só, audiência de conciliação. Juiz, ministro, não foram guindados a esse cargo para conciliar. Ao juiz cabe julgar, e ele só pode julgar baseado nas leis, e essas leis estão contidas na Constituição, que o Congresso fez. Só quem pode criar e fazer leis é o Congresso Nacional. Portanto, essa convocação ela é indevida. Fosse eu presidente do Senado, da Câmara, simplesmente não iria atender uma convocação dessa natureza. E o Brasil, que estamos vendo, é um órgão técnico. O que é um tribunal? É um órgão técnico para assessorar os outros poderes, mas, de repente, eles foram adquirindo um tamanho tanto que hoje mandam no país. O que se assiste no Brasil, portanto, é um Supremo, alguns ministros impondo a sua vontade aos demais representantes do povo. Fica assim o poder que emana do povo, que está na Constituição, no momento no Brasil não está emanando do povo. Ele emana do Supremo Tribunal Federal, criando suas próprias leis, existentes na cabeça deles. Já é tempo, não digo passado o tempo, porque tudo é possível ainda com o tempo. O Poder Executivo está desmoralizado, pensando que não, vai estar desmoralizado. O presidente foi convocado para ir atender a convocação de um ministro, que baixou aquele decreto que nós derrubamos, e nós, legisladores, também desmoralizados ao atender essa convocação e tentar uma conciliação. Olha só, o decreto do presidente é ilegal. O próprio ministro já reconheceu que é ilegal, porque o IOF não é arrecadatório, é regulatório. Ponto, bastava ir. Quem está certo, então? É o Legislativo, que derrubou e que tem a prerrogativa de fazê-lo. Mas isso acabou de vez. Finalmente, como um mestre-escola enfatuado, convocou o presidente de demais poderes e vai lá falar, não sei o que, a reunião certamente será secreta. As canetadas de Alexandre de Moraes, como a de outros ministros da atual composição do Supremo, são igualmente autoritárias. Atribui-se a Moraes, em uma edição recente, olha só, lá naquele movimento que o brasileiro está chamando de Gilmar Palusa, né?
está chamando aquela coisa que vai, que tem lá em Portugal, atribui-se a Moraes a frase, abre aspas, o século XIX foi do parlamento, o século XX foi do executivo, agora o século XXI será do judiciário, fecha aspas. Eu não posso dizer se a citação é autêntica, mas não há dúvida de que Moraes pensa assim. Ele pensa assim, já eu penso ao contrário. Eu penso que ainda há tempo para nós, senadores, para o Senado, dar um jeito nesse desvio, dar um jeito nessa situação esdrúxula que coloca em risco a democracia que nós vivíamos até então. O Estado pleno de direito, já concedo à parte, Girão, com o maior prazer, o Estado pleno de direito do Brasil já foi para a cucuia. Quando um poder não respeita o outro, quando um poder invade a prerrogativa do outro, não tem mais Estado de direito. E quando um ministro de um tribunal, que é uma instituição técnica para auxiliar e não para decidir. Ministro, ele decide só baseado na lei. Aí ele tem o poder de decidir, baseado na lei. Agora, decisões individuais, fora da Constituição, não compete ao ministro, seja ele poderoso ou não. Eu ouço a parte do senador Girão, meu presidente, e encerro o meu discurso. Meu querido senador Plínio Valério, mais uma vez o senhor sobe a essa tribuna para lavar a alma, não apenas do povo do Amazonas, mas do povo brasileiro. É uma pergunta que não quer calar essa aí. Até quando nós vamos nos submeter a um poder esmagando o nosso poder aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui? Vamos lá, é um teatro isso aqui? Não é justo com a população, não é justo com o cara que rala para levar comida para casa. Não é justo. Agora vamos lá, senador Plínio. Eu vi esse vídeo da convocação que foi feito e vi o vídeo do nosso presidente Davi Alcolumbre entrando ontem no elevador e o repórter perguntou: e a audiência de conciliação? O senhor vai, dia 15? A resposta dele: vou ter que ir. Eu vou, né? Rapaz, aí eu fico lhe perguntando assim, ele tem que ir mesmo? Ou isso vai ser a legitimação do que diz o todo-poderoso Alexandre de Moraes, de que o Supremo é o poder moderador? Vai aceitar o Senado que o Supremo seja o poder moderador, assim, de graça, barato, rasgando mais uma vez a Constituição do Brasil? Eu quero ver realmente se ele vai. Eu espero, sinceramente, que ele não vá, porque senão o último apaga a luz. O último de nós aqui apaga a luz logo disso aqui. Então, senador Plínio, parabéns pelo seu discurso contundente, como sempre. Obrigado, senador Girão. Presidente, poder moderador, não tem que moderar nada. O Supremo não foi instituído para moderar, foi para julgar a questão. Eu tenho um problema com a senadora Zeneide, e ela comigo, é constitucional, vamos ao Supremo. E ele, com a Constituição na mão, vai dizer quem tem razão, se é a senadora Zeneide ou eu, baseado na lei que está escrita pelos legisladores. Que poder ele tem? Nenhum. Ele é obrigado a julgar nas leis. Então, esse poder que hoje eles têm, não deveriam ter, haverá um dia de ter que cair isso. Não pode, sob pena de acabar com a nossa democracia, que é jovem, que é insegura, e a gente não precisa dessas desavenças. Portanto, conciliar não é papel de ministro, moderar não é papel de juiz. Juiz que modera não está sendo juiz. Graças a Deus, eu escolhi a carreira de jornalista e ser político. Optei por uma missão que mostrando a necessidade que nós temos, não impondo nem botando o dedo em nada, dizendo que se dependesse de mim. Enquanto ele pensa que esse século é do judiciário, eu continuo dizendo que numa democracia o poder mais legítimo é este aqui, é o parlamento, posto que é eleito pelo povo. Levando para a Constituição, todo o poder emana do povo. O voto popular vem de lá, do povo. Portanto, aqui eu estou legitimado pelo povo, ao contrário desses ministros. Obrigado, presidente. Muito bem.
Bem, vamos lá. Vou conceder a palavra ao senador veneziano Vital do Rego, pelo tempo até 5 minutos, como liderança do MDB. Pois é. Presidente, minhas saudações a Vossa Excelência, querido amigo, colega MDBista, governador senador Confúcio Moura, aos companheiros presentes nesse instante ao nosso plenário, senador Plínio, senadora Zenaide, senador Eduardo Girão, senador Chico Rodrigues, aos demais outros que logo, logo aqui estarão para que nós comecemos a nossa ordem do dia. Eu tenho algumas reservas e é bom que nós aprimoremos sempre esse lado, que é o de discutir, mas sempre resguardados os valores de equilíbrio nas contestações. Ao STF cabe, sim, analisar aquilo que ele não pediu para que chegasse a ele. Os episódios da semana passada e as reações havidas das ruas, e estou olhando para um grande amigo que constitui aqui, senador Eduardo Girão, e que com muita razão, quando faz sustentações de teses, algumas destas, inclusive, às quais eu me alio, Vossa Excelência sempre traz consigo números, corretamente, da opinião popular. E a opinião popular, no tocante ao que se verificou na semana passada, em relação ao que o Congresso Nacional, e aí não temos como dizer que essa casa também foi responsável, se mostrou avessa ao comportamento que nós adotamos no momento em que, depois de um acordo celebrado, Câmara e Senado desconheceram e derrubaram um veto. Ora, senadora Zenaide, se cabe a gente, enquanto Senado da República, se cabe à Câmara entender que fizemos o legal, cabe também ao Executivo entender que não extrapolou. Nós não podemos dizer, Executivo, você está indo além dos limites de sua competência. Ele entendeu que fez de acordo com a competência, que não apresentou uma proposta ao IOF que 3 dias antes tinha sido motivo de debate, de discussão e de acordo celebrado, festivamente celebrado, como o próprio líder Jacques Wagner aqui trouxe, e não houve nenhum rechaço do nosso comandante, presidente Davi Alcolumbre. Então houve. Melhorou-se o decreto anterior para que um novo decreto pudesse se apresentar com essas sugestões que foram apresentadas por ambas as casas, incluídos os líderes, com grande gosto, senadora Zenaide. E aí, 72 horas após, se quebra esse acordo, se vota de uma maneira pouco usual, e Vossa Excelência também sempre faz questão, quando contesta e dizer, meu registro negativo, nós votamos simbolicamente uma matéria delicada, que precisaria ser motivo de um debate maior. Então, eu penso que o equívoco se deu exatamente porque o Congresso descumpriu um acordo, e acordo não é caro quando estabelecido. Principalmente porque sou defensor que aquilo que estava no decreto não era a atender a narrativa que a oposição ao nosso governo quer dizer, aumento de impostos. O que o governo do presidente Lula deseja fazer, quer fazer e encontra dificuldades, me leva nesse instante, pedindo o tempo da liderança, e não quero extrapolar, e não devo e não o farei, a cumprimentar aquela que, ao mesmo tempo, na semana passada, se ouve de maneira equivocada, a de ontem, e olho para a senadora Zenaide, porque aqui eu já a vi por diversas vezes nesses 6 anos e 7 meses, falando, aí sim, sobre os absurdos de termos um país que todos os governos, sejam estes aqueles mais ligados ao centro, centro-esquerda, centro, centro-direita, nunca ousaram em peitar, que é exatamente o absurdo dos 800 bilhões de reais dos gastos tributários. Aí sim, a Câmara merece o meu aplauso, o meu reconhecimento, diferentemente do que ocorreu na semana passada, porque aprovou ontem um requerimento, senador Confúcio, presidente, em urgência especial,
para tratar sobre uma possível diminuição linear de 10% sobre esses benefícios fiscais. E mais ainda, sob a perspectiva de termos, junto ao projeto sugerido pelo deputado Mauro Benevides, o projeto que sai dessa casa e que tem como seu subscritor primeiro o senador Esperidião Amin, que há muito tempo fala, desde quando na Câmara esteve, a necessidade de nós fazermos uma auditoria, de nós termos os devidos cuidados, apreço ao dinheiro público, quando votamos e aprovamos renúncias fiscais. Apontar o dedo para o Executivo como se esse fosse o autor responsável e único de possíveis gastanças e não nos colocarmos a estender as nossas mãos à palmatória quando aprovamos essas próprias gastanças, com desonerações, com benefícios os mais variados, cujos resultados são muito questionáveis, não é correto. Eu ouço, para não parecer deselegante, a minha senadora Zenaide Maia, e com a sua fala eu já me dou satisfeito. Pois não, senador Plínio, se Vossa Excelência, senador Confúcio, permitir. Senadora Zenaide. Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, dizer o seguinte aqui. Desde o início, quando se falou de lei de responsabilidade fiscal, que eu digo que responsabilidade fiscal não é só do Executivo. Aqui, nós presenciamos várias renúncias fiscais bilionárias. Ou seja, que responsabilidade fiscal é essa? Todos têm que pagar imposto. Como vamos manter os gastos primários, gente? Nós temos aqui mais de 500 bilhões de renúncias fiscais só em 2024. Em 2024, foi 25. Aí, desde o início que eu digo isso, responsabilidade fiscal. Me assusta quando eu vejo, inclusive, nós estamos na CCJ, que eu pedi para tirar de pauta, fiz audiência pública, o projeto de lei 596 de 2023, senador veneziano, faz renúncias fiscais bilionárias da contribuição social sobre o lucro líquido. Isso é tirado de onde? Da saúde, da assistência social e da previdência. Então, eu chamo a atenção aqui, não é só para o governo que saiu agora, o que está. Nós temos um orçamento onde o sistema financeiro fica com quase 50% do orçamento da 8ª ou 9ª economia do mundo. Mas esse mesmo sistema financeiro, ele faz questão de extorquir as famílias. Aqui nós temos uma PEC, que eu botei a assinatura de 31 senadores, que limita os juros dos cartões de crédito, cheques especiais, a no máximo 3 vezes a taxa Selic. Nós não quebramos essa questão do Banco Central, da autonomia do Banco Central. Se hoje é 15, seria 45. Sabe quanto esses bancos cobram do povo brasileiro? 412% ao ano. Isso é uma excrescência, até porque a gente sabe que cartão de crédito hoje faz parte do orçamento da família brasileira. Então, eu queria dizer, se vamos fazer responsabilidade fiscal, eu não estava aqui no dia do IOF, porque eu acho que nós temos que cobrar imposto e vamos cobrar de quem lucra com rentismo, de quem não educa, não edifica e não faz nada. Quem é que a gente tem que abraçar? As pessoas que trabalham no serviço público ou privado, micro e pequenas empresas, que são responsáveis por 75% dos empregos formais desse país. Então, precisamos rever. Não podemos estar passando a mão na cabeça de quem fica com quase a metade do orçamento desse país. Segundo, quem esse Congresso. E nós precisamos ter impostos para fazer os gastos primários e investir em infraestrutura, gente. Que quem traz investimento não é retirada de direito de trabalhador. Quando o investidor vem para trabalhar mesmo, nós precisamos de rodovias, ferrovias,
O investidor, quando vem investir de verdade, ele exige isso. E segurança pública. E de onde nós vamos tirar esse recurso? Se alguém me disser. Porque quem trabalha, mesmo a gente sabendo que quem gera riqueza é o trabalho, já paga tudo o que deve. E esse povo é aquilo que eu digo, são os intocáveis. Nada pode tirar do sistema financeiro, dos bancos. E a senadora vai ficar aqui o tempo todo implorando para que a gente tire essa extorsão, essa foice em cima das famílias brasileiras. Isso é uma extorsão sem limite. Meu amigo. 30 segundos, eu prometo, meu amigo. Presidente me penitencie por extrapolar, porque eu próprio já extrapolei. Não, mas eu acho normal quando o Confúcio está aí. Ele sim é conciliador. Quando eu falo, meu amigo senador veneziano, e se nós tivermos divergência, nós sim vamos nos conciliar, porque nós somos amigos, sabemos. É que nesse Supremo você jamais ouviu, isso não é comigo, é interna corporis. Onde é que está na Constituição que um ministro pode convocar o Poder Legislativo? Convocar para ir com ele. Não está escrito, então falta a humildade, o reconhecimento de dizer, não, isso está decidido. Interna corpore, não é conosco. Então, tudo que vai para eles, e o senhor tem razão quando diz, eles são estados a se pronunciar, mas só que eles não olham a Constituição e para ver que eles não têm poder mais para aquilo. Já tá conciliado. Por quê? Porque o Legislativo, com o poder que tem de derrubar veto, o fez. Então, essa falta de humildade, esse excesso de poder que eu me retrato, veneziano, eles jamais dirão assim, isso é interna corporis. Tudo é com eles agora. Obrigado, senador. É um debate que, em outras oportunidades, nós haveremos de continuar a ter e, venturosamente, nós haveremos de fazê-lo como sempre o fizemos, de maneira cordial, de maneira generosa, de maneira atenciosa, como é a nossa relação aqui nesse colegiado. Senador presidente Confúcio, me perdoe ter extrapolado. Um grande abraço a Vossa Excelência, ao senador Chico, ao senador Plínio, senadora Tereza, minha querida e amada senadora Jussara, senador Zequinha, enfim, aos demais outros companheiros e companheiras e, de forma particularmente especial, a todos os senhores e senhoras brasileiros. Um grande abraço. Muito obrigado. Bem, é o seguinte, a ordem da fala, da palavra, ela foi alterada devido a estar ausentes os oradores quando eu fui chamando, mas será respeitada a sequência. Agora eu passo a palavra para o senador Chico Rodrigues. A seguir, eu quero pedir desculpas aí a senadora Tereza Leitão, ao Zequinha, que estão na frente, mas que ela está aí há muito tempo sentadinha. Eu vou só fazer essa alteração aqui, não vai, sem prejuízo das falas, e dar a sequência, tá? Então, com a palavra, o senador Chico Rodrigues. Meu caro presidente, senador Confúcio Moura, colegas senadores e senadoras, eu ocupo hoje essa tribuna para falar de um tema que é recorrente no dia de hoje, 9 de julho. Hoje eu me dirijo aqui desta tribuna com imensa alegria para celebrar o aniversário da nossa querida Boa Vista, capital do estado de Roraima, cidade que completa seus 135 anos e, ao longo de sua história, consolidou-se como símbolo de diversidade e desenvolvimento da região norte do nosso querido país. Fundada em 9 de julho de 1890, Boa Vista é mais do que um centro administrativo. É uma cidade viva, marcada pela miscigenação cultural, pela resiliência do seu povo e pelo potencial de crescimento hoje a passos largos nos últimos 10 anos. É a única capital brasileira totalmente ao norte da linha do Equador e a única capital planejada na Amazônia Legal, o que lhe confere uma identidade única. O Rio Branco, majestoso e sereno, corta a cidade como uma artéria vital, carregando em suas águas história, cultura e vida. Desde os tempos mais antigos, ele foi fundamental
para o desenvolvimento urbano e econômico da região, servindo como via de transporte, fonte de sustento e espaço de convivência para a população de Boa Vista e do estado de Roraima. Boa Vista avança com responsabilidade. A cidade tem se destacado nacionalmente em áreas como educação infantil, gestão pública e acolhimento humanitário, além do crescimento econômico com o setor agropecuário promissor e um comércio se organizando, já estabelecendo vários núcleos de desenvolvimento na área comercial em vários pontos da nossa cidade. Recentemente, nossa capital ganhou protagonismo nacional em políticas públicas voltadas à primeira infância, com investimentos em creches, saúde e educação, que merecem reconhecimento e inspiração para outras cidades brasileiras. Com a chegada de energia agora mais estável e limpa, por meio do Linhão de Tucuruí, novas possibilidades se abrem para atração de investimentos, industrialização e desenvolvimento sustentável. Hoje, mais do que palavras, elenco aqui o meu compromisso com a nossa querida capital, Boa Vista, e com a sua gente. Já são mais de 421 milhões de reais em recursos federais garantidos por meio de emendas da minha autoria para investimentos em saúde, educação, obras de infraestrutura e aquisição de maquinário agrícola, levando melhorias e resultados à população boavistense. Esses recursos foram destinados para a construção de novas escolas, para a construção da nova sede da Secretaria de Educação, um verdadeiro templo que nós viabilizamos através de emendas da minha autoria para a Secretaria de Educação Estadual, que fica na nossa capital, Boa Vista. Para UTI neonatal e fortalecimento da atenção básica de saúde, para a construção das praças João de Barro e Pedra Pintada, para obras de asfaltamento, drenagem pluvial, para a duplicação da RR-205 no Cidade Satélite, que vai na direção de Alto Alegre, um marco de mobilidade urbana e integração e também para iluminação pública, incentivos à nossa crescente produção agrícola. Boa Vista é cidade jovem, dinâmica e pulsante. É a porta de entrada, o desenvolvimento sustentável da Amazônia. É capital de um povo que acredita no progresso com justiça social, na preservação ambiental com responsabilidade e na construção de um Brasil mais equilibrado regionalmente. Neste aniversário, parabenizo a cada boavistense, nesses 135 anos da nossa capital Boa Vista. Cada homem e mulher que constrói com trabalho e esperança essa cidade vibrante, a cidade de todos nós. E reafirmo meu compromisso com as políticas públicas que melhoram a qualidade de vida, ampliam oportunidades e garantem dignidade à população de Boa Vista e de todo o estado de Roraima. Eu não poderia aqui deixar também de fazer o registro, meu caro presidente, do trabalho que foi empreendido, como já falei aqui no curso do meu pronunciamento, em relação a Boa Vista é a capital da primeira idade. É interessante entender, e aí, independente das questões políticas, eu não poderia deixar de fazer referência aqui à ex-prefeita do estado, Tereza Surita, que por 5 vezes governou o nosso município, a nossa capital, Boa Vista, e teve uma dedicação enorme pela nossa cidade e não poderia deixar de citar novamente pela educação, pelo acompanhamento, pelo envolvimento de uma forma extremamente ampla e positiva dos nossos jovens, transformando na capital da primeira infância, Boa Vista. E também ao atual prefeito,
o prefeito que tem feito um trabalho magistral. Tem, apesar da sua juventude, mas nesse seu segundo mandato, tem feito um trabalho que tem ajudado muito a nós melhorarmos mais ainda a nossa capital para os boavistenses e para os brasileiros que ali chegam. O prefeito Arthur Henrique, esse jovem que, na verdade, tem levado para Boa Vista instrumentos sociais que beneficiam todos os nossos mais de 400 mil habitantes. Portanto, meu caro presidente Confúcio Moura, meus colegas senadores e senadoras, fica hoje esse registro, dia 9 de julho de 2025, dos 135 anos de aniversário da nossa querida cidade de Boa Vista. Este é o registro e gostaria, presidente, que fosse divulgado em todos os órgãos de comunicação da nossa casa, do Senado da República, para que possa reverberar por todos os recantos de Roraima e do Brasil, para conhecerem, na verdade, essa cidade maravilhosa que é a nossa capital, Boa Vista. Muito obrigado, presidente. Muito bem, senador Chico Rodrigues. Vamos dar continuidade. Eu vou passar a palavra para a senadora Jussara Lima para uma comunicação inadiável. Fique bem à vontade, minha querida senadora do Piauí. Depois, senadora Zenaide Maia, pode ficar preparando aí seu improviso já. Isto. Boa tarde, senhor presidente, senadores e senadoras. Hoje eu precisava vir aqui destacar uma política pública que tem feito a diferença na vida de milhares de brasileiras. É o programa Acredita, do Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, coordenado pelo querido ministro Wellington Dias. O programa Acredita tem impactado positivamente a vida de milhares de brasileiras. Este programa, destinado a mulheres de baixa renda, oferece capacitação e microcrédito acessível, permitindo que elas busquem sua independência financeira. Dados mostram que 68% dos solicitantes do crédito são mulheres, evidenciando seu papel fundamental no empreendedorismo e na economia local. O programa Acredita não é só combate à pobreza e o desemprego, mas também apoia mulheres, especialmente aquelas vítimas de violência doméstica, ajudando-as a conquistar autonomia financeira. Ele é uma política que promove dignidade e justiça social, refletindo o compromisso do governo Lula com as mulheres, algo que não existia anteriormente. Destaco também o papel do Banco do Nordeste, que liberou 1 bilhão em crédito para este programa. O programa Acredita transforma vidas e fortalece a posição das mulheres na sociedade, demonstrando que o governo Lula acredita no potencial de cada uma delas. É mais uma das muitas conquistas desse governo. Vamos divulgar as iniciativas de impacto, porque este governo, de fato, está a serviço dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora Jussara. Vamos em frente, né? Vamos passar a palavra aqui para a Zenaide Maia, que ela está aí há mais tempo, né? Ela está na ordem aqui, ela está em 10º, mas deve estar aqui desde o país, né? Então vamos lá. Zequinha, logo depois você, tá? Pode ficar tranquilo. Você está aqui em 2º lugar. Vamos lá, Zenaide. Senhor presidente, colegas senadoras e senadores e a todos que estão nos assistindo. TV Senado, Rádio Senado e Edição Senado. Eu queria dizer aqui
que eu fiz uma promessa a mim mesma, que todas as vezes que tivesse acesso a um microfone, eu fazia um apelo: pais, mães irresponsáveis, vacinem os seus filhos. Me apavora quando eu vejo a quantidade de crianças, quase 4.000 crianças menores de 2 anos de idade foram a óbito por insuficiência respiratória aguda grave. Dessas, 74% foi o H1N1, que existe vacina, gente. Por favor, isso é um apelo. Quem mais aumentou a vida média do povo no mundo foram vacinas e água tratada. Então, por favor, esse apelo aqui, vamos vacinar. Não podemos, eu entro no voo e diz assim: se você está com febre, com dor na garganta e manchas vermelhas, pode ser sarampo. Eu digo que os médicos que se formaram nos últimos 30 anos nunca viram sarampo. Uma doença grave, anergizante, que as crianças, a maioria, que pode matar. Uma pergunta que nunca quer calar. A gente tem responsabilidade com nossos filhos e netos, mas nós não temos o direito que, mesmo sabendo que aquela doença pode matar ou deixar os nossos filhos, netos, ou aqueles com uma lesão, uma incapacidade para sempre, isso não é um direito. Eu acho que é um abandono de incapaz. Como é que nós temos o cartão de vacina mais o calendário gratuito maior do mundo? Esse país não cobra vacinas. Os Estados Unidos não têm vacina gratuita, só teve durante a Covid. Então, esse apelo que eu faço aqui nesse período. Eu quero mudar aqui para falar sobre o Código Eleitoral e as mulheres brasileiras. Gente, vocês sabem que nós somos mais de 50% da população brasileira. Somos nós, mulheres, e a maioria das eleitoras. E a gente vê um Código Eleitoral, que é o PLP 112 de 2021, querendo tirar uma das conquistas mais importantes que a gente já teve, dada pelo Poder Judiciário, que nos deu a obrigatoriedade de partidos ou federações ter, no mínimo, 30% de candidaturas e, no mínimo, 30% de financiamento. Nós que já estamos aqui, as mulheres, 16 senadoras, nós chegamos aqui. Isso pode ter ajudado também. Em troca, ou seja, o que querem nos dar, querem tirar o que a gente conquistou, oferecendo 20% de cadeiras durante 20 anos. Ou seja, gente, nós vamos continuar 20 anos, se aceitássemos isso, mas isso não é negociável. Durante 20 anos, 2 décadas, nós vamos continuar com 80% de homens aqui e 20% de mulheres. Isso a gente não pode negociar. A gente conquistou isso aqui no dia a dia, com muita luta, com muito respeito. E eu digo sempre, nós não estamos pedindo privilégios, nós estamos querendo direitos. Que a gente sabe, olhe que eu sou de um estado onde teve a primeira eleitora, a primeira prefeita eleita em 1927 na América Latina. E então, esse Código Eleitoral, nós estamos dizendo não. Querem dar algo que não tem certeza e a gente perder a base de tudo, que é 30%, no mínimo, de candidaturas femininas e, no mínimo, 30% de financiamento. E dizer o seguinte, gente, eu, particularmente, eu sei que a gente aqui não está querendo ter essa apartheid entre homens e mulheres, nós estamos querendo direito. Se esse país não vai bem, não ficar bem, não tenha dúvida que as mulheres, nós somos aqui no máximo 15% a 17%, e nos locais de poder, nós somos menos. Então, se o país fracassa, com certeza a culpa não é
das mulheres brasileiras, porque elas não têm essa participação nos locais de poder. E dizer o seguinte, fazer um apelo aos colegas senadores, não vamos tirar aquilo que a gente conquistou com duras penas. E não foi nos dado por esse Congresso. Foi o Poder Judiciário, que eu quero aqui agradecer sinceramente, porque se não fosse o Poder Judiciário, nós não teríamos nem esses direitos que a gente conseguiu. E, para finalizar, dizer o seguinte, os 30% no mínimo, de candidaturas e de financiamento não é negociável. Queria fazer esse apelo aqui. E para lembrar o que a gente teve, que eu considero uma vitória ontem, que foi a retirada de pauta, que eu acho que deveria já ter sido votado, é a legalização de jogos de azar. Eu costumo dizer que se você quiser acabar com a vida de um jovem e de sua família, você deu um vício. Então, não é o Brasil, diz que é uma arrecadação financeira que o Brasil precisa. Vamos cobrar impostos de quem deve pagar e não paga. E não vamos destruir as famílias brasileiras, que a gente ouve muito dizer, nós somos a favor da família. E eu finalizaria dizer o seguinte, se é da família, se defende família, defende um teto para essa família. Eu vi aqui esse Congresso, parte dele, mas graças a Deus nós derrotamos, não querendo Minha Casa Minha Vida. Que defesa de família é essa, gente? Que a gente não quer um teto para essa família? Que defesa de família é essa que quer tirar recursos da educação, que a gente sabe que se a gente quer uma família equilibrada e que vai crescer socioeconomicamente, nós temos que ter uma escola pública de qualidade, em tempo integral. É isso aí que eu tenho a dizer. Defender família é defender teto para essa família, é defender uma educação pública de qualidade para essa família, é defender segurança para essa família. E nós só podemos executar isso se tivermos recursos. Ninguém faz nada sem recursos, ninguém faz educação pública, ninguém faz saúde pública. E quando diz que está gastando muito com a saúde, deixa eu deixar aqui um recado. Sabe quanto é que o SUS paga desde que foi fundado por uma receita de um médico especialista? R$10. E as prefeituras que eu conheço gastam no mínimo 30% na saúde. 2, sabe quanto o SUS paga por uma colposcopia que impede que nossas mulheres vão morrer de câncer de colo uterino, que a gente sabe que nos países desenvolvidos não tem mais isso? R$2,59. Então, finaliza aqui. Defender família é defender saúde, educação, segurança pública para essa família. E um teto, né? Muito obrigada, senhor presidente. Senadora. Pois não. Bem rapidinho, presidente, só para destacar a primeira parte do pronunciamento da senadora Zenaide Maia, porque foi objeto de muito debate da bancada feminina. Esse projeto que está tramitando, ele não contempla os anos, né, de luta, de história, para chegarmos aqui. Algumas emendas que nós fizemos, infelizmente, não foram acatadas. Que se a gente não pode melhorar a situação atual, pelo menos não piore. Porque o que está lá piora a nossa situação. Porque atualmente é no mínimo 30% de vagas nas composições, com punição para quem não observar esse dispositivo, com correlação de 30% do fundo eleitoral também para as mulheres, com tempo de televisão nos programas eleitorais também de no mínimo 30%. Isso foi fruto de muita luta, de muita articulação das mulheres, dos partidos políticos. Se a gente retroage, fica mais difícil a gente avançar para o ideal, que é a paridade entre homens e mulheres. Nem lista fechada, que o nosso partido apresentou uma emenda de lista fechada, porque aí competia aos partidos também fazerem essa correlação entre homens e mulheres, não foi aceita. Então, é um código que não só não avança
em relação às mulheres, como retroagem aos direitos que nós temos hoje. Parabéns, senadora, por levantar essa questão. Obrigada, senhor presidente. Só dizer aqui o seguinte: vacina não tem partido nem tem cor. Vacina é um ato coletivo. Quando a gente se vacina, a gente protege uns poucos que estão ao nosso redor, mas que têm contraindicação. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora Zenaide. Vamos em frente, gente. Senador Zequinha Marinho. Grão-Duque do Pará. Eu vou subir. Grão-Duque do Pará, né? Não, cara, é o seguinte. Muito obrigado, presidente. Eu volto à tribuna na tarde desse dia para fazer um comentário sobre a PEC 137 de 2019, de autoria de Vossa Excelência, que define a educação como vetor de progresso do país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho a essa tribuna para defender uma proposta que considero fundamental para o futuro do nosso país e, em especial, para o futuro do meu querido estado do Pará, a aprovação da PEC 137 de 2019. Essa PEC, de suma importância, de maneira muito especial, visa alterar o artigo 205 de nossa Constituição Federal para definir, de forma explícita e inequívoca, que a educação é vetor de progresso do país. É uma mudança que reforça uma verdade inegável. A educação não é apenas um direito de todos e um dever do Estado e da família, mas também o motor, a força propulsora do desenvolvimento econômico e social de qualquer nação. Ao elevarmos a educação a essa condição de vetor de progresso na nossa Carta Magna, estamos enviando uma mensagem clara e poderosa também a toda a sociedade. Estamos afirmando que investir em educação é investir no crescimento sustentável, na inovação, na redução de desigualdades e na construção de uma nação mais justa e mais próspera. Por meio dessa PEC, estados como o meu estado do Pará, que tanto necessita de um impulso educacional, poderão investir mais e, acima de tudo, levar mais a sério a educação como prioridade máxima. E porque o estado do Pará é um exemplo disso, não é? Porque o Pará tem vivido as maiores dificuldades, os maiores problemas com relação à sua educação. Meses atrás, o governo do estado fez uma mágica para poder melhorar o seu IDEB. Mágica que, lamentavelmente, a imprensa, os especialistas, os nomes da educação naquele estado não prestaram atenção, deixaram passar como se nada tivesse acontecido. O Pará, que sempre foi o 27º, 6º, 25º, pulou do 26º daquele momento para o 6º, pulou 20 estados, numa mágica que, meu Deus do céu, misericórdia, assim que a gente fala na igreja. Então é muito difícil isso. A gente precisa parar de fazer besteira e levar a coisa a sério. Por meio desta PEC, estamos com o Pará, que tanto necessita de um impulso educacional. Poderão investir mais e de maneira prioritária na educação. Porque o Pará é um exemplo tão contundente dessa urgência e da necessidade dessa PEC. Lamentavelmente, os dados que trago hoje a esta casa são alarmantes e revelam uma realidade que precisamos enfrentar com coragem e determinação. Segundo o renomado ranking de competitividade dos estados, o nosso estado do Pará ostenta a pior taxa de frequência líquida do ensino médio em todo o Brasil. Para todos que compreendem a gravidade desse dado, a taxa de frequência líquida no ensino médio refere-se ao percentual de jovens de 15 a 17 anos que estão regularmente matriculados e frequentando o ensino médio, considerando a adequação entre idade e nível de ensino. Em outras palavras, mede quantos jovens dessa faixa etária estão cursando a série correspondente à sua idade, dentro, claro, do ensino médio. Nossos jovens paraenses estão ficando para trás e isso é inaceitável e muito complicado para o futuro do nosso estado.
Não bastasse isso, o mesmo ranking de competitividade dos estados aponta para o Pará, que ocupa a 25ª posição entre as unidades da federação em relação ao índice de oportunidade na educação. Até nisso, né? Esse índice revela as oportunidades educacionais oferecidas para todas as crianças e jovens em um município, num estado ou aqui no Distrito Federal, incluindo tanto as oportunidades referentes às qualidades ofertadas para estudantes que frequentam redes públicas e privadas, como também informações referentes àquelas crianças, adolescentes e jovens que não frequentam a escola. É uma visão integral que nos mostra as oportunidades educacionais no nosso estado. Estão muito aquém dos nossos cidadãos paraenses, que merecem bem melhor. Em relação à taxa de atendimento do ensino infantil, a situação do Pará, embora um pouco menos crítica nos tópicos anteriores, ainda é bastante desconfortável. Ocupamos a 22ª posição nesse índice, que revela as ofertas disponíveis para crianças de 0 a 5 anos nas nossas escolas. Nossas crianças, em seus primeiros anos de vida, já enfrentam um déficit de oportunidades que pode comprometer o seu futuro desenvolvimento. Senhoras e senhores, esses números não são apenas estatísticas, são o retrato de um futuro comprometido, de talentos que não são desenvolvidos, de sonhos que não são alcançados. A educação é a base de tudo. É a ferramenta mais poderosa para transformar vidas, para gerar oportunidades e para impulsionar o progresso de uma nação. E se isso não acontecer, a tragédia é certa. A aprovação da PEC 137 de 2019 é um passo fundamental para que o Brasil, e em especial estados como o meu, possam virar essa página. É um compromisso constitucional com a prioridade que a educação merece. É a garantia de que os investimentos e as políticas públicas serão direcionadas com a seriedade e a visão futura de que a educação exige. E eu quero aqui finalizar pedindo a todos os pares, todos os colegas senadores e senadoras dessa casa, que a gente possa abraçar a PEC de autoria de Vossa Excelência, meu presidente. Parabéns pelo trabalho. Que a gente possa dar a atenção à educação e não fazer da educação aquele jogo que lamentavelmente acontece ainda hoje nas escolas, transformando a escola naquele aparelho que reproduz a ideologia e que, em vez de se dedicar à educação, à formação profissional, se dedica a questões políticas, não é? A política se aprende na vida, no debate, não é? Na sociedade e assim por diante. Mas a escolinha financiada pelo erário, ela precisa se preocupar com a formação desse estudante. E o que eu percebo hoje é que nossa educação está um tanto, digamos, distanciada da questão econômica. Lá no meu estado, o jovem termina o ensino médio e não sabe fazer nada. Nos meus tempos, lá atrás, eu já saí do ensino médio, técnico em contabilidade, sabia abrir, movimentar e fechar uma empresa, já tinha emprego garantido, não tivesse passado num concurso de um banco federal. Mas hoje, lamentavelmente, os pais que estão me ouvindo agora sabem o que estou dizendo. Nossos meninos, nossas meninas saem do ensino médio, estudaram tantas matérias que não têm aplicação na vida real, não é? A tecnologia e idiomas como inglês e espanhol para nós aqui, que são fundamentais para que um jovem chegue ao mercado de trabalho e tenha oportunidades, são esquecidos. Como é que um jovem termina o ensino médio e não fala fluentemente o inglês? Como é que um jovem termina o ensino médio e não entende praticamente nada de tecnologia? Nós estamos perdendo tempo, gastando dinheiro com matérias que lamentavelmente não têm proveito para a vida prática e real desses meninos, e estamos fazendo com que eles também percam tempo, não é? Enquanto países vizinhos, em outros lugares, essa juventude está embalada. A juventude da tecnologia, a juventude das línguas, a juventude que cresce, desenvolve, ganha dinheiro e tem qualidade de vida. Portanto, conte com o nosso apoio, nosso entusiasmo, porque eu sei que é pela educação bem direcionada, bem trabalhada, que certamente nós vamos chegar lá onde desejamos, que é o que o Brasil merece. Senador Zequinha, muito obrigado pelas suas palavras em apoio a essa proposição de mudança constitucional. Isso reforça muito, partindo de Vossa Excelência, essa opinião,
ajudará muito no convencimento da maioria dos senadores. Eu passo a palavra para o senador, eu passo a mesa aqui, a presidência, para o senador Plínio Valério, enquanto eu faço o meu pronunciamento. Com a palavra, o senador representante de Rondônia, Confúcio Moura. Em seguida, a senadora Tereza Leitão. Senhor presidente, eu quero primeiro saudar aqui o senador Pedro Chaves, lá do estado de Goiás, está aqui presente. Ele é suplente do senador Vanderlan, ocupou há poucos dias. É uma pessoa que eu conheço, convivi com ele lá na Câmara dos Deputados. Fiquei muito feliz no dia que ele tomou posse aqui recentemente, por ter conosco um parlamentar brilhante. Pedro Chaves é um exemplo de um parlamentar e, como deputado, militante, devotado ao desenvolvimento do estado de Goiás, principalmente os municípios mais pobres. Tinha a presença dele lá assídua, semanal, sistemática, sempre colaborando com o estado de Goiás, onde eu morei muitos anos. Inclusive, devo muito ao estado de Goiás, onde eu sou goiano, de hoje Tocantins, né? Mas morei em Goiânia desde 1954, muitos anos. Então, a satisfação, Pedro Chaves, seja bem-vindo. Eu subo essa tribuna, até fico muito feliz aqui com a presença da senadora Tereza Leitão, que eu vou falar em educação, né, Tereza? Você é uma rainha da educação, né? Maravilhosa, querida. E eu subo essa tribuna hoje para tratar de um tema que norteia toda a minha vida pública, a educação como pilar central do desenvolvimento do nosso país. A proposta de emenda constitucional que o senador Zequinha há pouco fez referência, a número 137, que será debatida, possivelmente votada hoje, é do ano 2019. É de minha autoria e talvez uma das mais simbólicas e transformadoras iniciativas que tive a honra de apresentar nessa casa. Encontra-se na pauta dessa tarde, em sua última sessão de discussão e em plenas condições de ser votada. Hoje vamos tomar uma decisão que pode mudar o rumo do Brasil. Reconhecer a forma definitiva e inequívoca a educação como vetor de progresso nacional. Essa expressão é forte. Educação como vetor de progresso nacional. Mas não se trata apenas de alterar o artigo 205 da Constituição Federal. Trata-se de afirmar um compromisso de futuro, de declarar que o desenvolvimento do Brasil passa obrigatoriamente e necessariamente pela valorização da educação em todos os seus níveis. Sem educação de qualidade não há justiça social, não há desenvolvimento sustentável, não há redução de desigualdades, não há país que avance de forma sólida. Senhor presidente, senadores e senadoras, nosso país já avançou em muitas frentes educacionais, mas os desafios ainda são imensos. Quando falo em educação, eu refiro-me a um sistema robusto e integrado, a valorização da educação infantil, como foco espacial nas creches e na alfabetização na idade certa. Um ensino médio que ofereça formação de qualidade técnica e tecnológica. Um ensino superior acessível e de excelência que dialogue com o mundo do trabalho, ciência e inovação. A pesquisa, a inovação e a educação profissional continuadas. Falo também da educação financeira, que deve ser cada vez mais presente desde os primeiros anos de formação escolar. Principalmente neste momento em que o Brasil discute reformas tributárias, novas políticas de poupança e de investimentos. E mais, nossa economia perde força porque falta capital humano qualificado. Falta gente preparada para inovar, para empreender, para liderar as transformações que o país tanto precisa, mas também precisa de cidadãos que acompanham, que compreendam o valor do dinheiro.
que saibam poupar, planejar, investir com responsabilidade. Essa PEC é simbólica, mas também é estratégica. É um marco que nos permite dizer ao Brasil, a partir de agora, todas as políticas públicas devem reconhecer a educação como eixo central do desenvolvimento nacional. Senhor presidente, educação não é gasto, educação é investimento. É infraestrutura humana, é o alicerce invisível que sustenta todas as demais políticas públicas. Podemos aprovar grandes reformas, construir obras monumentais, modernizar o Estado, mas sem a população bem formada, crítica, criativa e preparada, continuaremos caminhando a passos lentos, sempre remando contra a maré. A PEC, senhoras e senhores, é um passo simbólico, estratégico e necessário. É nosso norte constitucional. Ela será o guarda-chuva jurídico para todas as demais ações do Estado. Ela nos dá base sólida para que as futuras políticas econômicas e sociais, científicas de saúde pública, tenham a educação como eixo transversal. Hoje, nessa última sessão de votação, temos a oportunidade de deixar um legado histórico, de firmar, como falei, o norte constitucional e criar o guarda-chuva jurídico sob o qual todas as demais políticas econômicas, ambientais, tecnológicas se alinhem à centralidade da educação. O Brasil precisa dessa sinalização, precisa desse pacto, precisa desse horizonte. Por isso, faço um apelo sincero e emocionado a cada colega desta casa. Vamos aprovar essa proposta de emenda constitucional. Vamos dar esse passo que o Brasil tanto espera. Vamos juntos colocar a educação no centro da projeção dessa nação. Educação, educação e educação. Muito obrigado. Senador Confúcio, há pouco eu conversava com o senhor a necessidade que tem de o senhor se candidatar à reeleição. Embora o legado histórico já esteja consumado na Câmara Federal e aqui no Senado, a sua presença continua sendo exigida aqui, por essas e por outras. Parabéns, viu? Muito obrigado. Senadora Tereza Leitão, por favor, ocupar a tribuna. E em seguida, se não tiver mais orador, suspenderemos a sessão. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde aos senadores e às senadoras presentes nessa sessão. Cumprimento também aqueles que nos acompanham pelas transmissões da TV Senado e pelas redes sociais. Eu estou aqui hoje para falar sobre justiça tributária. Assim como já abordaram esse tema o senador veneziano e a senadora Zenaide. E falar sobre justiça tributária é defender um país que oferece dignidade para o seu povo. É, sobretudo, um compromisso com um Brasil mais justo e equilibrado. O sistema tributário de uma nação não pode servir apenas como um instrumento de arrecadação. Ele deve e pode ser uma ferramenta de redução das desigualdades e da promoção do bem comum. No Brasil, sabemos que a carga tributária pesa de forma desigual. É muito simples. Proporcionalmente, quem ganha menos paga mais. O resultado é perverso. Uma pessoa que recebe um salário mínimo compromete uma parte muito maior de sua renda com tributos do que alguém que tem uma renda elevada. Estamos falando de cobrar imposto mínimo de 140 mil super ricos, ou seja, 0,13% de todos os contribuintes do país. São pessoas que ganham altos valores e pagam um imposto de renda médio-baixo. A justiça tributária que defendemos inverte essa lógica. Queremos que os muito ricos, ou seja, os que podem mais, contribuam mais, e os que podem menos, paguem menos. O que precisamos é de um sistema equilibrado,
capaz de proteger os mais vulneráveis e de seguir estimulando e fortalecendo a economia do país com responsabilidade fiscal. É isso que o presidente Lula sempre defendeu: colocar o pobre no orçamento e o muito rico no imposto. Não podemos nos furtar da oportunidade de corrigir essas distorções históricas. Precisamos aliviar o peso sobre a classe média e os mais pobres e promover uma distribuição mais equitativa da riqueza nacional. E é isso que este governo tem proposto. Por isso, como bem sugeriu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sempre que alguém propõe aumentar ou reduzir a carga tributária, a pergunta fundamental que deve ser feita é: quem será atingido por essa mudança? Se elevarmos os tributos sobre os muito ricos, que hoje praticamente não contribuem, isso não é um aumento injusto da carga tributária, é uma correção de distorções. Por outro lado, se retirarmos o imposto que pesa justamente sobre o trabalhador, estamos fazendo justiça fiscal e promovendo um verdadeiro benefício para o país. Defendemos responsabilidade fiscal e justiça tributária para corrigirmos assimetrias históricas. É necessário que os muito ricos, os muito mais ricos, inclusive, contribuam mais e garantir dignidade a quem mais precisa. O primeiro passo foi a reforma tributária sobre o consumo, aprovada com o apoio do Congresso Nacional e considerada um avanço histórico para o nosso país por amplos setores da sociedade. Um dos avanços é a simplificação do sistema tributário para diminuir o custo operacional de empresas e incentivar o crescimento econômico. Além disso, também aprovamos zerar os impostos de mais de 20 alimentos da cesta básica brasileira e a criação do CASBAC, que é uma devolução de tributos pagos por famílias de baixa renda. Tudo isso será implementado de forma gradual, em razão da complexidade do sistema tributário atual. O governo do presidente Lula também enviou ao Congresso outro projeto, muito esperado pela população. Queremos inserir as pessoas que ganham até R$ 5.000, isentar essas pessoas de pagar o imposto de renda. Trata-se da maior e mais efetiva alteração na tabela do imposto de renda da história recente do Brasil. Ao cumprir sua promessa de campanha, o governo do presidente Lula alivia o peso sobre os trabalhadores, coloca mais dinheiro em circulação e fortalece o crescimento do país. A tabela do imposto de renda estava completamente defasada. De 2015 a 2022, a isenção ficou congelada em R$ 1.903,98. Isso significa que a cada ano, mais e mais trabalhadores brasileiros que eram isentos passaram a pagar imposto de renda retido na fonte, simplesmente porque seus salários subiram para acompanhar a inflação. O governo Lula decidiu mudar essa realidade. Já em 2023, subiu para 2.640 a faixa de isenção, beneficiando milhões. Essa política continuou e em 2024 a isenção pulou para R$ 2.824. Já neste ano, em 2025, todos que ganharam 2 salários mínimos, ou seja, R$ 3.036, não precisaram pagar nada de imposto sobre a renda. Ao contrário do que tem sido dito, a única taxação que se propõe é a já chamada BBB, taxar bancos, bilionários e betes. O Brasil está entre os 10 piores países em distribuição de renda, apesar de ser uma das 10 maiores economias do mundo. E nós precisamos encarar essa realidade que nos persegue. Portanto, é sobre isto que estamos falando quando tratamos de justiça tributária, dignidade, igualdade de oportunidades e correção de distorções e desigualdades históricas. Que tenhamos sabedoria, tranquilidade, objetividade para fazer a transformação social que o nosso país precisa e que o nosso povo exige. Muito obrigada, senhor presidente.
Senadora Tereza Leitão, parabéns pelo seu discurso, sempre em favor dos desfavorecidos. Parabéns. Senador Lucas, por favor, queira ocupar, Exalci Lucas, queira ocupar a tribuna, por favor. Faça-nos esse favor de ocupar a tribuna. Por 10 minutos, Exalci. Em seguida, o senador Sérgio Moro. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, senadoras, não tem jeito, né? O governo só pensa em taxar cada vez mais. Ontem, na reunião da Comissão Mista do Orçamento, nós recebemos lá a ministra Simone Tebet, apresentando a proposta, né, da LDO 2026. Se falou muito na questão do déficit, precisa cobrir o déficit, e, por incrível que pareça, né, criaram essa situação do IOF, que nós conseguimos derrubar a Câmara de uma forma 383 votos. Aqui foi até votação simbólica, porque seria também uma vitória da grande maioria. Eu vi agora, os fiscais da Receita Federal estavam de greve, porque não tiveram realmente o reajuste que as demais categorias tiveram, e eles apresentaram aqui um documento do que poderiam recuperar de receita após a greve, né? 35 bilhões, dos quais monitoramento de grandes contribuintes, 12 bilhões, o que daria nos primeiros 6 meses, 18 bilhões nos 12 meses, transações tributárias, que são negociações de débito, 4 bilhões nos primeiros 6 meses e mais 6 bilhões no ano todo, 12 meses, auditoria, etc. Ou seja, o governo não tem capacidade, parece, de controle. As sugestões são sempre aumentar imposto. Então, o que acontece? Eu fiz uma análise da medida provisória 303, que eu acho que o governo, pelo menos informação do Ministério, é que não foi computado essa medida provisória na LDO, na perspectiva de receita, e acho que foi assertivo, porque de fato não tem ambiente para aprovar mais nada aqui de aumento de tributação. E por incrível que pareça, na análise que fiz da medida provisória 303, que aumenta as alíquotas de impostos da contribuição social sobre o lucro, aumenta juros de capital próprio, o governo sempre beneficiando os banqueiros, porque juros de capital próprio tem uma alíquota de 15, estão passando para 20, ou seja, estão forçando a barra para que as empresas vá ao sistema financeiro para pegar empréstimo, porque a taxação de juros de capital próprio está sendo aumentada nesse projeto. Por incrível que pareça, né, se fala em educação, aqui o discurso é unânime de que a educação é prioridade. Você pega a medida provisória 303, eles estão permitindo que o Pé de Meia, este programa que foi criado de forma demagógica, de forma populista, que não resolve a questão da educação. O programa Pé de Meia dá aos estudantes R$200 por mês para ele não abandonar a escola do ensino médio. Como se os R$200 fosse suficiente para convencer o aluno de não faltar ou não desistir do ensino médio. Esquecendo que na escola de ensino médio, no Brasil, e aqui inclusive na capital, faltam toda a infraestrutura. Não tem laboratório de ciência, não tem internet, não tem água potável em várias escolas. Estou falando da capital do Brasil. Se você for no interior, muitos não têm nem banheiro. O que leva o aluno a frequentar a escola e ter o prazer de ir para a escola é qualidade. Ora, se na escola ainda está na fase do cuspe-giz,
porque a juventude hoje não consegue mais ficar numa sala de aula que não tem realmente tecnologia, que não tem laboratório, que não tem esporte, que não tem cultura. E aí o que acontece? Quando criaram o programa, já não tinha recurso no orçamento. O Tribunal de Contas, inclusive, alertou de que isso poderia ser uma pedalada fiscal. E vocês sabem as consequências da pedalada. A presidente Dilma sabe disso, né? O impeachment foi feito em cima disso. Agora, o que acontece? Não tinha recurso programado para o pé de meia. Colocaram parte do recurso, a expectativa são 12 bilhões, no orçamento tinha 1, e agora, na medida provisória, o que eles fazem? Permitem que o pé de meia esteja no orçamento da educação. Ou seja, na medida em que você coloca no orçamento da educação os recursos do pé de meia, você está reduzindo o investimento da educação. Porque agora 12 bilhões serão retirados de infraestrutura, de pessoal, pagamento de pessoal, carreira, em detrimento, então, do pé de meia desse programa que o governo coloca como se fosse um grande projeto, mas que na prática é para manter os alunos como massa de manobra, principalmente no período eleitoral. Então a gente precisa tratar a educação como prioridade real. Não é só discurso, esses programas que não têm nenhuma estrutura, que não é estruturante, que não leva a lugar nenhum. A gente está trabalhando a educação profissional há anos. Espero que o governo implemente uma coisa que seja definitiva, que seja uma política de Estado, porque hoje os nossos jovens não recebem educação profissional. Não adianta dizer que construiu mais 1 ou 2 ou 3 ou 100 escolas dos institutos federais. Sabemos da qualidade, eu particularmente considero os institutos federais de alta qualidade, até porque eles têm a mesma carreira das universidades, portanto, funciona de uma forma melhor do que a educação básica. Mas, no Brasil, a gente não chegou ainda a 11% dos jovens fazendo curso técnico. E nós aprovamos o novo ensino médio, a gente deu 5 anos para a implementação, porque isso compete aos governadores, a educação, o ensino médio é competência dos governadores. E, na prática, mudou o governo, acaba com o programa e começa tudo novamente. Esse é o grande problema do Brasil, falta de política de Estado. A gente tem política de governo e cada governo que entra faz questão de acabar com o que está funcionando principalmente. Então, nós temos que investir, e aí precisamos tirar o chapéu para o Sistema S, porque o Sistema S ainda que contribui muito com a educação profissional. Ai de nós se não fosse o Sistema S como educação profissional que tem, nós estaríamos aí nessa dependência em todas as áreas, área de tecnologia mesmo. Nós estamos carentes aí de 700 mil pessoas, mão de obra no Brasil, aqui em Brasília, em torno de 80 mil profissionais que a gente não tem, os técnicos. Agora eu vejo nas universidades hoje, as pessoas, os cursos sendo encerrados, cursos de engenharia estão fechando as portas. Por que será? Por que será? Primeiro, o governo não sabe utilizar realmente os instrumentos que tem para incentivar esse tipo de curso. Por exemplo, o FIES, o ProUni, que hoje financia curso de Direito, curso de Administração, e não financia o que deve financiar, que são exatamente os cursos que nós temos carência. Mas a questão da engenharia talvez não seja somente a questão financeira. Talvez seja as dificuldades que os alunos encontram em matemática. Porque hoje, mais de 60% dos jovens saem do ensino médio sem saber matemática, sem saber português. Como é que vão enfrentar um curso de engenharia se não tem base da matemática? Então, nós precisamos, e eu espero que esse Plano Nacional de Educação, que está sendo estudado agora, que deverá ser votado agora, não continue sendo um plano de intenções como foi o anterior. Como nós não aprovamos, e ainda não aprovamos também, a Lei de Responsabilidade Educacional, dando realmente responsabilidade e cobrando dos gestores, começando pelo presidente da República, pelo governador, secretário de Estado da Educação, dos diretores,
para que cumpram realmente as metas do Plano Nacional de Educação. Se não houver realmente uma lei de responsabilidade, dificilmente nós vamos atingir as metas do Plano Nacional, que é fundamental. Lamentavelmente, esse que terminou agora, 2014, 2024, a gente não conseguiu atingir praticamente nada das metas estabelecidas. Então, espero que a gente possa aprovar aqui o Plano Nacional de Educação, mas também a Lei de Responsabilidade Educacional, para que ele tenha realmente efeito, eficácia, né? Obrigado, presidente. Senador Sérgio Moro, próximo orador, representante do Estado do Paraná. Senadores, senadoras, senador Plínio Valério, presidindo essa sessão. Quero registrar aqui que tivemos algumas vitórias da sociedade e da cidadania nos últimos dias. Ontem, o projeto de lei que legalizava cassinos, bingos, jogos de azar em geral, inclusive o jogo do bicho, foi retirado de pauta para ser discutido mais profundamente. Eu tenho argumentado que nós vivenciamos o descontrole das apostas online, as chamadas bets, que tem levado à ruína diversos indivíduos e famílias, principalmente decorrente, a meu ver, de uma publicidade agressiva que tem influenciado as pessoas a jogar descontroladamente, a realizar essas apostas sem os cuidados necessários com suas próprias economias. Enquanto não for devidamente equacionado o problema das bets, inclusive com a supressão ou completa ou a restrição bastante rigorosa da publicidade a elas pertinente, não é o caso de dar um passo além e legalizar essas outras modalidades de jogos. Além disso, nós temos visto, infelizmente, um crescimento da criminalidade organizada no país, normalmente associada também à lavagem de dinheiro. E sabemos que esse setor dos jogos é um setor bastante vulnerável a esse tipo de prática. Então, precisamos também melhorar os controles sobre as movimentações financeiras decorrentes dos jogos, antes de darmos um passo adiante. Foi sábio aqui o presidente Davi Alcolumbre ao retirar de pauta para permitir que haja um aprofundamento. Eu me manifestei expressamente ontem nas redes sociais dizendo que votaria contra e quero registrar aqui que o faço também porque assumi um compromisso com lideranças religiosas lá do estado do Paraná, tanto da Igreja Católica como das igrejas evangélicas, que têm uma preocupação severa com a disseminação do vício do jogo. Entendo que até esse assunto pode ser discutido com bastante racionalidade, né, e não necessariamente apelar para argumentos excessivamente emocionais, mas o momento que vivenciamos com o descontrole das bets não autoriza que demos passos adiante na legalização de outras modalidades de jogos. A outra vitória da cidadania se deu hoje, na CCJ, com o adiamento da votação do novo Código Eleitoral. Eu sei que o relator buscou fazer um trabalho robusto, e é um trabalho difícil, porque é a consolidação do novo Código e de todas as alterações que foram feitas na legislação eleitoral desde o anterior. Mas o fato, isso me causou bastante perturbação, é que eu não consigo identificar com clareza qual é o avanço que nós possamos identificar no novo Código, além de uma consolidação de algumas leis que estavam esparsas. Ou seja, em outras palavras, nós saímos do velho Código, que tem os seus problemas, mas vamos para um novo Código com problemas ainda maiores. Eu não consigo apontar uma virtude, algo positivo que tenha sido aí, além da própria trabalho de consolidação, conseguido com o projeto do novo Código.
Infelizmente, existem alguns pontos centrais que são extremamente preocupantes. O principal deles, o esvaziamento da lei da ficha limpa. A legislação atual prevê 8 anos de inelegibilidade após o cumprimento da pena. A proposta do novo Código estabelece que esses 8 anos contarão da condenação. Até entendo aqueles que argumentam que precisamos ter maior certeza na fixação de um termo inicial de contagem desse prazo, mas fazer isso para condenações criminais, envolvendo, por exemplo, traficantes de drogas, corruptos, lideranças de crime organizado, pessoas que cometeram crimes de sangue praticado com violência. Não se justifica qualquer espécie de flexibilização das regras rigorosas lá dentro da ficha limpa. Nós não queremos esses indivíduos na política. E quanto mais tempo alguém que foi condenado por tráfico de drogas, por crime organizado ou por corrupção ficar longe da vida política, tanto melhor para o nosso país. Por isso eu apresentei emendas que restauram não só o texto atual da lei da ficha limpa, mas em uma alternativa de meio termo, pelo menos resguarda essas regras mais rigorosas para aquela criminalidade mais grave, seja contra a administração pública ou seja relacionada ao crime organizado. Paradoxalmente, apesar do projeto de novo Código facilitar na prática a vida de criminosos, dificulta a participação nas eleições dos agentes da lei. No texto inicial que veio da Câmara, 4 anos, e no texto do relator, 2 anos de quarentena para um policial, ou um militar, ou um juiz, ou promotor que queira participar das eleições. Ele tem que deixar o cargo dele, ficar 2 anos fora para poder participar de umas eleições. Eu não conheço uma autorização no texto constitucional que permita estabelecer restrições políticas, de direitos políticos, a determinadas categorias, e ainda mais categorias que estão relacionadas aí ao cumprimento da lei, ao combate ao crime. Esse é o objetivo, permitir que bandidos, criminosos possam concorrer mais facilmente às eleições e, do outro lado, excluir a possibilidade da participação de policiais, juízes e promotores nas eleições. A história das eleições de uma democracia é uma história de contínua expansão do sufrágio, da contínua expansão dos direitos políticos, tanto de votar como ser votado. Não existe nenhuma justificativa para uma restrição arbitrária de direitos políticos de uma categoria. E me pareceu claro, pelos debates que tivemos hoje na comissão, que se forem insistir nesse tópico, não contarão com a maioria dos componentes daquela comissão. E eu ouso dizer que provavelmente não contarão também com a maioria aqui do plenário do Senado Federal. Claro, vamos ver isso, mas o adiamento de um projeto com tantos problemas já é algo positivo. E para finalizar, embora existam outras dificuldades nesse projeto de Código Eleitoral, os riscos que ele oferece de censura, de cerceamento do debate eleitoral, quando criminaliza a desinformação. Claro, nós somos contra a fake news. Todos nós defendemos a verdade. Todos nós entendemos que a mentira pode corromper o processo eleitoral. Mas a grande dificuldade é quem define o que é desinformação, quem define o que é mentira. E veja que nós vivemos num ambiente polarizado em que há divergências robustas sobre vários tópicos atuais do debate público. Corre-se o risco, com medidas dessa espécie, de nós cercearmos o debate eleitoral, que nós impeçamos que durante as eleições nós possamos ter uma discussão livre e aberta sobre as nossas instituições, sobre os outros candidatos. A meu ver, os riscos são maiores do que os ganhos decorrentes de medidas tão draconianas, que, a pretexto de coibir desinformação no processo eleitoral, na prática podem implicar num cerceamento do debate livre. Portanto, esse adiamento do Código Eleitoral vai nos permitir, quem sabe, um amadurecimento sobre essas questões. Quizá possa permitir que o próprio relator faça ajustes nos textos
para que nós possamos ir adiante. E ajustes que sejam, preferivelmente também, combinados com a Câmara, para que o eventual trabalho feito no Senado não seja desfeito naquela casa. Eleições constituem um assunto muito sério. Estão aí no cerne da liberdade dos povos e é um pilar da democracia. E as eleições têm que ser livres, não podem ser cerceadas, ainda que eventualmente até por boas intenções, mas boas intenções mal direcionadas e mal pensadas. Duas grandes vitórias da sociedade e da cidadania nós vivenciamos no Senado Federal ontem e na presente data. Então, fico honrado de ter participado desses debates e deles ter podido participar de uma maneira positiva. Muito obrigado. Senador Sérgio Moro, permita participar dessa alegria de ontem, da retirada de pauta daquele projeto do jogo, e hoje da discussão na CCJ que eu acompanhei, de ter sido retirado para mais discussão. Eu também participo dessa alegria que o senhor traduziu aí na tribuna. A alegria maior teria sido a rejeição, mas são as vitórias que se conseguem em cada dia. Poucos. Guerrilha. Agora continuamos vigilantes para que esses temas, se voltarem de fato à pauta, voltem ou amadurecido ou que nós possamos, se assim não for, rejeitá-los como entendemos correto nesses dois assuntos. Mas fico também bastante agraciado por tê-lo, né? Nós lá e junto com outros pares, debatido e convergido com nossas críticas a esses dois projetos. O primeiro passo foi dado. Senador Cleitinho, representante de Minas Gerais. Cleitinho, tribuna. Senhor presidente, boa tarde a senadores e senadoras, população que acompanha a gente pela TV Senado e a todos os servidores dessa casa. Eu queria aqui chamar a atenção de toda a população brasileira que essa questão de nós contra eles, para dividir o país, nenhum país é próspero dividido. Um país próspero é um país unido. Então essa questão de nós contra eles, a população brasileira tem que saber de fato quem que é nós, né, e quem são eles. Nós é o povo. Agora, eles, gente, é o sistema. E eu queria mostrar para vocês que tanto o empreendedor, o empresário, o trabalhador, vocês que são fonte de riqueza, vocês que produzem. O Estado não produz nada, pelo contrário, te taca imposto e a maioria das vezes ainda te rouba esse imposto. E eu queria provar para vocês aqui que eles são o sistema. Olha isso aqui, gente, quem são eles? Deixa eu mostrar para vocês se tem condição. Vai doer, mas é preciso falar. Não foi Jesus Cristo e Deus que criou a esquerda e a direita, não. Quem criou a esquerda e a direita foi o ser humano, para poder dividir. E o que está acontecendo no Brasil hoje é essa polarização que divide o país, coloca nós contra eles. Mas eu vou mostrar para vocês aqui quem são eles. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Super salários de juízes acima do teto custam 10 bilhões por ano. São eles. Você quer mais? Presidência gasta média 55 mil por dia no cartão corporativo. Aqui que está o problema do país. Deixa eu mostrar mais aqui. O presidente da Câmara, que inclusive é do meu partido, eu acho que eu vou ser o único a falar isso, mas tem que falar, não é nada contra a pessoa dele, mas é institucional. Hugo Mota usou 110 mil para ir no jatinho a uma festa. Vou repetir para vocês aqui, o presidente da Câmara gastou 110 mil. Aqui que está o problema. O problema não está no trabalhador, não está no empreendedor. Vocês são fonte de riqueza. Vocês que produzem. Para a classe política gastar nas suas custas. Tem mais, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Aqui, não adianta a gente falar só de uma casa, tem que falar de todas. Senadores pedem reembolso para cerveja e drinks. Está aqui, ó. Então, é aqui que está o problema do país, gente. É aqui o Congresso Nacional. É os três poderes que precisa dar bom exemplo e não dá exemplo nenhum, pelo contrário. E aí, quer colocar nós contra eles, quer dividir vocês. E vocês não estão entendendo, a população brasileira, que o problema está aqui. Aqui aponta o dedo toda hora para a presidência, para o executivo, mas vamos lembrar que o ano que vem tem a festa da democracia. E essa festa da democracia custa caro. É 5 bilhões de reais que tem para gastar com político no ano que vem. Está aqui mais um problema. Isso aqui ninguém fala nada. Ah, precisa cortar gasto, tem que ter responsabilidade fiscal. Tá? Mas temos 5 bilhões no ano que vem para gastar com campanha. E a maioria das vezes, para desviar esse dinheiro.
que isso acontece e está aí para todo mundo ver. Não precisa ficar falando aqui, não. É só pesquisar aí o que já fizeram com fundo eleitoral e fundo partidário. Eu tenho moral para subir aqui e falar isso, porque eu nunca usei e nunca vou usar. Vocês podem ter certeza disso. As minhas campanhas aqui é com o povo e é comigo aqui mesmo aqui, sabe? E eu cheguei até aqui foi por isso que eu tenho como apontar o dedo aqui e falar. Então, vamos parar com essa história de nós contra eles. Já mostrou que não funciona. Um país dividido não vai prosperar. Vocês deveriam unir toda a população brasileira, todos, trabalhador, empreendedor, empresário, quem gera riqueza, e se unir e cobrar de quem dá gasto, para quem dá prejuízo. Nós somos todos, estamos aqui, está aqui hoje aqui, é empregado de vocês, trabalha para vocês. A casa aqui custa cara. Sabe o que vai acontecer com a gente? Daqui uma semana, sem ser semana que vem, na outra semana, a gente vai entrar de recesso. Vai voltar só em agosto. Vocês estão entendendo onde está o problema? O problema não está em vocês. O problema está aqui, está no Executivo, está no Legislativo e está no Judiciário. Eu esqueci de mostrar para vocês aqui também, gente. Foi aprovado ontem. Olha aqui, ó. Lá na Câmara e vai vir para cá. E eu já vou votar contrário. Olha isso aqui, ó. Criação de cargos do STF vai custar 15 milhões de reais. Aí sabe o que me chama a atenção? A criação são de 160 funções comissionadas. Adivinha quem que vai indicar essas 160 cargos comissionados? Adivinha quem vai indicar? Deus vai mostrar um dia para vocês quem que vai indicar esses 160 cargos comissionados. Aí eu faço uma pergunta. A gente discutindo aqui todo dia, para não tributar mais, para não criar mais imposto, que a gente precisa cortar gasto, que o governo precisa cortar gasto, que o Lula tem que cortar gasto, falando isso para o Haddad que tem que cortar gasto. Mas aí, ontem aprova na Câmara lá, 160 cargos comissionados para o STF. Para quê? Vai custar 15 milhões de reais. O próprio presidente da Câmara, que deu entrevista falando a todo momento, falando que precisa cortar gasto, pega um jato e gasta 110 mil numa tacada só. Isso é dar bom exemplo? Tem como apontar o dedo para o Executivo? Se nós aqui não estamos fazendo dever de casa? Então a população brasileira precisa entender, quem tem que cortar da própria carne aqui somos nós, não é mais o povo. O povo não aguenta mais cortar da própria carne, pelo contrário. O povo, tudo que ele consome, tudo que ele produz, 50% vem para cá. Vocês são sócios. Só que acaba que vocês não são patrão, que deveria ser patrão. Quem quer ser patrão aqui somos nós, mas de verdade quem é patrão é vocês. Então começa a se unir, começa a questionar, a cobrar. Vai para a rua para poder questionar isso. Aí vai para a rua todo mundo. Tanto quem é de esquerda, quem é de direita, trabalhador, empresário, se unem. Vocês são a fonte de riqueza desse país aqui. O problema não está em vocês, pelo contrário, vocês são a solução. Acaba com o empresário, acaba o emprego. Acaba com o trabalhador, não tem empresa. Vocês estão entendendo? Vocês têm que andar junto, não é separado, não. Unidos, juntos, para poder cobrar daqui, ó, aonde tem que produzir e dar resultado para vocês. E na maioria das vezes, infelizmente, não dá resultado. Pelo contrário. Está aí para todo mundo ver. Acabou de sair também a questão da Polícia Federal, né, de um deputado federal, não sei de que estado que é lá, mais de não sei quantos milhões de reais de desvio em negócio de emenda. É o tempo inteiro essa questão de emenda aqui. Aí eu me posiciono aqui, porque por mais que eu não votei no Flávio Dino, né, e fiz campanha contra, mas nessa situação o Flávio Dino está correto, tem que fiscalizar assim as emendas, não tem que ter emenda secreta. Né, é público, como é que vai ter emenda secreta? Aí algumas pessoas me criticam porque eu apoiei o Flávio Dino, e todas as vezes que ele faz isso, mas que fique claro, Flávio Dino, mostre de todos, fiscalize todos os parlamentares, tanto senadores, deputados federais, de todos os partidos e de todas as ideologias. Inclusive, acabou de sair aqui que o líder do governo também, né, do governo hoje, está com questão de emenda aí, para todo mundo saber aí. Está aí nas matérias, porque agora qualquer coisa que a gente fala aqui é fake news, então é bom vocês pesquisarem as matérias, que não é eu que estou falando aqui, não. São as matérias que estão falando. Então, quem tem que dar bom exemplo aqui, e o problema do país, eu vou falar aqui para finalizar, o problema do país não está em vocês, não está na classe trabalhadora, não está no empreendedor, no empresário. Vocês são fonte de riqueza, vocês são a solução para esse país aqui. O problema do país e a despesa do país está no Congresso Nacional, nos poderes executivo, judiciário e legislativo. Porque na campanha todo mundo entra falando que vai defender o povo. Aí depois, a hora que chega aqui, tudo que é a favor do povo, a maioria das vezes fica contra. Como é que pode? Numa atacada ontem, olha o raciocínio para você entender a população brasileira. Desde o início do ano eu estou falando aqui, governo, traga a isenção de imposto de renda para quem ganha 5 mil reais. Isso vai beneficiar o trabalhador, vai beneficiar o povo. Até agora isso não foi votado aqui. Até agora não votou. Mas para votar 160 cargos comissionados, pode votar 160 cargos comissionados.
Aí que está o erro. Por que o povo não pode ir para cá comissionado para o STF para gastar 15 milhões de reais? Pode. Quem aguenta isso, gente? Quem aguenta uma situação dessa? A gente precisa ter coerência. Então, assim, eu já falei isso para vocês aqui, por mais que eu seja oposição do governo Lula, por mais que eu não seja aliado do Lula, mas tudo que o Lula trazer aqui que é a favor do povo, que seja justo, que seja coerente, eu vou apoiar. Eu não vou ser oposição ao Brasil, eu não vou ser oposição ao povo brasileiro, pelo contrário. Então, Lula, traga, saia da teoria, vai para a prática. Eu estou aqui para defender o que for para o povo. Eu acho que banqueiro que rouba dinheiro de trabalhador, do povo, que cobra juro abusivo, esse tem que pagar mais sim, e muito. Vem com essa onda que você vai lá, que o banco está te ajudando, quem não está te ajudando não. Ele seduz igual o diabo, igual eu falei ontem, faz igual o diabo, seduz vocês, pega empréstimo para depois te ferrar, para depois te humilhar. Essa turma tem que pagar mais, essa turma tem que entrar no jogo. Essa questão das betas também, já cansei de falar aqui. Tem que ser imposto seletivo mesmo, tem que estar. Procura saber quem que joga que fica rico, gente. Quem que joga que fica rico? Isso é igual a pirâmide, só quem é dono que fica rico, está milionário, muitas vezes nem daqui não é. Tem que cobrar sim, tem que cobrar mais, tem que pagar mais. Olha como é que eu estou sendo aqui. O que é isso, Cleitinho? Você é de direita, você é oposição, não sou oposição ao país. Então tudo que for a favor do povo, agora para de teoria, vem para a prática. Traga, coloca esse projeto para votar. E aqui o plenário é soberano, tanto na Câmara e tanto aqui no Senado. Quem quiser votar favorável, vota. Quem não quiser, vota contrário. Mas vamos produzir. Vamos mostrar para a população brasileira que a gente está do lado do povo. Olha o que está saindo em todas as mídias do Brasil, nas redes sociais, que o Congresso é inimigo do povo. Eu não sou inimigo do povo. Pelo contrário, tudo que for a favor do povo aqui eu vou defender. Porque eu tenho certeza, se fosse o Bolsonaro trazendo proposta aqui, se eu tivesse aqui, eu seria base dele, eu estaria aqui defendendo. Então, tudo que for a favor do povo aqui, que o Lula for trazer aqui, é com o maior prazer que eu vou apoiar. Independente, você não gosta de mim, você não me apoia, não tem problema nenhum. Eu sou republicano, eu tenho maturidade para entender que ele é o presidente da República hoje. Eu querendo ou não, ele é o presidente, até o ano que vem. Então, o que for a favor do povo aqui, o que for para trazer em benefício da população aqui, eu vou defender e vou apoiar. Mas que traga agora. Vamos fazer justiça agora. A gente precisa fazer isso agora. E até porque o ano que vem tem eleição. E aí a população brasileira vai saber quem é quem. Qual deputado que ficou a favor do povo, qual senador que ficou a favor do povo. E é isso que a gente precisa fazer. A população brasileira precisa conhecer um por um, igual foi a questão dos deputados, o aumento dos deputados. Lula, não adianta só você não vetar, você tem que vetar. Precisa voltar para cá, para cada deputado e senador, colocar sua digital para votar, para manter seu veto, para derrubar. E eu já falo aqui, novamente eu vou te apoiar, eu vou manter o veto. Então, vete a questão dos projetos dos deputados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Cleitinho. Com a palavra, o senador Humberto Costa. Eu pergunto ao senador Pedro Chaves, representante de Goiás, se vai querer ocupar a tribuna. Ok. Senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as pessoas que nos acompanham pelo Serviço de Comunicação do Senado e nas redes sociais. Senhor presidente, um levantamento que foi feito pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior indica que gastos com bets ou com jogos do Tigrinho adiaram o ingresso a um curso de graduação para 34% dos jovens brasileiros. Entre jovens do Norte e do Sudeste, o indicador ficou acima da média geral. No Nordeste, 44% não iniciaram os estudos neste ano por conta de gastos com apostas online. No Sudeste, foram 41%. Foram 11.762 entrevistas na faixa etária de 18 a 35 anos entre os dias 20 e 24 de março. Para o futuro, em 2026, 34% dos jovens dizem que precisarão interromper gastos em bets se quiserem entrar no ensino superior. O cenário é ainda pior nas classes D e E, que têm renda familiar de R$ 1.000 em média, em que
43% afirmam que precisam parar de investir em apostas online para conseguir entrar na universidade. Na classe A, em que a renda familiar é de 26,8 mil, o resultado é de 22%. Matriculados também sofrem impacto. 14% dos jovens de 18 a 35 anos que estão no ensino superior já atrasaram o pagamento da mensalidade. Vejam que número absurdo. 14% dos jovens de 18 a 35 anos que estão no ensino superior já atrasaram o pagamento da mensalidade do curso ou tiveram que trancar a graduação por causa de apostas online. O pior é que no Nordeste, uma das regiões mais pobres do país, o índice vai para além de 14%, chega a 17%. O impacto das bets, além de prejudicar o ingresso de novos alunos no curso superior, afeta a permanência dos matriculados. É a perda de oportunidade e evasão de estudantes por causa da BETS, que já representa uma realidade cruel no Brasil e um impacto sério no futuro da nação. A crescente popularização das BETs impacta justamente o público-alvo da educação superior, brasileiros de 18 a 35 anos. A projeção de instituições é de que mais de 986 mil alunos em potencial podem ficar fora das universidades. O risco do não acesso ao ensino superior é devido ao montante da renda desses jovens já comprometido com apostas online. Investimento em exercício físico também é afetado. 24% dos jovens disseram que deixaram de investir financeiramente em academias ou atividades físicas devido ao dinheiro depositado nessas casas de apostas. Quando questionados se deixaram de frequentar restaurantes, bares ou sair com amigos para navegar por uma bet, 28% responderam que sim. É absurdo, é assustador o conjunto dessas informações, desses números. A maioria dos jovens afirmou que aposta de 1 a 3 vezes por semana. No Sudeste, 41% disseram que seguem essa frequência. No Nordeste, foram 40%, enquanto no Centro-Oeste foram 32%. Bets se tornaram o segundo maior destino da internet brasileira, ultrapassando redes como YouTube e o WhatsApp. Vejam a gravidade dessa informação. Ou seja, os acessos a bets e a navegação nas bets é maior do que a navegação no WhatsApp e no YouTube. É um absurdo, as pessoas estão dependentes desse tipo de prática, de atividade esportiva não, que isso não é esporte. Esporte para destruir o patrimônio das pessoas, para impedir que os jovens venham a ingressar na universidade, para promover pobreza e destruição, afora um estudo que vale a pena ser feito, que é da quantidade de pessoas que estão se suicidando porque têm a sua vida arruinada pela jogatina das bets. Um levantamento apontou que 30,8% dos jovens entrevistados gastaram, em média, R$350 em bets. Uma pesquisa
feita pela Atlas mostra que a maioria dos brasileiros é a favor de aumentar a taxação para bilionários, bancos e bets. 58% são favoráveis e apenas 38% são contra. Agora vocês imaginem se nós aprovarmos, graças a Deus ontem foi retirado de pauta, mas se nós aprovarmos no Brasil cassino, bingo e tantas outras formas de que essa jogatina assume no nosso país. E eu quero aqui aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, para dizer que é muito importante que nós aqui no Senado Federal ampliemos a taxação, ampliemos os impostos sobre essas bets. O governo mandou para o Congresso Nacional uma medida provisória que tem como um dos objetivos a ampliação da taxa que incide sobre as bets de 12% para 18%. Nada mais justo, ainda é pouco. Ainda é pouco, devia ser como cigarro, devia ser como bebida alcoólica, que, aliás, na reforma tributária podia ter tido uma taxação maior, mas a gente deveria tratar essas bets como uma atividade que provoca dano e sofrimento à população e, portanto, deveria ter uma taxação mais forte. Então, eu quero aqui concluir o meu pronunciamento e espero que aquela decisão de ontem, que adiou a votação da proposta de ampliação da jogatina no Brasil, não seja novamente colocada em pauta e, se o for, que o Senado Federal derrote essa proposta, proteja o povo brasileiro, proteja principalmente a juventude do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. E assim será feito. Vamos derrubar essa questão da jogatina. Senador Humberto, esses dados que o senhor traz, eu vou pedir que, por mais que nós saibamos o terror que são as bets, por mais que nós saibamos, esses dados são contundentes, estarrecedores e convincentes. Eu vou pedir uma cópia para mim, tá bom? E que o senhor possa vir aqui ocupar a presidência agora, né? Só um pouquinho. Enquanto isso, o Cleitinho já falou, né? Todos aqui que estão já falaram, e daqui a pouco nós vamos ter a nossa ordem do dia. Teremos votações nominais, né? Não, todos já falaram. Teremos votações nominais, nenhuma presencial, portanto, vai ser uma votação, também pode ser pelo aplicativo do Senado. Então, encerrado o período de expediente, vai começar a ordem do dia. Nós teremos hoje a proposta de emenda à Constituição número 137, 2019, do senador Confúcio Moura. Proposta de emenda à Constituição da grande senador Anastasia, hoje o nosso conselheiro do TCU. Também vai ter o projeto de lei complementar 141 de 2024, da deputada Elcione Barbalho, e o projeto de decreto legislativo número 103 de 2024, da iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Portanto, os senadores que estão em seus gabinetes terão votações nominais, porém, sem a exigência da presença aqui no plenário. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende por alguns minutos a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes da ordem do dia, em seguida. Quem vem lá de João Pessoa até Barreirinhas ou Santo Amaro no Maranhão, você vem ali da Rota das Falésias, Rota do Potiguar. A justificação do projeto diz que ele pretende promover o acesso às unidades e fortalecendo as comunidades tradicionais e povos indígenas, né? Você está falando de desenvolvimento, de geração de emprego, de renda lá.
Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu leio o ECA com a voz de uma criança na cabeça. Se a gente começar a ler o ECA com a voz de uma criança na cabeça, você lê diferente. Coloca ali, inclusive, uma série de direitos, né, e uma visão de infância que é contrária a que muitas famílias estavam praticando, né? Então, de trabalho infantil, de violência física ou verbal ou psicológica em relação às crianças. Então, assim, começou a querer dizer, olha, isso aqui é errado, isso aqui não é certo. Não é porque o teu pai fazia, porque o teu avô fazia, que é certo fazer. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Está reaberta a sessão, encerrado o período do expediente, declaro aberta a ordem do dia. Item 1 da pauta, proposta de emenda à Constituição número 137 de 2019, do senador Confúcio Moura e outros senadores, que altera o artigo 205 da Constituição Federal para definir a educação como vetor do progresso do país. Parecer número 32 de 2023 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relatora, senadora professora Dorinha Seabra, favorável à proposta e contrário à emenda número 1. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão em primeiro turno. Passa-se à quinta e última sessão de discussão da proposta em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a quinta e última sessão de discussão em primeiro turno. Passamos à apreciação da matéria. Não foram apresentados destaques à matéria. Em votação, a proposta em primeiro turno, nos termos do parecer. A matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável de 3/5 da composição da Casa, ou seja, pelo menos 49 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Para orientar, concedo a palavra aos líderes que desejarem utilizar por 1 minuto. Senador Beto Faro. Quer orientar? Quer não. Peço a orientação da bancada do PT pelo voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Peço aos senadores que possam votar nessa proposta de emenda constitucional do nosso companheiro Confúcio Moura. Vai esperar um pouco mais para os senadores votarem, né? Senão... Mais uma vez, eu
convido todos os senadores e senadoras presentes na casa para que possam votar nessa proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Confúcio Moura. A votação pode ser feita diretamente aqui no plenário ou por meio dos aplicativos. Cadê Exalci? Já votou? Senador Exalci, que está aqui presente no plenário, venha votar. Senador Marcos Rogério, seu voto aqui para aprovação da emenda constitucional. Amanhã não tem nada, né? Não, mas vai ter roda de líderes, 9h30. Convido os senadores e as senadoras que estão presentes ao Senado que possam votar. Essa será a primeira e última votação nominal do dia.
Mourão chegando aqui. Senador Mourão, peço que vote na emenda constitucional. Já votou, né? Muito bem, parabéns. Eu digo sempre, tem que ter sempre uma folga de 3 a mais, porque se o cabo tem que vota errado, aí lascou, por causa de um voto. Imagina o constrangimento. Ontem, não sei se tu viu, 42 votos na votação que teve. Se não vota, era 40. Não passava o nome da... Senador Girão, exerça o seu direito de voto. Eu vou mandar, tá? Eu vou passar para ela agora. Tá
Mais uma vez, quero convocar os senadores e as senadoras presentes ao Congresso para que votem na proposta de emenda constitucional que altera o artigo 205 da Constituição Federal para definir a educação como vetor do progresso do país. Vamos abrir e fazer o segundo turno? Encerrada a votação em primeiro turno, determino a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado da votação. (57 votos favoráveis, não 0, abstenção 0. Aprovada a proposta em primeiro turno. Consulto o plenário se podemos passar à imediata apreciação da matéria em segundo turno. Havendo concordância, passa-se a discussão da proposta em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão em segundo turno. Em votação, a proposta em segundo turno. A matéria depende para sua aprovação do voto favorável de 3/5 da composição da Casa, ou seja, pelo menos 49 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Consulto as lideranças se podemos repetir a orientação dada à matéria no primeiro turno. Havendo concordância das lideranças, determina a Secretaria-Geral da Mesa que assim seja feito. Solicito aos senhores senadores e senadoras, esta é a última votação nominal do dia, que possam registrar o seu voto. Senador Magno Malta, por favor, votar na emenda constitucional que está sob apreciação. Diga, presidente. E aí? Presidente, designe o senador Randolph pregoeiro em substituição ao senador Cid Gomes para requisitar os votos que ainda não foram depositados. O senador Esperidião Amin tem melhor timbre de voz, melhor perfil que o meu para secundar ao senador Cid Gomes em tão nobre função no plenário do Senado. Mas o senador Cid nem votar votou ainda. Cadê? Quer ser apregoado. Ele não está.
Senhor presidente. Pois não, Excelência. Senhor presidente, eu sou autor dessa proposta de emenda constitucional de 2019. Eu nem estava aqui no primeiro turno, mas quero agradecer a todos os senadores e senadoras pela aceitação dessa proposição como um instrumento estratégico de desenvolvimento da educação. Estava faltando essa expressão no artigo 205. Então, eu vi que o plenário acolheu essa mensagem como oportuna e importante. Então, eu vim aqui rapidamente para agradecer a todos, calorosamente, pela votação favorável, surpreendente, rápida. Isso me anima muito. Eu espero que, na realidade, isso não seja somente uma letra morta, uma expressão a mais em nossa Constituição, mas que os prefeitos, governadores, enfim, a todos possam, ao ler o artigo 205 renovado, possa verificar que está fazendo investimentos poderosos em infraestrutura do capital humano brasileiro. Isso eu comemoro e eu vim aqui somente abraçar e cumprimentar a todos os companheiros e agradecer do fundo do meu coração. Isso é importante. Muito obrigado, senhor presidente. Espera mais um ou dois. Senador Confúcio, parabéns pela aprovação da emenda da autoria de Vossa Excelência. Podemos abrir? Encerrada a votação em segundo turno, determino à Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. (55 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção. Aprovada a proposta em segundo turno. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão. Em votação, as senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final. A matéria vai à Câmara dos Deputados. Item 2 da pauta, proposta de emenda à Constituição número 76 de 2019, do senador Antônio Anastasia e outros senadores, que altera a Constituição Federal para incluir as polícias científicas no rol dos órgãos da segurança pública. Parecer número 14, 2024, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relatora, senadora, professora Dorinha Seabra, favorável à proposta com a emenda número 3 e contrário à emenda número 2. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão em primeiro turno. Passa-se a segunda sessão de discussão da proposta em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a segunda sessão de discussão em primeiro turno. A matéria será incluída em pauta para a continuidade da discussão. Item 3 da pauta, projeto de lei complementar 141, senador Efraim. Senador Efraim, peço a atenção de Vossa Excelência, projeto que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para definir os casos em que os valores de parcerias ou de contratações firmadas pelo poder público não são considerados no cômputo dos limites de despesa com pessoal. Pareceres do relator, senador Efraim Filho, número 117 de 2024, da Comissão de Assuntos Econômicos,
favorável ao projeto com a emenda número 1 que apresenta. E número 226 de 2024 de plenário, favorável às emendas números 1 e 2, nos termos da subemenda do relator e pela prejudicialidade da emenda número 3. Perante a mesa foram apresentadas as emendas números 2 e 3. O senador Efraim pede a palavra para se manifestar antes do início da discussão da matéria. Senhor presidente, essa discussão ela aconteceu já numa sessão anterior, suscitou bastante polêmica aqui na casa, o que me levou a fazer uma reflexão em torno de todos os argumentos que foram trazidos, opiniões convergentes, divergentes, e eu me debrucei sobre a matéria. Reavaliando o texto que veio da Câmara, eu não fiquei convencido de que seria o melhor texto para seguir com ele. E por isso que desde ontem eu pedi a retirada de pauta por parte do senador presidente Davi Alcolumbre, o que me foi concedido, para que eu avaliasse ainda mais outras alternativas ao texto. Hoje tive a condição de me reunir com o senador Alessandro Vieira, com a secretária de Fazenda de Sergipe, já que o governador de Sergipe é um daqueles que mais se mobilizam a favor do tema. E Sergipe tem, indubitavelmente, uma situação saneada nas suas contas públicas que permitiria esse alargamento do limite prudencial da despesa de pessoal no sentido daquilo que determina a LRF. E, mesmo ouvindo os argumentos, eu tentei encontrar aqui uma fórmula, uma solução para que a gente compatibilize esse cenário de estados que podem e devem, inclusive na área da saúde, avançar numa despesa com pessoal, mas não dá para tratar o ponto fora da curva como sendo a regra. E esse é o maior desafio. Compreendendo a situação do estado de Sergipe como exemplo, existem alguns outros estados, existem alguns outros municípios, mas mudar a LRF é mudar a lei para 5.500 municípios, para 27 estados, para a União Federal. Esse alargamento, né, do limite prudencial da LRF, no meu entender, e eu fiquei convencido disso, não é o momento de avançar. Inclusive, como presidente da CMO, a outra missão e a outra responsabilidade que me traz, ontem tivemos a audiência com a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento. E a gente vê como as despesas obrigatórias, ela tem ocupado um espaço dentro do orçamento, reduzindo cada vez mais o espaço que temos para despesas discricionárias, entre as quais está inserido a despesa com investimento. Então, o senador Laércio, que agora também chega aqui ao plenário, e foi o primeiro que comigo acompanhou, inclusive, a votação na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, aonde, por essa mobilização dos governadores, vários outros tinham ligado, a gente avançou com o tema, olhando para a realidade daqueles estados saneados, mas nesse momento, quando a gente olha a realidade como um todo, e volto a dizer, a própria missão de presidente da Comissão Mista de Orçamento, lidando com os desafios de orçamento do Brasil, excepcionalizar a despesa com o pessoal, principalmente no texto que veio da Câmara, que ele é amplo, largo, ele abre uma avenida para que você dê um drible na LRF, é muito complicado. Então, eu tive a altivez e a humildade de reavaliar a posição que era alinhada com o texto que veio da Câmara para divergir do texto que veio da Câmara. Hoje, se nós avançássemos na discussão, e claro, é uma decisão da mesa, da SGM e do plenário, o meu parecer seria pela rejeição do projeto. Seria pelo pedido de arquivamento do projeto, seria contrário ao projeto. Nesse sentido, o que, como alternativa, coloco à disposição da mesa do plenário, entrando com um requerimento, né, regimental de reexame
para reexame da CAI, em razão da necessidade de melhor análise da medida da proposta, que aí lá na CAI me seria permitido, né, fazer a reavaliação desse projeto. Eu trago essa fala da tribuna com muito respeito, né, ao senador Laércio, ao senador Alessandro, que foram dois dos que muito me mobilizaram. Eu me debrucei sobre o tema, tentei encontrar uma alternativa, e por mais que eu seja solidário, né, a situação de Sergipe, aqui faço o elogio, que tem contas saneadas que permitiriam esse alargamento do limite prudencial da LRF, essa não é a realidade da regra geral, sequer da média dos estados e municípios. Seria muito temeroso. A cultura brasileira, ela precisa, né, dessas regras mais duras para poder gerar uma cultura de obediência. Metáforas à parte, é o caso do cinto de segurança. A gente sabe que pode salvar vidas, mas o que levou o brasileiro até a cultura de usar o cinto de segurança foi a aplicação da multa. E se nós abrirmos esse espaço, teremos, infelizmente, gestores que responsavelmente, às vezes no ano pré-eleitoral, no município, ele vai usar a regra da possibilidade de contratação de despesa com pessoal para poder, muitas vezes, fazer cabide de emprego, para poder fazer a colocação de cabos eleitorais. Volto a dizer, não é o caso de Sergipe, que tem contas saneadas e teria espaço para alargar esse espaço, mas eu coloco essa ponderação para o plenário, para a mesa, para que tomemos a melhor deliberação. Estou à disposição, se tiver que seguir com parecer hoje, regimentalmente me for permitido, irei propor essa alteração, ou, se caso a casa acolher o requerimento de reexame pela CAI, onde a gente poderá voltar a discutir a matéria. Vamos colocar em votação o requerimento do senador Efraim de Moraes, que pede a oportunidade de reexame do projeto junto à Comissão de Assuntos Econômicos. Posso votar? Para discutir. Para discutir o requerimento dele. Pode ser. Pois não. Bem, em primeiro lugar, parabenizar a iniciativa do senador Efraim Filho. É um tema preocupante. A gente sabe que muitos estados e municípios têm a sua estrutura falida de prestação de serviço, principalmente na área social. O terceiro setor tem feito realmente um trabalho muito bom em alguns estados e municípios. Então, isso contemplaria muito bem, não é, a questão do terceiro setor, das igrejas, que têm feito trabalho maravilhoso em termos de recuperação, de recuperação química e outros trabalhos. Mas, de fato, isso aqui pode abrir a porteira para uma série de irregularidades e a gente tem que ter realmente uma discussão mais aprofundada desse tema. Então, parabéns, Vossa Excelência, e encaminho a votação aqui a favorável ao requerimento de devolver para a CAI para uma discussão mais detalhada. Foi recebido o requerimento número 545 de 2025 do senador Efraim Filho, que solicita o reexame da matéria pela Comissão de Assuntos Econômicos. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a matéria retorna ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos. Obrigado, Excelência. Agradeço, meu caro senador e presidente em exercício, Humberto Costa. Muito obrigado. E lá na CAI estaria à disposição para que a gente possa tentar construir uma alternativa de texto que, no momento, não foi possível trazê-la ao plenário. Pedindo vênia aqui ao meu amigo e senador Laércio. Muito obrigado. Item 4 da pauta, projeto de decreto legislativo número 113 de 2024, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto do acordo sobre subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio, OMC, assinado pelo Brasil em Genebra em 17 de junho de 2022. Parecer favorável número 45 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relator, senador Jorge Seife. Passamos à discussão da matéria. Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item extra-pauta. Requerimento número 503 de 2025, do senador Veneziano Vital do Rego e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar os 45 anos do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Item extra-pauta. Requerimento número 464 de 2025, do senador Flávio Arnes e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a lembrar os 6 meses do falecimento do Papa Francisco e dar luz à reflexão sobre o Pacto Educativo Global proposto por Sua Santidade. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Temos apenas um único inscrito antes de concluirmos a sessão. O senador Magno Malta deseja fazer uso da palavra? Vossa Excelência? Dez minutos, sim. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, audiência, TV Senado. Senhor presidente, eu serei muito rápido. A Câmara acabou de votar mais 160 cargos para o Supremo Tribunal Federal. É hilário, é hilário. É uma afronta ao cidadão brasileiro. É uma afronta, senhores senadores. Senador Girão, senador Exalci. Fazem 2 meses do advento do INSS. Fazem 2 meses da denúncia de corrupção que foi feita pelo Metrópolis e que começou em 2016. Não se esqueçam de que eu estou nessa casa pela 3ª vez. E aqui em 2016 eu estava. Senador Girão, tem uma coisa muito interessante em tudo isso, senador Humberto. Quando o ministro Dino segura as emendas, e eu acho que para fazer uma peneira seletiva, para pegar pessoas que sejam do espectro político diferente do dele, do seu partido, porque o Supremo também é um partido, e do partido vigente, Partido Comunista do Brasil, para que essas pessoas sejam expostas. Eu recebi, senador Humberto, do líder do meu partido na Câmara, senador Sóstenes, em que, senador Randolph, as emendas que foram liberadas, e eu recebi o espelho, foram liberadas emendas minhas, senador Randolph, emendas minhas do ano 2020, 2021. Senador Randolph, 2020, senador Moro,
Senador Mourão, senador Amin, foram liberadas minhas emendas dos anos 20 e 21. Mas Flávio Dino esqueceu de procurar, porque 2020, 2021 eu não era senador. Veja como essa coisa é armada. Vossa Excelência é inesquecível. Liberou emendas de 20 e 21 sem eu estar aqui. Eu estava deitado numa rede, vendo minha filha grávida e vendo minha neta nascer. Então nós estamos diante de um quadro absurdíssimo. Um quadro que humilha os aposentados, roubados, saqueados de forma covarde. Aliás, quero lembrar de novo que o presidente do PDT, o ex-ministro que foi tirado agora pelo presidente Lula, foi tirado pela presidente Dilma, todas as duas vezes por corrupção, Mourão. Ele abriu um processo, uma queixa-crime contra mim no Supremo, porque ele foi demitido por corrupção e eu falei. Mas se eu fosse da esquerda, certamente não teria processo contra mim. Agora, no dia do depoimento, eu vou falar mais coisa do que eu falei no meu discurso. E eu encerro porque me faltam 2 minutos. Não sei, tem 6 ali, acho que o presidente me deu 10. Dizendo que a Câmara acaba de votar 160 cargos, senador Girão. É uma afronta aos aposentados. Tem 2 meses, não tem nada. Não tem nada devolvido. Pensionista não tem nada devolvido. Dinheiro surrupiado. A AGU, o Bessias, o advogado, aquele do recado, Bessias vai levar o meu documento para você, é esse mesmo aí, que gosta de entrar com processo contra parlamentares, 36 parlamentares no Supremo Tribunal Federal. Ele agora, ele é advogado da União e se tornou advogado de Alexandre de Moraes contra a ação nos Estados Unidos. Nós estamos com tudo de cabeça para baixo. Está tudo de cabeça para baixo. Eu espero que essa anarquia que a Câmara aprovou, os senhores que vão para a reeleição, esses deputados federais, senadores, abram o olho, os senhores que vão para essa reeleição, 160 cargos para o Supremo mais caro do mundo. O Supremo Tribunal Federal é o mais caro do planeta. Essa sandice, essa anarquia, essa afronta não pode passar nesta casa, Mourão. Esse desrespeito ao povo brasileiro não pode passar nessa casa. Eu tenho certeza que deputados federais comprometidos com o povo, não pela reeleição. Eu estou vendo ali o deputado Caveira, lá do Pará. Certamente ele representa esse povo de deputados federais que não votaram nesse crime cometido, mais uma vez, contra o povo brasileiro. Qual é a desculpa disso, pelo amor de Deus? Qual é o fundamento, a justificativa? E o que a Câmara está pensando? A Câmara está com medo? Está com medo. O que há, Argumanta? O que há? Esses cidadãos de capa preta, essas mulheres e esses homens, eu me recuso a chamá-los de excelência e a partir de hoje não chamarei de ministro nenhum deles, porque não lhes devo nenhum respeito. A quem não respeita o povo brasileiro e não respeita a casa onde eu pertenço. E aqui cheguei, foi com o voto dos mais simples, daqueles que acreditam na vida, nos valores, nos princípios, e me trouxeram para essa casa. Eu vou chamar homens e mulheres de capa preta, esse consórcio infame que hoje destrói, pisa e humilha. Essa casa aqui está ajoelhada. Essa aqui está ajoelhada. Essa aqui está pisada, está cuspida. E ninguém reage. Presidente Davi Alcolumbre, Deus te deu uma oportunidade de ser presidente do Senado da República do Brasil. Vossa Excelência é um judeu. Tem uma oportunidade de ouro. No advento do IOF,
em que Alexandre de Moraes diz que vocês têm que sentar na mesa com ele. Aceitar isso é se autodesmoralizar. Aceitar isso é se autoanarquizar. É abrir mão daquilo que lhe foi dado de forma tão cara por Deus. Eu estava me referindo aqui, deputado Evaí, já ele chamando de senador, quem sabe uma palavra profética, aos deputados federais que votaram contra essa sandice, esse crime de mais 160 pessoas, 160 vagas para o Supremo Tribunal Federal. Parece que esses caras tudo tremem na calça com medo desses caras. Pelo amor de Deus, cara. No dia que eu tiver medo de um homem, eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer em praça pública. E aviso para eles. Eu sou de um poder, vocês são de outros. Eu tive voto. E todos vocês vieram bater na minha porta. Eu só não recebi. Com um currículozinho na mão, com a cara de santa, não vou dizer. Eu acho que o óleo de peroba é muito pouco para quando vocês são indicados. E vem aqui, e mentem, e mentem, e mentem, e mentem, e mentem. Depois são chamados de estelionatários se eles acham que estão cometendo crime contra esses professores de Deus. Eu encerro meu discurso dizendo, senador Humberto Costa, meu amigo, que eu espero que ao chegar nessa casa, nós não compactuaremos. E eu chamo a atenção dos senhores senadores, não só aqueles que vão para a reeleição, mas para vocês que vão para a reeleição, eu espero que os eleitores de vocês estejam me ouvindo, que a família de vocês esteja me ouvindo, de que quem botou vocês aqui estejam me ouvindo, e que tome conta de vossas excelências e do voto que vão dar aqui nessa sandice, nesse crime cometido contra a população brasileira. Obrigado. Presidente, esses 36 segundos que faltam, deixa eu só fazer uma parte rápida, eu não vou pedir nem mais. Presidente, meu querido senador Magno Malta, parabéns pelo seu discurso. Quero dizer o seguinte, você sabe o que é que o Senado deveria fazer? Eu acho que tem que ser um apelo conjunto nosso, para o mínimo de resgate e dignidade dessa casa, que ele nem coloque em pauta esse absurdo, escárnio de aumentar 160 cargos. Esse é o pedido que nós temos que fazer ao presidente Davi Alcolumbre. Espero que isso, o mínimo, ele faça. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Item extrapauta, requerimento 1007 de 2024, senadores Alci Lucas e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar o Dia do Maçom. Votação do requerimento. Os senadores e senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Item extrapauta, requerimento número 1004 de 2024, dos senadores Alci Lucas e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar o Dia do Produtor Rural. Votação do requerimento. Os senadores e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Item extrapauta, requerimento 530 de 2025, do senador Alan Rick e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar o jubileu de diamante, 60 anos, da regulamentação da profissão de administrador e criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Administração. Votação do requerimento. As senadoras e senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Presidente, a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Como um dos subscritores desse último requerimento, em nome do Conselho Federal de Administração, queria agradecer a Vossa Excelência a pauta da matéria hoje, mesmo extra pauta, e o acolhimento do plenário. Muito obrigado. A presidência informa as senadoras e aos senadores que está convocada a sessão deliberativa extraordinária para amanhã, quinta-feira, às 11 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento.
Quem vem lá de João Pessoa até Barreirinhas ou Santo Amaro no Maranhão, você vem ali da Rota das Falésias, Rota do Potiguar. A justificação do projeto diz que ele pretende promover o acesso às unidades e fortalecendo as comunidades tradicionais e povos indígenas, né? Você está falando de desenvolvimento, de geração de emprego, de renda lá. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eram povos caçadores-coletores que viviam aqui. Tudo indica que eles vieram da África, porque há cerca de 130 mil anos a África passou por um período de seca muito grande e as pessoas saíam para o mar para procurar comida. E os ventos e as correntes trazem aqui para o norte, para a região de Parnaíba. Isso daí gera uma polêmica muito grande, porque a princípio se acreditava que a ocupação da América era uma ocupação muito recente, no máximo há 20 mil anos, quando formou uma ponte de gelo lá na Beríngia, no Estreito de Bering, unindo, né, a região da Ásia com a região da América. Quando a doutora Nied encontra datações mais antigas que isso, começa a ser questionada, né, a teoria de povoamento da América, que seria uma região que teria sido povoada pelos grupos humanos em épocas muito recentes. Hoje em dia a gente só trabalha quando a gente consegue uma vaga na creche. Eu tô sem trabalhar porque eu não tenho com quem deixar, né? Um grande fator que faz com que as mulheres saiam do mercado de trabalho é a maternidade. A União Química tem creche, né? Como é? Então acho que a creche faz um diferencial enorme. As crianças ficam aqui até 5 anos. Essa transição no momento de saída, ela chega a ser dolorosa. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Eu sou nascido em Porto Alegre, mas com 6 anos de idade já estava aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, fui educado na terra carioca. Minha mãe, minhas irmãs, era um ambiente doméstico em que vivi. Aprendi a ler e escrever com a minha própria mãe. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou Roberta Cruz e esse é o programa BRICS Entrevista e nós estamos aproveitando a oportunidade do Fórum Parlamentar do BRICS aqui no Palácio do Congresso Nacional para conversar com Phoubalan Govender, que é o vice-presidente do equivalente ao Senado da África do Sul. E ele está aqui conosco. Hello, welcome, Mr. Phoubalan Govender. Thank you very much for sharing your time with us. Estamos vivendo um momento de reestruturação das forças geopolíticas mundiais. E qual seria o papel do BRICS e dos países do BRICS nesse momento? Firstly, hola, muchas gracias. Thank you for having me on your program. Yes, you know, the geopolitical tensions that exist in many parts of our world is something that we cannot ignore, something that we need to address, and the BRICS platform gives us an ideal opportunity for countries that want peace in the world, countries that want progress, countries that want to see each other growing and their citizens living peaceful lives. It gives us this opportunity to meet, to share ideas, and to assist each other. Because you have the disparities in the world where some countries are very wealthy, other countries are very poor. But if we can come together and assist each other, because coming from South Africa, we believe that no country can exist on its own.
And from our political history, we know that when we were going through the dark days of apartheid in our country, we had the support of other countries that assisted us to come out of that. And so in the same way, now with these geopolitical tensions that we are seeing, if we can assist each other at a national level, at an international level, we'll be able to make this a better world for the citizens of the entire world. As mudanças climáticas são uma preocupação no mundo inteiro e a África do Sul tem uma legislação recente sobre o tema. O senhor podia explicar um pouco do que se trata? As a South African government, we are very concerned about how climate change is affecting people in all countries. No country is left unaffected by climate change and what is happening throughout the world. So we take this issue very, very seriously. We've introduced legislation, like you have mentioned, to ensure that we try and meet the goals of the SDGs, the Sustainable Development Goals that were passed, and the Paris Accord. We want to ensure that those documents do not just become paper that is filed in some cabinet. We want to see that what we have agreed to in the Paris Agreement is something that finds resonance on the ground. People must benefit from that. And the only way we can do that is to enact that sort of legislation to make sure that it translates into action. Now, from the South African point of view, we have passed new legislation with regard to the gas emissions. We want to ensure that we have a carbon tax that we have already imposed upon companies that are emitting toxic gases into the air. So the carbon tax actually helps us in that regard to reduce the amount of toxins that are put out there. But more importantly, we are very concerned about the issue of the high use of plastics, which is causing a lot of pollution. And as we know, plastics, once they get into the ocean, it takes a long time, many years, for it to dissolve. And even after it has dissolved in the oceans, it is consumed by the fish. And thereafter, we are eating that same fish, and we are indirectly eating the plastics that we are throwing into the ocean. So those are some of the issues that we are very strict about, and we want to even strengthen legislation around the use of plastics. E os países do sul global têm uma visão diferente sobre as mudanças climáticas? I don't think that we in the global south have a different perspective, but we see the urgent need to ensure that those countries in the global north who are considered to be the largest polluters when it comes to the industries that are there in the global north. Those are the largest polluters, but they are the ones that should actually be coming on board in terms of reducing their gas emissions and also assisting to make sure that the 1.5 degrees Celsius target is met in terms of reducing climate change. But that is not happening, and that is a concern for us, because the global south really is being impacted very negatively by what is happening in the climate. So we want to see the change, especially if the global north can come on board and become part of a forum like this, that we can then engage each other on an international platform to try and get those countries to also become a part of the solution, not only be a part of the problem. O desmatamento, a agricultura, o crescimento urbano estão afetando a escassez de água no mundo inteiro. Como os países do BRICS podem unir forças para combater a falta d'água? Well, the issues that you have raised with regard to deforestation, especially, that is one of the huge contributors towards water scarcity, because if you are removing the very plantations and forests that are the generators
of oxygen into the air. That is something that we are very concerned about, because we need to ensure that we protect these natural environments. And as I said in my speech earlier, if we find ourselves in a situation where we destroy nature, mankind will one day be destroyed completely. But if if mankind is no longer there, nature will flourish. So we want to see that the protection of our forests is something that we prioritize, and also the issue of agriculture. I mean, if the issue of agriculture affects the poorest countries, because countries that depend upon agriculture for the sustainability, for the economic growth, are really being devastated because of the changes in the climate. And you find that most countries are not getting the kind of rainfall that they're supposed to be getting at a particular time in the year. So it affects the way we plan our crops. It affects the way we harvest our crops, and that is causing problems for not only food security but also for economic development. So all of these issues are actually interlinked. Climate change, deforestation, food supply, food security is something that is all interlinked, and it must be of serious concern to all nations across the world, because many countries depend on other countries. Even the global north depends on the global south in terms of the food supply. And if we do not work together as an international community to assist each other, then of course many countries are going to suffer as a result of food scarcity. E com relação à falta d'água, né, que é um problema que algumas regiões do Brasil enfrentam periodicamente, e a África do Sul também tem enfrentado, né, condição de escassez de água, né? I do know that in the northeast of Brazil, it's a very dry region, and that is where there is a huge water scarcity problem. And in South Africa also, we are a water scarce country, but we are mitigating that by giving a larger budget towards the building of dams. And we have a very good rainfall season, and when our rivers are flowing, we would like to dam those rivers so that we can then ensure that we have security of water supply. But damming those rivers come at a huge cost. And that is where we look to international organizations to assist us financially to be able to build those dams. But from the South African budget itself, which we will be passing in the next few weeks, a huge amount of that budget has been set aside, ring-fenced for the dam building projects. And also we find that our water reticulation systems is something that's quite old, and we are now embarking on a full-scale project to refurbish those supply systems, reticulation systems, so that we ensure that as we move forward, there will be security of water supply. No mundo cada vez mais globalizado, qual a importância da cooperação internacional na área da saúde? World health is something that really came into good focus when we had the COVID-19 pandemic. In that period of time, we found that no country was left untouched. And that is when countries began to realize that if we are to survive, then we need to work together, because another pandemic like that is going to have devastating impact on nations across the world. Now, we saw during COVID-19 that it wasn't only the healthcare sector that was affected, but the economic sector, where trade came to almost standstill. Goods were not able to move between countries just because of the COVID-19 pandemic. Now, if different countries can share their knowledge about healthcare, if they can share their knowledge and their expertise in terms of producing vaccines, in terms of producing medicines,
and share that with each other, especially with the poorer countries. In that way, we will find that we will be able to assist each other and ensure that global health is something that is on the table at all times, because we cannot let our guard down. Another pandemic like that can fall upon us at any time. And that is why we need to ensure that we strengthen our healthcare cooperation. Inter-country cooperation is something that is very, very crucial, because sharing of knowledge, especially now that we have AI coming into the play, many countries, especially the poorer countries, do not have that kind of technology. And we want to see that through the BRICS Forum, that we are able to get the more advanced countries in terms of AI and technology to be able to assist smaller countries, poorer countries, so that they safeguard their health systems and thereby ensure that we have a healthy world. Mr. Poobalan Govender, thank you so much for your time. Unfortunately, our time is up here, but thank you very much. Muchas gracias. Obrigado. Eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa e eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada e até o próximo. Quem vem lá de João Pessoa até Barreirinhas ou Santo Amaro no Maranhão, você vem ali da Rota das Falésias, Rota do Potiguar. A justificação do projeto diz que ele pretende promover o acesso às unidades e fortalecendo as comunidades tradicionais e povos indígenas, né? Você está falando de desenvolvimento, de geração de emprego, de renda lá. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Em 1817, a grande líder do movimento de insurreição que declarou a independência do Crato, na região do Cariri, aqui no Ceará, a grande líder foi Bárbara de Alencar. Não existe um destaque dado a essas mulheres. Geralmente eu costumo dizer que essas mulheres elas possuíam nomes, sobrenomes, mas elas não são abordadas com os seus nomes. Bárbara, ela tinha um sobrenome, e esse sobrenome ela tem destaque, principalmente quando a gente fala sobre a história de Pernambuco e Ceará. Foi a primeira presa política, inclusive, da história do Brasil. Depois de liberta, manteve a sua participação nas lutas libertárias do país. Ela conseguiu influenciar também da maneira como as mulheres podiam fazer naquele período. Sem uma presença pública, mas com uma presença de suporte e com a presença de articulação muito importantes. Eu sou nascido em Porto Alegre, mas com 6 anos de idade já estava aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, fui educado na terra carioca. Minha mãe, minhas irmãs, era um ambiente doméstico em que vivi. Aprendi a ler e escrever com a minha própria mãe. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Essa comissão, no meu ponto de vista, demonstrou-se omissa diante de indícios robustos de práticas ilícitas. Informações da mídia e denúncias apresentadas indicavam possibilidade de esquemas sofisticados de corrupção. Infelizmente, essa CPI, em vez de aprofundar as investigações, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, negligenciou a coleta de provas, a oitiva de testemunhas e a análise de documentos relevantes. Eu gostaria de votar em qualquer indiciamento, em qualquer imputação, que tivesse segurança técnica de como foi construída, não pela relatora, mas pelo ambiente. A partir do momento que a gente começa a votar e começa a se ilustrar por imputações, por ilações, cada um se torna responsável por aquilo que defende. Eu nunca recebi um centavo de negócio de jogo, mas eu sei que financia o esporte no país e tem as contrapartidas de publicidade, de imprensa. Muita gente chegou a falar para mim, e fulano, e Beltrano. Eu disse o seguinte, eu não tinha material suficiente e eu tenho indícios, sim, mas eu não quero, de forma alguma,
expor ninguém. Encerrada a votação, o resultado sim, 3 não, o relatório foi rejeitado. Eu farei a entrega do relatório e de toda a documentação que nós colacionamos para as autoridades competentes. Seria uma omissão eu recolher tudo o que foi feito durante esse período e engavetar. Eu sei, e outros senadores todos sabem, das questões que foram levantadas durante o período da CPI. Então, eu saio feliz, com a missão cumprida, e todos os brasileiros saberão, não terminou e não terminará em pizza. A compreensão sobre a participação dos povos indígenas na Confederação do Equador está inserida num debate mais amplo sobre como reinterpretar a presença dos povos indígenas na própria formação do Brasil. Por que esses indígenas foram sendo apagados ou secundarizados, enquanto outros sujeitos históricos foram sendo mais visibilizados. Eles entendiam que era o Dom João VI que iria garantir a manutenção das suas terras coletivas. A monarquia é percebida como a grande entidade protetora. No Ceará havia 5 vilas de índios, Vila Viçosa, Soure, que hoje é Calcaia, Arronches, que hoje é o bairro da Parangaba em Fortaleza, Messejana, que é bairro em Fortaleza, e Montemol Novo, que hoje é Baturité. Nessas 5 vilas havia indígenas ocupando cargos de Câmara, majoritariamente como vereadores, alguns como juízes também. E por meio dessa condição, eles se posicionavam politicamente, escreviam. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral, aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Está lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6 mil habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do 3º ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica.
A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A BR-364, principal via de ligação entre o Rio Branco e o interior do Acre, enfrenta sérios problemas de infraestrutura. Buracos, trechos intransitáveis e o aumento no tempo de viagem têm comprometido o transporte na região. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre soluções para essa rodovia, além de agricultura, educação, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Bem-vindo, senador. Tudo bem? Prazer, Sérgio. Primeiramente, te agradecer pela oportunidade de estar aqui participando desse programa maravilhoso, que tem uma audiência maravilhosa. Obrigado. Senador, para a gente começar então, falando dessa rodovia, o senhor participou recentemente de uma caravana para buscar soluções para a rodovia BR-364, que liga Rio Branco até Cruzeiro do Sul. As condições são críticas na região e têm causado prejuízos a quem trafega. Quais seriam as soluções mais de curto prazo e as soluções definitivas, na opinião do senhor, para essa rodovia? Sérgio, primeiramente, parabenizar o presidente da Assembleia, o presidente Nicolau, que organizou essa caravana com deputados estaduais, deputados federais e políticos, autoridades do nosso estado. Daí a importância dessa estrada para todos nós. A BR-364 que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, mas não liga só Rio Branco a Cruzeiro do Sul. No trecho aí nós temos Sena Madureira, nós temos Anel Urbano, nós temos Feijó, temos Tarauacá, Cruzeiro do Sul, aí temos Rodrigues Alves, Manso Lima, Porto Walter e Marechal do Amaturgo. Então, essa BR, ela liga ao Vale do Juruá. Então, hoje é a BR mais importante do nosso estado. E hoje a BR encontra-se numa situação muito ruim. E se nós não fizermos nada agora, no curto prazo, nós corremos o risco que lá no Acre, agora nós estamos no verão. Chegou o engenheiro que resolve tudo, que é o verão. Se nós não aproveitarmos agora, nós corremos o risco de, no inverno, essa estrada ficar intrafegável. O senhor se reuniu recentemente com o ministro da Saúde para tratar da retomada da fábrica de Chapuri, que é uma fábrica que costumava ter suas ações até a pandemia, e na pandemia as ações foram suspensas, uma fábrica de preservativos, que apoia não só a economia local, mas também programas de prevenção a DSTs do Ministério da Saúde. Como que o senhor vem atuado para a retomada dessa fábrica? Nós tivemos, sim, com o ministro Padilha, existe um movimento lá no meu estado de retomarmos os trabalhos lá nessa fábrica de camisinha, e ela está numa área estratégica, não sei se você está acompanhando, mas nós estamos com um problema ali na reserva Chico Mendes, e muitos pais de famílias
no passado, sobreviviam de empregos nessa fábrica. Pra você ter uma ideia, essa fábrica ali no município de Chapuri, ela gerava mais de 150 empregos. Então, ouvindo liderança lá da região, diante desse problema que nós estamos hoje lá, por conta da reserva Chico Mendes, que hoje nós temos um problema lá com poceiros, pessoas que estão na terra, e é preciso que nós possamos ter alternativa para que as pessoas, os verdadeiros pessoas que estão ali alocadas ali na reserva Chico Mendes, possam ter alternativa, porque nós temos que dar alternativa, porque senão o cidadão que mora ali, o homem que mora ali, ele vai buscar alternativa, ou ele vai desmatar, ou ele vai criar gado, e infelizmente hoje a lei não permite que se trabalhe com outras alternativas lá na reserva. Então, eu penso que a camisinha lógico que não vai resolver o problema, mas é um instrumento que, se bem trabalhado, nós podemos sim ajudar a população que mora ali na região de Chapuri. E qual que é a justificativa para a não continuidade dessas atividades após o período da pandemia? Seria essa questão da reserva ou eles alocarem em outra fábrica, em outro estado? O problema é que nós precisamos da garantia. Hoje, na conversa que nós tivemos com o ministro, e o ministro Eliseu Padilha conhece, ele inclusive já esteve lá na fábrica, ele sabe da importância dessa fábrica, né, e ele ficou entusiasmado. Né, ele me disse: Petecão, eu achei que essa fábrica estava até funcionando, e hoje ela não está funcionando. Nós precisamos da garantia que o governo federal vai comprar os preservativos lá na fábrica. Porque esse preservativo hoje, segundo lá os técnicos, hoje nós importamos todo da China. Ora, se nós temos uma demanda aqui, por que depender da China? Né? Nós temos que gerar emprego no nosso país. Né? E nós somos tão cobrados na Amazônia, né, que temos que preservar a Amazônia, e uma das formas de preservar a Amazônia é se nós explorarmos lá a seringa, que é o látex, para confeccionar não só a camisinha. Eu conversava com um empresário que tem interesse, sapatos, camisinha, luva, né, materiais hospitalares. Então, tem uma gama de produtos que nós podemos beneficiar lá naquela indústria. Agora, é preciso que o governo federal faça a parte dele. O senhor tem articulado também, junto ao Ministério da Agricultura, o apoio a agricultores familiares, agricultura familiar com envio de maquinário e recursos para esses pequenos produtores rurais. Como que essas ações do senhor têm mudado a realidade dessas famílias produtoras? Esse é um sonho, né? Eu já tenho 32 anos de mandato, sempre trabalhei com os pequenos produtores, a agricultura familiar. Eu aloco o meu recurso lá na Conab, que a Conab é que garante a compra do produto. Porque se a Conab não comprar, o produtor tem que cair na mão do atravessador. Pra você ter uma ideia, eu lembro que numa reunião lá, o cara deu um depoimento que ele vendia 1 quilo de goma para o atravessador por R$2. Hoje a Conab paga para ele 1 quilo de goma de, não sei se você conhece, goma de mandioca para fazer tapioca, lá na região usa muito. Ele paga 1 quilo, a Conab paga 1 quilo de goma para ele a R$11. Então, isso tem dado muita dignidade às pessoas, né, tem ajudado. E, pelo outro lado, também faço parceria com o Ministério da Agricultura. O ministro Favro tem nos ajudado e eu tenho alocado muito recurso no Ministério da Agricultura para que nós possamos adquirir equipamentos. Só para você ter uma ideia, agora nós acabamos de entregar 18 máquinas pesadas, né, para cavar açudes nas pequenas propriedades, né, para que a gente possa estar ajudando, porque o pequeno produtor ele não tem condição. Às vezes, coloco as máquinas nas prefeituras, mas agora nós também estamos tendo a opção de colocar nas cooperativas, né, nas associações. Isso tem dado muito certo e, se Deus quiser, nós vamos continuar ajudando esses pequenos produtores. E existe algum plano, por exemplo, para fins da demanda dessa cadeia produtiva,
Um exemplo poderia ser das escolas públicas adquirirem esses produtos das famílias produtoras para fins da merenda? Já existe isso, né? A Conab, né, ela compra e entrega lá nas creches, na PAI, nas escolas, né? Ele compra do produtor e esse produto é entregue através da Conab nessas entidades que têm ajudado e ajudado muito, principalmente as crianças carentes. Isso me dá prazer e satisfação. O senhor mencionou aí associações. E uma das associações beneficiadas é a Associação das Mulheres Agricultoras do Porto Luís I. Na opinião do senhor, quão importante é apoiar essa autonomia das mulheres produtoras rurais? Olha, eu te confesso que, como te falei, tenho 32 anos de mandato e fazia tempo que eu não tinha uma felicidade, uma alegria tão grande como tive agora. Nós fomos entregar lá um trator, um John Deere, que é uma coisa que parece simples, é um trator pequeno. Ele leva a carretinha, leva a grade para mecanizar e foi na Associação das Mulheres Produtoras, né, lá em Acrelândia. E você precisava ver a satisfação dela. Então, não é que elas têm que ter privilégio, não é isso. Mas a mulher tem que ter um tratamento diferenciado. Nós precisamos apostar mais na mulher, na força da mulher. E hoje existe, não sei se você consegue perceber isso, não, só o homem que tem que trabalhar na agricultura, não. As mulheres, ela tem muita boa vontade. E onde a mulher está no meio, me perdoe os homens, mas as coisas têm dado muito mais certo. Senador, agora a gente vai falar sobre uma das obras do novo PAC, que é a Rota Quadrante Rondon, que pretende ligar o seu estado até os portos do Oceano Pacífico, para aumentar justamente exportações, focando mais no mercado asiático. A gente tem uma arte aqui na tela. Bom, então vai conectar o Brasil aos portos do Pacífico via Bolívia e Peru, reduzir custos e impulsionar exportações. E os benefícios para o seu estado, para o Acre, é a geração de empregos, valorização do extrativismo e acesso facilitado a mercados internacionais. O que o senhor pode falar a respeito dessa obra e do potencial dela para o seu estado? Sérgio, eu tive com a ministra Simone Tebet, uma reunião com toda a bancada do Acre, quando ela falou dessa rota. Essa rota é fantástica. Lá no Acre, na verdade, nós já temos a Transoceânica, que é a BR-317, que vem até a CIR Brasil, e aí adentra no território peruano. Né? Eu não sei se você sabe, agora o Peru acabou de inaugurar o Porto de Chancay, né? E é um dos maiores portos da América Latina. Então, o nosso objetivo é que agora a novidade que ela nos passou é que, paralelo a essa BR que já existe, né, nós já temos a estrada lá, né, poderá, né, ter uma parceria do governo brasileiro com o governo chinês para que se faça uma ferrovia. Eu acho que aí, com certeza, vai ajudar e ajudar muito, porque os chineses fizeram um mega posto ali no Peru. E chinês não faz nada de graça. As informações que nós temos é que eles querem importar os grãos ali do Mato Grosso, né, de Rondônia e do Acre também. Nós precisamos avançar na produção de grãos. E isso será de fundamental importância para o nosso estado, né? Se essa ferrovia que vem cortando o Mato Grosso, Rondônia, passar pelo Acre, com certeza vai nos ajudar e ajudar muito. O senhor mencionou que seria uma parceria do governo brasileiro com o chinês para que haja essa ferrovia também, certo? Foi a informação que nós recebemos da ministra Simone Tebet, que o governo chinês tem interesse nessa ferrovia, até porque lá no porto que foi construído no Peru, 60% do capital é chinês. Então, eles têm interesse em fazer uma parceria com o governo brasileiro, que dentro do território brasileiro eles possam estar nos ajudando, né, com o capital, para que a gente dê a maior celeridade possível nessa obra. É muito importante para o Brasil, principalmente para o meu estado. E para o povo acreano que nos assiste, o que o senhor pode passar em termos de expectativa para aquele empreendedor, pequeno empreendedor, que vai ver o seu negócio aquecendo com a economia local? Olha, Sérgio, nós lá no Acre, né, e aí eu estou falando porque
nasci e me criei no Acre. Quando fizeram essa BR, criou-se uma expectativa muito grande que ia resolver todos os problemas, né? E não foi isso que aconteceu. Ultimamente eu falei com o ministro Fávaro, porque nós temos uma alfândega ali na fronteira com o Peru. Para você ter uma ideia, a nossa alfândega não funciona. E o governo brasileiro agora abriu um concurso para que vá servidores para lá, porque como é que eu posso falar de desenvolvimento se eu não tenho uma alfândega? Do lado peruano, a alfândega funciona 24 horas. Do lado brasileiro, quando é 5 horas da tarde, fecha. Isso é inadmissível. Ali é o cartão postal do nosso país. Ali é a entrada do país. Ali nós temos que ter a melhor estrada, que nós não temos, que é a BR-317. Ali nós não temos uma alfândega funcionando à altura de um país como o nosso, o Brasil. Então, nós precisamos avançar. Demos passos, mas tem muita coisa para ser feita ainda. E os principais obstáculos nessas muitas coisas a serem feitas, qual que o senhor enxerga como principal obstáculo e entrave para a evolução e desenvolvimento dessa questão de fronteira do Acre? Olha, Sérgio, na verdade é porque no passado nos foi prometido muita coisa, né? Isso cria uma expectativa na população, né? Como eu te falei, dizia-se que se fizesse a BR-317, a transoceânica, o Acre ia estourar, e o Acre não estourou. Hoje nós passamos por um momento difícil lá no nosso estado. Essa estrada, ela cumpre um papel do turismo, né? As pessoas que vão ali a Cusco, não sei se você conhece, né? Eles usam muito essa estrada. Cusco é uma das cidades mais visitadas do mundo, né? Mas isso é pouco, Nós precisamos fazer dessa estrada, dessa rodovia e dessa ferrovia, que se Deus quiser vai vir em seguida, né, que melhore a economia do meu estado, na geração de emprego. Nós precisamos que aquelas áreas ali no entorno da BR-317, da BR-364, elas sejam áreas produtivas. E aí sim, aí eu penso que dessa forma nós podemos sim aquecer a economia do estado do Acre e consequentemente, gerar emprego. O que nós precisamos hoje nós dependemos todos, 90% da população do Acre depende dos órgãos, dos empregos municipais, das prefeituras, ou então do emprego do Estado, o emprego federal. Nós precisamos aquecer a empresa privada. Isso é que tem dado certo no Brasil e no mundo todo. E vai ao encontro de investimentos como esse do novo PAC, claro, e também da remodelação da BR-364 que a gente falou no início do programa. Pelo menos isso que foi dito pela a ministra Simone Tebet, que o objetivo dessa obra é exatamente esse. Senador, agora a gente tem uma pergunta que vem lá da Assembleia do seu estado. Vamos à tela. Senador, levando em consideração os problemas que professores e estudantes enfrentam nas escolas públicas do Acre, principalmente nas zonas rurais e as de difícil acesso, o que tem sido feito no Senado para mudar a realidade nessas regiões? Mircleia, né? Mircleia. Não sei se você sabe, eu fui 4 vezes presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Nos meus 3 mandatos de deputado estadual, eu fui 4 vezes presidente da Assembleia do Estado. Então, eu tenho uma história aí nessa Assembleia, né? Ajudamos a reconstruir e tenho um carinho muito grande pela Assembleia. O que a Mircleia quer saber, semana passada, semana retrasada, teve uma reportagem no Fantástico, não sei se você chegou a ver, que os alunos do Acre estavam estudando dentro de um curral. Uma pessoa, isso é inadmissível. Que no Brasil hoje ainda esteja aluno estudando dentro de curral. Não estou aqui de forma alguma, estou só repassando o que eu vi na reportagem. O problema não é recurso, nós temos muito recurso na educação. Agora, é preciso que os municípios também possam fazer a parte deles, que eles recebem também um percentual grande de recursos para investir na educação. Então, é inadmissível que nós ainda tenhamos escola funcionando dentro de curral. Isso pegou muito mal para o nosso estado. O secretário veio a público, se manifestou, foi lá, visitou, já fez uma reforma, construiu uma escola, mas eu acho que nada justifica. Eu tenho dado uma atenção especial através do nosso mandato
na educação. Eu não sei se você sabe, mas eu fui o relator setorial da educação e nós alocamos muito recurso na nossa Universidade Federal do Acre, no nosso IFAC. Eu tenho dedicado uma boa parte do meu mandato, né, da minha atenção para a educação. Eu sou daqueles que entendo que nós só podemos fazer a transformação que esse país precisa se for através da educação. Você tem uma ideia, nós temos um município chamado Santa Rosa do Purus. É um município isolado, 90% da população é indígena. E eu tive lá numa reunião com a reitora, na época, minha querida Rosana, e nós queríamos saber qual era o curso. Não, primeiro fizemos uma reunião, eu queria saber quem tinha terminado o segundo grau. 90% dos jovens que estavam ali terminaram o segundo grau. Sim, e qual é a perspectiva de futuro? Parou de estudar. Isso não existe. Nós tínhamos que dar uma alternativa. Aí aloquei recursos e nós criamos, o IFAC criou um curso de agroecologia de nível superior, que tem tudo a ver, que lá nós temos muitas reservas florestais, então o curso de agroecologia é o curso que se identifica com a região. E nós alocamos recursos e hoje esse curso de nível superior funciona em Santa Rosa do Purus. E depois nós também alocamos recursos também no município de Plasticasta e Acrelândia. E hoje nós tocamos lá, numa parceria do meu mandato com a Universidade Federal do Acre, um curso de agronomia, porque essa região tem tudo a ver com a agricultura, com a pecuária do nosso estado. Então, hoje, quando eu chego naquela região, eu ouço depoimento de jovens muito grato, né? Se manifestando, assim, que chega até a emocionar. O cara diz assim: ó, Petecão, tudo que eu tenho na vida foi você que me deu, que você me deu uma oportunidade de estudar. Isso é muito legal. O senador comentou sobre comunidades isoladas e um programa que o senhor vem apoiando é o programa Prev Barco, que oferece atendimento previdenciário a comunidades isoladas. Qual que é a importância desse programa, senador, justamente para comunidades indígenas, quilombolas e outras, as ribeirinhas também no seu estado? Olha, eu, numa conversa que tive com o prefeito Gerry, nós fizemos um levantamento no município de Sena Madureira, que também atende ali a Calha do Purus, né, do Iaco, são 2 rios importantes lá. E nós fizemos um levantamento, muita gente, muitas pessoas, muitos senhores e senhoras que têm direito a esse benefício e não acessavam porque não tem como acessar, né? O meio de transporte é muito difícil, por dentro dos seringais, por dentro das florestas, através dos rios. E aí, uma conversa que tivemos aí com o presidente do INSS, conseguimos sensibilizá-lo e ele levou um barco, veio do Amazonas, do estado do Amazonas, e nós, esse barco chegou até Sena Madureira, chegou a Santa Rosa e chegou a Tarauacá, 3 municípios. E foi um negócio fantástico, né? Ver as pessoas ali, atendemos ali milhares de pessoas que nós não estamos fazendo nenhum favor. Estavam apenas dando o direito que eles já tinham. Né? Que muitas pessoas, coitados, aí não tem como chegar na capital, vir até... e Sena Madureira, que é a cidade, que é um município grande do meu estado, você tem uma ideia, lá não tinha estrutura, não tem estrutura do INSS. E com a chegada do Prev Barco, atendemos, eu diria que, se não atendemos todo mundo, mas atendemos a maioria das pessoas ali. E se Deus quiser, vou continuar lutando para que o Prev Barco volte mais vezes lá no meu estado. Não só essa questão previdenciária, o senhor mencionou a da educação e também de saúde, né? Que anda paralelamente, digamos, com a previdenciária. É uma coisa casada com a outra, né? Se um senhor que tem ali o direito, e se ele não puder acessar esse direito, com certeza ele não vai poder acessar a saúde, né? Os seus filhos não vão poder acessar a educação. Então, para mim é muito gratificante quando eu estou lá em Sena Madureira, quando eu chego lá em Mané Urbano, quando eu chego em Tarauacá, lá com o prefeito Rodrigo, né, em Mané Urbano com o prefeito Toscano, e ouço o depoimento deles, do tanto de pessoas que nós ajudamos. Isso é muito legal. O senhor é autor do projeto 4786 de 2024, que institui a Política Nacional de Revitalização e Diversificação dos seringais. O senhor mencionou o seringal, seringais amazônicos. Conta pra gente quais os impactos dessa proposta.
A verdade hoje nós somos muito cobrados pelo mundo todo para que nós preservamos a Amazônia. E qual é a contrapartida que o mundo dá? Qual é a contrapartida do governo brasileiro dá para esses amazônios, essas pessoas que moram na Amazônia? Então, a nossa ideia, para garantir que essas pessoas fiquem, principalmente dentro dessas reservas, onde você não pode plantar, você não pode criar gado, né? Que essas pessoas gozem da mínima estrutura. Né, infraestrutura. Qual que é a mínima infraestrutura? É você ter uma energia solar, é você ter uma casa para que você possa viver com dignidade com seus filhos. Então, você só vai manter essas pessoas nos seringais, nas colônias, como nós chamamos lá na região, se eles tiverem um mínimo de estrutura, porque senão esse pessoal vem para a cidade. Quando vem para a cidade, não tem emprego. Né? Nós não temos hoje nós não temos como segurar essa pessoa na cidade. Né? E aí vai as filhas, o jovem vai para a prostituição, os filhos tomam caminhos errados. Então, é preciso ter uma política para que nós possamos garantir essas pessoas nos seringais, mas que eles tenham o mínimo de estrutura e possam ter uma vida digna, uma escola digna. É isso que eu quero, que eles possam ter energia solar, que eles possam ter uma internet. O objetivo do projeto é esse. Muito obrigado, senador Sérgio Petecam, pela participação aqui no Assunto do Estado. Sérgio, eu te agradeço pela oportunidade. Nós estamos à sua disposição. E obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva lá. Até o próximo Assunto do Estado. Quem vem lá de João Pessoa até Barreirinhas ou Santo Amaro no Maranhão, você vem ali da Rota das Falésias, Rota do Potiguar. A justificação do projeto diz que ele pretende promover o acesso às unidades e fortalecendo as comunidades tradicionais e povos indígenas, né? Você está falando de desenvolvimento, de geração de emprego, de renda lá. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eram povos caçadores-coletores que viviam aqui. Tudo indica que eles vieram da África, porque há cerca de 130 mil anos a África passou por um período de seca muito grande e as pessoas saíam para o mar para procurar comida. E os ventos e as correntes trazem aqui para o norte, para a região de Parnaíba. Isso daí gera uma polêmica muito grande, porque a princípio se acreditava que a ocupação da América era uma ocupação muito recente, no máximo há 20 mil anos, quando formou uma ponte de gelo lá na Beríngia, no Estreito de Bering, unindo, né, a região da Ásia com a região da América. Quando a doutora Nied encontra datações mais antigas que isso, começa a ser questionada, né, a teoria de povoamento da América, que seria uma região que teria sido povoada pelos grupos humanos em épocas muito recentes. Hoje em dia a gente só trabalha quando a gente consegue uma vaga na creche. Eu estou sem trabalhar porque eu não tenho com quem deixar, né? Um grande fator que faz com que as mulheres saiam do mercado de trabalho é a maternidade. A União Química tem creche, né? Como é? Então acho que a creche faz um diferencial enorme. As crianças ficam aqui até 5 anos. Essa transição no momento de saída, ela chega a ser dolorosa. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica.
Eu sou nascido em Porto Alegre, mas com 6 anos de idade já estava aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, fui educado na terra carioca. Minha mãe, minhas irmãs, era um ambiente doméstico em que vivi. Aprendi a ler e escrever com a minha própria mãe. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais I, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Como é que tem traficante sem acerto? Como é que tem o pessoal que está na rua vendendo ambulante sem acerto? A origem da UPP é fazer controle territorial. Quando ela crescia e quando ela não crescia. Para onde que ela ia e para onde que ela não ia. Essa falácia da guerra é para manter controle da favela. Isso é uma sofisticação do século XXI para você ter o domínio. Aqui no Brasil é o único país do mundo em que aquilo que se atribui ao crime organizado foi criado dentro de instituições do Estado. Todas essas formas de lidar com conflitos e com o próprio crime, elas levaram a essa situação de hoje, né? Então, acho que, como a gente vê, apostar na continuidade disso ou é burrice ou tem alguém que lucra com todo esse cenário. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica vamos falar sobre reajuste da tabela do imposto de renda e cortes de gastos pelo governo federal. O presidente da República encaminhou ao Congresso o projeto de isenção do imposto de renda para os trabalhadores que ganham até R$5 mil. A justificativa é que esses pagavam mais impostos do que os ricos. Ao mesmo tempo, o Congresso exige que o governo federal corte despesas para garantir o ajuste fiscal. Então, a grande dificuldade do Ministério da Fazenda neste momento é quem pode pagar essa conta. Para responder a essa e outras perguntas, eu recebo o doutor em Economia pela Unicamp, pesquisador do IPEA, Fernando Geiger. Ele estuda o tema há anos e tem algumas respostas, né, Fernando? Quero ouvir suas respostas, estou curiosa. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. Fernando, vamos começar. Essa questão do quem vai pagar a conta, ela é sempre a mais complicada em qualquer negociação política. E é o que se mostra de difícil aqui quando as coisas chegam no Congresso, mas também no governo federal, se você pensar na discussão governo-sociedade. Então, para a gente começar assim, a grosso modo, quem pode pagar essa conta, tanto do ajuste fiscal quanto da tabela do imposto de renda? Realmente, a gente tem uma tributação sobre os rendimentos mais altos, sobre os mais ricos, bem baixa, principalmente no imposto de renda. Por alguns rendimentos são isentos e por alguns rendimentos são tributáveis só, exclusivamente, assim como deduções que existem para a pessoa física. Então, um dos lugares que a gente tem para tributar ou para ter mais recursos é nos ricos e na classe média alta, que de fato tem uma tributação muito baixa. As alíquotas são baixas frente à comparação internacional. Nossa estrutura tributária tem um peso muito grande dos tributos indiretos. É difícil reverter isso, mas você tem muito espaço para crescer a tributação direta. Esse eu acho que é o caminho que o governo está buscando, inclusive. Vamos então, para a gente ter uma ideia, né, que o governo mais ou menos deu uma indicação de quem, no projeto, de quem é rico no Brasil. Eu queria ver o que você me diz disso. Vou pedir ao Paulo para colocar aqui na nossa tela
a tabela que veio, né, uma fonte do PL 1087 de 2025, que é exatamente o projeto que o governo encaminhou com a questão do reajuste da tabela. E aí o governo disse que essa tributação dos super ricos seria uma tributação extra para rendas acima de R$750 mil ao ano, que de fato, acho que se a gente comparar mesmo com Europa, Estados Unidos, é uma renda alta. Se você for ver, são 750 mil, sendo que são 141 mil pessoas, 0,13% dos contribuintes. E os contribuintes, se você pegar todos os contribuintes do imposto de renda e dividir pela população adulta com rendimentos no Brasil, são 20% dos que são afetados pelo imposto de renda. Então, se você ainda colocar a dividir por 5, aquele 0,13, você está tributando 0,03% das pessoas adultas no Brasil com uma alíquota mais alta. Então, estatisticamente, fica claro que é o topo da distribuição, né? É o 0,5%, 0,1% mais ricos da população adulta. Isso significa que a gente tem uma concentração de renda grande quando a gente pensa em distribuição, se você for ver os dados, 1% mais rico do Brasil, você ajustando os dados das pesquisas domiciliares com os dados da Receita Federal, eles têm 20% da renda nacional, o mesmo tanto que metade da população tem. Então, você tem uma desigualdade muito grande, o que leva você ter uma base tributária efetiva sobre o imposto de renda não tão grande, mas ela é muito subtributada. Nós temos muito espaço aí. Vários estudos mostram que o top 1, o 1%, paga muito pouco imposto. Eu normalmente uso o meu exemplo, mas eu não estou com uma renda de 750 mil ao ano, mas eu estou na faixa de 600 mil e tenho uma alíquota efetiva de 9%. Nenhum país do mundo você tem isso. Não devia falar meus rendimentos aqui, mas enfim, eu tenho pensão alimentícia, então diminui um pouco. Mas se você for comparar como o nosso topo da distribuição é tributada em relação às experiências internacionais, ser rico no Brasil é muito fácil em termos tributários. É fácil porque não paga a quantidade de impostos necessários. Porque paga muito pouco imposto de renda. E por que então que é tão difícil? Se a gente está falando aqui de 141 mil pessoas que teriam essa tributação extra, por que é tão difícil hoje, neste momento, que o Congresso consiga aprovar esse projeto rapidamente? Usualmente, a dificuldade de você reonerar ou tributar é muito maior do que você controlar gastos e principalmente alguns gastos de grande volume, por isso que normalmente se ataca os gastos sociais também, porque é mais fácil você desvincular do salário mínimo do que você criar uma briga com quem tem poder econômico e voz mais, né? Outra coisa é que determinadas deduções ou isenções se espraiam na distribuição, não fica só no topo. Então, parte da classe média ou mesmo da classe média alta se beneficia. Então, se você for pegar distribuição de lucros e dividendos, que a gente é uma discussão muito grande, quem trabalha em empresas ganha também distribuição de lucros e dividendos. Então, na hora que começa essa discussão, já começa limites para isso e, na verdade, você não consegue ter uma modulação boa. Grupos de interesse conseguem vender a ideia como tributação que vai afetar mais gente, mas muito marginalmente. Quem trabalha em empresas, mas quando tem um acordo para que os empregados recebam, mas tem distribuição de lucros e dividendos. Nesse sentido, você tem bancos que distribuem, empresas que distribuem e também são isentos. Indenização trabalhista também é isento. Então, e por quê? Os mesmos motivos. Você tem um pacto fiscal, em alguma medida, que foi construindo na sociedade, dando benefícios à classe média tributada, despesas médicas, instrução, dependentes, e também você tinha políticas de beneficiar rendimentos do mercado financeiro para aumentar investimento, na ideia de que isso seria positivo. Tem uma discussão de que não é, que você pode tributar também mais o capital, não só os rendimentos do trabalho. Então, aí, depois que você deu os benefícios, é muito difícil você voltar atrás. Sejam isenções, sejam deduções. Então, a política do governo vamos pegar um limite máximo e fazer essas pessoas cooperarem mais, uma ideia de solidariedade fiscal, ou seja, vocês têm rendimento muito alto, não vão mexer muito, mas vamos fazer uma alíquota para essas rendas muito elevadas. Para a gente ver quanto vai ser mexido, eu vou pedir o Paulo para colocar uma segunda tabela que nós fizemos, que mostra exatamente quem vai ser tributado em quanto, mais ou menos, né? Se são valores aproximados, porque até isso e tal. Que também a fonte quem quiser saber mais detalhes dessas informações, pode ir lá no PL 1087/25, que se encontra tanto aqui no site do Senado, quanto no site da Câmara e também no site do Governo Federal. Então, a alíquota extra mínima seria 660 mil. Você falou que mais ou menos quem está nessa faixa paga
9% de imposto de renda. Até menos algumas pessoas. Então passaria a pagar 10%. Isso, vamos trabalhar assim. Com isso. 750 mil mais 2,5%, 900 mil mais 5%, 1 milhão. Quantas pessoas no Brasil ganham 1 milhão por ano? Eu não vou ter uma ideia, não, mas assim... é top one, 0,1%, 0,2% da população. Tem uma coisa importante, porque quando eu falo 9%, a pessoa fala, mas as pessoas de 600 mil estão numa alíquota de 27,5%. Essa que é a questão, começa por aí. Você, quando coloca a isenção em 5 mil, só passa a pagar a partir dos 5 mil. Então, você paga 27,5% a partir de uma renda, agora eu não sei quanto supera, a partir daí você paga. Mas você paga sobre rendimentos tributáveis. Então, existem muitos rendimentos isentos e muitos rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Grande parcela do que você ganha, do que você aplica no mercado financeiro é tributado na fonte, exclusivamente na fonte, com uma alíquota, aí várias alíquotas, inclusive LCI e LCA eram isentas, então tem várias, é um leque, mas não passa de 15%. E tem todos os rendimentos isentos. São isentos rendimentos, por exemplo, distribuição de lucros e dividendos, lucro do sócio proprietário, isenção para aposentados é mais superior, quem tem doenças crônicas é isento dos seus rendimentos de aposentadoria. Tem um cipoal de isenções que faz que os 27,5%, que é uma alíquota marginal acima de um determinado valor, fique baixo. Todas essas deduções, essas isenções, é que faz que nossa alíquota caia tanto dos 27,5%. Até porque, no caso, quem ganhar até 5 mil, essa parcela até 5 mil também vai ficar isenta. Todo mundo é isento. Aí depois tem uma redução de 5% a 7%. É uma alíquota também marginal que vai crescendo. Como 27,5% é acima de uma renda relativamente não tão alta quanto essa, mas o leque de rendimentos que a pessoa tem é que vai levar ela a ter uma tributação. A gente sempre usa o rendimento total para ver a tributação da pessoa. Se você for no topo da distribuição, o rendimento total é composto por 20% de tributáveis, 30%, estou dando números que podem ser não os corretos, mas é isso. Grande parte dos rendimentos do topo da distribuição são isentos. E aí, para você alcançar isso, você tem que tomar uma medida dessa. Ou você muda as isenções. Mas é muito mais difícil, porque aí você está mexendo na modulação entre imposto de renda da pessoa física e jurídica. Então, o governo, neste momento, está falando, ricos, super ricos, está na hora de vocês terem uma alíquota maior. Vamos pegar uma coisa aqui que não é exatamente economia, mas é um pouco psicologia, mas que é essa psicologia social. Os super ricos de outros países, eles pagam esses impostos mais altos. Por que os super ricos brasileiros têm essa dificuldade tão grande de aceitar ser tributados pelo Estado? A tributação no mundo como um todo, durante a virada dos 90 para os 2000, deixou os topos subtributados. Isso em função grande... A pessoa que teve muito destaque ao apontar isso foi o Piketty. Virou uma estrela, né? E é isso. A política dos anos 90, depois do Consenso de Washington, era altas rendas, tributos rendimentos oriundos do mercado financeiro de aplicações devem ser beneficiados porque você vai fazer com que o investimento cresça e você vai... Tinha até discussão de reter cérebros. Viu-se que isso não deu certo. Não deu certo. Agora, alguns países estão sendo mais efetivos nisso. Aqui no Brasil ainda tem muita dificuldade de alcançar o super. Só para deixar um pouco claro para o nosso telespectador, porque você falou aí foi o Piketty. Quem é o Piketty, né? O Thomas Piketty, que é um economista francês, ele é hoje um dos principais coordenadores dos estudos, né? Na Universidade Sorbonne, de Economia da Sorbonne, em Paris, e ele está exatamente se contrapondo a essa corrente mais neoliberal norte-americana. Só para a gente ter mais ou menos isso mesmo, essa ideia. Ele apontou para isso, alguns países estão revertendo e nós também estamos nessa discussão. É um movimento no mundo de você começar a tomar ciência de que esses benefícios ou esse tipo de tratamento não leva a crescimento e prejudica muito o combate à desigualdade. Bom, então a gente está aí com essa possibilidade, mas não está fácil, né? O projeto está no momento assim de negociações, de conversas, o pessoal, principalmente do sistema financeiro, está reclamando que corações e mentes, às vezes, são também dominadas por um discurso de que tributo é ruim. Isso está na sociedade como um todo. O esgarçamento da democracia vem
junto com uma desvalorização do tributo. A pessoa não é mais cidadão, é contribuinte. Então começa a fazer uma conta de receber e pagar. Então isso é um problema atualmente. Por exemplo, eu vou mudar você anda e vê um rapaz de moto que faz entregas, eu não queria tributos, eu queria gasolina mais barata. Ele esquece toda a importância que eu tenho tributo na escola dele, no asfalto. Tributo na saúde é uma pública, no SUS, geral, né? Na escola pública. Então, quando você começa a discutir isso, você pode vender a ideia de que você também vai ser afetado por essa tributação. E como tem benefícios que se estendem, não ficam só no topo, isso pode afetar. A classe média também aplica no mercado. A classe média tem aplicações de LCI, LCA. E aí você vende essa ideia. E é um país que a classe média é rentista também. Então você, de vez em quando, tem dificuldades de convencer as pessoas de que aquilo está atingindo uma camada rica e não necessariamente Você eles. falou um outro termo aí que eu gostaria de explicar um pouquinho, que você pudesse explicar um pouquinho para o nosso telespectador, que é rentista. A gente ouve muitos economistas, muitos políticos falarem, porque os rentistas, quem é o rentista? O que é um rentista? A pessoa que aplica no CDB, aplica em títulos da dívida, aplica dinheiro, também tem interesses rentistas. Como nós trabalhamos sempre com uma taxa de juros muito elevada, o Brasil necessita para financiar dívida, outras coisas, as pessoas têm essa cultura, como tem a cultura inflacionária no Brasil, né? Os reajustes continuam em aluguéis e um monte de coisa. Então, isso vai ficando na cultura, não tem jeito. Então, quando você sente que a sua aplicação vai diminuir, mesmo você não estando no topo, você acha, esse negócio vai me pegar. Então, você tem uma captura das mentes e, ao mesmo tempo, as políticas, algumas também são capturadas, que fica difícil você mostrar que ela tem um foco. Diferente do Bolsa, que você pega os pobres. Quando você fala de tributo e falando que vai pegar os super ricos, consegue se passar na ideia da sociedade que mais gente vai entrar nessa tungada, vamos dizer assim. Certo. Então, vamos para um outro setor, digamos assim, porque isso aqui é pessoa física, né? Querendo ou não, isso aqui é imposto de renda, a gente está falando aqui não de imposto de renda de pessoa jurídica, mas de pessoa física. Vamos então para uma outra parte da conta, e aí eu vou pedir o Paulo para colocar uma outra tabela que a gente tem, que foi feita com base no PILOA, que é o projeto de lei orçamentária anual, isso o PILOA de 2025, depois disso vem o orçamento mesmo, né? Não, esse é o projeto da lei orçamentária. Que são as principais isenções e gastos tributários, que aqui tanto pega a pessoa jurídica, ou seja, empresas, quanto pessoas físicas. O que é isso? Quem é isento, a gente sabe. Quem declara imposto de renda como pessoa física sabe que tem as isenções que ele abate do médico, da escola das crianças, algumas isenções. Agora, o que são gastos tributários, que é também outra coisa que a gente ouve falar muito, e, no entanto, muitas vezes não se sabe o que é isso. A Receita trabalha com a ideia de que a arrecadação potencial, ou seja, os simples nacionais têm benefícios tanto na tributação indireta, no PIS/COFINS, quanto na tributação, quanto nas contribuições para a Previdência, quanto no imposto de renda. Paga uma alíquota única, um valor único, depende de faixas. Então, normalmente, se fosse uma empresa normal, ia ser tributado pelo lucro real, ia ter outra regra, essa empresa, então, você tem um benefício. A Receita calcula qual seria a arrecadação se fosse a regra normal. Então, na agricultura e agroindústria, ali está a indústria de defensivos, que tem alguns benefícios de PIS/COFINS, tá? Que é um tributo federal. Esse gasto tributário é só federal. E está a cesta básica, que tem isenção de PIS/COFINS para um grupo de alimentos. Isso vai mudar com a reforma tributária, que foi aprovada, mas tem um tempo para isso, tem uma transição. Os rendimentos isentos e não tributáveis é aquilo que eu disse. Você tem aí a indenização trabalhista, tem a isenção para aposentados que são portadores de moléstia grave, você tem uma duplicidade do limite de isenção do imposto de renda para aposentadorias, tem outras isenções, livro caixa também, quem trabalha com livro caixa tem um benefício e é contado o valor. Zona Franca de Manaus vários tributos, tanto no imposto de renda da pessoa jurídica quanto no PIS/COFINS, tá? Assim como a indústria defensiva. E benefício ao trabalhador também é um conjunto de benefícios ligados ao trabalhador. Aqui não está outros. Por exemplo, o setor de filantropia no Brasil paga muito menos tributos do que usualmente uma empresa ia pagar. E aí também é um valor elevado. Vamos dar vamos abrir um pouquinho essa tabela, porque aqui eu peguei esses 5, né, setores, que são, digamos assim, os principais, mas não são necessariamente os maiores, né? Porque Simples Nacional é o primeiro, Agricultura de fato é o segundo, Rendimentos é o terceiro, mas quando a gente vai... Mas aqui eu tenho um quarto que é exatamente o que você falou, entidades sem fins lucrativos, eu estou com
uma tabela completa aqui, mas seria muita você coisa pode para ver, aí é aqui. Importante. Se você pegar a Zona Franca de Manaus, que é 5,5, tem uma resistência política grande da região norte que nunca consegue se mudar, mesmo marginalmente, esses benefícios. O Simples Nacional, ele tem um limite elevado para você ser colocado no Simples, muito mais elevado do que a experiência nacional. E aí tem uma captura. Se você tenta mudar o Simples, é uma gritaria, porque é muita gente no Simples. O Simples é tão heterogêneo quanto o imposto de renda. Ou seja, tem o Simples mais bem simples. Aqui a gente tem o MEI, né? O MEI eu acho que está separado aí. Tá. Mas no Simples você também é uma política, como eu digo, capturada. Você fez para pequenos e quase médios e estão os médios todos aí. Então, 90% das empresas são simples. Ouve, quando a gente fala de economia, de tributos e de agências, a gente ouve muito essa expressão capturada. Quem é que captura, né, isso aqui? No Simples são as empresas que não são tão pequenas, não tão médias quanto era o objetivo da política e foi na luta política, no Congresso, conseguiu elevar o limite e transformar o Simples como a norma. 90%, 90 e tantos % das empresas dos CNPJs brasileiros estão no Simples. Agricultura e agroindústria, defensivos. Defensivos é isso. Vou começar a tributar como defensivos devem ser tributados. Vai ter aumento de custo na agricultura que vai ser uma gritaria. Então, você tem muitos limites para mudar isso. A mudança tem que ser marginal, no sentido de você diminuir alguma coisa do Simples, diminuir alguma coisa da agroindústria, reduzir alguma coisa dos benefícios para as filantropias. Não dá para ser sim ou não. E tudo que aí vai mexer tem muitos interesses e tem capturas em alguns casos. Tá, aqui do rendimentos isentos, aqui a gente tem, então tem aqui no meio, entre rendimentos e a Zona Franca de Manaus, o desenvolvimento regional, a dedução de rendimento tributável. Então, o que eu quero ver também é o seguinte, aqui é empresa, aqui é pessoa física, aqui é empresa, aqui é pessoa física. Na agricultura está a cesta básica. A cesta básica é um benefício que vai para a empresa? De fato, vai. Ou seja, ele deixa de recolher ICMS e PIS/COFINS sobre alguns produtos que ele desenvolve, que ele vende. Mas isso chega aos preços. Então, é isso. O Simples Nacional. Na verdade, as empresas do Simples Nacional têm um custo tributário menor. Então, potencialmente, parte desse benefício pode ir para os consumidores. Toda política que vai para uma empresa, a priori, ela vai chegar no consumidor final. Essa é uma coisa. Né? A gente tem visto que quando você tem, por exemplo, a redução de combustível na refinaria, essa redução de preço na refinaria, essa redução não chega no... Qual é a translação que você vai ter? É isso. Por exemplo, pegar o Simples. Quando eu dou um benefício de Simples, quem pode se beneficiar do benefício? O dono da empresa, os seus empregados, porque ele pode dar mais salário, ou os consumidores, porque ele vende mais barato. Quem vai ganhar o benefício é uma discussão que depende de como é o mercado. Mas o que eu queria deixar claro é que os benefícios, o que nós devemos é tributar mais os ricos. E as empresas, algumas devem ter benefícios sim, porque isso é positivo para a economia, desde que tenha efeitos e a translação seja grande. Porque tudo que afeta as empresas chegam nas pessoas. O importante é eu tributar os ricos, não necessariamente tributar muito as grandes empresas. Você pode tributar o dono da empresa, que é rico, e menos a empresa, é isso? É isso. A gente tem, no Brasil, uma participação entre imposto de renda da pessoa física e imposto de renda da pessoa jurídica dentro do imposto de renda, um balanço diferente dos países. Nos países desenvolvidos, 2/3 do imposto de renda é sobre a pessoa física e 1/3 é sobre a jurídica. No Brasil é o inverso. Porque também se vende essa ideia de que a gente tem que tributar as empresas. Temos, evidente, porque é isso que faz a gente ter um gasto social, pagar o Estado funcionar, mas o importante, na verdade, é que tudo chega nas pessoas e quando eu quero tributar rendas e patrimônios, eu tenho que tributar grandes rendas e grandes patrimônios. Tem duas coisas aqui que me chamam a atenção. Você falou que dentro da agricultura e agroindústria tem o que você chama de defensivos agrícolas, alguns outros chamam de agrotóxicos. Na Zona Franca de Manaus, a gente sabe que uma das empresas que mais recebe benefício é uma que produz bebidas excessivamente açucaradas que causam tremendo problema para a população. O governo pode usar, e tentou usar na reforma fiscal, né, criar o imposto sobre produtos que afetam a saúde das pessoas e o equilíbrio ambiental. É razoável você fazer esse tipo de uso nessa área de impostos? Sim, você pode. Nos defensivos é razoável, mas vai aumentar o custo de produção. O uso de agrotóxicos no Brasil é muito corrente em todas, ou seja,
as frutas, todo mundo vai ter um impacto sobre preços. E aí você medula isso, você tem que saber quando tem que haver uma transição. As políticas têm que mudar um pouco na margem, senão afetam as coisas. O que eu acho é que a política do governo de pegar, os muito ricos eu consigo tirar um tanto de dinheiro para dar esses benefícios e começar a escanear, diminuir esse gasto, mesmo que seja passo a passo, aí tem muita coisa a ser reduzida. Ou seja, ter um simples mais bem calibrado, não pegar tanta gente, ter um defensivo agrícola que os benefícios não sejam totais, diminuir, por exemplo, dedução de despesas médicas, que eu tenho trabalhado recentemente, no imposto de renda. Dentro dos declarantes de imposto de renda, 50% os mais pobres, dentre os declarantes, na verdade, declaram despesas médicas, mas elas não entram como dedução, porque eles usam mais o desconto simplificado. O desconto simplificado é mais efetivo do que você juntar todas as deduções. As deduções médicas, de despesas médicas, se concentram nos 50% mais ricos, sendo que nos muito ricos é que todas as despesas são quase efetivadas como deduções. Porque tem faixas que não é todas as despesas que precisam ser usadas para dedução. Então, é muito no topo do que a gente gasta, do que o governo deixa de arrecadar de imposto de renda em razão da dedução de despesas médicas, 70% estão nos 10% mais ricos entre os declarantes. Então, você pode ter outra política, botar um limite para as despesas médicas, como tem para a instrução. Indenização trabalhista, também isento. Por quê? Qual a razão? Eu estou usando um negócio até que é mais da classe média do trabalhador formal, né? Alguém for demitido, ganha indenização e não é tributado. Mas é isso, é um pouco você beneficia a classe média, os ricos, e aí fica essa coisa difícil de você mudar. Para a gente tentar arredondar um pouquinho, quando você fala em tributar empresas, os mais ricos, quando você fala em tributar, por exemplo, investimentos nas aplicações financeiras, quando você fala de tributar remessa de lucros, na época em que essa tributação deixou de existir, o grande argumento é, se a gente continuar tributando, os muito ricos vão sair do Brasil. Os muito ricos vão deixar de investir no Brasil, porque vão investir lá fora, que seria mais barato. Como é que é isso? Explica isso para a gente. Eu já ouvi dizer que eles não vão sair porque lá fora a tributação é ainda maior. Não, tudo isso era um cenário mundial daquilo que eu disse. Altas rendas, para segurar talentos, para você acreditando... Tem até a ideia de trickle down, né, de você respingar esse ganho aos ricos para a sociedade como um todo. Isso não se efetivou. Essa ideia já nos organismos multilaterais, que trabalham com a economia, até o FMI, outros organismos que eram mais conservadores, isso não é mais consensuado. Então, a gente pode ir adiante, mas é difícil, porque você tem muitas resistências, muitas. Lucros e dividendos, eu usei o exemplo de todo mundo, de toda empresa tem distribuição de lucros, ou seja, isso não é tributado hoje, poderia ser tributado. Aí, quando você pensa na tributação deste rendimento, você imagina colocar um limite. Aí o limite passa de 100 e quando vai chegar na disputa política, ele fica muito elevado. É isso que acontece. Na verdade, você não consegue, de fato, focalizar em algumas políticas. Bom, Fernando, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. É rápido o nosso tempo, mas eu acho que deu para esclarecer alguns pontos. Eu espero ter ajudado. Muito obrigado pelo convite. Bom, muito obrigada a você também. Agradeço que nos acompanhou até aqui neste programa. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal. Curta o programa e compartilhe para a sua rede aí e faça com que essa informação chegue a mais pessoas. Até o próximo Agenda Econômica. Quem vem lá de João Pessoa até Barreirinhas ou Santo Amaro no Maranhão, você vem ali da Rota das Falésias, Rota do Potiguar. A justificação do projeto diz que ele pretende promover o acesso às unidades e fortalecendo as comunidades tradicionais e povos indígenas, né? Você está falando de desenvolvimento, de geração de emprego, de renda lá. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
todo o material que foi coletado nessas escavações desses 40 anos, o pessoal então dizia, manda para São Paulo, manda para o Rio de Janeiro. Eu dizia, minha gente, o Brasil nunca vai se desenvolver no interior se nós continuarmos com esta coisa de mandar para as capitais. Nós precisamos guardar isto aqui, porque é aqui que viveram esses povos e isso tem que servir para ajudar a população que mora aqui hoje, né? Antigamente, os pesquisadores vinham todos de São Paulo, de Pernambuco, de outros estados. Agora nós temos aqui a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que está formando pessoas. Hoje a maior parte da população enxerga o Parque Nacional Serra da Capivara, a Fundação Museu do Homem Americano, como instituições, né, extremamente importantes para as pessoas, para a região, né, do semiárido do Piauí. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei. Hoje em dia a gente só trabalha quando a gente consegue uma vaga na creche. Eu tô sem trabalhar porque eu não tenho com quem deixar, né? Um grande fator que faz com que as mulheres saiam do mercado de trabalho é a maternidade. A União Química tem creche, né? Como é? Então, acho que a creche faz um diferencial enorme. As crianças ficam aqui até 5 anos. Essa transição no momento de saída, ela chega a ser dolorosa. Em Discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu tenho um neto hoje ele está com 5 anos. Quando ele fez 3 anos, ele não entendeu, porque eu não estava no aniversário dele, entendeu? Passei 6 meses chegando em casa, ele, tu não veio no meu aniversário, vó? Por que tu não veio no meu aniversário? Por que tu não estava comigo? Meu pai estava aqui, meu avô estava aqui, todo mundo estava, mas a vovó comprou um presente, a vovó trabalhando para te dar um presente. Ele, mas eu não queria o presente, eu queria você comigo. Então, essa questão assim, desculpa por eu me emocionar, mas é porque isso sempre me emociona, né? Então, é uma questão assim mais dolorida, é isso. De eu ter passado já, ter que escolher, ou passa um Natal, ou passa um final de ano, entendeu? Com a família. Sétima reunião da Comissão Senado. Realmente, para a gente que é mulher, trabalhar fora e trabalhar em casa é bem puxado. Eu acredito que a carga para nós mulheres trabalhar fora é muito mais pesada do que para o homem, né? Eu tenho 3 filhas, né, e precisando muito de trabalho. Meu irmão ajuda muito, sabe? Eu durmo no serviço e só vou os finais de semana. Então, os finais de semana eu procuro muito estar com elas, né? Organizar a casa, colocar a casa em ordem. Tem patrão que super entende que você tem filhos, que você precisa ir embora.
né? Mas tem outras assim que não liga muito para sua vida pessoal, né? Uns têm empatia, né? Uns gostam do seu trabalho, do que você faz, por você ter um cuidado especial com parente. Outros, nem toda a família tem empatia por você, não. A minha rotina, eu levanto 4h20 da manhã para poder arrumar o café da manhã para o meu esposo, que ele leva comida, né? Eu tenho que arrumar a marmita dele para ele poder levar. E assim que eu termino de arrumar, eu volto e deito um pouquinho. Quando é 6 e pouca, eu levanto, vou lavar louça, fazer comida. O dia que ele chega mais cedo, ele chega umas 8h30. Mas tem hora que ele chega 9 horas. Aí tem que arrumar comida para ele. Então é um pouco desafiador aquela coisa de rotina de leva a criança na creche, busca na creche, faz trabalho de casa, não faz de casa, tem presencial. É uma correria e tanto. Fora que eu tenho que me virar em dois, sendo mãe, dona de casa, esposa. Então é uma conciliação bastante difícil, mas que no final a gente dá conta de tudo. Exaustivo, mas a gente dá conta de tudo. Minha rotina ela é bem puxada, né? Porque eu trabalho para fazer meu serviço, chego em casa, tenho que fazer tudo. Eu tenho filhos e é só eu. Por que esse tema do cuidar, a invisibilidade das mulheres no cuidar é tão complexo? Primeiro porque a gente vive numa sociedade que ainda coloca esse debate do cuidado como uma obrigação quase que exclusiva das mulheres, né? Historicamente, somos nós as mulheres as grandes responsáveis pelo cotidiano da nossa casa, as crianças da casa, pelos idosos, pelas pessoas com deficiência. Então, acaba que socialmente, culturalmente, isso sempre foi uma responsabilidade das mulheres. E aí esse trabalho ele tem uma característica de ser realizado majoritariamente em casa, né? Então num ambiente privado. É um trabalho que é feito sem remuneração, é um trabalho que é feito para sujeitos que muitas vezes não são vistos, né, como sujeitos de direito, é um trabalho feito então para crianças, é um trabalho feito para pessoas com deficiência. E toda essa configuração fez com que a sociedade não enxergasse essa atividade como um trabalho. Então a gente tem longas horas dedicadas pelas mulheres todos os dias a esse tipo de trabalho, que é um trabalho que sustenta a vida, que é um trabalho que sustenta a própria economia, mas que está na invisibilidade. De que mulher é essa que nós estamos falando? Nós estamos falando basicamente, ou majoritariamente, de mulheres pobres, de mulheres negras no nosso país. Hoje a gente tem um dado que diz que mais 51% das famílias são hoje chefiadas por mulheres. A gente está falando de famílias muitas vezes monoparentais, né? Que só tem apenas um responsável naquele lar. Toda a vida eu tive que trabalhar e criei o meu filho sozinha, então foi muito difícil dar conta de trabalho, casa e educar ele e estar presente no dia a dia dele, né? Tanto para me manter, né, sendo a provedora da minha casa, quanto para dar também o suporte na educação dele, né? No carinho, na necessidade do meu filho. Não foi fácil. A gente desenvolveu um modelo na nossa sociedade que organiza o trabalho, que a gente chama de divisão sexual do trabalho. Nesse modelo, a sociedade dá prioridade aos homens para estarem na esfera pública, para assumirem os trabalhos remunerados e alocam as mulheres para essa ideia de se responsabilizar pelos trabalhos no âmbito privado, né, de toda a responsabilidade pela família. Preconceito ainda entre o homem e a mulher, o salário é menor do que o homem geralmente. E acredito que também pelo fato de você ser mulher, além de ser mulher, você é dona de casa, tem tudo isso por trás, você é mãe também. Então, para a empresa, é meio que para ela acaba perdendo bastante por isso. E essa invisibilidade, ela se dá em várias esferas. É uma invisibilidade do ponto de vista estatístico, porque a gente não mensura, portanto, esse trabalho. É uma invisibilidade nas contas públicas, porque esse trabalho, como ele não é remunerado, como não é um trabalho que está associado a trocas monetárias, tende a ser um trabalho, então, que é desconsiderado na produção econômica do país. Elas são domésticas, babás, cuidadoras, donas de casa. E as mulheres negras são maioria quando o assunto é o cuidado. Mas, finalmente, uma lei chegou para dar nome ao que hoje é invisível para a sociedade.
O nosso objetivo ele foi justamente dar visibilidade a esse trabalho de cuidar, que ele é maravilhoso, mas que apesar de essencial e mover o mundo, ele é pouco valorizado. Precisamos tirá-lo da invisibilidade. E é um trabalho que sustenta a sociedade, que é exigente, fazendo com que a cabeça de quem cuida nunca pare de trabalhar um minuto, porque envolve cuidados familiares, da casa, da organização, planejamento do cotidiano, de refeições, de atividade dos filhos, de limpeza, do ir e vir, da própria preparação dos alimentos, entre tantas outras tarefas domésticas. Por isso, uma das minhas maiores lutas como parlamentar é justamente oferecer suporte aos cuidadores familiares, inclusive de apoio à saúde mental. Eu não sei se você sabe, a minha família é de Getulina, Lins, aí no seu estado, naquela região, e fiquei pensando na avó, acordando de manhã e preparando as 8 marmitas que os 8 filhos iriam para a roça. Mas lembrei das minhas tias-avós, preparando 12, 14, e fiquei pensando como as minhas tias eram o vale-refeição da época, o restaurante do trabalhador da época, mas as minhas tias e avós, elas também eram o postinho de saúde, o médico, que quando o filho voltava para casa, depois do trabalho, eram elas que faziam o xarope para curar a tosse seca, a tosse comprida, as dores. Todos nós precisamos de cuidado. Ainda assim, a responsabilidade de garantir o atendimento a essas necessidades segue recaindo sobremaneira sobre as famílias, e o Estado, o conjunto da sociedade e o mercado ainda não tomam para si suficientemente essas responsabilidades, né? Nas famílias, são principalmente as mulheres que realizam esse trabalho e garantem todos os dias que tudo isso esteja sendo feito, né? Cuidam das crianças, cuidam dos idosos, das pessoas com deficiência que precisam de apoio para a realização das atividades básicas, instrumentais da vida cotidiana. Assim que a gente lançar o Plano Nacional de Cuidados, a gente vai começar a pactuação com estados e municípios. Essa pactuação, estados e municípios podem aderir voluntariamente ao Plano Nacional e, à medida que eles estão aderindo ao Plano Nacional, eles constroem os seus planos estaduais e municipais de cuidado. Então, quando a gente está falando de cuidado, a gente está falando de creche, de escolas de tempo integral, a gente está falando de todo o cuidado com os idosos, com as pessoas com deficiência, mas também aquele cuidado ali no cotidiano. Então, nós estamos falando das cozinhas solidárias, dos restaurantes populares, das lavanderias coletivas, que são vários serviços que o Estado brasileiro vai ofertar para a população brasileira. Na Argentina, o tempo de cuidado, ele vai contar, a maternidade vai contar como tempo de serviço para fins de aposentadoria das mulheres. Então, se eu tenho um filho, eu vou ter 1 ano a mais na contagem do meu tempo de serviço. Se eu tenho um filho com deficiência, eu vou ter 2 anos a mais na minha contagem de tempo de serviço. É uma forma indireta de remunerar esse cuidado. E um outro mecanismo que talvez fosse importante seria o desenvolvimento de licenças previdenciárias, para que as pessoas pudessem cuidar das pessoas dependentes em caso de necessidade, como a gente já tem no Serviço Público Federal. Já a remuneração do cuidado, talvez também como um benefício especial, previdenciário, assistencial, é exemplo do que acontece com o BPC. O BPC é uma questão interessante, porque quem é destinatário do benefício de prestação continuada é a pessoa com deficiência, mas ela precisa de alguém que cuide, né? E a pessoa que cuida não recebe remuneração nenhuma e muitas vezes ainda é acusado de explorar o benefício previdenciário daquela pessoa que é cuidada. Cuidado é trabalho, sim, que produz bens e serviços e garante o bem-estar de todas as pessoas. E nós temos direito a ser cuidado, a cuidar e ao autocuidado. E são responsáveis por essa política o Estado, as famílias, o setor privado e a sociedade civil. Na política, ela define o cuidado como um trabalho que gera bens e serviços. Isso é importante, essa definição. O trabalho de cuidados, ele tem um produto essencial que é produzir a vida humana. A vida humana é reproduzida a partir desse trabalho.
Então, essa perspectiva de trabalho, ela é importante também para quando a gente vai debater as condições em que esse trabalho é feito, quando ele é feito de forma remunerada. O cuidado, ele é um trabalho que ele demanda tempo e que ele precisa ser responsabilidade coletiva. Significa que tem que ser responsabilidade do Estado, responsabilidade das famílias e dentro das famílias os homens também se responsabilizar com cuidado e também da sociedade e das empresas. Apesar de termos aprovado em 2024 a proposta do governo da Política Nacional de Cuidados, a Lei 15.069 de 2024, não houve ênfase nessa lei as pessoas em situação de extrema dependência, como são as pessoas com deficiência, muitas idosas, as pessoas com doenças raras. E eu considero a Lei 15.069 um avanço. No entanto, ela ainda não traz a oferta de apoio financeiro ou de serviços de cuidadores para as famílias. Em conjunto com os senadores Flávio Arnes e o senador Eduardo Gomes, que apresentamos um projeto de lei com uma proposta de política nacional de cuidado. É o PL 2797 de 2022 e que tramita no momento aqui na CDH e entre nossa Comissão de Direitos Humanos. E, entre outras tantas coisas, cria serviços de apoio especializado na assistência social. Isso significa que o Estado terá que oferecer e custear o cuidador para quem mais precisa. A entrevista em profundidade que nós fizemos com as pessoas cuidadas, alguma das conclusões que nós chegamos foi que a maioria dos entrevistados, dos cuidados, das pessoas cuidadas, são ou foram cuidados por familiares, pois, segundo eles, o alto custo do serviço inviabiliza a contratação de cuidadores profissionais. Os depoimentos mostram que os familiares acabam sendo responsáveis pelo cuidado por falta de opção, mas a grande parte dos participantes gostariam de ser cuidados por profissionais, o que poderia diminuir a sobrecarga imposta aos familiares. 90% das ocupações são ocupadas por mulheres dentro do trabalho doméstico. E dentro do trabalho doméstico, entre 15% e 20% aproximadamente são declarados como trabalho de cuidado. Por quê? Porque há uma diferenciação entre aquele cuidado direto e da empregada doméstica. Eu acho equivocado, porque a pessoa que limpa a sua casa, ela também está cuidando de você. Eu queria trazer aqui o maior teor da informalidade no trabalho de cuidados e da maior rotatividade e de como isso é nocivo, porque até no trabalho de cuidados, na medida em que se admite que é uma ocupação, a gente pode desenvolver uma carreira, mas se você tem alta informalidade e alta rotatividade, você não consegue desenvolver. A grande quantidade de horas empregadas no trabalho de cuidados significa menos tempo disponível para qualificações, para os trabalhos remunerados, para a participação cidadã, para as relações sociais e para o cuidado de si também, né? Isso, sem dúvidas, perpetua diversas desigualdades sociais que ainda atravessam o nosso país. Porque há uma naturalização de que a tarefa de cuidar das pessoas seria algo que compete às mulheres, parte de uma suposta natureza feminina. E aí a gente precisa afastar essa ideia, desnaturalizar essa concepção e entender que o trabalho de cuidados é uma responsabilidade de toda a sociedade, é essencial para o bem-estar coletivo e para a economia. A lei reconhece que o cuidado é um trabalho. Se o cuidado é um trabalho, aquelas pessoas que o realizam são trabalhadoras e trabalhadores. E aí, a gente estava falando em algum momento aqui, ao longo da audiência, né, que muitas vezes as mulheres que fazem esse trabalho não se reconhecem como trabalhadoras e nem reconhecem essa atividade como um trabalho, mas como amor, né, como dedicação, como um destino das suas vidas. Eu acho que a política vem reconhecer que isso que é feito cotidianamente pelas mulheres é um trabalho. E é um trabalho, como Letícia falou, que produz bens e serviços todos os dias e que permite que a gente tenha bem-estar na sociedade, permita que a sociedade se reproduza, que a força de trabalho se reproduza, que a economia exista. E por que ele é invisibilizado? Primeiro, porque ele é um trabalho que não é transacionado no mercado de trabalho. E as nossas estatísticas, as nossas definições conceituais entendem que trabalho, historicamente, foi definido como aquele trabalho que é transacionado no mercado de trabalho, pelo qual a pessoa que o faz recebe uma remuneração. E é um trabalho que é exercido no espaço doméstico, dentro dos muros, né, das casas. E isso ajudou a que esse trabalho fosse historicamente visibilizado. Se a gente fosse pagar por esse trabalho, se a gente fosse dar valor econômico a ele, quanto ele representaria no nosso PIB?
E os países que têm feito isso, vários países da América Latina já têm essas contas oficialmente instituídas. Esses países têm chegado a um valor que gira em torno de 20% do PIB. No Brasil, ele emprega 25% da força de trabalho. Então, é muita gente empregada nesse setor, remunerada por isso, e muita gente que não é remunerada, mas que produz muita riqueza. Ela colocou tudo num pacote e escreveu um livro. A invisibilidade da mulher que cuida, a desigualdade de gênero e a falta de tempo de quem cuida para cuidar de si mesmo. Esse é um problema antigo, não é mesmo? É um problema muito antigo, mas continua sendo atual e é muito difícil de se evoluir nessa questão, porque existem muitos estereótipos sociais estabelecidos de que compete à mulher o cuidado e que ela precisa primeiro cuidar dos outros para só depois cuidar de si. Isso acaba acarretando uma série de consequências na vida dessas mulheres, principalmente aquelas que estão numa posição social mais fragilizada. Então, essas mulheres elas têm que se dividir. Um tempo do seu horário do dia, ela precisa dedicar a essas tarefas cotidianas da casa, e um outro tempo ela precisa ir para o mercado de trabalho, buscar renda para a sua família. Não é que a gente tem, a gente consegue, entendeu? A gente consegue um pouco de tempo. Quando eu estou de folga, eu priorizo essas coisas de visitar os meus filhos, quando eu posso. Não tenho uma rotina certa, entendeu? Depende muito do meu trabalho, porque eu já peguei plantão de 48 horas, já fiz plantão até de 72 horas, de 12 horas, de 24 horas. Então, assim, não tenho aquela rotina certa. Só o curso que eu tenho uma rotina certa. O principal problema que eu detectei na minha pesquisa foi a falta de tempo que a mulher tem para dedicar a si mesma, a sua formação, e como que essa falta de tempo acaba retirando a possibilidade dela ter uma vida, inclusive economicamente, melhor. A pobreza de tempo é quando para a pessoa sobra pouco tempo disponível para investir nas suas próprias escolhas. Então, quando você tem uma agenda sobrecarregada com o cuidado da casa, da família, das pessoas dependentes e mais o trabalho, você acaba tendo pouquíssimo tempo disponível para investir em si mesmo e na própria evolução profissional, dentre outras questões. As minhas colegas que são mães, que têm filhos pequenos, como é que elas suportam essa jornada? Porque para mim é mais fácil, né? No meu caso. Eu não tenho esposo, meus filhos são criados, mas quem realmente tem filho de 3, 4 anos, que eu conheço, amigas minhas, chegar em casa, ter o cuidado de fazer a alimentação. A gente tem aqui uma nota técnica que avalia a condição das mulheres no mercado de trabalho, que mostra que quando as mulheres têm filhos de até 3 anos, uma parcela de quase 80% delas diz que não pode procurar trabalho. E se tivesse um trabalho, não poderia assumi-lo porque tem responsabilidades domésticas. Minha mãe. Como ela não tinha tempo pra gente, ela teve que deixar a gente para ir trabalhar. Então, foi bem difícil. O país está envelhecendo. Quem vai cuidar desse segmento aí? Esse é um outro ponto muito importante. A gente tem uma parcela crescente de pessoas idosas na população, aumento de expectativa de vida, mas a gente sabe que, claro, isso é um ganho histórico importantíssimo, isso é um marcador de desenvolvimento, né? A gente entende, claro, que uma maior expectativa de vida, uma maior parcela dos idosos da população sinaliza para um avanço importante, mas a gente não pode ignorar que isso vem acompanhado de desafios do ponto de vista de demandas de cuidado, né? Que as famílias vão ter que lidar cada vez com mais frequência com os cuidados dos idosos, frente a, felizmente, uma maior participação das mulheres no trabalho remunerado, que historicamente essas mulheres estavam mais presentes em casa para ofertar esse cuidado não remunerado, e que isso também é uma outra conquista da sociedade. A gente tem cada vez mais mulheres ocupando postos de trabalho remunerado e estando menos disponíveis para o cuidado familiar. Para as mulheres trabalhadoras que trabalham fora de casa, mas têm também um trabalho doméstico, o que a gente tem debatido muito é o fim da escala 6x1. Essa escala é muito sacrificante para as mulheres, porque a jornada é tripla. A mãe de família, a mulher que trabalha e cria os filhos e cuida dos filhos, tem que ter toda a assistência do município, do estado e da União também, oferecendo a condição de uma saúde pública, gratuita, de boa qualidade e, sobretudo, daquelas que trabalham e têm um menor poder aquisitivo, economicamente mais fraca, de família mais fraca, tem que ter a creche
tem a assistência e também toda a parte do ensino fundamental e ensino básico. Eu sou senadora, médica, mas sou dona de casa, sou mãe, avó, e não tem nenhuma mulher que não tenha dupla ou tripla jornada. Mas, infelizmente, na última reforma da Previdência, aumentaram 7 anos a mais de trabalho para as mulheres poderem se aposentar. Nós passamos de 55 para 62. E nós precisamos desse olhar diferenciado. Um olhar de mudanças nas políticas públicas, na cultura de uma sociedade que, por gerações, mantém invisível os trabalhos do cuidado. Por que a senhora se interessou por esse assunto e se particularmente a senhora já enfrentou essa coisa do cuidar? Lógico que sim, mas a sua experiência própria. Existe uma cobrança social de uma mulher que sai do papel social de gênero que é esperado para ela, que é um papel mais comedido, e se lança na vida pública, e a magistratura tem isso de vida pública, ela é muito mais cobrada, né? Então, você vai para um curso e pergunta para você, mas quem está cuidando dos seus filhos, né? Que é uma pergunta que nunca se faz para um homem, mas sempre se faz para uma mulher. Sempre lembro que meu pai saía, então passava o dia todo na roça, e meu pai só chegava em casa à noite, ou no final do dia, ou nas horas de refeição, e a minha mãe gerenciando toda aquela casa. Eu sou filha de trabalhadora doméstica, que saía diariamente para cuidar dos filhos de uma outra mulher, e eu, enquanto irmã mais velha, tinha que cuidar dos meus irmãos. Então era muito comum no ensino médio, quando eu estava me preparando para o vestibular, ter que estudar de madrugada, que era o único horário que eu tinha disponibilidade para os estudos. Tem um poema do Paulo Leminski, que é um poeta paranaense, que ele diz o seguinte, minha mãe dizia, pinga pia, e a pia pingava, frita ovo, e o ovo fritava, né? Então assim, como se tudo fosse automático, né? Como se a mãe fosse mágica. Quem vem lá de João Pessoa até Barreirinhas ou Santo Amaro no Maranhão, você vem ali da Rota das Falésias, Rota do Potiguar. A justificação do projeto diz que ele pretende promover o acesso às unidades e fortalecendo as comunidades tradicionais e povos indígenas, né? Você está falando de desenvolvimento, de geração de emprego, de renda lá. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Existem no Brasil praticamente 6.000 crianças disponíveis para adoção e quase 40.000 pessoas querendo adotar. Então, é um número que não fecha. A maioria dos casais que pretende adotar, isso já foi feito através de pesquisa, prefere adotar uma criança que tenha menos de 1 ano de idade, que tenha um sexo feminino, que tenha a cor branca. Portanto, é muito difícil, porque a maioria dessas crianças que estão nos abrigos, ela não tem essas características. Então, por isso que eu digo que é preciso mudar a cultura também da adoção. Derrubem o mito de que uma criança com mais idade, você coloca resistência para adotar. Eu percorri os abrigos, elas têm amor para dar. Elas têm um amor incondicional. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Hoje em dia a gente só trabalha quando a gente consegue uma vaga na creche. Eu tô sem trabalhar porque eu não tenho com quem deixar, né? Um grande fator que faz com que as mulheres saiam do mercado de trabalho é a maternidade. A União Química tem creche, né? Como é? Então, acho que a creche faz um diferencial enorme. As crianças ficam aqui até 5 anos. Essa transição no momento de saída, ela chega a ser dolorosa. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
isso. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral. Aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Tá lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6.000 habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve o diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é quarta-feira, 9 de julho, e o Senado Notícias está no ar. Os senadores repercutiram na rede social X a decisão do presidente dos Estados Unidos de sobretaxar em 50% os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Donald Trump apresentou como justificativa o que ele considera censura às mídias sociais dos Estados Unidos e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Fabiano Contarato escreveu que a decisão de Donald Trump é um desrespeito à nossa soberania e que patriota de verdade não se ajoelha nem presta continência para a bandeira estrangeira. Flávio Bolsonaro postou que o antipatriotismo de Lula não tem limites e que ele fez bravata e agora chegou à conta. Humberto Costa disse que Bolsonaro veste o boné de Trump, que prejudica o Brasil com sobretaxas exorbitantes, e que o bolsonarismo é jogar e torcer contra o Brasil. Para Carlos Portinho, o Brasil de Lula está colhendo o que plantou e é triste que esteja nos levando à venezualização. Rogério Carvalho escreveu que o Brasil não pode se curvar a interesses estrangeiros e que é hora de proteger a produção nacional com uma política externa soberana, ativa e altiva. Astronauta Marcos Pontes escreveu que a decisão de Donald Trump é um sinal claro do fracasso diplomático e estratégico do atual governo brasileiro.
Foi aprovada hoje no plenário do Senado a proposta que inclui na Constituição a educação como vetor de progresso do país. A ideia é criar na sociedade um entendimento de que investir no setor é garantir o desenvolvimento sustentável do Brasil. Esse texto segue para a análise da Câmara dos Deputados. Eu espero que, na realidade, isso não seja somente uma letra morta, uma expressão a mais em nossa Constituição, mas que os prefeitos, governadores, enfim, a todos possam, ao ler o artigo 205 renovado, possa verificar que está fazendo investimentos poderosos em infraestrutura do capital humano brasileiro. Também estava na pauta de votação o projeto que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para excluir os gastos com serviços terceirizados no limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O relator do projeto pediu que o texto retorne para a análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Reavaliando o texto que veio da Câmara, eu não fiquei convencido de que seria o melhor texto para seguir com ele. E por isso que desde ontem eu pedi a retirada de pauta por parte do senador presidente Davi Alcolumbre, o que me foi concedido, para que eu avaliasse ainda mais outras alternativas ao texto. Eu tentei encontrar aqui uma fórmula, uma solução para que a gente compatibilize esse cenário de estados que podem e devem, inclusive na área da saúde, avançar numa despesa com pessoal, mas não dá para tratar o ponto fora da curva como sendo a regra. E esse é o maior desafio. Hoje, se nós avançássemos na discussão, e claro, é uma decisão da mesa, da SGM e do plenário, o meu parecer seria pela rejeição do projeto. Seria pelo pedido de arquivamento do projeto, seria contrário ao projeto. Os senadores também fizeram a segunda sessão de discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que inclui as polícias científicas entre os órgãos de segurança pública. Para ser aprovado, esse texto ainda precisa passar por mais sessões de discussão e ser aprovado em 2 turnos. Depois de mais de 3 horas de reunião, a Comissão de Constituição e Justiça adiou a votação do novo Código Eleitoral. Muitos pontos do relatório ainda dividem os senadores. Depois de dezenas de debates, quase 400 emendas apresentadas e 9 versões do texto, no início da reunião, o relator reconheceu. Alguns pontos ainda trazem divergências, discordâncias, que nós não chegamos a um entendimento, a um consenso. Apesar de boa vontade de todas as partes, então, nesse caso, a única maneira de solucionar os conflitos na democracia é através do voto. O senador Marcelo Castro acatou total ou parcialmente algumas das cerca de 40 novas emendas e rejeitou outras, como a que incluía no código o voto impresso. É uma celeuma que precisamos pôr fim, porque senão não terá fim essa discussão e eu acho que custa muito pouco. E o benefício é muito maior. Pelo que está sendo proposto aqui, essa coisa simples que está sendo proposta aqui, quando o eleitor vota, tem uma caixinha de acrílico pequenininha do lado assim, que ele não tem acesso ao voto, ele confere se o papel está igual ao que ele digitou, aperta, confirma de novo, cai numa urna lacrada e acabou. Você pode fazer uma auditagem disso. A quarentena de 2 anos para juízes, promotores, militares e policiais que quiserem se candidatar foi criticada tanto por parlamentares de oposição quanto por alguns governistas. É uma premissa constitucional que todo ser humano pode votar e ser votado, claro, obedecendo aqueles critérios que ali estão. Agora, se um guarda municipal que está lá no meu estado do Espírito Santo ganhando um salário mínimo, sonha ser vereador, sonha ser deputado, sonha ser senador, sonha o que ele quiser sonhar, ele vai ter que renunciar àquele cargo definitivamente. Ele vai ficar 2 anos sem receber salário. Por que o médico é diferente? E o médico que faz laqueadura? Você não ouviu falar de médico que conseguiu votos nos estados, nos municípios,
porque é médico? Vai proibir médico de participar da eleição? A bancada feminina criticou a retirada da punição para partidos que não cumprirem a cota de 30% de candidaturas femininas. Nesse processo de aprendizagem e de fortalecimento da cota, e enquanto ainda temos uma desigualdade tão grande, em que o Brasil tem uma representação de mulheres, aliás, uma subrepresentação, que nós perdemos até para países em que as mulheres usam burca, eu não entendo que a gente possa abrir mão dos 30% de candidaturas. Os 30% de candidaturas, no mínimo, para as mulheres brasileiras. E os 30%, no mínimo, de financiamento para as candidaturas femininas, não é negociável, gente. Diante das divergências, o presidente da comissão, o senador Otto Alencar, tomou a decisão de adiar a votação para a semana que vem. Até lá, o relator pretende buscar um entendimento sobre os pontos mais polêmicos. Se depender de mim, a gente vota esse código ainda esse semestre para voltar para a Câmara, para que a Câmara vote esse projeto até o final do mês de setembro, porque votando um ano antes da eleição de 2026, ela já pode viger para a próxima eleição. A igualdade de gênero no esporte brasileiro foi tema de uma audiência pública realizada hoje pela Comissão de Esporte. A presença feminina no esporte ainda enfrenta desigualdades, especialmente no alto rendimento. Para discutir caminhos e políticas públicas que promovam a igualdade de gênero, a Comissão de Esportes no Senado reuniu representantes do governo, do Comitê Olímpico do Brasil e ex-atletas. A ideia é que o debate sirva de subsídio para novas ações no legislativo, voltadas para a inclusão e valorização das atletas. Falar sobre igualdade de gênero no esporte é reconhecer que, apesar dos avanços, ainda temos um longo caminho a percorrer para garantir às mulheres as mesmas oportunidades, visibilidade e estrutura que historicamente têm sido concedidas aos homens. O direito da mulher, ele tem que ser coletivo. Eu estou aqui porque algumas vieram antes de mim e eu tenho a obrigação de abrir espaço para outras que virão. Aí se torna, eu acho, mais desafiador. O debate sobre igualdade de gênero no esporte é, antes de tudo, um debate sobre acesso, permanência e reconhecimento. As mulheres atletas seguem enfrentando desafios como a disparidade nos investimentos, a invisibilidade midiática. É uma questão de mérito. É uma questão, não é que eu quero que você dê para mim porque eu sou mulher. Não, eu quero conquistar por mérito. Se eu for capaz, eu quero receber por eu ser capaz. Se eu sou capaz, eu quero estar num cargo como treinadora, que eu poder ser capaz. Inspiração para muitas jovens ex-atletas, como a ex-nadadora Joana Maranhão, a ex-jogadora de vôlei Jaqueline Silva e a ex-ginasta Daiane dos Santos, participaram da audiência para contar suas trajetórias, desafios e reforçar a importância da criação de políticas públicas no esporte. Ser mulher no esporte brasileiro é um fator de risco. Então, a gente precisa pensar de forma holística, para que exista espaço para mais mulheres, para que mais de nós estejamos presentes, mas esse ambiente precisa ser seguro. Tudo que foi dito aqui vai além das quadras, das piscinas, dos ginásios, além do esporte coletivo ou individual, da massificação ao treinamento, ao alto rendimento, mas é importante num contexto como um todo. Na hora que reconhecerem as mulheres no esporte, vai ser muito mais fácil reconhecer a mulher em qualquer outro lugar dentro da sociedade do Brasil. Projetos aprovados hoje pela Comissão de Assuntos Sociais obrigam o Sistema Único de Saúde a oferecer exames para rastreamento do câncer de mama. São 2 projetos que asseguram a prevenção, detecção, tratamento e segmento dos cânceres do colo uterino, de mama e colo retal no âmbito do Sistema Único de Saúde. O mais abrangente beneficia mulheres com mais de 40 anos. O SUS deverá oferecer a elas exames de mamografia para o rastreamento do câncer de mama. A proposição em análise aborda um dos temas mais sensíveis e urgentes da saúde pública, a detecção precoce do câncer de mama.
Trata-se de doença que ainda representa ameaça real à vida de milhares de mulheres brasileiras e cuja detecção antecipada pode fazer diferença entre cura e o agravamento irreversível dessa condição. O outro projeto visa mulheres com histórico familiar de câncer de mama. Essas terão direito ao exame no SUS já a partir dos 30 anos. Me levou a escrever esse projeto foi a angústia de uma mulher que me procurou lá em Aracaju, num gabinete. Eu faço atendimento lá todo sábado e ela me procurou me pedindo, pelo amor de Deus, socorro, porque eu estou sentindo. Sei que deve ser alguma coisa muito complicada, mas eu já fui na unidade de saúde e a minha idade não permite eu fazer o exame, mas eu sei que eu estou sentindo, eu tenho alguma coisa e eu tenho medo de morrer e eu quero fazer o exame. A Casa aprovou ainda projeto que determina a concessão ao servidor ou ao empregado de abono do dia em que comprovar a vacinação de filho ou dependente menor. Proposta que prevê ações relacionadas ao enfrentamento do parto prematuro e cria o Novembro Roxo, a Semana e o Dia Nacional da Prematuridade. E também o projeto que cria o registro de cadastro de devedor de pensão alimentícia no e-social. O sistema centraliza, unifica e simplifica a prestação das informações das relações de trabalho. Os empregadores deverão cadastrar informações sobre o pagamento de pensão alimentícia de seus empregados no sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, e-social, como forma de garantir a manutenção dos alimentos, mesmo em casos de mudança de vínculo empregatício. Essa medida visa assegurar o cumprimento da obrigação alimentar e reduzir as dificuldades enfrentadas pelos beneficiários na busca por meios para garantir o sustento dos filhos. A inclusão no e-social permite uma abordagem mais integrada ao utilizar esta ferramenta para monitoramento e execução das obrigações alimentícias, contribuindo para a redução da inadimplência e assegurando que os recursos destinados para o sustento dos filhos sejam efetivamente disponibilizados. E a criação de uma política nacional de enfrentamento da endometriose pelo Sistema Único de Saúde foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e segue agora para votação na Comissão de Assuntos Sociais. A endometriose é uma doença em que o tecido que reveste o útero, em vez de ser eliminado no fluxo menstrual, se desenvolve em outras áreas do corpo, causando inflamação e dores intensas. Estima-se que 1 em cada 10 mulheres sofra com a endometriose, mas a doença ainda é pouco conhecida. Estudos indicam que o tempo médio entre o início dos sintomas e a confirmação da doença é de 7 anos. Essa demora pode levar ao agravamento dos sintomas e a progressão da doença, resultando em complicações como infertilidade e dores crônicas. O projeto de autoria da Câmara dos Deputados cria uma política nacional para prevenir e tratar a endometriose com atendimento integral pelo SUS, com acesso a exames, assistência farmacêutica e tratamento multidisciplinar. O texto ainda prevê campanhas educativas, formação de profissionais de saúde e promoção de pesquisas científicas. Essa mulher com dor não está rendendo no trabalho. Essa mulher com dor está fugindo da faculdade. Essa mulher com dor não está indo para a escola. Então, a gente entende que a doença ela tem um impacto na saúde, na educação, na economia, nas relações interpessoais, nos casamentos. Outro projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos proíbe a limitação de despesas necessárias ao funcionamento de conselhos tutelares. O mérito do projeto é plenamente defensável. Em seu artigo 227, a Constituição é clara. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à dignidade, ao respeito e a serem colocados a salvo de toda forma de negligência.
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o cronograma de atividades para avaliação do impacto das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. O relator, senador astronauta Marcos Pontes, sugeriu a realização de audiências públicas com órgãos do governo e instituições privadas relacionadas à IA. O relatório, que deve ser apresentado em dezembro, vai trazer, por exemplo, a atuação do poder público na implementação das políticas públicas relacionadas à IA e as lacunas na lei atual para que, ao final, sejam propostas soluções legislativas e também recomendações ao Poder Executivo. A Comissão da Confederação do Equador aprovou hoje o relatório final da senadora Tereza Leitão. O grupo foi responsável por organizar as comemorações pelos 200 anos da Confederação do Equador, um movimento republicano que começou em Pernambuco, espalhou-se para outras províncias do Nordeste e foi reprimido por tropas imperiais. O documento apresentado pela senadora Tereza Leitão mostrou os resultados e as conclusões das atividades feitas pelo colegiado. Foram 100 reuniões ordinárias, uma série de audiências públicas, cerimônias e encontros, tanto em Brasília quanto nos estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba, regiões que foram o epicentro da Confederação. O material coletado e o contato com diversos pesquisadores, a quem previamente agradeço, permitiu-nos concretizar os diversos produtos científicos e culturais previstos em nosso plano de trabalho, que passo a enumerar. 1. Publicações. Sob a orientação da comissão, foi lançada uma coleção com 6 livros, que tratam do bicentenário da Confederação do Equador. O lançamento ocorreu em ato formal da comissão, realizado no Salão Negro do Palácio do Congresso Nacional, no último dia 1º de julho. Instalada em dezembro de 2023 para planejar e coordenar as atividades de comemoração dos 200 anos da Confederação do Equador, a comissão promoveu uma sessão especial sobre o tema, participou do programa Jovem Senador, criou um site especial com a consolidação dos trabalhos e teve a iniciativa da produção do documentário seriado Uma Outra Independência, pela TV Senado. O vasto material coletado permitiu a criação de 2 episódios. O primeiro episódio é intitulado Um Herói Sem Rosto e foi lançado em ato desta comissão, realizado no dia 10 de dezembro de 2024, no auditório da Interleges. O segundo episódio é intitulado Outras Terras, Outras Gentes. A pré-estreia ocorreu em nossa audiência pública no último dia 1º de julho. A estreia oficial ocorreu em 5 de julho. Os 2 episódios estão disponíveis para acesso público no canal do TV Senado no YouTube. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Quem vem lá de João Pessoa até Barreirinhas ou Santo Amaro no Maranhão, você vem ali da Rota das Falésias, Rota do Potiguar. A justificação do projeto diz que ele pretende promover o acesso às unidades e fortalecendo as comunidades tradicionais e povos indígenas, né? Você está falando de desenvolvimento, de geração de emprego, de renda lá. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Os mais velhos falam que a natureza está em clube, que ele está com raiva. Se a gente quiser fazer uma convivência harmoniosa com a Amazônia, ela vai ser feita não através de grandes usinas hidrelétricas, grandes projetos de mineração, grandes projetos de desmatamento, mas sim através de um envolvimento com a floresta. Se nós quisermos realmente nos
beneficiarmos de toda essa riqueza, dos saberes dos pajés, das magés, dos rituais, das dietas, das interações, das misturas e das entidades, isso é muito mais relevante do que qualquer quantidade de petróleo que se possa descobrir lá, ou de nióbio, ou de qualquer mineral. Essa comissão, no meu ponto de vista, demonstrou-se omissa diante de indícios robustos de práticas ilícitas. Informações da mídia e denúncias apresentadas indicavam possibilidade de esquemas sofisticados de corrupção. Infelizmente, essa CPI, em vez de aprofundar as investigações, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, negligenciou a coleta de provas, a oitiva de testemunhas e a análise de documentos relevantes. Eu gostaria de votar em qualquer indiciamento, em qualquer imputação que tivesse segurança técnica de como foi construída, não pela relatora, mas pelo ambiente. A partir do momento que a gente começa a votar e começa a se ilustrar por imputações, por ilações, cada um se torna responsável por aquilo que defende. Eu nunca recebi um centavo de negócio de jogo, mas eu sei que financia o esporte no país e tem as contrapartidas de publicidade, de imprensa. Muita gente chegou a falar para mim, e fulano, e Beltrano. Eu disse o seguinte, eu não tinha material suficiente. E eu tenho indícios, sim, mas eu não quero, de forma alguma, expor ninguém. Encerrada a votação, o resultado sim, 3 não, o relatório foi rejeitado. Eu farei a entrega do relatório e de toda a documentação que nós colacionamos para as autoridades competentes. Seria uma omissão eu recolher tudo o que foi feito durante esse período e engavetar. Eu sei, e outros senadores todos sabem, das questões que foram levantadas durante o período da CPI. Então, eu saio feliz, com a missão cumprida, e todos os brasileiros saberão, não terminou e não terminará em pizza. Hoje em dia, a gente só trabalha quando a gente consegue uma vaga na creche. Eu tô sem trabalhar porque eu não tenho com quem deixar, né? Um grande fator que faz com que as mulheres saiam do mercado de trabalho é a maternidade. A União Química tem creche, né? Como é? Então, eu acho que a creche faz um diferencial enorme. As crianças ficam aqui até 5 anos. Essa transição no momento de saída, ela chega a ser dolorosa. Em discussão, nesta quinta, 8h, aqui na TV Senado. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. A programação de 2025 exibe documentários que celebram... Eu não sabia que eu tinha direito a fazer uma faculdade pelas ações afirmativas. Questionam... Será que eu não vou poder ser realmente eu? Recordam, respeitam.
e trazem reflexões sobre o nosso passado e a história recente do Brasil. Vamos tratar um pouquinho da política, porque a política está tratando da nossa vida já há muito tempo. Senadoc, todo sábado, às 9h, aqui na TV Senado. A compreensão sobre a participação dos povos indígenas na Confederação do Equador está inserida num debate mais amplo sobre como reinterpretar a presença dos povos indígenas na própria formação do Brasil. Por que esses indígenas foram sendo apagados ou secundarizados, né, enquanto outros sujeitos históricos foram sendo mais visibilizados. Eles entendiam que era o Dom João VI que iria garantir, né, a manutenção das suas terras coletivas. A monarquia é percebida como a grande entidade protetora. No Ceará havia 5 vilas de índios, né? Vila Viçosa, Soure, que hoje é Caucaia, Arronches, que hoje é o bairro da Parangaba em Fortaleza, Messejana, que é bairro em Fortaleza,